educação, da educação básica. Com o Sistema Nacional de Educação, a gente tem mais chance de alcançar essas metas? Essa é a nossa aposta. Nós somos otimistas nesse sentido justamente porque, não só porque os desafios da educação, eles aumentaram, não é? E se diferenciaram também ao longo do tempo, o plano inclusive reflete isso. O plano de 2014 tinha 20 metas, que já eram bastante ambiciosas. Agora, o plano de 2026 até 2036 tem 73 metas. Também mais detalhadas, ainda mais específicas e também mais ambiciosas. Envolvem outros temas que não havia, que eles não estavam ainda presentes em formato de meta no plano de 2014, como, por exemplo, a discussão da crise climática, da sustentabilidade socioambiental da educação, a questão da tecnologia. Então, com o Sistema Nacional de Educação e o plano funcionando juntos, nós temos mais chance hoje de colocar os três entes para conversarem de maneira institucional, para seguirem juntos rumo ao alcance dessas metas. Também é importante a gente ter clareza que, assim, são mais metas, mas elas estão melhor organizadas, digamos assim, em 19 objetivos. Então, assim, você tem são os macro-objetivos, né, da educação brasileira, e aí dentro desses objetivos, eles se desdobram em metas com indicadores, quase todas as metas já têm alguns indicadores especificados ali mais claros, né, mas o plano, a lei do plano também já aponta para que sejam definidos indicadores para onde está faltando e projeções para os entes federados. Então, isso também ajuda muito, porque cada ente vai ter mais clareza do esforço que tem que fazer para o atingimento daquela meta, né? Isso é uma característica interessante do Plano Nacional, porque o plano, como a Luana já falou, não depende só da União. As ações estão acontecendo lá no município, na rede estadual. Então, para que cada ente tenha clareza de qual é a sua parte para fazer aquela meta acontecer. Não adianta, não vai ser aqui a partir do MEC que aquela meta vai se materializar. Precisa da ação em cada local, né? Em cada escola, na verdade. Tatiana, você estava na equipe da consultoria que trabalhou no plano anterior, Sim. de 2014 a 2024. Sim. O que esse tem de melhor, de diferente? Onde a gente avançou? Olha, eu acho que esse plano tem vários avanços, vários aprimoramentos em relação ao que a gente teve em 2014, né? Em primeiro lugar, eu acho que ele é uma construção mais sólida, mais negociada, mais abrangente. A construção do plano de 2014 demorou mais tempo no Congresso, teve muitos atritos, não que não tenha tido, né? Porque o papel do Congresso é esse, né? De receber as demandas sociais, de construir um texto de consenso. Então, mas naquele período, o plano tramitou de 2010 a 2014 aqui. Então, foram 3 anos e meio de muita polêmica, muito debate, alguns temas que não avançavam porque havia muita polarização em torno deles, né? Então, eu acho que esse plano, para começar o processo, foi mais bem sucedido. Além disso, ele traz algumas definições mais claras do que são os objetivos, o que são as metas, o que são as estratégias, que havia uma certa confusão conceitual no plano anterior. Ele traz novos temas, como a Luana mencionou, porque na educação, às vezes, a gente tem a tendência, como a gente tem um déficit e uma necessidade de atender esse déficit histórico, a gente está sempre olhando para trás, né? O que falta fazer, o que a gente não fez. Mas a gente também tem que olhar para frente, é um plano para o decênio, né? Para 10 anos. Então, assim, quais são as mudanças que a gente espera na educação nos próximos 10 anos, na nossa sociedade? Então, a inclusão desses novos temas que a Luana mencionou, tecnologia, questão climática e sustentabilidade, como é que isso se relaciona com a educação, né? E, além disso, a questão da equidade, né, Luana? A equidade é uma terceira novidade que vem muito mais clara nesse plano de 2026. No plano de 2014, a própria palavra equidade, desigualdade aparecia pouco no texto. Hoje nós temos, inclusive, um objetivo que trata disso, né? Para ficar bem claro para quem está em casa, equidade. Vamos explicar na linguagem simples o que seria? Equidade é como se nós que usamos óculos, por exemplo, né? Mas não é você entregar um óculos igual para todo mundo, é você entregar um óculos de acordo com o grau que eu preciso e que você precisa.
né? Então, muitas vezes, as diferentes populações têm necessidades diversas. Então, é preciso pensar com essa perspectiva. E o plano de 2026, agora, ele tem isso atravessado por todo o texto. É muito interessante. Então, além da tecnologia, além da sustentabilidade, você tem um outro viés, uma outra transversal, um tema transversal que é a equidade, a redução das desigualdades, que não aparecia tão claramente em 2014 e hoje está muito claro. Isso é muito importante. O Brasil, ele tem muitos Brasis dentro dele, né? Então, é uma maneira de tentar reduzir essa desigualdade que é marcada pela educação. Exato. Até nesse novo PNE, eu acho que está muito clara a noção de que qualidade da educação requer necessariamente equidade. Você não pode pensar em qualidade da educação deixando uma parte da população para trás e pensar só, não, aqui a gente vai ter excelência, mas não vai ser para todo mundo. Então, o plano tem essa abordagem de que qualidade significa você trazer todo mundo, é equidade também, sabe? Isso é maravilhoso e transformador. No papel está lindo. Agora eu vou perguntar, a gente tem como fiscalizar? Porque, por exemplo, o plano de 2014 a 2024 era um plano muito bom também, né, dentro das circunstâncias dele. Esse, vocês estão me falando, ele é melhor até, né, a gente consegue avançar mais, mas a gente consegue verificar, a gente consegue acompanhar a execução dessas metas para a gente chegar nesse patamar de redução das desigualdades, desse patamar de equidade? Sim, nós temos um conjunto de instrumentos que o próprio plano trouxe, não só as subcomissões dentro do Sistema Nacional de Educação, então vai haver uma subcomissão que vai cuidar do monitoramento do plano, no âmbito do Poder Executivo mesmo, nos estados e nos municípios e na própria União. Então, isso já é um primeiro acompanhamento importante que não havia antes, até porque não havia Sistema Nacional de Educação naquele momento. Outro ponto que o plano também traz muito claro é o controle social. Então, há um conjunto de conferências, a Conferência Nacional de Educação, que discute o plano de pelo menos de 4 em 4 anos. Temos também os fóruns nos estados e nos municípios, também articulados ao funcionamento do Sistema Nacional de Educação, para monitorar o plano. E temos também nos próprios poderes executivos, estaduais e municipais, uma novidade que o plano trouxe nessa edição, que foi o que o plano chamou de Plano de Ações Educacionais. A cada 2 anos, os governos precisam se organizar e dizer, bom, o que nós vamos, do Plano Nacional de Educação, começar a executar, planejar como política pública para os próximos 2 anos, ao longo de todo o decênio. Então, isso foi uma novidade importante. Sim, porque isso é uma espécie de desdobramento. Você tem o plano decenal, que ele é a estratégia, né? E você tem esse plano tático, bianual. A cada 2 anos, quais são as ações de governo que vão ser feitas para atingir aqueles objetivos e aquelas metas que são de Estado. Elas perpassam mandatos, perpassam governos, né? Então, isso é um desdobramento também interessante. E, além disso, né, Luana, tem a previsão do monitoramento bienal pelo INEP. O INEP já vinha fazendo esse papel, né? O INEP é uma autarquia ligada ao MEC, que cuida de toda a parte de avaliações e estatísticas, do censo escolar, né? Então, o INEP é esse grande repositório de dados que vai ter seu papel ampliado, né, com o novo PNE. E ele tem, inclusive, estipulado em lei prazos para apresentar esse monitoramento, agora bianual, sempre trazendo a evolução dos indicadores do plano. Então, a gente espera que, com isso, haja condições melhores de acompanhamento, né? Luana, você ia falar, Luana? Eu ia só complementar, claro, porque foi muito importante esse destaque que a Tatiana trouxe sobre o INEP, não é? O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, a Enes Teixeira, porque o papel se ampliou do INEP. E, além do monitoramento bianual que eles já faziam, a instituição já havia esse monitoramento a cada 2 anos, um relatório, um painel, vários instrumentos interessantes, a lei do plano vai determinar que o INEP, como a Tatiana já tinha mencionado antes, faça projeções das metas para os estados e para os municípios. Então, você não vai ter mais só um número nacional, você também vai ter projeções para o indicador em que isso for possível, claro, para o estado e para o município. Então, o monitoramento vai ficar ainda mais detalhado por conta dessa ampliação do papel do INEP de projetar essas metas para todos os entes. Vocês estão falando, para mim, e isso fica muito claro, que talvez pela primeira vez em muito tempo a gente perceba a educação como uma política verdadeiramente de Estado. É isso mesmo, não é?
É isso que é para ser, né? Então, essa é a ideia, é assim que a gente espera. E a gente consegue, já com esses vários instrumentos, garantir a continuidade do plano. Porque, assim, mudam os governos, como vocês citaram, mas são muitos mecanismos de controle para garantir que ele tem efetividade. Exato. Com o plano de ações bianuais, você acomoda isso, porque o objetivo e a meta estão ali. As estratégias estão colocadas, mas elas são gerais. Agora, o programa de governo que vai fazer aquela estratégia se materializar para atingir aquela meta, aí é uma decisão do mandato, do governo da ocasião. Mas o rumo está dado. Então, essa que é a articulação que tem que ser feita, né? Uma meta que eu achei importante e audaciosa foi de aumentar o investimento no PIB para 10%. Em educação pública. A gente já queria isso, né, no plano anterior, né, o de 2014 a 2024, a gente não conseguiu. A gente consegue agora, Luana? Essa é a pergunta mais difícil, Hermes, de responder. Mas veja, tem alguns avanços no objetivo 19, não é isso? 19 do Plano Nacional de Educação sobre o investimento público, né, na educação, que são importantes. Já havia essa meta no plano de 2014, né, em relação aos 10% do PIB. Isso se mantém. Há uma meta intermediária que o plano criou de 7,5% no quinto ano. No sétimo ano, exato. Mas, além disso, houve um avanço na criação de uma outra meta, não só essa meta de 10% no bolo do PIB, mas um indicador que é melhor para medir esse acompanhamento e o investimento na educação, que é o investimento por aluno. Então, se eu não me engano, a meta 19B ou 19B, acho que é a B, né? Ou B ou D, estabeleceu agora que o Brasil precisa fazer um acompanhamento do investimento por aluno, porque isso é diferente nos outros países, não é? E quando você faz uma medição só pelo valor total do PIB, isso fica um pouco difícil de acompanhar. E a meta por aluno, ela é melhor. Então, isso foi uma inovação importante que talvez vai nos ajudar no futuro a chegar mais próximo dessa meta. Isso é interessante, porque a gente ouve muito no Brasil, às vezes, alguns discursos de que o Brasil já investe o percentual do PIB que outros países da OCDE, países mais desenvolvidos, investem. Mas o nosso PIB é muito diferente, né? Então, quando a gente começa a olhar como percentual do PIB per capita, a gente realmente está medindo o esforço do país com um olhar mais adequado, né? E essa meta traz isso. E o objetivo 19, eu também acho interessante que ele não é mais só financiamento, ele é financiamento e infraestrutura. Então, isso está muito articulado, até acho que vale a pena a gente comentar, uma outra novidade que o plano traz é a criação de um Programa Nacional de Infraestrutura Escolar. E aí, com esse programa, talvez seja o pulo do gato para chegar num aumento do investimento em educação, né? Porque lá na Câmara dos Deputados, quando esse programa foi introduzido no projeto do PNE, foi apresentado um projeto de lei complementar para que essas despesas em infraestrutura escolar ficassem fora do arcabouço fiscal. A gente não sabe se isso vai passar, né? Isso ainda vai tramitar na Câmara, tal, mas isso talvez seja um caminho que facilite um pouco o aumento do investimento. E aí é uma ideia de você falar, bom, tudo bem, educação, 80%, às vezes até mais, dos gastos em educação são com pessoal. Tradicionalmente é assim, porque é professora, é a equipe das escolas, né? Mas a gente precisa qualificar a nossa infraestrutura escolar. Então, trazer isso, atrelar isso ao investimento, eu acho que foi uma sacada muito boa desse projeto na Câmara, né? Foi uma mudança que foi feita na Câmara que é muito positiva. Essa questão da infraestrutura a gente esquece muito, né? A gente pensa sempre muito em valorizar, e é importante valorizar os profissionais da educação, é fundamental, mas tem que ter infraestrutura também para o aluno usufruir, né? Exato. E ter acesso, né, ao conhecimento na escola. Vamos pensar no melhor cenário. O que é fundamental? Vamos pensar daqui a, não 10 anos, um pouquinho mais, porque é até 2036. Mas o que é para vocês, no olhar de vocês, o que seria fundamental? A gente sabe, no mundo factível a gente não consegue alcançar tudo, mas assim, poxa, seria muito bom se a gente conseguisse alcançar
e tal meta. Quais seriam as metas, na visão de vocês duas, mais importantes? Se a gente alcançar todas, melhor ainda, mas as mais importantes. É difícil escolher as metas, né, Hermes? Porque, veja, elas são metas muito bem articuladas, como a Tatiana estava explicando, dentro dos 19 objetivos a gente desdobra em várias metas, mas se nós tivéssemos que escolher, eu tenho a impressão de que nós escolheríamos olhar para a infraestrutura, porque muitas escolas hoje no Brasil não têm saneamento básico ainda. Então, uma escola que não funciona bem nessa sua, né, no básico mesmo, na sala de aula funcionando, na água encanada, não é, na luz elétrica, é difícil que o aprendizado aconteça. Então, a infraestrutura e a valorização dos professores. E se a gente tivesse que escolher duas metas fundamentais, eu penso que essas seriam duas importantes. Porque você precisa do chão da escola, organizado, bem estruturado, e você precisa do professor, que é o coração do processo educacional. Então, talvez essa e, quem sabe, mais algumas outras, mas todas elas estão muito bem articuladas no desenho total do plano. É até interessante você estar mencionando isso. O que é fundamental, né? O Sistema Nacional de Educação, dos avanços que ele vai, dos avanços e do desafio também que ele vai ter, é de definir padrões mínimos de qualidade. E o plano está o tempo inteiro se referindo a isso. Vamos garantir padrões mínimos de qualidade em todas as etapas e modalidades educacionais. Então, essa tarefa não é do plano, é do Sistema Nacional, porque é uma pactuação entre os entes federativos de o que é o mínimo, o que a gente considera que tem que ter. Que sem isso você não consegue oferecer uma educação de qualidade, né? E aí, a partir disso, eu acho que vai ficar mais fácil atingir essas metas. Esperamos que todas, né? Mas... Nossa, eu estou torcendo muito, viu? Olha só, vocês falaram de alguns avanços que o plano traz na questão socioambiental, né, que é uma novidade, e citaram também por alto, e aí eu vou perguntar, questão de tecnologia, perguntar sobre IA, que é um tema que ainda é muito novo, mas que as pessoas elas estão começando a explorar cada vez mais. E o plano trata também um pouquinho sobre isso, né, sobre as novas tecnologias. Sim. É uma inovação bem grande que o plano trouxe nesse sentido, é um objetivo todo falando sobre conectividade, o objetivo 7 do plano. Nós até trouxemos anotado, porque é uma novidade mesmo em relação a 2014. Em 2014 você até tinha algumas menções, mas muito esparsas nas estratégias, não assim estruturado como, né, um objetivo e conjunto de metas. Então, veja, você tem um objetivo dedicado e ele tem algumas metas mais específicas. Então, internet de alta velocidade em todas as escolas, não é? Além disso, na dimensão da aprendizagem, o plano traz 3 dimensões da educação digital, que já estão delineadas na base nacional como curricular, né? Mas o plano reforça isso e traz as dimensões, que são pensamento computacional. Você vê muito, muito importante isso agora, mundo digital e cultura digital. Então, essas 3 dimensões articuladas para que a escola possa trabalhar isso de maneira orgânica, né? E, além disso, integrar as tecnologias na sustentação da aprendizagem. A inteligência artificial aparece expressamente em 2 estratégias do plano. Então, você vê que o plano também já avançou nesse sentido, está bastante atualizado, né? A estratégia 7.7 e a 7.18. Na 7.7 é a IA como o conteúdo curricular e a 7.18 é como uma dimensão da gestão educacional. Então, é preciso olhar para essas 2 dimensões. É interessante a gente ver como esse tema da tecnologia, ele tem várias nuances, né? Porque a gente, talvez por conta da experiência da pandemia, do ensino remoto, né? Houve um momento de muita euforia, né? Do que a tecnologia na educação ia poder fazer tal, e todo mundo ia aprender de modo híbrido e tal. Depois houve um certo pânico com a questão do celular. Né? A gente teve até uma lei e uma normativa do Ministério da Educação disciplinando essa questão, proibindo o celular na sala de aula. Mas a grande questão, na verdade, é como é que você vai integrar. A tecnologia é uma realidade do nosso mundo, né? A gente não pode fingir que ela não existe. E ela tem, como tudo, lados muito bons e lados muito complicados, muito problemáticos, né? Então, como é que a escola vai trabalhar com esse fenômeno
tão complexo, tão multifacetado, de maneira a preparar os alunos para o mundo digital e também incorporar no próprio dia a dia da escola um uso pedagógico da tecnologia. Então, eu acho que esse é o grande dilema, né? E o plano conseguiu trazer essa discussão para falar o que a gente precisa. A gente precisa ter uma incorporação da tecnologia com intencionalidade pedagógica, com atenção às dimensões curriculares que a Luana mencionou. Então, não é a tecnologia por si, né, solta, é uma tecnologia com uma abordagem pedagógica bem fundamentada. Olha, antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta, uma resposta rápida. Estão otimistas? Sim, muito. Temos razões para estar otimistas. Que bom. Olha, 2036 a gente volta a conversar, então, tá? E a gente faz uma avaliação do plano aqui juntos. Maravilha. Pode ser? Já vou deixar marcado. Luana, Tatiana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Prazer. Todo meu. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política. Porque não existe democracia sem a sua participação. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim, de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional
TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Bom dia, quarta-feira, 15 de abril, o Senado Notícias está no ar. O senador Everton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça, deve apresentar hoje o relatório sobre o tema. O Everton já indicou que o parecer deve ser favorável. Jorge Messias é advogado-geral da União e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2025 pelo presidente Lula. A mensagem que oficializa a escolha chegou ao Senado no início de abril. O relator da indicação, senador Everton Rocha, confirmou que a leitura do relatório deve acontecer nesta quarta-feira. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores. O relator também adiantou que seu relatório será favorável à indicação. Ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Além da Advocacia Geral da União, Jorge Messias também já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Ele tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Messias é mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. 10 reuniões de comissões, sessão especial e deliberativa no plenário. Confira a agenda desta quarta. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou passar adiante, por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre as vacinas. Também às 9, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião prevista. Ela terá duas partes. Na primeira, haverá sabatina de indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, 2 indicações, e para o Conselho Nacional de Justiça, 5 indicações. Na segunda parte, haverá exame de indicações de autoridades. A primeira delas é a do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No mesmo horário, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada. Uma audiência pública para discutir mais uma vez a realização do Seminário Nacional pelo fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Às 9h30, a Comissão de Esporte tem audiência pública prevista para debater uma mudança feita na Câmara dos Deputados na PEC da Segurança Pública quanto ao repasse dos recursos provenientes das apostas de cota fixa para a área do esporte. Também às 9h30, reunião prevista na Comissão de Educação. Um dos itens em exame é o projeto que cria a Universidade Federal Indígena. Às 10 horas está marcada a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. No mesmo horário, está marcada a sessão especial no plenário do Senado para homenagear o Lions Club, a instituição internacional considerada a maior em serviços voluntários. Foi fundada no Brasil em 1952
e conta hoje com mais de 1.500 clubes ativos e cerca de 50 mil associados. Às 11 horas, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que fixa o limite máximo permitido de chumbo em tintas e em materiais similares de revestimento de superfícies. Também às 11, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura tem reunião marcada para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano e também projetos, como o que amplia as ações de combate ao desperdício de alimentos. No mesmo horário, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública prevista para discutir temas relacionados a direito das coisas e direito empresarial. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros itens, está o exame das indicações de embaixadores sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, foi rejeitado nesta terça-feira por 6-4. A oposição protestou contra mudanças de última hora na composição da CPI. Os senadores Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Avante, foram substituídos por Beto Faro e Tereza Leitão, ambos do PT. Entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro. Nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui, eu estou presente, se eu entrar no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início. O senador Alessandro Vieira levou 2 horas para ler as partes principais do texto. Ele destacou as sugestões de propostas legislativas para melhorar o combate ao crime organizado, como um projeto para fortalecer o COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, desempenha papel central no combate a ilícitos financeiros, especialmente lavagem de dinheiro, ao atuar como unidade de inteligência financeira do país. Por meio do recebimento e da análise de comunicações de operações suspeitas enviadas por instituições obrigadas, o COAF identifica padrões atípicos de movimentação de recursos, produz relatórios de inteligência que subsidiam a atuação de órgãos como a Polícia Civil Federal e o Ministério Público. O relator também detalhou os pedidos de indiciamentos dos 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os indícios reunidos por essa comissão parlamentar de inquérito de variadas naturezas são plenamente suficientes para fundamentar o indiciamento. Alessandro Vieira fez uma síntese do relatório. O crime organizado no Brasil não é um problema limitado, circunscrito à segurança pública. É uma questão de soberania nacional. Enquanto organizações criminosas, violentas ou não, exercerem seu poder sobre territórios, populações, instituições, o Estado Democrático de Direito permanecerá fragilizado. A resposta a esse estado de coisas exige vontade política, recursos compatíveis, integração institucional e, acima de tudo, o compromisso inegociável com a legalidade e com a transparência. Parlamentares governistas criticaram os pedidos de indiciamento. O nome é Comissão Parlamentar de Inquérito e não Comissão Parlamentar de Escândalo. E aqui as pessoas não estão buscando a verdade em hipótese nenhuma, senhores. Algumas pessoas aqui estão querendo fazer o libelo por conta que nós estamos no ano eleitoral. Não vejo aqui nenhum indiciamento ou nenhum aprofundamento que apontasse o indiciamento de pessoas vinculadas ao crime organizado e às organizações criminosas. O relatório final da CPI do crime organizado pedia o indiciamento por crime de responsabilidade dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
No relatório, com cerca de 200 páginas, o relator, senador Alessandro Vieira, faz um amplo panorama da atuação do crime organizado no país, desde a ocupação territorial por facções e milícias até a infiltração em setores econômicos formais e no próprio poder público. O texto destaca a convergência entre a criminalidade violenta e os crimes financeiros e aponta como essas estruturas atuam de forma articulada para ampliar lucros e dificultar a repressão estatal. O relator cita o caso do Banco Master como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país e pede o indiciamento por crime de responsabilidade e conduta incompatível com o cargo de 3 ministros do STF. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alessandro Vieira também pede o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, segundo o relatório, teria sido omisso diante dos indícios contra autoridades. Em entrevista coletiva, o senador Alessandro Vieira justificou por que só pediu estes 4 indiciamentos. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master. O relatório também traz sugestões de propostas legislativas para modernizar o combate ao crime organizado no país, incluindo a ampliação de medidas cautelares, fortalecimento de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e maior transparência sobre beneficiários finais de recursos financeiros. O relatório também recomenda medidas estruturais, como a criação do Ministério da Segurança Pública, o fortalecimento dos sistemas de inteligência, maior integração entre os órgãos de segurança, recomposição do orçamento de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal e a ABIN, e ainda sugere a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro do ano passado. Durante cerca de 4 meses, os senadores requisitaram documentos, quebraram sigilos, aprovaram mais de 100 convites e convocações. A comissão ouviu representantes do governo, especialistas, governadores, mas esbarrou em decisões do STF que, segundo o relatório, atrapalharam as investigações, como a suspensão de quebras de sigilo e decisões que desobrigaram convocados de comparecerem aos depoimentos. Os senadores aprovaram nesta terça-feira em plenário a indicação de diplomatas para chefiarem as embaixadas do Brasil na Tailândia, Austrália, Nova Zelândia e Finlândia. Ainda durante a sessão plenária dessa terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que neste ano a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado completam 80 anos. A SGM é responsável por coordenar e prestar assessoramento direto às atividades legislativas e administrativas do plenário e da mesa diretora. E a DGER coordena, supervisiona e controla a gestão administrativa da casa. No início do ano de 1946, ocorreu a nomeação do primeiro ocupante do cargo de secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Isaac Brom, e do primeiro ocupante do cargo de diretor-geral do Senado Federal, Júlio Barbosa. Essas nomeações marcaram a criação da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral, 2 setores fundamentais para o funcionamento desta casa. Para comemorar os seus 80 anos de existência, esses 2 órgãos realizarão uma série de eventos no decorrer deste ano de 2026.
Aproveito esta ocasião para fazer um elogio público aos titulares da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral, bem como a todos os seus colaboradores, cuja dedicação e o comprometimento resultam no pronto atendimento às demandas das senadoras e dos senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta terça-feira da posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Durante a solenidade, Davi criticou os ataques às instituições republicanas, sejam do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Segundo o presidente do Senado, esses ataques não vão construir o Brasil que os brasileiros precisam. Está muito difícil fazer política com seriedade. As pessoas estão pensando em um processo eleitoral e efetivamente não estão pensando na vida das pessoas que precisam. Deixa o processo eleitoral por si só se cuidar do debate e do embate. Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do Executivo, sejam do Legislativo ou sejam do Judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente. Mas a todo instante, ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam dos poderes. O reajuste do piso salarial de médicos, dentistas e outras categorias da área da saúde foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto segue agora para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto, de autoria da senadora Daniela Ribeiro, prevê piso equivalente a 9 salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 13.662 para médicos e dentistas com jornada de 20 horas semanais. Para auxiliares de laboratório de radiologia, o valor previsto é de 2 salários mínimos, R$ 3.036 para a mesma carga horária. A proposta também prevê reajuste anual pela inflação e adicional de 50% para horas extras e trabalho noturno. Segundo o relator, senador Nelsinho Trade, o objetivo da proposta é corrigir a defasagem salarial e fortalecer a rede pública de saúde. O acréscimo na despesa de pessoal dos estados, Distrito Federal e municípios, advindo do PL, será custeado por transferências do Fundo Nacional de Saúde. Assim, os entes subnacionais não serão onerados pela presente atualização do piso salarial. Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. O impacto financeiro do projeto calculado pelo Ministério da Gestão será de 8 bilhões e 140 milhões de reais este ano e de 7 bilhões e 690 milhões de reais no ano que vem. A discussão acontece em meio à mobilização de profissionais da saúde em Brasília, que participam da 4ª caravana pelo piso salarial dos cirurgiões, dentistas e médicos do SUS em defesa da aprovação da proposta e recebeu amplo apoio dos parlamentares. Nós estamos substituindo uma lei de 1961. Há alguns anos para cá, nós estamos tendo uma inversão dos profissionais na área de saúde, no modo geral. Por quê? Porque não vale mais a pena fazer um concurso público para o Estado ou para o município. Teve um recente concurso aqui no DF, o DF é desse tamanhinho, o DF é o melhor lugar do mundo para se viver e os médicos aprovados foram chamados. De 30 aprovados, 2 aceitaram apenas. Nós temos aqui vários projetos importantes, presidente. O projeto da proficiência, que também visa avaliar com seriedade o preparo
dos profissionais médicos que são formados por essa proliferação desenfreada de escolas médicas do país, deixando a nossa população, às vezes, à mercê de médicos mal formados. Nós precisamos avançar na proficiência e na prova de proficiência da saúde e dos profissionais de saúde neste país. Aprovado o relatório. Um projeto que beneficia pescadores artesanais com ajuda no combustível das embarcações foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Na mesma reunião, foi adiada a leitura de um projeto do Senado que concede abatimento da conta de energia à residência de pacientes do SUS assistidos por equipamentos instalados no domicílio. Equipamentos necessários ao monitoramento dos sinais vitais, oxigenação assistida e fornecimento contínuo de medicação consomem energia elétrica. Nas clínicas e hospitais, os quilowatts vão para a conta dos estabelecimentos. Quando o tratamento pode ser feito em domicílio, o consumo residencial pesa sobre a renda familiar, sobretudo das pessoas mais pobres. Um projeto de lei abate até 65% da conta de luz das casas de famílias com renda de até 4 salários mínimos, onde haja pacientes do SUS em regime de internação domiciliar. Em sessão deliberativa da Comissão de Infraestrutura, o relator, senador Laércio Oliveira, antecipou o parecer favorável à proposta, considerada justa e de amplo alcance social. No entanto, mesmo após o entendimento prévio com o Ministério das Minas e Energia, a leitura do relatório foi adiada. O projeto é super interessante, mas o governo alega a questão de custeio, aonde alocar os custos desse benefício, e eu já tinha recebido a visita dos representantes do Ministério de Minas e Lavras, mas está havendo um conflito, o governo não se entende, aí o Ministério de Minas e Energia liberou o relatório, pediu os ajustes e foram feitos. Eu achei que estava tudo arrumado, mas o Ministério da Fazenda há ressalvas com referência à alocação dos custos para esse projeto. Então, entendendo, já fiz um entendimento com eles, em 3 semanas eu vou pedir a Vossa Excelência para voltar esse projeto à pauta, mas atendendo o pedido do governo, eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta desse projeto. Na sequência das deliberações, a comissão acompanhou o relatório do senador Jaime Bagatoli, favorável ao projeto que beneficia pescadores industriais e artesanais, ampliando a subvenção econômica nos custos dos combustíveis das embarcações, seja diesel ou gasolina. Estamos atacando diretamente uma lacuna histórica das nossas políticas públicas. Atualmente, uma parcela significativa da frota pesqueira nortista utiliza a gasolina como combustível principal e, por não estar contemplada na legislação vigente, acaba operando com custos elevados que minam sua competitividade. Esta medida permite que esses pescadores artesanais finalmente se beneficiem de um suporte que já existe para outros setores, garantindo a viabilidade econômica de uma atividade que é o pilar do sustento de milhares de famílias amazônicas. A redução dos custos operacionais não apenas fortalece a economia regional, mas também otimiza toda a nossa infraestrutura logística de abastecimento, resultando em um mercado interno mais robusto e em preços mais acessíveis ao consumidor final. Com o parecer aprovado pelos senadores, a matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. A prevenção e combate a doenças oculares que podem causar cegueira foram tema de uma sessão especial nesta terça-feira no plenário do Senado. É a campanha Abril Marrom. Doenças como catarata, glaucoma e retinopatia diabética atingem milhares de brasileiros. Estimativas apontam que até 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com diagnóstico precoce. A sessão especial do Abril Marrom surge como um alerta para a importância de exames regulares. É fundamental reforçar que o cuidado com a visão deve começar cedo, desde o nascimento, com exames simples,
como o teste do olhinho, e deve acompanhar o cidadão ao longo de toda a vida, por meio de consultas periódicas e acesso a serviços especializados. O debate também destacou que não basta somente identificar o problema. É necessário garantir que o paciente consiga chegar ao consultório e receber o tratamento a tempo. Para a representante do Ministério da Saúde, o caminho que o cidadão percorre no SUS ainda encontra obstáculos que agravam os quadros clínicos. A gente precisa reconhecer que a gente convive com barreiras que evitam que o cuidado chegue em tempo oportuno. A maior parte das cegueiras evitáveis no Brasil, quando a gente fala de catarata, glaucoma, retinopatia da diabetes, são causas tratáveis e evitáveis. Então, muitos brasileiros, eles chegam à atenção especializada, muitas vezes já com perda significativa da visão, ou muitas vezes com um quadro irreversível. E são condições em que o problema não é a doença, porque ela tinha um tratamento, mas sim o percurso, o caminho até o cuidado que foi falho até aqui. Os participantes também reforçaram que o sucesso da campanha depende de uma rede de apoio que vai além das ações isoladas. O que falta é realmente esse paciente ter acesso, chegar até lá e difundir esse acesso. Às vezes não é só uma carreta, uma campanha, é realmente ter a infraestrutura e ter essas pessoas terem essa rede de apoio, terem a triagem e fazer esses programas que realmente abranjam toda a população e ela chegue do começo ao fim. Garantir essa estrutura pode impactar diretamente na economia e na dignidade das famílias, já que a perda da visão interrompe ciclos produtivos e retira a autonomia de jovens e idosos. Nós vemos diariamente o impacto disso. Crianças com dificuldade de aprendizado, com problemas visuais, idosos que perdem sua autonomia e trabalhadores que são afastados de suas atividades. Com tudo isso, podemos concluir que investir em saúde ocular é investir em dignidade, produtividade e inclusão social. Todos os senadores tinham que estar com uma fenda, com os olhos fechados, para eles sentirem o que é a cegueira. Acho que todas as autoridades tinham que passar por isso uma vez, para sentir, que nós não estamos brincando, que a gente tem doenças e que a gente pode fazer um trabalho para não chegarmos na cegueira, que causam cegueira, e como esse abril marrom é importante para isso. Foi lançada nesta terça-feira em Brasília a estação de teste da TV 3.0, que deve começar a operar no Brasil em junho. A estação de testes da TV 3.0 foi lançada nesta terça-feira em Brasília, num evento do Ministério da Comunicação, da Anatel e da Empresa Brasileira de Comunicação. O evento ocorreu na Torre de TV de Brasília e contou com a presença de representantes de TVs públicas. O teste da TV 3.0 marca a convergência da radiodifusão tradicional com o ambiente digital. A TV 3.0 está prevista para começar a operar a partir de junho e representa um avanço em direção a tecnologias mais modernas, inclusivas e integradas à internet. Vai ter melhor qualidade de som e imagem, além de interatividade. A TV 3.0 terá ainda o potencial para se tornar uma plataforma de prestações de serviços públicos, mudando a relação do cidadão com seu aparelho de TV. Acreditar nessa nova tecnologia que é a TV 3.0, que aqui é o futuro da TV aberta gratuita no Brasil. A expectativa nossa é muito grande com a chegada dessa nova tecnologia. A partir de junho, em algumas capitais já estará funcionando. Aqui hoje representa a comunicação pública já como prioridade do nosso governo, fortalecendo o jornalismo, fortalecendo o conteúdo local, para que a gente possa levar mais serviço público para a nossa população. O teste de transmissão da TV 3.0 representa o início da implantação de uma TV mais interativa, em que os telespectadores poderão não apenas assistir os programas, mas também participar da programação por meio de enquetes e espaços para discussão. O cidadão
cidadão poderá, por exemplo, participar de uma audiência pública votando a favor ou contra um projeto utilizando somente o aparelho de TV conectado à internet. Estamos começando com a TV 3.0 ainda numa fase de testes aqui em Brasília. Então Brasília vai ser uma das cidades pioneiras a adotar essa nova plataforma, a TV 3.0, e aqui estamos começando com isso. Então, na verdade, essa estação daqui, ela vai ser a porta de entrada para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para a EBC, para a TV Brasil, para o Canal Gov, nesse novo mundo da TV 3.0. A TV Senado faz parte desse processo de mudança em direção à TV 3.0. A união de banda larga da internet com broadband da transmissão de TV aberta, essa união permite que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Esse teste ele é muito importante porque a rede legislativa e a comunicação pública estão participando de uma iniciativa pioneira. Normalmente, na história da comunicação no Brasil, o que acontecia? As inovações vinham pelo setor privado e o setor público estava sempre correndo atrás. Então, agora, a gente do setor público participando lado a lado com o setor privado nesses testes, significa que a gente está tendo realmente a importância que a Constituição nos deu como um sistema público de comunicação ao lado do sistema privado. Uma mostra fotográfica retrata o universo ancestral dos povos indígenas do Xingu através dos jogos esportivos. As imagens registradas pelas lentes do fotógrafo Alexandre Baena foram captadas em Altamira, no estado do Pará, e fazem parte da exposição Jogos Indígenas do Xingu, Rituais pela Vida Ancestral. A exposição pode ser visitada na galeria do Anexo 1 do Senado até o dia 24 de abril. Fotografias de jogos esportivos, apresentações culturais e rituais tradicionais dos povos indígenas do Xingu ganham destaque na nova exposição do Senado Federal, Jogos Indígenas do Xingu, Rituais pela Vida Ancestral. As imagens do fotógrafo e do curador da exposição, Alexandre Baena, registram o primeiro Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, realizado no sudoeste do estado do Pará. Quando você fala dos jogos indígenas, você não está falando só de esporte, você está falando de cultura tradicional, cultura ancestral, você está falando daquele mercado que monta em Altamira, as margens do Xingu, com todo o artesanato dos povos tradicionais. Então você está falando de toda uma cadeia, de uma indústria cultural. O festival retratado nas fotografias é parte fundamental da cultura paraense e das tradições dos povos indígenas da região. Além de valorizar costumes ancestrais, os jogos fortalecem a integração entre as comunidades, incentivando a cooperação e a competitividade saudável. Eu acho que o mais importante é que a gente olhe que nós temos um Brasil extremamente diverso, né? Que além do português nós temos mais de 270 línguas faladas diariamente, que nós temos uma diversidade cultural riquíssima e que esse é o nosso Brasil. A exposição faz parte do projeto que leva essas imagens para além das fronteiras do estado, destacando um evento que conecta cultura, esporte e turismo e reforça a valorização dos povos originários. O respeito que devemos ter pelos povos ancestrais, pela sua história e particularmente pela sua cultura. Então acho que divulgar é um dever da nossa parte. Isso é uma coisa muito importante para nós povos indígenas, trazendo um pouquinho da tradição, do costume de 14 povos indígenas do município de Altamira. Muito obrigado, Meikner. Já está em vigor o novo Plano Nacional de Educação, que tem validade de 10 anos. A lei votada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O plano traz diretrizes, objetivos, metas e estratégias que vão orientar a política educacional brasileira. E dentro de mais alguns instantes começa a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser lida a indicação do presidente da República, do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias é advogado-geral da União e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2025 pelo presidente Lula. A mensagem que oficializa a escolha chegou ao Senado no início de abril.
O relator da indicação, senador Everton Rocha, confirmou que a leitura do relatório deve acontecer nesta quarta-feira. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores. O relator também adiantou que seu relatório será favorável à indicação. Ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Além da Advocacia Geral da União, Jorge Messias também já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Ele tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Messias é mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Ok, vamos ver como é que está o clima lá na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento já vemos o relator da indicação de Jorge Messias, o senador Everton Rocha, e também assessores que já chegam para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Antes da leitura da indicação, nós teremos a sabatina de indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público e também do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos ver agora a entrevista que o relator, o Everton Rocha, deu assim que chegou ao Senado hoje pela manhã. Senador, hoje a indicação de Jorge Messias aqui na CCJ, quais são as expectativas aí? O presidente Otton já vai começar a cumprir o calendário. Nós temos algumas vagas em aberto de outros órgãos, como o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, alguns desses serão sabatinados logo no dia de hoje. E também irei fazer a leitura do relatório para o indicado do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. É apenas a leitura do relatório, que já está disponibilizado. Eu adiantei desde o início que iria fazê-lo pela sua aprovação e, em seguida, o presidente Otton dará vista coletiva para que logo nas próximas 2 semanas, ou seja, dia 29, a gente possa levar novamente para o plenário da CCJ, já com a sabatina do indicado e em seguida ir para o plenário do Senado Federal. Senador, eu gostaria que o senhor avaliasse qual é a expectativa de aprovação desse relatório e também como está a expectativa para a semana que vem para a votação da indicação em si. Na verdade, vai ser daqui 2 semanas. A expectativa ela é boa. Eu acredito que o indicado ele já tenha os votos necessários, que é a maioria simples, ou seja, 41 senadores e senadoras para confirmar a sua aprovação. Eu não posso, diferentemente das outras indicações, não dá para você dar número, porque é um processo mais silencioso, até por questões óbvias. Nós estamos num período que o acirramento do debate eleitoral já está maior, as bases dos senadores já estão politizando uma questão que é extremamente institucional como essa. Então, até para preservar o indicado, ele vai se prevalecer do voto individual, secreto e de cada senador e de cada senadora. Senador, ontem a gente teve um dia bastante tenso na relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, envolvendo ali toda a questão do relatório da CPI do crime organizado. Queria que o senhor avaliasse como essa relação interfere hoje na indicação de Jorge Messias. Eu acho que não vai interferir, mas só vem confirmar o que eu já uso, a postura que eu já tenho tido desde o início do meu mandato e ainda como deputado federal,
em evitar muito CPIs, principalmente em anos eleitorais, porque o que se vê muito é a tentativa de protagonismo de forma, muitas das vezes, não muito responsáveis, que acabam comprometendo os trabalhos legislativos. Obrigada. Tá bom? O senhor acredita que a aprovação dessa indicação, ela favorece a abrandar ali a relação entre o Supremo e o Senado hoje? Hoje, o Senado Federal ele tem um papel importantíssimo, assim como os outros poderes. O que nós precisamos é compreender que se cada um fizer a sua parte e respeitar o limite do outro, nós vamos conseguir fazer o que interessa, que é a economia funcionar, que são as políticas públicas poderem rodar. Ontem mesmo eu falei para um outro grupo, né? No caso não é o daqui de vocês, mas tem grupos de jornalistas, eu falei para eles, olha, parece que vocês estão com saudade do cercadinho onde todo mundo era tratado com coice, né? Não, sem institucionalidade, sem relação de respeito. Então, assim, quando se volta a isso, é preciso entender que isso não é submissão, isso é saber dialogar, é saber cada um colocar o seu papel de verdade no lugar. Então, assim, não dá para dizer que uma casa ou um poder, ele é protagonista quando ele é um que fala mais alto, ou que bate com força, ou que vai oprimir o outro. Não se trata disso. A relação entre os poderes, ela trata justamente em cada um cuidar do seu papel. Assim como o Supremo Tribunal Federal, nesse momento difícil, eles, com a experiência que têm, tendem também a fazer uma reavaliação, acredito eu, de realmente tratar o que interessa e eles cumprirem o que é a sua função constitucional, né, que é guardar a Constituição Federal. Obrigada. Valeu. São 9h10, vamos ver como é que está lá a sala da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que hoje, antes da reunião deliberativa, haverá sabatina de indicados, 2 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público e 5 indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Depois da sabatina, então, haverá a parte deliberativa da reunião, quando o relatório do senador Everton sobre a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, será lido nessa reunião. E aí, então, como é de praxe, haverá o pedido de vista e a indicação vai ser deliberada, então, na semana, no dia 29 de abril. A gente faz uma pausa e voltamos com a primeira atividade do dia. Continue sintonizado na TV Senado. Até daqui a pouco. O Brasil é um quase país. O Brasil não é um país ainda. O Brasil está em construção. E é isso que me dá esperança, que a gente está construindo esse país. Porque o país está em construção, ele vai voltar para os trilhos. Nós sabemos o que precisamos fazer para esse país dar certo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil.
quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto. Pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito no pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar. Olá, estamos de volta, são 9h17. Está começando nesse momento a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro item da pauta é o projeto que tipifica a conduta de divulgar ou passar adiante por qualquer meio ou forma informações falsas sobre as vacinas. Acompanhe. Plano de brasileiros e brasileiras, muitos deles jovens, que vivem em uma montanha-russa emocional constante. No Brasil, estimamos mais de 2 milhões de casos. E os dados da Associação, 2 milhões de casos. E os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria confirmam uma realidade dura. Cerca de 10% desses... Vamos também, senhor presidente, uma audiência pública para instruir o projeto, onde dados foram muito bem colocados. O parecer
muito bem colocados. O parecer, neste sentido, é pela aprovação, considerando as duas emendas de redação oriundas da Comissão de Educação. Em discussão, o parecer da nobre senadora Tereza Leitão. Não havendo quem queira discuti-lo, submeto à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CE-CAS de redação e número 2 CE-CAS de redação também. Senhor presidente, a matéria vai ao plenário. Gostaria de pedir urgência ao plenário. Submeto o requerimento de urgência da nobre senadora Tereza Leitão em votação. Senhores senadores e senhoras senadoras que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de urgência da nobre senadora Tereza Leitão. Vamos ao item 8 da pauta. Projeto de lei número 2944 de 2022, não terminativo. Altera a lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para dispor sobre o superendividamento de consumidores. Autoria, senador Messias de Jesus, relatoria, senador Wilder Moraes, relatório favorável ao projeto e à emenda número 2 e contrário à emenda número 1. Observação, a matéria a ser apreciada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor em decisão terminativa. Concedo a palavra ao nobre senador Wilder Moraes para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Vamos à análise, presidente. A proposição trata de uma matéria inserida na competência legislativa da União, conforme o disposto no artigo 24 do inciso 5º e 7º da Constituição Federal, segundo o qual compete à União legislar. Temos um orador na tribuna. Sobre a produção e consumo e responsabilidade por danos ao consumidor. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria e a iniciativa parlamentar é legítima, nos termos dos artigos 48 e 61 do caput da Lei Maior. Quanto à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto, item 1, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, abre aspas, normatização via da edição de lei, e é adequado. O item 2, o assunto nele invertido inova a ordenação jurídica. Item 3, possui atributos de generalidade. Item 4, se afigura dotado de potencial coercitivo. Item 5, é compatível com os princípios diretores do sistema do direito pátrio. Do ponto de vista regimental, e nos termos do artigo 100 do parágrafo 4 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais opinar sobre assuntos correlatos de relevância social. Embora a matéria tenha origem no direito do consumidor, seu conteúdo material transcende a disciplina estrita das relações do consumidor, ao incidir diretamente sobre a preservação do mínimo existencial e sobre a proteção do cidadão em situação de vulnerabilidade econômica. O fenômeno do superendividamento, tal como tratado na proposição, apresenta nítida dimensão social na medida que compromete a subsistência do indivíduo e da sua família, aproximando-se de temas próprios da assistência social e da proteção à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a competência desta comissão justifica-se não pelo aspecto consumirista da norma, mas por um impacto direto sobre a condição material de vida. Assim, a proposição revela-se socialmente relevante e oportuna, ao enfrentar um fenômeno estrutural que afeta parcela significativa da população brasileira, no qual seja o superendividamento das famílias, especialmente das faixas de menor renda. A iniciativa parte do diagnóstico consistente, amparado em dados empíricos de instituições renomadas, que demonstra a ampliação do endividamento em modalidade de crédito mais onerosas, como cartão de crédito.
Olá, estamos de volta, são 9 horas e 27 minutos. Você estava assistindo a reunião da Comissão de Assuntos Sociais e passa a acompanhar, a partir de agora, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje está prevista a leitura do relatório do senador Everton sobre a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação não vai ser votada hoje, hoje é apenas a leitura do relatório. Haverá pedido de vista e a sabatina dele será então no final de abril, no dia 29. Hoje, nessa reunião, ela deve começar com a sabatina de 2 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público e de 5 indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe. A mensagem número 1. Que submete ao Senado Federal nos termos do artigo 57. Número 7, desculpe. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, linha 3, inciso 3, a linha A, no artigo 101, parágrafo da Constituição Federal, o nome do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente do ministro Luiz Roberto Barroso. O relator é o senador Everton, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, imprensa, já quero aqui cumprimentar todos que serão sabatinados no dia de hoje para as funções no Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, o qual eu quero cumprimentar todos os representantes aqui do Ministério Público e do Poder Judiciário, através do presidente Benjamin. Venha ao exame desta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania nos termos regimentais a mensagem número 7 de 2026 de Sua Excelência, o senhor presidente, que submete a indicação do Senado Federal nos artigos 52, inciso 3, a linha A do artigo 101 do parágrafo único da Constituição Federal. O nome do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Conforme dispõe a Constituição em seu artigo 101, no parágrafo único, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Por sua vez, o artigo 52, inciso 3 da linha A, a lei maior atribui a esta Casa a competência privativa para aprovar, por voto secreto, por arguição em sessão pública, a escolha desses magistrados. Essa arguição é de competência desta comissão, nos termos do regimento interno do Senado Federal, em seu artigo 101, inciso 2, a linha 1 I, que lhe confere a atribuição de emitir parecer quanto à indicação, respeitado o rito, aqui mesmo o regimento interno se refere em seu artigo 383. Desnecessário, a esta altura, ressaltar a enorme importância e a responsabilidade desta relatoria e do papel desta comissão diante dos imensos desafios que a presente quadra histórica brasileira apresenta e do fato que todos reconhecemos ser decisivo o papel da Suprema Corte na democracia brasileira, como ocorre nos demais países que adotam um sistema constitucional, em que a repartição dos poderes apresenta essa configuração, e cuja Constituição confere a uma corte jurídica o complexo de atribuições, poderes e deveres que o sistema constitucional brasileiro contempla. Por outra parte, cumpre-nos recordar que o papel do relatório, que ora submetemos ao exame dos eminentes pares, limitar-se-á à tarefa única mais relevante de lhes fornecer a mais ampla informação sobre a indicação e especialmente sobre o indicado. Ou seja, esse relatório deve cingir-se aos elementos objetivos e aos critérios exigidos por nossa lei maior, em face da natureza secreta da votação, nos termos da nossa legislação de regência. Com tais observações, cabe então assinalar que, conforme o currículo encaminhado a esta Casa, juntamente com os documentos regimentalmente exigidos, Jorge Rodrigo Araújo Messias iniciou sua formação jurídica nas cadeiras da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pernambuco, onde se graduou em Direito no ano 2023. Concluiu o mestrado em Desenvolvimento Social e Cooperação Internacional no ano de 2018, na Universidade de Brasília. Instituição onde também obteve o título de doutor com tese sobre o mesmo tema, o ano de 2024.
Ainda no campo acadêmico, o indicado foi professor de Direito da Universidade de Brasília, UNB, entre 18 e 22, como convidado da Universidade Santa Cecília, Unisanta, desde 24. Participou também de bancas examinadoras de tese de doutoramento em diferentes instituições de ensino, e em especial a Universidade de São Paulo, USP e a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMJ. Suas publicações acadêmicas incluem o livro em coautoria intitulado Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal e Fazenda Pública, publicado pela editora Sobre Direito de Brasília e a organização Livro Análise Social e Direito, por uma hermenêutica de inclusão de coorganização com Edilene Lobo e Clara Mota, publicado na editora de Plácido, São Paulo, ambos em 2025. É também autor de diversos capítulos jurídicos, dos quais destacamos a Advocacia Pública e Democracia, que integra a obra Defesa da Democracia e das Liberdades, publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil em 2023. Um capítulo do livro Convenção Americana dos Direitos Humanos comentada, publicada pela editora Florence, do Rio de Janeiro de 2024. E o capítulo do Direito Público-Privado, Democracia, Estudos em homenagem aos 15 anos do ministro Benedito Gonçalves no STJ, publicado pela editora Fórum de Belo Horizonte, também em 2023. Entre os artigos acadêmicos de autoria do Jorge Rodrigo Araújo Messias, destacamos, senhor presidente, o equilíbrio institucional brasileiro, o papel da Advocacia Geral da União na relação entre os três poderes da República, publicado na Revista Jurídica da Câmara dos Deputados em 2025, bem como a redução da litigiosidade no Supremo e a AGU 30 anos, como uma instituição democrática indispensável ao Brasil. Os três últimos publicados na revista eletrônica Consultor Jurídica, o CONJU, sendo o primeiro em 2024 e os demais em 2023. O currículo do indicado encaminhado a esta casa elenca também 85 trabalhos publicados, listados e enumerados como outras produções técnicas, além de 26 participações de eventos jurídicos, como palestrante ou conferencista. Conta ainda com diversos artigos publicados em jornais de notícias e apresentações de trabalho. Jorge Rodrigo Araújo Messias integrou o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa. Hoje é associado ao Instituto dos Advogados Brasileiros e à Ordem dos Advogados do Brasil. Mencionados como espaços que reforçam minha crença na importância do direito como instrumento de desenvolvimento nacional, da estabilidade institucional e da justiça social. No campo associativo, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, secretário-geral do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, diretor do Clube de Benefícios dos Procuradores e secretário-membro titular da Comissão Nacional da Advocacia Pública Federal do Conselho Federal das Ordens dos Advogados do Brasil. O currículo do indicado elenca também encomendas, diplomas e medalhas que recebeu, dentre eles o diploma da Medalha da Ordem ao Mérito Cristã à frente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, a Ordem do Mérito Judiciário Militar, grau de alta distinção do Superior Tribunal Militar, a Ordem do Mérito Naval do Comando da Marinha, a Ordem do Mérito Aeronáutica do Grão-Mestre da Ordem do Mérito Santos Dumont, ambos do Comando da Aeronáutica, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Grão-Cruz do Tribunal Superior do Trabalho, a Medalha Santiago Dantas da Associação Nacional dos Procuradores Federais, da Ordem do Rio Branco, grau do Comendador do Ministério das Relações Exteriores, a Medalha do Pacificador do Ministério do Exército em 2016. O indicado tem ampla experiência. Eu peço aos senhores convidados, que estão na retaguarda da sessão, que se mantenham em silêncio para não perturbar a leitura da mensagem. O indicado tem ampla experiência profissional, que se inicia como técnico bancário, empregado seletista, concursado da Caixa Econômica Federal no período entre 2002 e 2006. Destaca-se no campo jurídico a aprovação em 2006 na carreira da Advocacia Geral da União, primeiramente como procurador do Banco Central do Brasil e posteriormente também por concurso público como procurador da Fazenda Nacional.
Nessa condição de agente público, como membro da Advocacia Geral da União, exerceu a consultoria jurídica do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Já no período de 12 a 14, foi secretário de regulação da Secretaria Superior do Ministério da Educação e membro do Conselho de Administração do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, na qualidade de representante daquele ministério. O indicado trabalhou na Casa Civil da Presidência da República entre 14 e 16, tanto quanto subchefe para assuntos jurídicos, quanto subchefe para análise de acompanhamento de políticas governamentais. No período 19 a 22, atuou como assessor especial no Senado Federal. Jorge Rodrigo Araújo Messias exerce desde 2023 o cargo de ministro de Estado na condição de advogado-geral da União, a AGU. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. No diálogo federativo foram firmados acordos no Fundef, beneficiando 9 estados com 10 bilhões e 200 milhões de reais, uma economia de 16 bi e meio para a União, e 91 municípios com 5 bilhões de reais, dando uma economia de 2,4 bilhões. A gestão priorizou a estabilidade fiscal com o Comitê de Riscos Fiscais Judiciais, reduzindo em 1,25 trilhão os riscos dos 3 primeiros anos, articulando a AGU, Fazenda e Planejamento. Houve corte de 37% nos precatórios para 27%, economia de 27 bilhões, com pagamentos caindo em 71 bilhões em 2026 para 44 bilhões em 2027. Indicadores confirmam controle, queda de 6,6% e 1,5% nos precatórios e 36% no risco fiscal judicial. Apresentadas as informações objetivas regimentalmente exigidas, cabe o registro de que o indicado nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal fez acompanhar a mensagem número 7 de 2026 dos seguintes documentos necessários à análise de sua indicação por esta Casa Legislativa. Primeiro, declaração de que atende aos requisitos de vedação do nepotismo, ou seja, de que não tem parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Segundo, declaração quanto à participação como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. Terceiro, declaração de regularidade fiscal no âmbito federal e em Brasília, no local do domicílio e residência, conforme as certidões anexas. Quarto, declaração acerca das ações judiciais nas quais figurou ou figura no polo passivo ou ativo, além de suas atuações na qualidade de advogado, ambas relativas aos últimos 5 anos. Quinto, declaração sobre atuação em juízes e tribunais, em conselho de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras. Sexto, argumentação escrita nos termos do artigo 383, inciso 1º, alínea C, do Regimento Interno do Senado Federal, em que informa sua experiência e formação pessoal, profissional e técnica para demonstrar o cumprimento das exigências constitucionais concernentes à reputação ilibada e ao notável saber jurídico para o exercício do cargo para o qual foi indicado. Em face desse relato, senhor presidente, e diante das informações aqui coligidas, entendemos que as senhoras e os senhores senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu agradeço ao senador Everton. Essa matéria está sendo colocando em discussão, se algum senador quiser discutir. Normalmente a discussão é na sabatina
Então não tem encerrada a discussão e eu vou dar vistas coletivas para a sabatina no dia 29 de abril, ficando... Presidente, Vossa Excelência autorizou divulgar a sabatina para o dia 29, que é uma quarta-feira. Me veio ontem, mas já provocando aqui publicamente para que Vossa Excelência converse com o presidente da casa e os outros líderes, outros senadores me chamaram ontem ali no plenário dizendo, avaliem se não é o caso de antecipar para 28, porque nós estamos falando de uma semana do feriado, do dia 1º, logo em seguida, então parece que na segunda ou na terça, sei lá. Então, só para avaliar se isso não prejudicaria o calendário do dia 29 por conta da questão do quórum, já que a sessão do Congresso é remota. Sem nenhum problema, pode ser dia 28, se os senhores senadores e senadores estão presentes concordam. Presidente, deixa eu... Senador Wagner. Também fui procurado como senador Everton com a mesma ponderação. Como sexta-feira é um feriado e há uma sessão do Congresso, mas a sessão do Congresso é híbrida, é virtual. Então, se a gente puder puxar para a segunda, que o pessoal vai querer se liberar para trabalhar. Então, da minha parte... Para terça, perdão. Bom, se todos os senadores concordam com o dia 28... Então, está marcada a sabatina para o dia 28 de abril do doutor Jorge Messias. Senhor presidente, pois não. Vossa Excelência me permite, eu quero só cumprimentar o senador Everton Rocha pelo relatório, né? Destacar, senador Everton, a trajetória do Messias, doutor Messias, que é um extraordinário ser humano, para além dos requisitos básicos, não é? Para integrar a Suprema Corte Brasileira, que é o profundo saber jurídico, uma reputação ilibada. Eu quero destacar aqui a postura dele como um homem de família, né? Um homem cristão, um homem que tem uma visão, de fato, humana muito intensa, tem uma perspectiva de Brasil, de fato, muito grande. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório e dizer aqui da minha torcida pela sua aprovação na próxima semana. Muito obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao senador Jacques Wagner para apreciação da mensagem número 8, atendendo ao que prevê o nosso regimento. Indicação da senhora Margarete Rodrigues Costa para o juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para exercer o cargo de ministro. Aproveito para destacar e agradecer a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, meu estimado amigo Herman Benjamin, em seu nome. Vários ministros estão presentes. Também destacar a presença do presidente do Superior Tribunal do Trabalho, que estão todos aqui reunidos e participarão ouvindo as mensagens e também das sabatinas daqueles que estão indicados. Senador Jacques Wagner. Bom dia, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento todas as senadoras e senadores, todos aqui que acompanham essa sessão, principalmente os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e passo ao relatório. O senhor presidente da República, por intermédio da mensagem número 8 de 2026, submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha A, e do artigo 111A, inciso 2, da Constituição Federal, o nome da senhora Margarete Rodrigues Costa, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para exercer o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Aloysio Silva Correia da Veiga. Conforme o artigo 111A, o TST compõe-se de 27 membros escolhidos dentre os brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Os dois incisos do referido artigo especificam que 1/5 de sua composição deverá provir de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, enquanto os demais devem ser juízes dos tribunais regionais do trabalho oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. O artigo 52 da Constituição Federal, por sua vez, em seu inciso 3, a linha A, determina que compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto
após a arguição pública, a escolha de magistrado nos casos previstos no texto constitucional. Para informar a arguição, acompanha a mensagem do senhor presidente da República, o currículo vitae da indicada, que passo a sintetizar. A indicada graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1985 e concluiu seu curso de pós-graduação em Direito Constitucional do Trabalho na mesma instituição em 2008. Manteve vinculação com a atividade acadêmica por meio de diferentes publicações, bem como da participação como expositor ou ouvinte em diversos encontros e seminários relativos a temas relacionados à sua atividade profissional. A partir de 1990, exerceu a magistratura do trabalho. Em junho de 2014, passou a atuar como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, onde permaneceu até 2022. Atuou como desembargadora convocada no TST nos períodos de fevereiro de 22 a junho de 2024 e de setembro de 2024 a setembro de 2025, quando atuou como desembargadora auxiliar e coordenadora da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Coordena desde setembro de 2025 o Subcomitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência, do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de todas as formas de discriminação do 1º e 2º graus do TRT da 5ª Região. Ao longo da carreira, sucessivamente na administração de sistema de gestão de metas e do processo judicial eletrônico, além de ter ocupado posições de direção em escolas judiciais da magistratura do trabalho. Em atendimento ao artigo 383 do Regimento Interno desta Casa, a indicada declara que a sua genitora exerceu o cargo de juíza do trabalho no TRT da 5ª Região no período de 1964 a 1990. B. Não ocupa cargo como sócio proprietário ou gerente de empresas ou entidades governamentais. C. Está com regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme a documentação comprobatória anexa. D. Inexistem ações judiciais em que figure como parte, assim como não ser objeto de procedimento administrativo disciplinar. E, finalmente, não tem atuado nos últimos 5 anos em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargo de direção de agências reguladoras. A indicada apresentou também a argumentação pormenorizada a respeito da adequação de suas qualificações às exigências que pesam sobre o ministro do TST, sua identificação e compromisso com os valores que regem o trabalho desse colegiado, como a proteção social, a dignidade da pessoa humana e as políticas de inclusão, e concluiu com a afirmação de seu propósito de exercer, caso venha a ser aprovada, as novas funções com empenho e dedicação. Ante o exposto, entendo que as senhoras senadoras e senhores senadores integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a presente indicação para o Tribunal Superior do Trabalho. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jacques Wagner. Concedo a palavra para a discussão. Não há nenhum senador ou senadora que discutir. Encerrada a discussão, essa presidência concede vista automaticamente, ficando para a futura reunião o processo de arguição do candidato nos termos do artigo 383 do Regimento do Senado Federal. Será também sabatinada no dia 28 de abril. Mensagem número 12, submete à apreciação do Senado Federal, da Constituição do nosso Estado, da Lei Complementar 80, a indicação do nome da senhora Tacijane Linhares Aguiar Machado para exercer o cargo de defensora pública geral federal na Defensoria Pública da União na vaga decorrente do término do mandato do senhor Leonardo Cardoso Magalhães. Como relatoria do senador Camilo Santana, ex-ministro da Educação, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos colegas senadores, a todos os membros desta comissão. Queria cumprimentar todos os membros do Poder Judiciário aqui presente, do Ministério Público e também do Supremo Tribunal do Trabalho. E, senhor presidente, o relatório, esta comissão recebeu a mensagem número 12 de 2026 da Presidência da República,
veiculando a indicação de Tarcijane Linhares Aguiar Machado para exercer o cargo de Defensora Pública Geral Federal na Defensoria Pública da União, na vaga decorrente do término do mandato de Leonardo Cardoso de Magalhães. A formalização da indicação a este Senado Federal decorre do que preceitua o artigo 52, inciso 3, a linha F, da Constituição Federal e do artigo 6º da Lei Complementar número 80, de 12 de janeiro de 1994. A mensagem veicula a declaração exigida pelo artigo 383, inciso 1, a linha C, do Regimento Interno do Senado Federal. Do exame dos elementos descritivos da atuação profissional da indicada, se colhe que esta, no período de 2011 a 2013, exerceu as funções de defensora pública do Estado do Pará, atuando na comarca de Faro e também na de Óbidos. Em 2013, foi empossada como defensora pública federal e lotada inicialmente na Defensoria Pública da União em Santarém, no Pará. Posteriormente, foi removida para as unidades da Defensoria Pública da União em Teresina, no Piauí, e a seguir para Sobral, no Ceará. A indicada refere sua atuação como chefe da Defensoria Pública da União de Santarém, chefe da Defensoria Pública da União de Teresina e chefe da Defensoria Pública da União de Sobral. Integrou o Comitê Interinstitucional em Saúde Pública do Estado do Piauí, entre 2016 e 2017, o Grupo de Trabalho para a Erradicação do Trabalho Escravo na região Nordeste, de 2017 a 2018, e o Comitê Executivo de Relações Governamentais e Assessoria Legislativa, entre 2022 e 2023. Relata também participação em ações itinerantes com grupo de fiscalização e atendimento móvel nos estados do Pará, Piauí, Mato Grosso e Goiás, desde 2017 até os dias atuais. É defensora substituta regional de Direitos Humanos do Estado do Ceará, desde 2024, conselheira do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, com mandato para o período de 2024 a 2026, e integra o Grupo de Trabalho sobre Moradia desde 2024 e como suplente representando a Defensoria Pública da União desde 2024, o Grupo de Trabalho Institucional para a Segurança dos Territórios Indígenas, o Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo do Estado de Ceará e o Grupo de Trabalho Permanente para Acompanhamento das Ações de Regularização Fundiária dos Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Ceará. Relativamente à formação acadêmica da indicada, temos o bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com pós-graduação da Universidade de Anhanguera, com especialização em Direito Público. Destaca também a formação humanística que decorre do ciclo educacional em escola pública do sertão cearense e a compreensão das vulnerabilidades amazônicas. Relativamente às declarações obrigatórias, informa que não possui parentes que exercem ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional, que não participou nem participa como sócia proprietária ou gerente de empresa ou entidade não governamental, que se encontra em plena regularidade fiscal perante a União, Estados e municípios, e que não atuou nos últimos 5 anos em juízos ou tribunais, conselho de administração de empresas estatais ou em cargo de direção de agências reguladoras. A indicada inclui em seu currículo a argumentação escrita, conforme a qual entende estarem amplamente demonstradas sua formação acadêmica e técnica, experiência profissional de excelência e atributos éticos e intelectuais necessários para o exercício do cargo de Defensora Pública Geral Federal. Os documentos comprobatórios da verdade das declarações estão acostados à mensagem referida. Por todo o exposto, presidente, posicionamos-nos pela satisfação das exigências regimentais incidentes,
pela completa instrução do processo para deliberação desta comissão e entendemos, em conclusão, que as senadoras e senadores integrantes desta comissão dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação de Tarcijane Linhares Aguiar Machado para o cargo de Defensora Pública-Geral Federal da Defensoria Pública da União. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Camilo Santana, e coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Para discutir o senador Cid Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o presidente do Tribunal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, cumprimentar o presidente do Tribunal TSJ, Tribunal de Justiça, não, Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimentar o ministro, ex-ministro, nosso colega senador Camilo Santana, pelo relatório que define as qualidades, as características, essa será uma votação secreta, da Tarcijane, que até o presente dia é defensora pública na minha cidade de Sobral. E em função da sua militância no movimento de defesa dessa corporação, pelo qual eu tenho a maior atenção, carinho e respeito. Não fora pela sua tarefa nobre, que é defender da assistência jurídica aos necessitados, aquelas pessoas que não podem pagar por um advogado, se não fora só por isso, o meu pai era defensor público estadual. E, portanto, repito, é uma categoria pela qual eu tenho o maior respeito. A Tarcijane vem, então, de Sobral, compôs uma lista tríplice da organização, da entidade, da corporação, e o presidente Lula a escolheu e indica aqui para essa casa. Então, ao tempo que parabenizo o senador Camilo Santana pelo relatório, quero apelar, pedir aos nossos pares para que apoiem, quando da votação, no dia 28, o nome da Tarcijane. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do senador Omar Aziz, líder do PSD. Primeiro, as minhas boas-vindas ao ministro senador Camilo Santana. Muito bom de relatório, muito ruim de buraco. De quê? Ruim de buraco. Não sabe jogar buraco? Não sabe jogar buraco. Não sabe, corrigindo o senador Cid Gomes. Corrigindo o senador Omar Aziz, não é bom de cartas. Ele acusou o golpe rápido. Ele acusou o golpe rápido. Né? Esse pessoal diz, bem, vindo de Sobral, qualquer relatório, senador Camilo, já é merecimento, até porque Sobral nos deu grandes homens públicos para o Brasil, como o senador Cid. E ontem eu tive a oportunidade de ele me apresentar a defensora pública, e acho que a sensibilidade de uma mulher como defensora pública geral, hoje, que todos nós lutamos para que haja uma igualdade no tratamento das pessoas, essa sensibilidade, principalmente, a defensoria é advogada de pessoas pobres, humildes. E essa sensibilidade, não tenho dúvida nenhuma que irá ajudar o Brasil a muito a dar essa igualdade. Por isso, parabéns pelo relatório e parabéns pela senhora que vem lá de Sobral. E o senador Cid ontem me apresentou, e tenho certeza que a bancada do PSD vai estar coesa em cima do nome dela. Muito obrigado. É 28. Eu quero esclarecer que no dia 28, além do Dr. Jorge Messias, serão sabatinados também as duas que foram lidas, a doutora Margarete e a senadora aí. Bom, nós temos 7 sabatinas. Eu mandei organizar a mesa e vou convidar os 7 sabatinados. Antes disso, eu quero destacar a presença do doutor Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça do meu estado da Bahia, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua luta em defesa da promotoria do Ministério Público, a quem devo muito no meu estado, porque foi o grande auxiliar quando exerci cargos executivos. Eu convido, pela ordem, o senhor Márcio Barra Lima,
para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. A doutora Andréa Cunha Esmeraldo, desembargadora federal, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Licença, presidente. Bom dia, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, tranquilo. Como vai? Tudo bom? A doutora Kátia Magalhães Arruda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, para compor o Conselho Nacional de Justiça na vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho. O item 7, a senhora Noêmia Aparecida Garcia Porto, juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga, Distrito Federal, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem? Cadê os outros? Ô, Edinaldo? Como vai? Edinaldo, tá faltando aqui, né? Chamar também, convidar também o doutor Ilan Presser, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Carlos Olavo Smith. Tá bom. O doutor Carl Olavo Smith, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça. O doutor Paulo Regis Machado Botelho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Reunião, para compor o Conselho Nacional de Justiça. Para conceder a palavra, pergunto se algum dos relatores das indicações das autoridades queira se manifestar, podem fazê-lo agora. Quem foi o relator, se quiser usar a palavra, pode fazer agora. Diante da não manifestação de nenhum dos relatores, eu concedo a palavra ao senhor Márcio Barra Lima para sua exposição por 10 minutos. A palavra... Não estão aqui, não? Obrigado, senhor presidente. É verdadeiramente uma alegria e honra estar sob o presidente de Vossa Excelência em um momento tão especial e significativo da minha carreira como o dia de hoje. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Otto Alencar, a quem cumprimento, estendendo minhas saudações ao excelentíssimo senhor senador Carlos Portinho, do Estado do Rio de Janeiro, relator da minha indicação ao Conselho Nacional do Ministério Público. O senador Portinho nos acompanha virtualmente. Aproveito para agradecer a honra da relatoria. Aos excelentíssimos senhoras e senhores senadores desta comissão, aos excelentíssimos senhoras e senhores magistrados também indicados, muito boa sorte a todos. Um cumprimento especial ao excelentíssimo senhor ministro Antônio Herman Benjamin, presidente do STJ, e estendo a saudação a todos os magistrados presentes e conselheiros nacionais do Ministério Público e de Justiça. É uma honra muito grande ter Vossas Excelências hoje aqui com a gente. Autoridades de todos os poderes e órgãos. E, se Vossa Excelência me permite, queria fazer um especial registro e agradecimento aos membros e associações do MP brasileiro aqui presentes. Por todos, eu nomino o doutor Antônio Edílio Teixeira, subprocurador-geral da República, secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral da República. O doutor
José Schettino, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, a minha associação também. E também gostaria de fazer um registro à presença do Dr. Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça da Bahia, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, servidoras e servidores do Senado e todos que nos acompanham. Gostaria de expressar, uma vez mais, a imensa felicidade por estar presente perante esta douta Comissão do Senado Federal para apreciação de meu nome para compor o CNMP após um processo interno de eleição na carreira do MPF, onde, com orgulhosa distinção, figurei em primeiro lugar, com mais de 500 votos dos meus pares, integrando, portanto, a lista tríplice que foi submetida à apreciação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, tendo Sua Excelência sufragado a escolha da classe, indicando-me para representar o MPF no Conselho Nacional. Sou Márcio Barra Lima, Procurador Regional da República, tenho 48 anos, sou pai de um casal, Alice e Arthur. A minha trajetória de vida ela carrega uma nota forte da pluralidade regional brasileira, uma qualidade que, sabemos todos, está no DNA e na força desta Casa Alta do Congresso Nacional. Senador Sérgio Moro, o senhor bem sabe, eu nasci e vivi minha infância no Paraná, terra que carrego com muito respeito e gratidão em minha história. Mas foi no Rio de Janeiro, do meu senador, relator senador Portinho, que a vida moldou quem sou. Cheguei menino ainda, aos 9 anos de idade. Lá estudei, cresci e me tornei um carioca de coração, e afirmo isso com todas as letras. Graduei-me e fiz mestrado em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, onde defendi, nos idos do já longínquo ano de 2006, dissertação intitulada Análise Teórica e Crítica do Acordo de Colaboração Premiada no Direito Processual Penal Brasileiro. Eu costumo dizer que também sou paraense de alma, devido aos fortes laços familiares em Belém do Pará, cidade onde reside boa parte da minha família e nasceu e residiu o meu recém-falecido pai. Eu dediquei minha vida profissional ao Ministério Público nesses últimos 25 anos. Tive o privilégio de ter sido por um ano promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e há mais de 24 anos eu vivo intensamente o Ministério Público Federal. E essa carreira nacional me permitiu conhecer no dia a dia as diferentes realidades do nosso Brasil tão diverso e continental. Na primeira instância, senador Everton, fui lotado no Maranhão, uma terra que gosto e que me marcou profundamente. Senador Everton e senadora Elisiane, também a senhora, por favor, não se sinta excluída de jeito nenhum, que eu vi o senador Everton de frente aqui, não tinha visto a senhora, de jeito nenhum. Depois me removi para a Bahia, né? Estado nosso estimado presidente Otto Alencar e do senador Jacques Wagner. De volta ao Rio de Janeiro, tive a deferência, ainda muito jovem, com 29 anos, de ser eleito por meus pares para chefiar a primeira instância do MPF no Estado no biênio 2007-2009, adquirindo ali uma sólida visão de gestão administrativa e da própria instituição. Em 2014, fui promovido por merecimento a Procurador Regional da República. Atuei perante o TRF da Primeira Região por 1 ano e meio, aqui representado pelo desembargador federal Neviton, ex-colega de Ministério Público Federal e um amigo muito querido. Depois fui para São Paulo, Terceira Região, por 4 anos, onde fui Procurador Regional Eleitoral Substituto por 1 ano junto ao TRE de São Paulo. Em 2019, retornei novamente à Segunda Região, no Rio de Janeiro. Atuei fortemente na área criminal, inclusive no duro combate ao crime organizado, e um parênteses aqui, atuei junto com também indicada desembargadora federal, doutora André Esmeraldo, uma magistrada excelente, e na tutela coletiva, tendo sido também, com muita felicidade, representante do Ministério Público Federal no Tribunal Administrativo do CAD, no biênio 2016-2018, e membro suplente da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que atua em matéria indígena e de comunidades tradicionais. Atualmente, sou membro suplente do colegiado da 3ª Câmara, que oficia nas matérias de ordem econômica e consumidor. No âmbito acadêmico profissional, tive a satisfação de ser designado examinador titular da cadeira de Direito Processual Penal do Hora em Execução Concurso para Juiz Federal do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sediado no Rio de Janeiro. Quanto à experiência no próprio CNMP, colegiado ao qual estou indicado, cumpre registrar que lá atuei já em 2 oportunidades distintas como membro auxiliar,
que montam quase 4 anos, ambas na importante Comissão de Controle Administrativo Financeiro, CCAF, nos anos de 2014, 2015 e 2022, 2023. Comissão esta presidida atualmente pelo conselheiro Alexandre Magno, aqui presente, que muito nos honra sua presença. Senhoras e senhores senadores, caso meu nome seja aprovado por este respeitado Senado, minha premissa de atuação no CNMP será fincada em construção, diálogos interno e interinstitucional, resolutividade e eficiência da atuação ministerial. Vossas Excelências têm o meu compromisso irredutível de atuar no colegiado defendendo a Constituição e as leis da República, legitimamente elaboradas por este Congresso Nacional, que é o representante democrático e constitucional do povo brasileiro. A partir desta premissa, e considerando a atribuição outorgada pela Magna Carta ao CNMP no artigo 130-A, parágrafo 2º, posso assegurar a Vossas Excelências que a pauta disciplinar será exercida de forma firme, responsável, técnica e ponderada, evitando-se a um só tempo impunidades e injustiças. No viés da atribuição de controle administrativo e financeiro, outra vertente da atribuição principal do CNMP, certamente a experiência prévia na temática, angariada por cerca de 4 anos no âmbito do próprio CNMP, me auxiliará sobremaneira no colegiado para zelar pelo seu constante aprimoramento no Ministério Público Brasileiro. E também a execução e fiscalização do cumprimento pelo MP brasileiro das políticas públicas legisladas por este Congresso Nacional será, caso aprovado, outro ponto de especial atenção no exercício do mandato, forte na efetivação e aperfeiçoamento, na seara do próprio CNMP e dos diferentes órgãos e ramos do MP nacional, das políticas públicas criadas pelo Legislativo Federal. É importante dizer que o CNMP já atua por meio de seus diferentes instrumentos, normativos ou executivos, inclusive por meio de suas comissões temáticas, e muitas vezes em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, focado na defesa das mulheres e vítimas de violência, da infância e juventude, no combate ao crime organizado e na inclusão de grupos sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade. E o caminho há de ser, invariavelmente, como em toda a administração pública, de constante evolução e aprimoramento. Já me encaminhando para o final, reafirmo assim, caso seja honrado com a confiança deste Senado Federal, a intensa motivação para desempenhar o mandato de conselheiro com dedicação perene, responsabilidade, serenidade, abertura e amplo diálogo. E por imperativo de consciência, não posso deixar de registrar e agradecer penhoradamente a gentil acolhida das senhoras e senhores senadores durante esta tão enriquecedora jornada de agendas e diálogos com Vossas Excelências. Tive a oportunidade de visitar todas as senhoras e senhores senadores. Foi uma alegria e uma honra muito sincera. Eu saio daqui, saibam, sem dúvida, muito mais preparado do que entrei. Assim, com muito respeito e apreço, peço o voto favorável à aprovação da indicação ao Conselho Nacional do Ministério Público, colocando-me ao dispor de Vossas Excelências. E, por fim, sendo esta a decisão desta egrégia CCJ e do plenário do Senado Federal, uma vez investido no cargo de Conselheiro Nacional do Ministério Público, me posiciono de logo à plena disposição desta Casa para todas as interações e cooperações interinstitucionais úteis ao atingimento do bem comum e do interesse público. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Parabenizo Vossa Excelência, o doutor Márcio Barra Lima, pela sua exposição e concedo agora a palavra ao doutor Ilan Presser para a exposição por 10 minutos. Os senadores poderão fazer as perguntas depois de que todos os 7 sabatinados façam as suas exposições. Vamos? Senador Maraziz. São muitos sabatinados e nós temos outras comissões para participar. Eu faço um apelo a Vossa Excelência que abra o painel, porque todos os membros que estão sendo sabatinados hoje já estiveram conversando com a gente e já expuseram mais ou menos o que a gente pensa e o trabalho que eles pretendem fazer. Eu me posicionei em relação a todos eles, o que eu penso, e o quanto é importante o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu peço que Vossa Excelência abra o painel, por favor.
Senador Amar Aziz, como já aconteceu em outras sessões, isso procede aqui no Senado, no entanto, a Prodazem está corrigindo um defeito aí no sistema de votação para que depois não exista nenhum questionamento sobre a votação, que aconteceu recentemente no Brasil, dizendo que o sistema não era firme, não era garantido. Então, com a palavra, o doutor Ilan Presser. Antes disso, eu queria parabenizar o senador Laércio pelo seu aniversário hoje. Parabéns para o nobre senador Laércio, digno representante do estado de Sergipe, vizinho à minha querida Bahia. Parabéns, feliz aniversário, senador Laércio. Aniversário trabalhando, parabéns, duplo parabéns. Então, eu passo a palavra ao doutor Ilan Presser. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar muito especialmente o Senado Federal na pessoa do presidente, senador Otto Alencar. Muito obrigado pelo acolhimento que teve conosco ao longo desse período. Eu quero também cumprimentar muito especialmente o meu relator, senador Eduardo Braga. Como eu, um amazônida, eu que sou um amazônida por adoção, passei 9 anos de jurisdição em Belém do Pará, agora estou em Palmas. A nossa primeira região tem essa característica de abranger 73% do território nacional e toda a Amazônia legal, além da Bahia, senador Otto Alencar. Eu quero também cumprimentar muito especialmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que me deu a honra da indicação na pessoa do presidente, ministro Herman Benjamin, e também peço licença para cumprimentar o ministro Carlos Augusto Pires Brandão, porque é oriundo do meu tribunal e também porque eu tive a oportunidade de substituir no gabinete do ministro Brandão, quando ele ainda era desembargador, e com ele aprendi muito do que hoje sei e pratico, em especial nas praças de justiça e cidadania, que ele tanto tem trabalhado em relação a esse tema. Também quero cumprimentar muito especialmente o meu tribunal, na pessoa do presidente João Batista Gomes Moreira, que aqui se encontra, e na pessoa da presidente eleita, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, que assumirá agora no dia 23 de abril. E também o desembargador Neviton Guedes, porque tive a oportunidade, senador Sérgio Moro, de auxiliar o Neviton, que também atua no Paraná, na Corregedoria Regional ao longo da sua gestão. Também quero cumprimentar, evidentemente, todos os meus colegas aqui sabatinados e cumprimentar a magistratura brasileira na pessoa da Vanessa Mateus, a minha presidente da MB, e nos representantes aqui da JUF que se encontram, Marceli, que está aqui presente. Dito isso, senador, eu preciso dizer que até fui orientado a ler aqui um pouco da minha trajetória nesse breve tempo que temos, mas eu preferi, pela honra e pelo ineditismo da situação, que as palavras que o meu coração expressar reflitam a emoção que esse momento traz. Porque nem nos meus melhores sonhos, senador Otto Alencar, senador Everton Rocha, eu imaginaria que percorreria o tapete azul aqui do Senado Federal. Essa casa de 200 anos, criada na Constituição de 1824, senador Jaime Campos, a casa de Rui Barbosa, nossa casa alta, onde tanto aprendi ao longo desses meses em que pude aqui estar percorrendo os corredores do Senado. Melhor conhecer o trabalho dos senhores, senador Jacques Wagner, senadora Roberta Scioli. Conhecer as dificuldades de construir consensos em meio a um país tão plural que o TRF1 também me permitiu conhecer, porque eu auxiliei na corregedoria, eu estive na JUFER, eu, seguindo as lições do nosso ministro Brandão, percorri o Brasil. Mês passado estivemos em Alcântara, estivemos em Caxias, no Maranhão, que já é quase Piauí também, de forma que toda essa experiência me trouxe essa ideia da diversidade. Eu sou Ilan Presser, eu sou filho do Vitor Presser, que é médico, como o senhor, senador Otto Alencar. É médico gastroenterologista. E eu não tenho nenhum parente juiz, advogado na família, mas, assim, o médico e o juiz são parecidos, senador Otto, porque eles acabam por definir o destino da vida das pessoas. Chamo o médico e o juiz também,
acaba a ser chamado a definir o destino da vida das pessoas e das famílias. De forma que eu sou filho também da Braha Presser, agrônoma, os meus avós são judeus poloneses, meus 4 avós que foram acolhidos aqui no Brasil, com empatia, com esperança, após os horrores do Holocausto, como denunciou Hannah Arendt no livro A Irmã em Jerusalém, sobre a banalidade do mal. De forma que eu fui criado no Bom Retiro, em São Paulo, uma família judaica, e o próprio bairro do Bom Retiro expressa essa diversidade que o Brasil tem, sempre recebeu. E como o Brasil tão bem recebeu os meus avós, senador Otto, eu preciso devolver isso ao país, e eu quero fazer isso dentro das minhas possibilidades, transformando o sistema de justiça que nós temos. E, embora paulista, senador Jacques Wagner, eu fui recebido e acolhido no TRF1, fui juiz no Pará por 9 anos, juiz em Mato Grosso por 2 anos, senador Jaime Campos. Aprendi muito no calor do estado do Mato Grosso, não só em Cuiabá. Passei por Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garças, porque é no interior do Brasil que a gente vê as múltiplas experiências que o nosso país carrega e as dificuldades que nós temos para exercer a jurisdição. Veja, o TRF1 tem 73% de território nacional, toda a Amazônia legal, e muitas vezes somos um país amazônico que vive de costas para a nossa Amazônia. De forma que, depois de atuar na Corregedoria Regional do TRF1, depois de atuar em várias comissões do CNJ, eu destaco a Comissão dos Juizados Especiais, a Comissão de Conciliação e, mais recentemente, a Comissão da Inteligência Artificial, em que nós estamos lá debatendo o uso ético, responsável e seguro da inteligência artificial. Então, me preparei, não aqui em Brasília, mas me preparei indo a campo, não apenas pelos livros, não apenas no ar-condicionado do gabinete, mas saindo e conhecendo a realidade que nos cerca, buscando o acesso efetivo e pleno ao sistema de justiça a partir de cada uma das experiências regionais. Eu sou muito grato por essa oportunidade. Mais recentemente, depois da Corregedoria Regional, depois da atuação na escola do TRF1, eu fui agraciado com uma grande honra, que é ter a oportunidade de ser o secretário-geral da nossa Escola Nacional da Magistratura, Infam, sob a direção geral do querido ministro Benedito Gonçalves, ontem eleito Corregedor Nacional de Justiça e que em breve estará aqui sentado para ser sabatinado também nesse Senado Federal, nessa Casa de Rui Barbosa. E aí, na Infam, eu pude verificar como a importância da escola nos traz a ideia de que quanto mais formação, menos corregedoria nós teremos. Quanto mais aprimoramento, quanto mais antevisão de forma preditiva dos problemas que a magistratura enfrenta e carrega, mais nós teremos condições de ter uma magistratura que, a partir da sua transformação, permita a transformação da própria sociedade. Nos valendo aqui do patrono da casa, Rui Barbosa, nós poderemos ser a vez e a voz de quem não tem voz nem vez. O direito, a partir de um sistema de justiça equilibrado, ele pode ser apto a ser um instrumento de equilíbrio e proteção, e não de opressão e dominação. Que o império da lei vença a lei do império, é isso que a República nos chama. E eu vejo aqui no Senado, ouvindo os senadores, que nós precisamos, enquanto Poder Judiciário, sermos uma instituição mais aberta, porque nós precisamos de transparência, senador Otto Alencar, mais diálogo com os senhores senadores, de forma que, a partir desse diálogo produtivo, republicano, podemos conhecer as dificuldades que vossas excelências enfrentam, eleições periódicas, a busca da confirmação popular. A gente aqui percebeu, a partir da nossa travessia e caminhada, e sempre conversando, eu tenho certeza que eu falo por todos aqui, como é difícil exercer um mandato e se reportar ao povo. Nós, juízes, temos uma legitimação diversa. Essa legitimação vem justamente da nossa dedicação,
de bem receber as partes, a partir de um saber ser, a partir de uma empatia, de uma escuta ativa de cada um que nos procura. São esses valores que eu vou procurar encaminhar no STJ. E, senhor presidente, já caminhando para o final, eu quero fazer um compromisso público aqui nessa sala da CCJ do Senado Federal, de que, se eu aprovado for, se o Senado me der a honra de merecer essa indicação feita por 27 ministros do Superior Tribunal de Justiça, eu vou compartilhar a cadeira da Justiça Federal com todos os senhores e com todas as senhoras ao longo desses 2 anos, porque quem não vive para servir não serve a ninguém. Muito obrigado. Parabenizo a Vossa Excelência e passa a palavra ao doutor Carlos Schmitt. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de fazer coro com o ilustre e eminente senador Osmar, para que abrisse o painel. Porque está quebrado o sistema da Prodesem. Eu não tenho como... Abertamente não pode, claro. Eu não tenho como fazer a intervenção que Vossa Excelência pede. Eu não sei consertar o Prodesem. Aqui, senhor presidente, para dar bom andamento dos trabalhos aqui. Além de pedir, abrir o processo de votação, eu gostaria também de me inscrever aí. Tá certo. Através da nossa secretaria. Por favor, quero escrever também. Obrigado. Consertou? Presidente, já estamos pensando no plano B, voltar para a urna, no papel? Pode ser. Doutor Carlos Schmitt, com a palavra pelo tempo de 10 minutos. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, um cumprimento especial ao senador Espiridião Amin, que aceitou a relatoria do meu expediente nesta casa. Eu cumprimento também os ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes, responsáveis pela indicação. Faço isso na pessoa do presidente, ministro Herman Benjamin, e das 2 mulheres aqui presentes, a ministra Maria Tereza e a ministra Nancy Andrighi, que eu vi ela em algum lugar por aqui. Meus colegas sabatinados, eu cumprimento também os colegas de associação, nas pessoas da nossa presidente, Vanessa Mateus, e do meu ex-presidente, o Cristiano Flores. Eu me submeto hoje aqui à avaliação dos senhores e das senhoras com o intuito de ocupar nos próximos 2 anos uma cadeira no Conselho Nacional do Ministério Público, numa vaga indicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu considero para isso tecer breves considerações sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Não vou me alongar, é mais uma questão de perspectiva. Eu tenho a visão de que o Conselho Nacional do Ministério Público exerce uma função essencial na orientação, no controle e no aprimoramento das atividades do Ministério Público. Ele é o responsável por traçar diretrizes que façam com que os promotores atuem de uma forma um pouco mais eficiente, naquilo que é caro para nós, são direitos socialmente relevantes como a educação, a saúde, né, a proteção da infância, os direitos coletivos, a segurança pública, enfim, a proteção da ordem jurídica. O CNMP é, portanto, um órgão essencial para que nós tenhamos uma estrutura e um sistema de justiça com funcionamento adequado e que nós tenhamos fortalecimento da confiança da população nas instituições. É nessa perspectiva que eu gostaria de situar a minha trajetória profissional e a possibilidade de contribuir com o CNMP. Eu sou juiz de carreira, sou juiz estadual no estado do Rio Grande do Sul e durante a minha trajetória atuei em diferentes funções que me permitiram uma visão distinta da justiça. Eu atuei na jurisdição, eu atuei na gestão institucional, eu atuei na formação de magistrados e também em atividades de controle. Como juiz, tive a honra de atuar na comarca de Quaraí e em Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. É uma experiência de fronteira diferente, porque ela é marcada por uma jurisdição em um local periférico, de interior do país, com aquelas limitações estruturais que nós conhecemos e também marcada pela carência de recursos, às vezes. Mas é ali também que a gente sente o impacto do jurisdicionado, da jurisdição na vida do jurisdicionado. É ali que a gente percebe a importância do juiz na comarca e do promotor estarem na comarca como representantes da instituição, porque a gente modifica a vida das pessoas e vê isso acontecer na prática.
Posteriormente, eu tive a oportunidade de atuar também no Superior Tribunal de Justiça, como juiz auxiliar da presidência, ainda em 2014. Fui responsável por trabalhar o fluxo do processo, desde a chegada dele no tribunal até a distribuição para os ministros. A ideia ali era otimizar o fluxo do processo. Trabalhei com uma equipe muito competente de servidores que me auxiliaram e que juntos colaboramos e trabalhamos num projeto que resultou, do ponto de vista prático, para o tribunal, em reduzir o acervo do tribunal a partir de 2016. Uma realidade, foi um projeto que deu fôlego para o tribunal durante vários anos, recebeu o prêmio Novari posteriormente. Obviamente que hoje, com o número de processos que recebemos no STJ, essa situação já se inverteu e nós temos uma situação que precisamos trabalhar outras soluções, como a relevância. Mas tive também a oportunidade de trabalhar no Conselho Nacional de Justiça por 2 vezes. Ali trabalhei a parte de dados da Justiça, buscando mais transparência para o Poder, gerando dados mais fidedignos para que pudéssemos ter transparência por meio do Justiça em Números, por meio do estabelecimento de metas para os magistrados. Trabalhei também ali em projetos importantes para a implementação da mediação em âmbito nacional. Trabalhei no início da implementação do processo judicial eletrônico, que, a propósito, acho que é algo que deve orgulhar todos nós brasileiros, porque não são todos os países que têm processo eletrônico em 100% dos seus processos, ou quase 100% deles. Isso é um motivo de orgulho. Países que se dizem mais desenvolvidos que o Brasil não têm essa realidade. Tive também a oportunidade de trabalhar na formação de magistrados, fui secretário-geral da Infam, sob a diretoria da ministra Maria Tereza. Ali sempre tínhamos como premissa trabalhar o aspecto da integridade do magistrado recém-ingresso na carreira, trabalhar também a questão do humanismo, da proximidade com a coletividade, com a sociedade e, principalmente, criar uma cultura de observância da segurança jurídica, acreditando que os magistrados e a justiça têm um papel importante num ambiente de negócios favorável e trabalhar isso no médio prazo, no longo prazo, através da educação judicial, para que nós tenhamos um país mais forte economicamente. Por fim, eu chego no cargo que eu ocupo hoje. Eu sou secretário-geral do STJ, trabalho no outro lado da moeda agora, como quem recebe as políticas dos órgãos de planejamento, como é o CNJ, trabalho também na parte administrativa. Ali eu lido com questões orçamentárias, com questões de concurso público, com licitações, enfim, com tudo aquilo que os senhores, vários foram administradores públicos, sabem as dificuldades de você ser um administrador público puro nesse país. Tenho também sob a minha tutela algumas secretarias, diversas assessorias, entre as quais eu destaco as assessorias destinadas ao uso de novas tecnologias no tribunal, como é a inteligência artificial. Nós usamos a inteligência artificial no STJ como uma ferramenta para incremento da produtividade, nunca para substituição da atividade humana, mas sim sempre com supervisão daquilo que a máquina faz pelo humano. Essa é a minha trajetória, senhores senadores. Eu acredito que ela me permitiu conhecer o sistema de justiça em múltiplas perspectivas, da ponta à formulação de políticas e compreender aqueles avanços que nós temos e como nós trabalhamos todos esses desafios. Tive uma passagem também pela Corregedoria Nacional de Justiça, fui coordenador da Corregedoria por 2 anos e isso também me permitiu conhecer de norte a sul e de leste a oeste como funciona a justiça brasileira em todos os seus segmentos, justiça federal, estadual, trabalhista. Eu acredito que essa trajetória pode me auxiliar a contribuir, ou pode permitir que eu contribua com o Conselho Nacional do Ministério Público. E caso as senhoras e os senhores, senadores e senadoras, me deem a honra de ser aprovado, eu pretendo contribuir para o aprimoramento das políticas do Ministério Público, levando essa experiência, buscando sempre o fortalecimento institucional, o fortalecimento das funções constitucionais do Ministério Público, obviamente, sempre com observância da legalidade, da transparência, do devido processo legal e com responsabilidade. Para isso, eu peço o voto dos senhores e das senhoras e reafirmo aqui, caso aprovado, o compromisso de uma atuação absolutamente técnica, íntegra, equilibrada e pautada pelo diálogo institucional, se tiver a honra de ocupar uma das cadeiras do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu encerro aqui, coloco-me à disposição da comissão para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo ao doutor Carl Schmitt pela sua exposição e passo a palavra à doutora Andréa
Cunha Esmeraldo para a sua exposição. Muito obrigada. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador Otto Alencar, a quem cumprimento pela a condução cuidadosa e diligente dos trabalhos. Senhoras senadoras e senhores senadores, primeiramente agradeço a Deus pela condução da minha vida e a oportunidade da missão que me traz aqui. Com profundo respeito, dirijo-me a Vossas Excelências, inicialmente para agradecer a todos que me receberam cordialmente e peço licença para fazê-lo nas pessoas do senador Cid Gomes, que gentilmente se prontificou a assumir a minha relatoria, a do senador Dr. Irã Gonçalves, que foi o primeiro a me acolher nesta casa, e do senador Carlos Portinho, do meu estado de origem, o Rio de Janeiro. Quero dizer que nesses dias em que percorri os corredores do Senado, pude conhecer um pouco mais de perto a magnitude do trabalho prestado por Vossas Excelências, não sem sacrifícios pessoais muitas vezes, para vencer agendas extenuantes em nome do compromisso com seu eleitorado, por certo, mas acima de tudo com a própria nação brasileira. Quero dizer ainda que aprendi muito e levarei comigo dessa experiência grande admiração e respeito, e faço uma saudação especial às senhoras senadoras que, embora em minoria, representam a maior bancada e única suprapartidária a nos servir de inspiração na construção de uma sociedade mais igualitária. Agradeço aos excelentíssimos senhores ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça a honra da minha indicação pela confiança em mim depositada. Agradeço a presença de vários dos ministros, o tempo me impede de citá-los nominalmente, então eu faço na pessoa do nosso querido presidente, ministro Antônio Herman Benjamin. Registro também meus sinceros agradecimentos aos dedicados servidores da assessoria parlamentar do STJ que me acompanharam incansavelmente nos últimos meses desde a minha indicação. Desejo sucesso aos colegas que dividem essa mesa hoje sabatinados. Pois bem, sou Andréia Cunha Esmeraldo, filha de Edmeia Costa Cunha e Antônio Esmeraldo Neto. Sou casada com Geraldo Rezende Júnior, meu melhor amigo, meu amor e companheiro de todas as horas, inclusive hoje. E temos 3 filhos maravilhosos, Davi, Luísa e Mateus. Sou juíza de carreira e desde 2022 tenho a honra de integrar o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que tem competência a jurisdição dos estados do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Embora nascida no Rio de Janeiro, trago comigo a tenacidade e a resiliência do nordestino, dada a origem da minha família, cearense, já enaltecida pelo senador Cid Gomes por ocasião da leitura do relatório sobre minha indicação na última sessão deste colegiado. Leitura feita pelo senador Everton, muito gentilmente. Tive o privilégio e o orgulho de me formar em bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o que me trouxe o sentimento do dever de retribuir à sociedade o ensino de excelência, o ensino público de excelência que recebi. Embora professora do ensino infantil por formação, o fascínio pelo direito, pelo estudo do direito, me conduziu a escolher o serviço público como caminho para tanto. Fui servidora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, até ingressar na magistratura em 1997, o que muito me orgulha, não por vaidade, mas justamente pela relevância do papel que o juiz exerce na sociedade e na vida de cada jurisdicionado que busca a justiça. Já se somam quase 30 anos de dedicação exclusiva
posso assim dizer, já que não segui carreira acadêmica. Embora o gosto pelo magistério tenha me acompanhado, razão porque tive algumas incursões nesse campo ao lecionar na UF, nas escolas da magistratura, e ainda nos dias atuais presido a Comissão Temática de Diversidade, Gênero e Raça da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, EMARF. Ao longo de todos esses anos, tenho acumulado experiência exercendo a competência jurisdicional em todas as matérias afetas à Justiça Federal, com maior ênfase no direito previdenciário, tributário e criminal. Devo dizer que o período de maior realização se deu quando atuei nos juizados especiais federais, devido à maior proximidade com o judiciário, que permite mais claramente conhecer a dor que o traz à Justiça e a possibilidade de uma resposta mais ágil e efetiva. Minha atuação não se limitou à jurisdição enquanto atividade fim, pois entendo que a sociedade espera mais do magistrado, além do que proferir decisões hermeticamente fechadas em seu gabinete. É preciso que, cioso de sua responsabilidade enquanto membro de poder, não perca de vista a dimensão de que presta um serviço público do qual seu cliente é o judicionado. Portanto, é seu dever atuar com urbanidade com relação a todos. Os que me conhecem sabem o quanto prezo o diálogo interinstitucional e a transparência. Dr. Márcio Barra Lima é testemunha disso, procurador regional que atuou na primeira turma criminal do Tribunal Regional Federal, onde eu exerci jurisdição por 3 anos. E também Dr. João Gronier, procurador da Fazenda Nacional, hoje coordenador da dívida ativa, aqui presente para minha satisfação, também é testemunha disso, pelo trabalho que desenvolvemos quando fui titular da 7ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, e Sua Excelência, então, era o procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, e se tornou grande amigo. No intuito de buscar o aprimoramento do Poder Judiciário, exerci, para além da jurisdição, quase todas as funções administrativas possíveis em primeira instância, e também no campo da atividade associativa, compondo, para meu orgulho, a diretoria da Associação dos Juízes Federais, a JUF, nos biênios de 2006 e 2007 e 2008 a 2009, sendo o último na condição de vice-presidente da 2ª Região. Não posso deixar de destacar, entre essas funções exercidas, a de juiz auxiliar da Corregedoria da 2ª Região, então conduzida pelo querido professor e desembargador federal Guilherme Couto de Castro, e de auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na gestão do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Messode Azulay Neto, que muito me honrou com a sua presença aqui hoje. Acompanhei ainda inspeções realizadas pelo Corregedor Nacional, ministro Mauro Campbell, e pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. Todas essas experiências me trouxeram uma vasta visão do Poder Judiciário em sua dimensão nacional. Nesse caminhar, vi o Conselho Nacional de Justiça nascer e, paulatinamente, se firmar em seu papel fundamental de fomentar o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Participei na base de inúmeros dos projetos, muitos dos quais ousados, porém auspiciosos, que foram gradativamente se incorporando ao cotidiano da Justiça e mudando sua engrenagem. Como exemplo, cito o primeiro movimento nacional pela conciliação, capitaneado pela ministra Ellen Grace, então, primeira mulher presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que culminou com o primeiro Dia Nacional da Conciliação em 8 de dezembro de 2006. Recordo-me bem, porque foi um dia inteiro de audiências realizadas quando eu me encontrava no final do 8º mês da gestação do meu primeiro filho, numa época em que havia muita resistência à possibilidade de conciliações, de celebração de acordos pelos entes públicos, mas a política institucional estabelecida pelo CNJ mudou completamente essa realidade. Outro exemplo muito significativo, mais recentemente, quando eu já assumi a função de desembargadora do TRF2 pelo critério de merecimento e tive a honra de coordenar a comissão responsável pela sua implementação no tribunal, eu cito ainda a instituição da política de assistência a magistradas e servidoras em situação de violência doméstica, rompendo o verdadeiro tabu de que as mulheres do sistema de justiça estariam ilesas a esse tipo de violência.
e mudando completamente o eixo de compreensão da problemática da esfera pessoal da vítima para tratá-la como uma questão de segurança institucional. De todos, sem dúvida, o projeto mais audacioso de que participei ativamente foi a implementação do Exame Nacional da Magistratura, na condição de coordenadora da Comissão Executiva, sob o comando do ministro Mauro Campbell, então diretor da EMFAM, e grande incentivador para eu estar aqui hoje. Não há dúvida, já estou me encaminhando para o encerramento, senhor presidente. Não há dúvidas de que há muito a ser aperfeiçoado no Poder Judiciário e no próprio CNJ, ao que eu espero poder contribuir, tal como venho perseguindo ao longo de toda a minha trajetória, brevemente resumida aqui. O ideal de uma justiça melhor e uma sociedade mais justa para os brasileiros. E espero retornar a esta casa na condição de conselheira do CNJ para participar de debates de questões comuns. Se os senhores e senhoras senadores assim me considerarem merecedora. Assim como estarei sempre à disposição para o diálogo institucional, colocando-me também agora à disposição para algo que eu possa complementar, se julgarem necessário. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu quero parabenizar a doutora Andréa Esmeralda e dizer a ela que eu não estava dando pressa, não. Eu estava ouvindo a sua belíssima trajetória como juíza de carreira, que agora vai compor o conselho. E o seu relator acabou de chegar aqui, que é o nobre Carlos Potinho. Eu passo a palavra agora à doutora Kátia Magalhães Arruda, por 10 minutos. Bom dia. Você tem a palavra, doutora Kátia. Muito obrigada, senador Otto. Bom dia a todas e todos. Eu inicio, obviamente, saudando o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, e dizendo da minha alegria por vê-lo com saúde e vitalidade. Uma alegria, senador. Também gostaria de saudar a senadora Elisiane Gama, minha relatora, e peço permissão a ambos para saudar os meus senadores dos meus 2 estados. Eu digo que eu tenho 2 estados, o Ceará e o Maranhão. Então, o Ceará, que é meu estado de origem, aqui eu tenho a honra de ter o senador Camilo Santana, senador Cid Gomes e a senadora que deve estar chegando, aliás, o senador Girão. E do Maranhão, que é o estado onde eu fiz a minha trajetória, eu tenho a honra de ter a minha relatora, que é a senadora Elisiane, o querido senador o Everton Rocha e a senadora Ana Paula. Então, deixo essa minha saudação especial. Eu quero dizer, prezados senadores e senadoras, que essa é a 2ª vez que venho a esta sabatina, a sabatina da CCJ. E por quê? Porque quando fui indicada para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, há 18 anos atrás, aqui também tive essa honra. À época, era presidida pelo senador Marco Maciel, também nordestino, senador Otto, e agora presidido por Vossa Excelência. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza, a educação, o carinho até com que fui recebida por cada um dos senadores e das senadoras. É muito gratificante estar nessa casa e sentir essa energia palpitante de atividades e de pessoas que podem definir o futuro e o presente do nosso país. Desta vez, venho como indicação do Tribunal Superior do Trabalho para compor o Conselho Nacional de Justiça. Este órgão é de importância grande para o nosso Brasil. E venho apresentar a minha trajetória pessoal, trajetória profissional e trajetória acadêmica. E penso que a minha prática, a prática da minha trajetória, é que vai efetivamente refletir, mais do que palavras, o meu compromisso com o Estado Democrático de Direito, o meu compromisso com a soberania e a separação de poderes, elementos extremamente importantes nessa esfera que estamos a viver em nosso país. Eu sou natural, como já disse, do Ceará. Eu iniciei minha formação básica e superior naquele estado, me formei em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, com a honra
de ter sido orientada no mestrado por um dos maiores constitucionalistas deste país, o senador Paulo Bonavides. Então, deixo inclusive essa minha homenagem póstuma. Eu desloquei-me para o Maranhão quando passei no concurso para o juiz do trabalho. E lá eu segui toda a minha trajetória na magistratura. E aí aproveito, senador, para saudar e agradecer também a presença de todos os ministros do STJ que aqui estão, os ministros do meu tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro José Roberto Freire Pimenta, que neste momento representa o nosso presidente, ministro Lélio, que foi presidente da nossa casa, ministro Augusto César, ministro Balazeiro, ministro Maurício Godinho Delgado e todos os que aqui já estiveram, ministro Cláudio Brandão, ministro Dezena, ministro Hugo Scheuermann. Também faço a minha saudação ao Procurador-Geral do Trabalho que aqui se encontra, aos representantes da Associação de Magistrados, dos auditores, dos advogados e à OAB Nacional. Muito obrigada pela presença de todos vocês, assim como dos meus alunos que não puderam entrar, senador, mas ficaram ali fora do mestrado e do doutorado em Direito, que eu tenho a honra de lecionar, e também do Grupo Temis, que é um grupo de mulheres que atuam na magistratura e na advocacia. Eu, no Maranhão, ao chegar no Maranhão, a partir de 1990, uma nova etapa da minha vida ocorreu. E lá nasceram meus 2 filhos, Gabriel e Lara, que tem a honra de estar lá na última fila também, me ouvindo, e fruto do meu casamento com o advogado da União, Adriano Martins de Paiva, que também aqui se encontra. Sou filha de 2 cearenses, Maria Dolores e Luiz Arruda, e sou neta, e aí é um ponto interessante, por parte de pai de um agricultor do interior do Ceará e por parte de mãe de um cearense que, após desbravar a Amazônia, foi viver em São Paulo. Então, com toda essa conjuntura, eu penso que, de alguma forma, a minha vida consegue vislumbrar um pouco do retrato do Brasil. Eu tenho uma longa carreira no serviço público, iniciei como servidora pública no Ministério da Saúde, em Maracanaú, no interior do Ceará, prossegui no Tribunal Regional do Trabalho como oficial de justiça, e quando vim para a magistratura, em 1990, já no Maranhão, à época se dizia que eu era a juíza mais nova, porque assumi a carreira com 23 anos de idade. Portanto, fui juíza naquele estado que representava o Maranhão e o Piauí, e lá exerci todas as funções, desde juíza substituta, no interior, até juíza titular. Posteriormente, fui corregedora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Em 2008 é que fui indicada para o Tribunal Superior do Trabalho e é a posição que ocupo hoje, com o objetivo sempre contínuo de defender os preceitos constitucionais, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a dignidade da pessoa humana, que são eixos de atuação de um projeto e de um princípio democrático. Eu, além da atuação jurisdicional, como disse antes e saudei os meus alunos e colegas professores, eu acumulei também uma experiência como professora, sou professora do mestrado e doutorado da UDF, Universidade aqui em Brasília, e também experiência de gestão institucional, porque já no TST eu fui membro da Comissão Nacional de Estímulo à Aprendizagem e Combate ao Trabalho Infantil e também das comissões de equidade. Também sou coordenadora de uma rede internacional de pesquisa universitária, que é a RIUP, e também, até o ano passado, até o fim do ano passado, fui diretora-geral da Escola Nacional da Magistratura, que é a responsável pela formação e aperfeiçoamento de todos os magistrados do trabalho no Brasil. Fiz esse pequeno resumo, mas todos os nobres senadores e senadoras têm livre acesso
porque o meu currículo está exposto, é um currículo público, está no currículo Lattes, e além de representar, muito além de representar, penso eu, uma visão técnica e atualizada dos problemas que temos a enfrentar no Poder Judiciário, que reconheço que são muitos, também representa essa visão que engloba vários estados da federação e, inclusive, outros países com experiências que também conheço e pretendo compartilhar com todos os colegas. Então, eu enxergo o Conselho Nacional de Justiça como, sobretudo, um espaço de diálogo. Os colegas que me antecederam e que eu já, de antemão, saúdo, assim como os que vão falar, todos estão com este compromisso de fazer com que o Conselho Nacional de Justiça seja um espaço de diálogo interinstitucional. Percebi ao longo da minha trajetória neste Senado que várias propostas e várias atuações deste Senado são coincidentes com atuações ou com contribuições que o CNJ pode fazer e, portanto, já nos colocamos à disposição para isso. Eu pretendo focar minha atuação no CNJ, obviamente, nós seremos um colegiado, se assim os senhores nos aprovarem, e existem muitas frentes no CNJ, mas eu entendo que o CNJ deve ser um órgão mais vinculado às atividades fins do Poder Judiciário, assim como aquelas atividades que correspondam, por exemplo, à violência contra a mulher, existem comissões em relação a isso, a questão do trabalho decente, a proteção da infância e juventude, e sempre, volto a repetir, separando bem o que é independência funcional, o que é caráter colegiado das decisões e o que é o princípio da separação de poderes que está previsto na nossa Constituição. E devo dizer, já para encerrar, que a minha convicção ela é guiada, senador Otto e caríssimos senadores que me escutam, pela mesma convicção que tive na minha primeira sabatina. Qual era essa convicção? A de que o magistrado é um servidor público. Eu sei que os discursos sobre isso se acumulam e as práticas, às vezes, não são correspondentes. Mas isso disse na minha primeira sabatina há 18 anos e venho também a reafirmar. E o que eu espero é dedicar a minha energia, a minha vitalidade e o meu conhecimento sempre nesse sentido, para fortalecer a cidadania e as instituições democráticas. Então, dessa forma, eu ofereço a minha fala, o meu conhecimento técnico, a minha experiência profissional para análise de todos os senhores e peço o apoio dos senhores nesse projeto, dos senhores e das senhoras, porque a verdade é que nós não podemos esmorecer. Nós não podemos esmorecer as nossas convicções, as nossas ideias e ideais em prol de uma nação que seja, sobretudo, democrática, participativa e que possa ouvir a nossa comunidade. E o judiciário costuma ser, vamos reconhecer, muito fechado às demandas e à própria comunidade. Então, eu me coloco à disposição, senadores, muito obrigada pela atenção. Parabenizo pela exposição da doutora Cátia e passo a palavra ao doutor Paulo Regis Machado Botelho para a sua exposição por 10 minutos. Pois não, senador Otto, cumprimento como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço inicialmente ao nosso Deus Criador, que cuida, protege e me abençoa, cumprindo a nobre missão de distribuir justiça, com serenidade e empatia. Agradeço aos meus pais, Anita Botelho e Mardoni Botelho, pela formação do meu caráter, auxiliado pelos meus professoras, minhas professoras e professores ao longo do tempo, e que ancoram meus valores e princípios, permitindo uma perfeita interação nas relações sociais. Agradeço às senhoras senadoras e senadores pelo tratamento cortês, pela forma educada e pelo acolhimento que me deram durante o período em que pude,
conhecê-los mais de perto. E quero dizer para os senadores e senadoras que foi uma experiência gratificante e inesquecível. Senador Amin, senador Laércio Oliveira, senador Omar, senador Eduardo Braga, senador Everson, senador Camilo, senadora Jussara, senador Portinho, senadora Zenaide, senadora Dorinha. Foi uma experiência fantástica, realmente. Agradecer aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa do nosso corregedor-geral, Zé Roberto Pimenta, que está aqui presente, acompanhado de outros ministros, ministro Cláudio Brandão, ministro Augusto César, ministro Balazeiro, ministro Dezena, ministro Hugo, ministro Lélio, né, todos presentes. Agradecer meus colegas da magistratura, agradecer os advogados e advogadas com quem eu aprendi durante meus 34 anos de magistratura, agradecer os servidores que me auxiliam, o juiz, o magistrado, o desembargador, o ministro, precisam desse auxílio indispensável para cumprir a sua função. Agradecer minha família, meus irmãos, meus amigos, que nos ajudam e nos impulsionam na vida, permitindo que possamos ultrapassar as adversidades com mais tranquilidade. Líderes associativos, nosso presidente Ana Matra, Walter Pugliese, do meu querido Ceará, Mauro Elvas, e por fim, poderia ser pelo começo, minha esposa, minha companheira, que acompanha durante quase 30 anos, né, e compartilhamos os mesmos sonhos, senador Contarato. Sonho de um mundo mais justo, um mundo mais humano e mais solidário. Minhas senhoras, meus senhores, sou de Fortaleza, cidade que há pouco completou 300 anos de vida, não é? Uma data que foi celebrada pelo Senado Federal, pelo senador Eduardo Girão, de autoria do senador Eduardo Girão, né, a proposta. Aproveito para cumprimentar também o senador Cid Gomes, que esteve aqui. Pois não, olha aí, viu? Senador Eduardo Gomes, também que chegou, vice-presidente do Senado. E dizer que, ao longo da minha vida, ao longo da minha história, eu tive uma formação cristã, eu estudei no Colégio Cristo, Colégio Santo Inácio, até ingressar na Universidade Federal do Ceará, onde concluí o curso de Direito. Evidentemente, o sonho acalentado desde jovem era ser magistrado. Para isso, me preparei, para isso me qualifiquei, fiz especializações, concluí o mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas o que me serviu mesmo na vida minha profissional foi o aprendizado no interior do estado. Como eu disse, meu pai é da cidade do Cariri, Jardim, ali próximo à cidade do senador Camilo, ali Barbalha. Meu pai nasceu em Jardim. E minha mãe é do centro do Ceará, a cidade de Quixeramobim, onde tem um genro aí do senador Eduardo Braga, não é? Tive o prazer de ter esse conhecimento ontem. Então, eu, juntamente com 6 irmãos, formamos 7 irmãos, tivemos sempre uma formação cristã e uma formação no sentido de sempre, como família de classe média, absorver e aplicar o espírito de solidariedade. Concluí meu curso de Direito, passei no concurso para procurador do município, procurador do estado do Ceará, advoguei durante um certo tempo, 3, 4 anos, e depois fui aprovado no concurso para juiz substituto em Pernambuco, que é outro estado que eu tenho muito carinho, senador Otto, porque lá aprendi, dei os primeiros passos na magistratura. Não foi possível remover para o meu Ceará, eu tive que fazer um novo concurso. Eu já era juiz titular, voltei a ser substituto, passei 8 anos como substituto, 15 anos como juiz titular e estou há 8 anos como magistrado de segundo grau, como desembargador. Ou seja,
34 anos de exercício da magistratura. Nesse tempo, exerci algumas funções. Já trabalhei no Conselho Nacional de Justiça, já fui juiz auxiliar da Corregedoria, não é? Foi uma experiência muito rica nos idos de 2009 e 2010. Exerci no meu tribunal uma função de corregedor, fui corregedor regional durante os idos de 2021 e 2022 e atualmente exerço a função de diretor da Escola Judicial. Iniciei em 2023 e fui reeleito agora para 2025-26. Então, essa é a minha trajetória dentro da magistratura, não é? Uma trajetória que, como eu disse, não é? Percorri várias varas no interior, Pernambuco quase todo eu conheço, o Ceará quase todo, me permitindo o contato com todas peculiaridades de cada região. Em relação, propriamente dito, senador Otto, aproveitando para otimizar o tempo, eu quero dizer que pretendo no CNJ, caso tenha a honra de ser aprovado, legitimado por esta casa, né, pelas senadoras e senadores, continuar o meu trabalho. Trabalho feito com compromisso, com ética, com integridade, com muito diálogo. E na minha vida eu sempre preservei essa condição em todos os setores que eu atuo, procurando ouvir uma escuta ativa, e acho que todo magistrado, quando está na sua função eminentemente jurisdicional, deve ter esse contato é muito importante. A atuação no CNJ é uma atuação de maior amplitude, inclusive exige um maior diálogo com as outras instituições, de forma especial o Senado Federal. Então, como se diz, o meu compromisso com os senhores e senhoras é este, de continuar aberto ao diálogo, desenvolver o trabalho com toda a retidão, honrar a escolha do Tribunal Superior do Trabalho, honrar, caso seja legitimado pelos senhores, a escolha do Senado Federal e continuar trilhando com muita serenidade, muita tranquilidade, fazendo aquilo que me cabe como missão. Eu também sou professor, ingressei na universidade um pouquinho antes da magistratura, leciono Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Deontologia Jurídica na Universidade de Fortaleza, e aproveito a oportunidade também para agradecer meus colegas professores que mandaram mensagens, meus alunos e ex-alunos e todos os amigos que estão nos assistindo através do YouTube e da TV Senado. Senador Otto, eu acredito que nesse horário, né, minha mãe já está lá, minha mãe tem 95 anos, e eu digo, mamãe, eu vou para o Senado Federal ser sabatinado. E ela disse, meu filho, o que é sabatina? Eu disse, eu vou me colocar à disposição dos senadores, mostrar um pouco da minha vida, rapidamente, pelo tempo que me cabe, minha vida pessoal e vida profissional. Ela disse, fale com o coração. Então, estou falando para as senhoras e os senhores com o coração. Com o coração, mas sempre conectado com aquilo que a minha função exige. Como magistrado e, se for abençoado com a escolha dos senhores e senhoras, como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Então, para poupá-los, eu quero dizer que foi uma experiência realmente muito rica, esse diálogo com todas as senadoras e senadores. Vejam que eu já memorizei todos os nomes, quase todos, porque, evidentemente, em face da pauta, em face dos compromissos institucionais, algum outro não consegui, não tive esse prazer, mas terei ainda, se Deus quiser e me permitir. E aproveito para falar do senador Exalci, que eu esqueci, senador, mas foi porque o senhor, agora que eu visualizei, falando aqui direcionado, também não me recebeu de forma muito cortês, e eu agradeço. E estou à disposição para esclarecimento daquilo que os senhores desejarem, alguma pergunta, e agradecê-los mais uma vez. Muito obrigado, senador. Parabenizo ao doutor Paulo Regis Botelho pela sua exposição e também mandar um abraço. Vossa Excelência, pode mandar um abraço para sua mãe. Minha mãe,
Manda um abraço para ela, fique tranquila. Vou mandar e ela está assistindo. 95 anos? 95, caminhando para 96. O nome dela como é? Ela só não compreendeu ainda o que é sabatina. Como é o nome dela? Anita Machado Botelho. Manda um abraço para ela aí. Minha mãe querida, um beijo no coração. Quinta-feira eu dou um abraço pessoal na senhora. Muito bom. Pois é, tá bom. Agradeço a palavra concedida à doutora Noêmia. Anita é uma mulher valente. Garcia Porto. Anita Garibaldi disse. Doutora Noêmia Garcia Porto. Um bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento inicialmente o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas cumprimento também, peço licença, para cumprimentar o presidente dessa casa, senador Davi Alcolumbre. Cumprimento ainda, com muita gratidão, o senador Eduardo Gomes, que aceitou esta relatoria e trabalhou com afinco, e eu diria mais do que com afinco. Ao aceitar a relatoria, o senador Eduardo Gomes me recebeu com carinho e com afeto. Também gostaria aqui de cumprimentar senadoras e senadores e agradecer pela receptividade. Nós estivemos com a maioria dos senadores e das senadoras, e para mim foi não apenas um momento de diálogo, mas também um momento muito especial de escuta. Gostaria ainda de cumprimentar cada um e cada uma dos ministros e das ministras do Tribunal Superior do Trabalho, a nossa casa. Faço isso citando o nome do nosso presidente, do meu presidente, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, mas também do nosso corregedor, ministro Freire Pimenta. Agradeço e também cumprimento todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes, os colegas sabatinados, mas eu faço uma especial referência à ministra Kátia Magalhães Arruda, não só pela sua trajetória como magistrada, como professora, como mulher, que inspira tantos e tantas de nós. Eu cumprimento também o desembargador Paulo Regis, que tornou essa caminhada aqui no Senado uma caminhada feliz, uma caminhada leve, mas também uma caminhada exitosa. Gostaria de cumprimentar o presidente Walter Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Eu tive a honra, presidente Walter, de estar na sua posição como presidente entre 2019 e 2021, representando a magistratura do trabalho do Brasil. Também gostaria de cumprimentar, e aí com muita admiração e com muito respeito, todas as trabalhadoras e os trabalhadores desta casa, as pessoas que estruturam e sustentam o parlamento brasileiro. O meu reconhecimento aos trabalhadores e às trabalhadoras. Senhores e senhoras, eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória. Eu sou magistrada de carreira há 28 anos. Atualmente, eu sou juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Itaguatinga. Mas a minha carreira começou um pouco antes. Durante 4 anos, eu fui servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul. Atuei como juíza substituta depois do ingresso, em primeiro lugar, no concurso de provas e títulos para a magistratura em Brasília. A minha primeira titularidade foi na 2ª Vara do Trabalho de Araguaína, no Tocantins. E lá eu guardo algo muito especial. Eu fui uma das primeiras, junto com as minhas colegas e os meus colegas, lá em 2006, iniciar as atividades de justiça itinerante nos municípios de Tocantinópolis e Araguatins, no Bico do Papagaio. A atividade itinerante fez forte minha convicção de que o acesso ao sistema de justiça, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, é uma das maiores tarefas que nos cabe na magistratura brasileira. E essa experiência, ela se conecta com a resolução número 460 do Conselho Nacional de Justiça. A resolução que hoje, para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal e para a Justiça Estadual, determina e orienta os princípios de acesso, de inclusão digital e de respeito aos direitos de cidadania. Dito dessa maneira, eu percebo que a minha trajetória ela é marcada por muita territorialidade,
porque de nascimento eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde me formei na Universidade Católica Dom Bosco. Como vários das sabatinadas e sabatinados, acho que nós somos uma parte dos brasileiros e das brasileiras. Ou seja, nós somos de muitos lugares e nós estamos em todos os lugares. Por isso, eu gostaria de saudar a representação federativa desses 3 estados que eu mencionei. Mato Grosso do Sul, meu estado de origem, senador Nelsinho Trade, senadora Soraya, senadora Tereza Cristina. Do Mato Grosso, do estado do Tocantins, senador Eduardo Gomes, senadora Dorinha, senador Irajá. Do Distrito Federal, senador Isalci, senadora Damares, senadora Leila. Essa transversalidade territorial também mostra que nós estamos num país gigante. E, por isso, a experiência institucional mostra que o compromisso com os valores constitucionais no âmbito da magistratura é o que cada juiz e cada juiz deve legar para a sociedade. Nesse sentido, eu atuei no primeiro grupo de trabalho instituído pela ministra Carmen Lúcia, então presidente do Conselho Nacional de Justiça, para dar efetividade à resolução número 255 do Conselho, que justamente tratava e trata dos desafios da carreira das magistradas. Também atuei como coordenadora da Comissão Científica da Escola Nacional de Aperfeiçoamento dos Magistrados e Magistradas. As escolas nacionais, a propósito, são um legado desta Casa, do Parlamento, quando discutiu a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Integrei e integro o Programa de Equidade do Poder Judiciário Trabalhista, um programa que, com as atividades internas e externas, permitem uma atuação sincrônica entre magistratura e sociedade. Falando da atividade profissional, institucional, eu também estou na academia. Fiz especialização em Direito Constitucional na Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Direito, Estado e Constituição, também na UNB. As reflexões críticas da academia, eu imagino, e eu quero muito, mantenho o meu espírito alerta quanto à visão crítica sobre a minha própria prática, sobre o Poder Judiciário e sobre o papel do direito. Se me for permitido, eu gostaria de fazer uma breve referência pessoal. Eu preciso respirar um pouco para fazer essa referência. Eu sou mãe da Ana Paula, da Hanna, do Ian e do Fernando. Eu sou tia do Igor, da Ana Clara, do Lucas e do Guilherme. E eu sou avó do Martim. Essa experiência de afeto, ela não me define de uma vez por todas, mas ela atravessa a minha existência e o meu lugar no mundo. E me revela que no campo do direito o mais importante é que a gente possa visibilizar as pessoas, as suas vidas concretas, a sua realidade. E olhando, senhores e senhoras, para o Conselho Nacional de Justiça, lá na década de 90, o Conselho foi criado em razão das demandas da sociedade por governança, transparência e eficiência. 20 anos depois, o CNJ nos lega isso, nos lega a governança, mostra que independência judicial pode e deve estar conjugada com responsabilidade. Mas há muito ainda a ser feito. Na complexidade das relações sociais que nos cabem, na era digital, no momento da inteligência artificial, nas complexidades também das muitas demandas que assolam o Poder Judiciário brasileiro, há muito a ser feito. E é exatamente por isso que eu me coloco para os senadores e as senadoras, com um compromisso, o compromisso imbuído do espírito público, de cumprimento irrestrito de todos os valores democráticos e da nossa Constituição da República. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Noêmia pela sua exposição. Lamentavelmente, o sistema da Prodazem não está funcionando, vamos ter que votar pelas urnas, colocar os votos nas urnas, votando ao sistema antigo.
Já está instalada lá a urna e os senhores senadores podem votar Se o senhor for chamando e entregando assim. à medida que eu for chamando. O senador Everton tem que pegar aqui, ó. Cadê? Esse aqui é Eduardo. Não tem. Eduardo Braga. Vou pegar aqui o. É certo. Cadê o senador Everton? Senador Everton. Senador Jacques Wagner. Vai votar no sistema Jurássico antigo. Vai entregando ali. Vamos ver os titulares primeiro. Titular, Wagner titular. Senador Jader Barbalho. Senador Veneziano Vital do Rego. Senador Sérgio Moro. Senadora Dorinha. Senador Soraya. Senador Elvício Guimarães. Senador Jaime Campos. Senador Omar Aziz. Os titulares: Elisiane Gama, Vanderlan Cardoso, Rodrigo Pacheco, Cid Gomes, Carlos Portinho, Eduardo Girão, Magno Malta, Marcos Rogério, Rogério Marinho, Rogério Carvalho, Fabiano Contarato, Camilo Santana, senador Ciro Nogueira, senador Espiridião Amin, senador Hamilton Mourão, senador Amin, senador Amin. Senador Amin, voltaremos no sistema Jurássico. Pois é, aí é auditável. Aí é auditável. Meu amigo querido, como é que tá? Meu... Peço aos assessores e à mesa da Comissão de Constituição e Justiça que possa chamar os senadores para a votação nominal por cédulas. Os senadores que estão nos gabinetes. Senadora Zenaide, suplente de... senador Zenaide, pois não. O Delano não vem, não. Quem? Quando o senhor me der a palavra, eu falo. Deixa eu chamar. Senador Eduardo Braga, enquanto a votação segue, vou conceder a palavra pela ordem. Senador Eduardo Braga, senador Everton, senador Jaime Campos, senador Sérgio Moro, Contarato, Camilo Santana e Zenade Maia. Senhor presidente, primeiro dizer que Vossa Excelência hoje quebra um recorde nesta casa. Nós estamos fazendo uma sabatina recorde. São 7 membros, sendo 5 do CNJ e 2 do CNMP. E 3 do Ceará. Eu estava dizendo há pouco ao senador Camilo que o Ceará é um bicho danado, porque cearense tem em todo lugar, e aonde tem cearense o judeu não se cria, porque o cearense é danado na negociação. Controla tudo, ganha tudo, não tem disputa com relação a isso. Aliás, quero desejar aqui o bom retorno ao nosso sempre gentil, competente ministro da Educação e governador do Ceará, Camilo Santana, ao Senado da República. Mas, senhor presidente, se por um lado a nossa sabatina hoje é uma sabatina histórica pelo número de membros, nada mais oportuno do que uma sabatina com CNJ e CNMP num momento em que o Brasil vive. Porque, recentemente, o Brasil ficou entre uma pergunta e uma resposta. Eficiência versus garantismo na questão do judiciário. E quando o grande debate, senador Camilo, aconteceu
na Constituinte sobre a situação da magistratura, qual foi a solução do Constituinte? A criação de órgãos externos para controle externo da magistratura e do Ministério Público. Quais são esses órgãos? Exatamente CNJ e CNMP. Agora, essa eficiência versus garantismo tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Meu caro Paulo Regis, cearense, amigo lá do Cirilo, lá de Quixaramubim. E essas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, como enfrentar a questão da inteligência artificial? Pergunta, como evitar a alucinação jurídica em sistemas automatizados? Porque hoje, seja advogado, seja juiz, para fazer uma petição ou para fazer uma decisão, muitas vezes pode se utilizar da inteligência artificial e pouco usar a sensibilidade do trato humano e os aspectos humanitários da decisão, já que estes não são virtudes da inteligência artificial. Outra pergunta já para o CNMP. Poder de investigação. Como equilibrar o poder investigatório com a nova lei de abuso de autoridade? Para ambos, a meta de julgar 75% dos casos distribuídos até 2024 será batida no ano de 2026? Eu me refiro ao feminicídio e à Lei Maria da Penha, que foi estabelecida. Outro tema que está em qualquer pauta de qualquer pesquisa de opinião pública no Brasil, no topo da lista: segurança pública. Para ambos, qual o plano para a crise no sistema carcerário e o controle externo das polícias? Senhoras e senhores, nós não temos sequer cadastro dos presos nesse país. Se nós perguntarmos quais são o nome e o CPF de todos os presos que estão no sistema penitenciário brasileiro, nós teremos uma surpresa desagradável. Nós não temos esta informação. E nós não temos os órgãos de controle externo atuando para resolver um dos gravíssimos problemas sem os quais nós não temos como efetivar a questão da segurança pública. E o controle externo da magistratura, aliás, das polícias, fica uma discussão política ideológica sobre o uso de câmara por parte dos policiais. Enquanto isso, vou lhe dizer uma coisa, a votação está animada, parece boca de urna em dia de eleição. O negócio está animado aqui, presidente. Vou pedir silêncio, por favor. Está animado. O líder do MDB está conduzindo a sua... Então, senhor presidente, acho que essas são perguntas claras, mas tem uma que nós precisamos responder com clareza: a questão dos penduricalhos. Senhoras e senhores, ministra Cátia Magalhães, este Senado há 10 anos já votou por unanimidade o fim dos penduricalhos nos salários das funções públicas. Não é só da magistratura, não, das funções públicas. Tem estado que um certo programa chamado PAI, que vocês conhecem, só paga juros, não paga nem principal. E isso agrega a pequena bagatela de R$300 mil ao salário de profissionais da magistratura. Enquanto isso, os órgãos de controle externo da Justiça brasileira e do CNMP fica silente ou conivente. E nós aqui no Senado, senhor presidente, continuamos sentados em cima do projeto de lei que voltou da Câmara. Senador Eduardo Braga,
eu tenho um relator e já disse algumas vezes que eu não posso colocar sem o relator encaminhar. Mas, senhor presidente... Mas na hora que encaminhar... Já encaminhei requerimento a Vossa Excelência para, no uso do regimento do Senado da República, Vossa Excelência estabelecer prazo ao relator. Porque o relator tem sim prazo, assim como tem prazo os senhores ministros para devolver um pedido de vista, o relator também tem prazo. E Vossa Excelência já tem um requerimento protocolado à mesa, na mão do secretário, para estabelecer prazo. E acho que está na hora de nós fazermos votar o fim do penduricalho no Senado da República. Eu quero dizer que esta questão são questões fundamentais. Por quê? Porque nós não podemos confundir a função pública com a questão do acúmulo patrimonial. Se queremos ter acúmulo patrimonial, então vamos para a iniciativa privada. A função dos senhores que estão aqui sendo sabatinados para serem membros dos conselhos externos da magistratura e do Ministério Público, tem que dar resposta à sociedade brasileira para questões centrais. E estas são questões centrais, pontos delicados que precisam ser enfrentados com clareza. Sabe para quê? Para que o povo volte a acreditar na democracia, no Estado democrático de direito. Porque o Estado de Direito é fundamental para que nós possamos restabelecer. Tanto é, presidente, que, como havia proposto, e o boca de urna continua forte aqui, mas nós vamos tocando assim mesmo. Não tem problema, não. Conforme havia proposto, senhor presidente, na semana que vem, vou encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional criando na Constituição da República um código de conduta ético e moral para a função pública. De todos, do vereador ao presidente da República, do delegado, do agente policial ao diretor da Polícia Federal, do prefeito do município lá de Quixaramubim ao presidente da República. E também do juiz de primeira instância até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos restabelecer a credibilidade dos poderes instituídos na República, porque isso é fundamental. Portanto, senhor presidente, dito isso, quero dizer que acabei de votar e votei sim em todos os senhores e senhoras aqui presentes. E votei sim na esperança de que a sensibilidade de vossas excelências em entender as demandas de uma democracia. Existe um livro muito lido recentemente chamado Como Morrem as Democracias. E as democracias morrem por falta de informação, por uso de fake news e por desrespeito às instituições. E as instituições precisam se fazer respeitar. E para se fazer respeitar, é preciso que haja o autocontrole das instituições. E o autocontrole, no caso da magistratura e do CMP, passa pelo CNJ e pelo CNMP, que tem que deixar de ser trampolim para network e se transformar no trampolim do resgate da autoridade das instituições que são controladas por vossas excelências. Portanto, que o meu voto sim seja na esperança do restabelecimento desta autoridade e desta credibilidade das instituições. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a vossa excelência, senador Jaime Campos, com a palavra. Senhor presidente, só para registrar minha solicitação. Você está inscrito, vossa excelência está inscrita. Não foi a última a fazer. Agora o senador Omar. Senador Jaime. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e os senhores sabatinados, com a devida vênia e respeito, peço a permissão, senhor presidente, para fazer apenas aqui
uma indagação ao Ilan Bresser. O CNJ instituiu, neste mês, a Rede Nacional de Magistrados com competência em criminalidade organizada, para enfrentar esse tipo de crime de forma mais coordenada, especializada e estratégica. Segundo informados no sítio eletrônico da instituição, a rede promoverá o intercâmbio de experiências e de boas práticas, a padronização de rotinas e indicadores, o apoio à implementação de diretrizes nacionais para os casos complexos, o fortalecimento da segurança institucional e, assim, como a formação, continuidade de magistrados e a cooperação com as instituições nacionais e internacionais. Como Vossa Excelência avalia iniciativas como esta e que outras consideradas indispensáveis na atuação institucional do Conselho em relação ao combate ao crime organizado? Essa é uma pergunta. Faria mais, vou deixar, porque tem muitas ainda pessoas inscritas. Essa é uma pergunta endereçada ao Ilan. Eu quero fazer uma pergunta aqui à doutora Kátia, por favor. Caso o nome de Vossa Excelência seja aprovado por esta Casa Legislativa, como pretende empregar sua experiência profissional na promoção de iniciativas do CNJ? Como consegue empregar a sua experiência profissional na promoção de iniciativas do CNJ voltadas a enfrentar os maiores desafios atualmente encontrados pela Justiça do Trabalho, como a regulação de novas formas de trabalho, mas, sobretudo, no campo tecnológico, as garantias dos direitos fundamentais e a prestação jurisdicional célere e isonômica? Essa é uma pergunta. Presidente, Eduardo, você já falou pra caramba aí, vai dar um tempo também aqui, tá? Nos dá o direito de fazer pelo menos... Não, senador Jaime, o problema é que ele estava reclamando muito que tinha uma zoada aí, agora ele está fazendo a zoada, está retribuindo a zoada. Está tudo acertado, agora ele vai dar um tempinho aqui para concluir aqui. A Justiça do Trabalho é aquela que possui um dos maiores números de processos de conciliação. No ano de 2025, foram julgados mais de 4 milhões de processos pela Justiça do Trabalho. Mais de 800 mil conciliações foram homologadas. Tendo em vista que o CNJ tem adotado medidas significativas para fomentar a resolutividade extrajudicial, visando desafogar o Poder Judiciário e conferir maior celeridade da resolução de conflitos, inclusive por meio de divulgação de iniciativas bem-sucedidas de conciliação e mediação no portal CNJ de Boa Justiça do Poder Judiciário. Diante da experiência de Vossa Excelência na Justiça do Trabalho, pergunto como o CNJ pode avançar na formulação de políticas públicas de construção, de soluções consensuais, de litígios, mais as diversas áreas, como saúde pública, disputas fundiárias, conflitos ambientais, conforme as respectivas realidades. Eu ia fazer mais perguntas, mas está de bom tamanho. Agora chegou mais o Eduardo Gomes aí. Primeiro que ele não guarda roupa aqui, bem na minha frente aqui. 10. Segundo, que não deu... Esse aí é para proteger a gente aqui. Feito isso, eu indago a Vossa Excelência. Espero que, com certeza, suas respostas possam me satisfazer. Muito obrigado, senhor presidente. A Vossa Excelência, já temos um número suficiente de votantes. Eu pediria à senadora Elisiane Gama e à senadora Zenaide Maia que pudessem servir como escrutinadores para verificar os votos. Obrigada, presidente. Senadora Zenaide e senadora Elisiane Gama.
Presidente, nesse caso, Vossa Excelência vai suspender. Depois, Vossa Excelência vai. Não, eu vou passando a palavra enquanto apura. Então, eu queria só em 30 segundos, porque antes de ir lá, só parabenizar a todos, cumprimentar as mulheres que estão aqui, não é? A Andréia, a minha querida Kátia, nossa maranhense, quanta honra e quanta felicidade te ver aí. Cumprimentar a Noêmia, dizer para vocês que a gente fica muito feliz em cumprimentar todos os homens, mas destacando vocês três, porque na magistratura brasileira, no início da magistratura da carreira, é quase isonômica a participação entre homens e mulheres, ou seja, pelo critério técnico de qualificação, de competência, nós somos quase isonômicas, mas quando a gente chega nos órgãos de cúpula, cai para 15%. Na Justiça do Trabalho é um pouquinho maior, 37% a média. Então, quando a gente vê mulheres como vocês ocupando esses cargos, eu sei que vocês são muito boas. E eu sempre digo isso para as mulheres em posições como essas, porque para vocês chegarem até aí, vocês enfrentaram várias e várias e várias barreiras em vários sentidos da vida. Então, vocês nos honram muito, eu quero desejar muito sucesso para vocês e dizer também, destacar que, inclusive na área militar, a gente teve recentemente uma indicação para o STM pelo presidente Lula e também a primeira mulher general no Brasil. Isso é um avanço, mas ainda nós estamos muito aquém daquilo que deveria ocorrer. Então, parabéns a todos vocês. Kátia, continue brilhando como você sempre brilha. Muito obrigada. Senadora Alisiane com a senadora Zenaide para fazer a apuração da urna. E vou encerrar. A votação está encerrada. E eu passo a palavra à doutora Kátia Arruda para responder à indagação do senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos, a doutora Kátia vai responder à indagação de Vossa Excelência. Senador Jaime Campos, quero dizer do imenso prazer de ter Vossa Excelência se dirigir à minha pessoa, porque o senhor é um dos poucos senadores que estavam na minha primeira sabatina. Estava o senhor, eu me lembro bem do senador Renan Calheiros, do senador Magno Malta, mas foram muito poucos. Então, assim, é uma alegria para mim estar aqui e ter a oportunidade de me dirigir a Vossa Excelência. De fato, o tema das novas plataformas digitais está sendo votado e debatido aqui, nesta casa. É um tema que nos preocupa profundamente, porque nós sabemos que existem elementos de precarização do trabalho muito acentuados, mas eu acredito piamente que esta casa saberá dar a melhor resposta e nós conseguiremos cumprir aquilo que é nosso papel, cumprir bem e interpretar bem a legislação brasileira. Mas o CNJ inaugurou, na semana passada, um observatório importante sobre a presidência do ministro Fachin, que é o Observatório do Trabalho Decente. E neste observatório existem diversas frentes de atuação. Penso eu, senador, que é essencial que este Senado possa ter uma atuação vigorosa também nessa área. Porque se o CNJ é um espaço de diálogo, é necessário que as associações... que os sindicatos, que os empresários, que toda a sociedade, principalmente o parlamento, possam atuar nesse observatório. Então, há da parte do presidente Fachin esta ideia de que o observatório seja ampliado para que os temas fundamentais do trabalho decente venham à tona. E um outro aspecto que eu acho muito importante que foi colocado foi sobre a questão das políticas públicas. Senador, o meu doutorado, inclusive, é nesta área. O que é que eu observo? Hoje, no Brasil, fala-se muito em política pública, mas se desconhece que a efetivação de uma política pública depende de várias fases. Existe a fase onde se forma a política pública, existe a fase onde ela é formulada, inclusive com quais são as normas que já existem, quais são as práticas, existe a implementação e existe a avaliação. No Brasil, é muito fácil falar em política pública, mas não se avalia a política pública. Não se avalia se aquela política que está sendo implementada está tendo um resultado bom ou não. Pode ser que o resultado não seja bom e uma nova política seja necessária. Pode ser que o resultado tenha sido tão bom que não mais ela precise de uma efetivação. Então, eu imagino que a grande contribuição que eu possa dar
no CNJ é exatamente fazendo essa análise, desculpe, senadora, eu sei que a senhora é fazendo essa análise que vai desde a etapa de agenda, da agenda política, da formação da agenda, da formulação, mas também da implementação e da avaliação. Então, essa é uma proposta que, de fato, eu tenho e que é muito importante para mim, porque faz parte dos meus objetos de pesquisa, a implementação e a avaliação de políticas públicas no Judiciário. E agora, no CNJ, também podendo ampliar para outras políticas. Muito obrigada pela sua interferência, foi muito bom ouvi-lo. Senador Jaime, Vossa Excelência está satisfeito com a resposta? Plenamente satisfeito. Presidente. Parabéns. Já foi concluída a votação. Apurar o voto aí primeiro agora. Apurar os votos agora. Todos os votos sim, da primeira cédula. Segunda cédula. Todos os votos sim. Terceira cédula. Todos os votos sim. Quarta cédula. Todos os votos sim. É para mim, um para ela. Quinta cédula. Todos os votos sim. Pois é, voltando aos assistentes. Sexta cédula. Voltou no manual. Enchi urna aí. Um voto não para o candidato Paulo Regis Machado Botelho e os demais sim. Todos os votos 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 sim. Voltamos ao passado. Voltamos ao passado. Um voto não para a Cátia Magalhães Arruda. Uma pena, uma pena. Todos os votos sim. 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 E todos os votos sim. Foram quantos votos? 22 votos. Olha, o resultado, proclamar o resultado, 22 votos favoráveis a todos, com exceção de um voto contrário à doutora Cátia, lamentavelmente ao doutor Paulo, mas todos estão aprovados pela votação executada aqui agora. Quero parabenizar a todos, inclusive destacar a capacidade, o currículo de todos que foram sabatinados. Espero que possam fazer um bom trabalho nas funções. São funções importantes da República. E a matéria, toda essa sabatina que foi feita agora, à tarde, será feita no Senado, no plenário do Senado, sob o comando do presidente Davi Alcolumbre. Então, à tarde, em votação nominal, serão apreciados os que foram hoje aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço a presença de todos, podem se retirar e à tarde nos encontraremos lá no plenário do Senado Federal. Eu coloco em votação agora... É o item 5, não é?
É. O 4 ele retirou, ele pediu para retirar. É o 5, é? É o 5. O 4 ele pediu para o senhor retirar. Falou com o senhor aqui pessoalmente. Muito obrigado, fé em Deus. Obrigado. Diga, Paulão. Vamos lá. Não, eu peço silêncio ao plenário, que nós vamos colocar em votação o projeto número 1126 de 2021, veio da Câmara dos Deputados, do deputado Wilson Santiago, que altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre os agentes de vigilância sanitária e os agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Ad hoc, eu peço à senadora Ana Paula que possa proferir o seu relatório. Essa matéria, peço silêncio, por favor, aos convidados. Peço silêncio ao senador. Olha, a sessão ainda não terminou. Pedir silêncio para que nós possamos apreciar esse projeto que está tramitando aqui, é de importância fundamental. Senadora Ana Paula Lobato. Ela vai para cá, né? Aqui vai. Vamos botar na cá. Presidente, peço a licença para ir logo à análise. A proposição se fundamenta na Constituição Federal, que dispõe competir à União legislar concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal sobre proteção e defesa da saúde, podendo, para tanto, estabelecer normas gerais. A proposição, tanto quanto a lei que pretende alterar, visa a disciplinar as normas contidas na Emenda Constitucional número 51 de 2006. A norma legislativa que regulamenta a Constituição, a Lei número 11.350, também de 2006, incidiu na omissão de 3 importantes atores que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fato que o presente PL pretende comatar para reparar a injustiça. Assim, a norma pretendida diz respeito a agentes do campo de atuação do SUS, sistema comum entre os diversos entes da federação, possuindo múltiplos destinatários e emanando regras aplicáveis a todo o território e esferas de governo, o que a reveste de caráter nacional e geral. Por essa razão, entendemos que se molda às competências legislativas da União e é cabível a iniciativa parlamentar na deflagração do processo legislativo. No que tange aos profissionais impactados pelo projeto, compreendemos que os agentes indígenas de saúde exercem atribuições muito semelhantes às dos agentes comunitários de saúde, mas não usufruem dos mesmos benefícios e prerrogativas legais. Na verdade, o agente comunitário indígena de saúde é o agente comunitário de saúde em termos substantivos e o deve ser também em termos legais. Quanto aos agentes da vigilância sanitária e agentes indígenas de saneamento, notamos que são atores-chave para a execução das ações nessas duas áreas, dentro do Sistema Único de Saúde, em conformidade com o disposto no artigo 200, incisos 2º e 4º da Constituição Federal, bem como o artigo 6º, inciso 1º, a linha A, inciso 2º da Lei número 8.000
1080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde. Destarte consoante análise do arcabouço normativo pátrio de saúde e de saúde indígena. Percebe-se a centralidade dos agentes de vigilância sanitária, agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento para execução das previsões constitucionais e legais no âmbito do SUS, de modo que se afigura razoável estender-lhes o tratamento dispensado na Lei de 2006. Ademais, o projeto se alinha ao contido no caput do artigo 6º e do artigo 196 da Constituição Federal, que prevêem a saúde como direito social de todos e dever do Estado, bem como ao disposto no caput do artigo 231, que reconhece aos indígenas sua organização social, costumes, línguas e tradições. À luz do citado, afastam-se, pois, alegações quanto à inconstitucionalidade formal ou material da proposição em análise. Em relação ao mérito da proposta, entendemos que a norma pretendida tornará mais justo o tratamento dispensado a importantes agentes com atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde, conferindo equiparação a atores igualmente relevantes para a defesa da saúde da população com aqueles inicialmente previstos pela Lei nº 11.350 de 2006. Por fim, quanto à juridicidade técnica, legislativa e regimentalidade, não há reparos ou óbices à aprovação do PL número 1126 Eu peço aos senhores que estão na retaguarda, por favor, senhores que estão na retaguarda, por favor, façam silêncio, ou se quiserem falar alto, se retirem da comissão, porque é impossível se trabalhar com pessoas fazendo barulho dessa forma. Tem um espaço lá fora, quem quiser conversar alto, pode se retirar e fazer lá fora. É um absurdo. É uma falta, inclusive, sinceramente, de educação. Do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do PL número 1126 de 2021 e no mérito pela sua aprovação. Obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Coloque em discussão a matéria. Senador Amin, não discuto. Então, encerrada a discussão, não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com conta aprovada a matéria, passa a compor o relatório e constituir parecer da comissão favorável ao projeto da matéria, vai à Comissão de Assuntos Sociais. Com o item 6, é o item que vem da Câmara dos Deputados e o relator, o senador Márcio Bittar, quem eu passo a palavra. Primeiro, senhor presidente, eu quero, mais uma vez, de público, lhe agradecer. Vossa Excelência assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e é sempre bom a gente fazer o reconhecimento público. Todas as vezes que eu lhe procurei pedindo para relatar um projeto, para colocar em pauta, sem exceção, Vossa Excelência me atendeu com a educação baiana de sempre e me atendendo, e colocando os projetos de minha autoria ou de minha relatoria. Muito obrigado. É sempre bom pedir e ser atendido e fazer o reconhecimento de preferência de público. Então, muito obrigado. Vou direto à análise. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e sobre o mérito do PL número 4.962 de 2025, em consonância com o disposto no artigo 101, 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal. Trata-se projeto que altera a Lei de Execução Penal com o objetivo de disciplinar a execução indireta de determinadas atividades desenvolvidas em unidades penais, especialmente por meio de contratos ou parcerias com a iniciativa privada, explicitando os limites e o alcance dessa atuação. Formalmente constitucional, a proposição também o é materialmente, na medida em que o conteúdo de
suas disposições, não contravém preceito algum da Constituição Federal. A proposição observa os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal, e não apresenta vícios de iniciativa ou de forma. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente da União para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, o que reforça a adequação da via legislativa eleita. A iniciativa parlamentar é legítima, não incidindo qualquer das hipóteses de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, uma vez que o projeto não cria nem extingue órgãos da administração pública, não dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos, nem interfere na estrutura administrativa do Poder Executivo, limitando-se a estabelecer parâmetros legais gerais para a execução indireta de atividade no sistema penitenciário. Também se observa o respeito ao devido processo legislativo, inexistindo vícios de forma ou de procedimento. No plano da constitucionalidade material, a proposição mostra-se compatível com os princípios e regras constitucionais que regem a execução penal e a atuação do Estado. O texto não promove delegação indevida de funções típicas e indelegáveis do poder público, como o exercício do poder de polícia, a direção das unidades prisionais ou as decisões inerentes à execução da pena, preservando, portanto, a titularidade estatal dessas atribuições. Ao contrário, limita-se a explicitar a possibilidade de execução indireta de atividade de natureza material, assistencial e de apoio, já admitidas em alguma medida pela própria Lei de Execução Penal e pela jurisprudência desde que sob supervisão do Estado. Nesse sentido, a proposição coaduna-se com os princípios da legalidade, da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana, na medida em que busca conferir maior segurança jurídica a modelos de gestão que podem contribuir para a melhoria das condições de cumprimento da pena e para a efetividade dos direitos assegurados às pessoas privadas de liberdade. A juridicidade da matéria também está preservada. O projeto harmoniza-se com o ordenamento jurídico vigente, em especial com a Lei de Execução Penal, ao promover ajustes pontuais e coerentes com sua sistemática, sem criar contradições normativas ou afastar garantias legais já consolidadas. Ademais, a proposição reforça a segurança jurídica e a previsibilidade das relações entre o poder público e os particulares eventualmente contratados, atendendo ao interesse público relevante. No que se refere à técnica legislativa, o projeto observa as regras da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. A sua redação é clara, objetiva e compatível com a estrutura da lei alterada, utilizando-se corretamente da técnica de alteração legislativa por meio de acréscimo e modificação de dispositivos específicos. Não se verificam impropriedades redacionais, ambiguidades relevantes ou vícios que comprometam a compreensão ou aplicação da norma. Diante do exposto, concluímos que a proposição não apresenta vício de constitucionalidade formal ou material, é juridicamente adequada e observa as normas de técnica legislativa. Assim, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto, recomendando-se no mérito, a sua aprovação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania no Senado Federal. Esse é o voto. Senhor presidente, se me permite apenas, eu fiz um reconhecimento à Vossa Excelência, merecido. Quero aproveitar e fazer aqui um reconhecimento também ao senador Esperidião Amin. Nós fomos deputados juntos. Eu queria dizer, senador Esperidião Amin, que é um privilégio ver a sua atuação e a sua compreensão democrática. Eu vi algumas matérias sobre Santa Catarina, candidatura de A, de B, e confesso que Vossa Excelência é, de fato, um grande democrata. Eu lembro, vi uma matéria de Vossa Excelência mencionando sobre candidaturas em Santa Catarina, falaram PL. Isso PL é uma área em que eu não posso me meter. O PL tem o direito de escolher quem ele deseja. A minha área é o PP.
Vossa Excelência é um grande democrata e, sinceramente, do meu coração, espero que continue aqui na próxima legislatura. Queria fazer esse reconhecimento. Presidente, muito obrigado. Viu? Pela ordem, presidente, eu queria pedir vista do projeto, presidente. Como? Vista. Senhor presidente. Uma matéria complexa, eu queria ter um pouco mais de tempo para fazer análise para a semana que vem. Quero parabenizar o relatório do senador Márcio Bittar. É claro que as vistas estão concedidas, vistas coletivas, para que a senadora Elisiane Gama vote vista coletivas, porque ela, na próxima sessão ou na outra sessão, nós possamos deliberar e votar o projeto. Senhor presidente, eu sei que foi concedida a vista, mas eu queria aproveitar que o relator está aqui. Você sabe do meu comprometimento com relação àqueles textos que às vezes me preocupam. E eu só queria fazer uma reflexão com o senhor, porque quando no artigo 83 fala assim, que vai passar a ter a redação relacionado à atuação indireta, veja, indireta, de serviços de assistência material, até aí tudo bem, jurídica, educacional, social, religiosa e a saúde. Como eu fico tentando me colocar lá na ponta, senador Otto, porque nós sabemos que hoje a saúde ela é pública através do SUS. Como que dentro do sistema prisional você vai fazer essa prestação de serviço de forma indireta, burlando a atuação do Sistema Único de Saúde, como na saúde pública? E o segundo ponto que me preocupou mais, senador Esperidião Amin, é quando ele fala apoio na movimentação interna dos presos. Isso é muito grave. Eu fui delegado em presídio com muitos presos. Você fazer movimento de presos de uma facção para outra facção ou de uma ala para outra, você tem uma responsabilidade objetiva do Estado. Se acontecer alguma coisa ali com aquela pessoa que está fazendo esse remanejamento daqueles presos de uma ala para outra, a responsabilidade objetiva do Estado ela vai ser contundente. Então, eu me preocupo quando você está... É como se, de alguma forma, você estivesse terceirizando tanto esse aporte de serviço relacionado à saúde, como o remanejamento e movimentação interna de presos. E aí o inciso 4 fala de serviço de monitoramento e rastreamento de presos por dispositivo. Tudo bem. Então, a minha reflexão só para o relator é a cautela que se impõe com relação a isso. Será que nós não estaríamos ali abrindo a margem, a possibilidade de você ter a contratação para serviço de saúde dentro do sistema prisional? Em que circunstâncias? Como que seria? E também a minha preocupação é com a integridade física de quem vai fazer esse remanejamento dos presos de uma unidade ou de uma ala do presídio para outra, que vai se impor aí fatalmente a responsabilidade objetiva do Estado se algo acontecer. Então, eu só faço essas ponderações porque eu não sei se... eu sei que foi pedido vistas, mas a título de contribuir com o colega, no sentido de ter a cautela com relação a esses dois tópicos, a saúde e a movimentação interna dos presos. Só isso, senhor presidente, e quero parabenizar o senador Márcio Bittar pelo relatório e Vossa Excelência pela paciência que me concedeu estar falando nesse momento. Senhor presidente, já foi concedido vistas, mas, de fato, o projeto, talvez seja bom lembrar, só um fato que não foi lembrado, ele veio da Câmara Federal, foi fruto de uma CPI do sistema prisional e foi votado e aprovado por unanimidade. Claro, evidente que não significa que isso, obrigatoriamente, o Senado também tenha que acompanhar. Mas, de fato, ele permite que o sistema prisional possa, em achando, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde não está dando conta, ele é permitido, não é obrigatório, ele permite que se contrate uma empresa que preste o serviço que, por acaso, o SUS possa não estar servindo à altura. Então, é uma permissão, não é uma obrigação. Mas, como foi pedido vistas, e também já estou fazendo aqui hoje um reconhecimento público, quero fazer aqui de novo na presença do senador Contarato. Quando foi criada a CPI do crime organizado, muita gente disse que, como o presidente e o relator são pessoas ligadas a partidos, vamos dizer, da base do governo, que aquilo seria uma chapa branca. E eu tive a oportunidade de dar umas 2 ou 3 entrevistas e fiz o reconhecimento, porque era de direito, do comportamento do senador Contarato e também do veneziano,
principalmente aqui na CCJ, sempre na linha do endurecimento da legislação para endurecer as regras do sistema brasileiro contra essa leniência do sistema que vê presos entrando e saindo a toda hora, em audiência de custódia, etc. Então, eu fiz esse reconhecimento ontem e ontem eu fui lá no término da CPI para fazer também publicamente esse reconhecimento, porque é merecedor. Então, muito obrigado. E está dado vistas coletivas, na próxima sessão a gente debate melhor e vota o projeto. O senador Márcio Bittar, essa colocação do senador Fabiano Contarato, quando ele citou a palavra indireta, realmente pode estabelecer um tratamento desigual, quando deve ser uniforme pelo Sistema Único de Saúde. Isso pode levar aqueles que têm maior poder econômico de ter uma assistência diferenciada e deve, dentro do sistema prisional, no colegiado, causar uma discórdia muito grande. Então o tratamento uniforme para todos os presos. Aí essa palavra realmente deveria ser, na minha opinião, eu não sou jurista, mas eu observo muito, seria excluída para que não pudesse se dar tratamento diferenciado àqueles que foram apenados da mesma forma. Senadora... Vista coletivas ao projeto, senadora Dorinha, para o projeto PL 1099. Senhor presidente, eu vou direto à análise. É um projeto da deputada Silvier e ele trata de um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Obviamente, esse cadastro vai permitir muito que as informações sejam trocadas e que vidas sejam salvas. Compete à comissão tratar sobre constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade das matérias. A proposição é formal e materialmente constitucional. Ela se insere na competência legislativa da União. Não há vício de iniciativa, uma vez que a criação do Cadastro Nacional, embora implique numa atuação administrativa do Poder Executivo, não invade a reserva de iniciativa privativa. Estabelece diretrizes gerais a serem regulamentadas posteriormente. Sob o aspecto material, o PL equilibra adequadamente os interesses em jogo. Por um lado, o projeto harmoniza com a Constituição Federal, especialmente com o dever estatal de proteção à dignidade da pessoa humana, a promoção do bem de todos, sem discriminação, a proteção à vida, integridade física e psicológica e o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares. A criação do Cadastro Nacional de pessoas vítimas de violência configura um instrumento legítimo da política pública de prevenção e repressão à violência de gênero, um fenômeno estrutural amplamente reconhecido. Ademais, o projeto observa parâmetros de proporcionalidade, ao restringir o cadastro a condenações com trânsito e julgado, evitando violação da presunção da inocência, resguardar o sigilo da vítima e limitar temporalmente a permanência dos dados. Vincular ainda o cadastro a finalidades legítimas de segurança pública. Não verificamos, por outro lado, vícios de juridicidade ou regimentalidade. No mérito, a criação desse cadastro representa um avanço relevante à política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, com impactos positivos em diversas frentes. A integração de informação com centralização de dados, que hoje estão dispersos, permite uma atuação mais eficiente das autoridades da segurança pública do sistema de justiça. Além disso, o cadastro pode subsidiar políticas preventivas e promover o aprimoramento de políticas protetivas. Finalmente, ao conferir visibilidade, a organização das informações permite que o sistema tenha maior efetividade na execução penal e no acompanhamento dos condenados. Esse é o nosso voto pela aprovação do PL 1099 de 2024, de autoria da deputada Silvier Alves. Agradeço e parabenizo a Vossa Excelência, senadora Dorinha,
e coloco em discussão. Como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto e a matéria será encaminhada ao plenário do Senado Federal para apreciação. Eu queria só solicitar a urgência que ele está estando pronto para a pauta. Como pede a senadora Dorinha, coloque em votação o requerimento de urgência. Senadores e senadoras que aprovam o requerimento de urgência, permaneçam com os contos. Está aprovado. A matéria vai ao plenário em regime de urgência. Muito obrigada. Não havendo nenhuma outra matéria a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Olá, estamos de volta, 12h15. Você acabou de assistir à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, uma reunião que durou quase 3 horas. Logo no começo dela, o relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, leu o relatório, foi dado vistas e a sabatina dele do indicado ficou para o dia 28 de abril. Logo depois, os senadores sabatinaram indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público, 2 indicados, e 5 indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Todas as indicações foram aprovadas. Você passa a acompanhar agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos em exame trata de regulamentar a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. Acompanhe. Relevantes em contextos institucionais desafiadores. No tocante ao autocultivo, a proposta revela-se incompatível com a realidade institucional brasileira, diante da inviabilidade prática de fiscalização e do risco de desvio para o mercado ilegal. Adicionalmente, a premissa de que a legalização elimina o mercado ilícito não se sustenta. O caso do cigarro no Brasil é emblemático. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que cerca de 38,5% do consumo é ilegal e com dezenas de marcas irregulares identificadas pela Anvisa. Parece que são 60 carteiras de cigarros identificadas pela Anvisa. Esse cenário demonstra que a legalização não elimina o mercado marginal, que se adapta e continua operando de forma relevante. Esse percentual de 38 vai até 60 ou 70, dependendo de alguns institutos. Diante desses conjunto de fatores, conclui-se que a rejeição da proposta se impõe como medida de prudência legislativa, responsabilidade institucional e preservação da saúde e da segurança da sociedade brasileira. Voto. Diante do exposto, manifestamos-nos pela rejeição e consequente arquivamento da sugestão número 25 de 2020. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Senadora? Sim, senador. Desculpa. Obrigado, senadora Damares, senador Girão. No seu relatório aí no final, vem falando sobre o cigarro. Eu acho que aqui eu sou mais velho que os 2 senadores que estão aqui. Não vou falar a idade, mas quando eu era menino, 17, 18 anos, jovem, eu nunca fumei. Mas era bonito andar com a carteira de cigarro no bolso. Naquela época, não tinha uma propaganda ilegal sobre o cigarro. E olha que eu venho de uma região de Santa Catarina, que é onde mais os pequenos produtores, que nós chamamos hoje de agricultura familiar, sobrevivem até hoje da plantação do tabaco. Antigamente era só Souza Cruz, enfim. Demorou-se anos para que se colocasse numa carteira de cigarro que, se você fumar,
você vai contrair câncer, as doenças, você vai morrer, vai ter todos os problemas. Agora, na liberação das drogas, qual controle vai ter sobre isso? Quem terá esse controle? E quando eu vejo o senador Girão, senadora Damares, nossa presidente aqui, quando eu vejo assim, os próprios Supremo Tribunal Federal liberando essa situação das drogas, quem vai ter o controle disso? Hoje, nós vemos a situação que nós temos hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, todos os grandes centros, principalmente nas periferias, onde que essa situação ela já está sem controle há muitos anos. Já está sem controle há muitos anos. E aonde que nós vamos chegar? Qual a educação? O que nós queremos para a sociedade? O que nós queremos para as futuras gerações? O que nós esperamos? Olha, é muito triste, senador Girão, o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. Nós temos que investir nas pessoas, no Brasil, no nosso jovem, em educação. Você quer ver? Nada contra, mas você entra em algumas faculdades aí, é triste você ver aquilo. É triste você ver o que está acontecendo hoje com as drogas dentro das próprias faculdades. Esses jovens todos se perdendo, essas vidas se perdendo, uma situação indo para não tendo mais um controle, e aonde nós tínhamos uma esperança, que nós teríamos um Supremo Tribunal Federal para tentar ajudar a barrar, parece que a gente vê que eles são a favor do que está acontecendo. Mas também não precisamos, o que nós vamos esperar? Se nós vemos um país com a corrupção avançando no dia a dia, nós se deparamos com o Supremo Tribunal Federal intervindo, interrompendo para que se investigue a corrupção do INSS, para que não se investigue a corrupção do Banco Master e por aí afora. E agora, essa semana, mais um que vai... Essa semana não, dia 28, 29, mais um ministro aí para ser sabatinado. Que país que nós esperamos? E nós temos que fazer essas perguntas para esse ministro que vai chegar na CCJ, onde que ele... para ver qual que são as opiniões dele sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Se vai seguir a cartilha de lá, se vai seguir a cartilha da PGR, como que vai ser, porque é muito triste o que está acontecendo com o nosso Brasil. Senadora Damares, nossa presidente aqui, dizer para você que é uma grande defensora dos direitos humanos, dos direitos do jovem, dos direitos das pessoas que mais precisam de ajuda no nosso país, das nossas crianças que têm problema, desse aborto que acontece pelo Brasil afora, o nosso Supremo sendo muitas vezes a favor, inclusive, do aborto. Então, nós temos que pensar pelas pessoas, pela vida, nós temos que preservar a vida. E se nós, quero finalizar minhas palavras aqui, senador Girão, se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos nossos jovens, nós vamos ter um futuro muito triste para o nosso país. Vai ser muito triste para o país e talvez pelo mundo afora. Jamais eu ia ouvir dizer que nós poderíamos exportar maconha para outros países. Essa aqui, para mim, está caindo o mundo em cima da gente. Obrigado, presidente. Obrigada, senador Jaime. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição, consequentemente, o arquivamento da sugestão. Antes da gente ir para o próximo item, eu só quero dizer que o autor dessa sugestão é o Diego do Paraná, e a gente precisa aqui fazer uma justiça, uma correção. Quando a gente lê a sugestão dele, o senador Girão, inclusive, reconheceu isso no voto. O Diego aponta o autocultivo, ele entende que, autorizando o autocultivo, as pessoas que usam a planta não precisarão comprar no crime organizado. A gente viu que no voto do senador Girão, em momento algum, ele apontou o autor como querendo favorecer o crime. O autor traz uma sugestão entendendo que essa é a forma de enfrentar o crime. Todo mundo planta, quem quiser usar, plante para não precisar chegar ao traficante. Mas o relatório apresentado trouxe dados, números e evidências, muito bem feito o relatório, apontando que essa não é a solução para enfrentar o crime. Então, eu quero cumprimentar o Diego por ter provocado a casa, e agora o relatório foi aprovado por unanimidade, rejeitando a sugestão dele de que não é hora do Brasil pensar em cultivo, a liberação do cultivo, o autocultivo da maconha. Mesmo porque a maconha de hoje não é a maconha de 64, de 60, de 70, ela está modificada, ela é uma planta geneticamente modificada, com alto índice de dependência. Então, assim, o senador Girão trouxe dados científicos para a rejeição da matéria. Isso não quer dizer que essa matéria não possa tramitar com outro senador apresentando em outra comissão um projeto de lei. Mas eu entendo que foi unanimidade, votou-se por unanimidade, aprovou-se por unanimidade, parabéns pelo voto, e que a secretaria comunique ao autor da sugestão. E eu concordo de que não é assim que a gente enfrenta o crime. E, por falar nisso, senador, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer o registro da presença de uma pessoa muito importante que está aqui no plenário, está sentadinha lá atrás. Por uma grande coincidência, eu falei o nome dela semana passada. Está aqui a doutora Kelly. Levanta a mão, doutora Kelly. Doutora Kelly, vem aqui. Vamos quebrar o protocolo. Eu quero mostrar para o Brasil o que é uma mulher empoderada. Vem cá, doutora Kelly, senta aqui do meu lado. A doutora Kelly é delegada de polícia. Ainda está naquela região, tá, né? Isso, em outra cidade. Ela estava na cidade de Tapauá. Lembra-se? Senta aqui. Eu vou quebrar protocolo. Ela era servidora pública do DF, fez concurso para delegada e foi mandada para o interior do Amazonas. E foi lá na cidade de Tapauá que aconteceu o estupro da mulher mais jovem do mundo, que eu sempre falo, a menininha de 5 dias que foi estuprada. Foi essa delegada que eu falei semana passada, que fez a diligência a pé para prender o estuprador. É essa delegada que, quando eu vou para o debate de segurança pública, eu cito, a delegacia dela era desse tamanhinho. Na cela que era para ter tipo 8, tinha 20. E ela sentava numa cadeira em frente à cela, porque a mesinha dela é do lado da cela. É essa a realidade das delegacias no país, gente. Se aqueles homens forçassem, um pouquinho que fosse, aquela grade caía. Eles estavam cumprindo pena meio que resignados, porque era ela, com uma arma na cintura, sentada numa mesa em frente a uma cela. Essa é a realidade da segurança pública no país. E na hora de fazer a diligência, a pé. Porque a região que ela é delegada não tem carro, não tem estrada, são rios. Aí ela fica esperando a carona num barquinho da prefeitura para fazer uma diligência. Como enfrentar o crime assim, Girão, numa região de fronteira? E todo mundo na cidade, por ser uma cidade pequena, sabe onde a delegada mora. Olha o risco. E batem na porta. Mas batem para pedir socorro, mas podem bater para se vingar da delegada. A coragem. E eu falo assim, doutora Kelly, a senhora é uma mulher empoderada, é uma mulher corajosa. Deixar o conforto de Brasília estava... E quando a gente vê o salário antigo com o salário atual, é a mesma coisa, praticamente, mas com os benefícios de morar no DF. E para o norte do país, para proteger mulheres, crianças, proteger. É uma
missão. É uma missão. Então, assim, a doutora Kelly, como muitas outras delegadas do norte do país, me inspiram todo dia. Ela tem uma colega, Girão, que numa outra cidade também, região ribeirinha, apreendeu quantas toneladas? 4 toneladas de pasta básica de cocaína. Ela hoje está em Manaus. Só que aí, quando ela apreendeu, ela ficou sentada ao lado de 4 toneladas com uma arma, esperando um efetivo vir da capital para recolher. E ela sozinha, com um outro agente, passou mais de 24 horas olhando a tonelada que ela apreendeu e ela protegendo sozinha. Gente, é isso a segurança pública no país. A gente vai ter que discutir prioridades nessa casa. Então, doutora Kelly, semana passada, por coincidência, eu falei no seu nome e a senhora veio nos visitar hoje em Brasília. Bem-vinda a essa comissão. Obrigada pelo trabalho que a senhora está fazendo lá na ponta. Já vai voltar hoje. Ela vem ver família e eu sempre peço, quando vem ver família, vem me dar um abraço. Mas a senhora representa aí as centenas de milhares de mulheres que estão na área da segurança pública por missão, Girão, por missão. Então, e por amor, receba, doutora Kelly, o abraço de toda a nossa comissão. Fica sentadinha aí, que eu já estou terminando, quero te dar meu abraço daqui a pouco, mas receba os cumprimentos dessa comissão, que está lá na ponta também, cuidando das pessoas, fazendo o que a gente pode fazer, mas a gente não faz nada quando a gente olha o que você, doutora, está fazendo lá no dia a dia. E obrigada por tudo que tem feito pelas crianças do norte do país. Que Deus te abençoe. Vamos agora, nós temos requerimento extra-pauta. Tem um requerimento meu, que é o 56, de 2026. Requeiro nos termos do artigo 93, 102E do Regimento Interno, a realização de ciclo de debates para subsidiar a avaliação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Vamos discutir muito aqui, quero muito sua presença numa das audiências. A ser realizado nessa comissão esse ciclo de debate. E nós temos um pedido para incluir extra pauta, o requerimento 57 de 2026, a realização de uma audiência pública do senador Girão, com o objetivo de debater a crise de assistência e os desafios estruturais das políticas públicas destinadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos votar o meu requerimento e o pedido de extra-pauta, e depois a gente volta ao requerimento 57. Vamos votar requerimento número 56, ciclo de debates para avaliar a política de enfrentamento à violência contra a criança, e requerimento 57 para um requerimento de inclusão extra-pauta. Se concorda, fico como estão. Aprovado. Vamos agora votar o requerimento 57 de 2026, que é a realização de uma audiência pública destinada a discutir as políticas para pessoas com transtorno do espectro autismo, da autoria senador Girão. Quer encaminhar ou não precisa? Não? Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento para a realização da audiência pública. Assim a gente encerra a nossa pauta hoje. Só quero lembrar aos colegas que o item 1, senador Everton, relator, foi retirado de pauta porque ele não está presente. O item 5, o senador Alessandro também não está presente, pediu retirada de pauta. E o item 6 é do Marcos Rogério, nós não conseguimos falar com ele. Mas eu quero pedir à secretaria que a gente faça um mutirão semana que vem. Por quê? E o 9 também, né? Também foi retirado porque era o senador Cid. Os itens que vieram à pauta essa semana e a semana anterior, eu queria propor um mutirão semana que vem na comissão. Vamos conversar com a senadora Roberta ou um senador que vai estar aqui, porque as outras semanas nós teremos sabatina de STF, nós teremos feriados, nós vamos ter aí uma interrupção. Então, semana que vem, a gente trazer um senador para a comissão, solicitar aos relatores que nos autorizem a leitura ad hoc. Eu posso fazer a leitura ad hoc de alguns, e o senador que vier para o mutirão, para a gente, porque nós temos matérias importantes. Por exemplo, essa do Alessandro hoje, eu entendo a situação dele hoje, ele está dando entrevista para o Brasil e o mundo, mas é a proteção dos direitos da pessoa com a síndrome de Tourette. Esse segmento está esperando essa matéria. Então, a gente vai respeitar as atividades dos senadores, todo mundo correndo com pré-campanha, mas vamos fazer um mutirão
para a gente dar resposta aos segmentos que as matérias estão na pauta e a gente não está conseguindo votar. Então, a Secretaria fale com a assessoria dos relatores, vamos falar com a senadora Roberta, que está querendo ajudar. E ainda tem um feriado semana que vem. Então, na próxima sessão, tá? Na próxima sessão, a gente vai fazer um mutirão com as matérias que foram retiradas de pauta. Na próxima semana que vem, mesmo com feriado? Se tiver quórum. Se tiver quórum, porque se for online e tiver quórum, a gente faz um mutirão online e eu não me importo. E as matérias, gente, se vocês olharem, elas não são matérias controversas ou com polêmica. São matérias que eu tenho certeza que, se colocando em pauta, passarão por unanimidade na comissão, porque atende segmentos especiais da sociedade. Quero informar a comissão que o plano de trabalho para a subcomissão Yanomami está pronto. Nós vamos enviar por e-mail para o gabinete de todos os membros da comissão, ainda hoje, para que tome conhecimento. E nós ousamos apresentar um plano de trabalho, senador Girão, até 2030. Olha a ousadia. Eu sou o presidente da comissão só até o início da próxima, em 27. Mas eu quero continuar membro dessa comissão. Eu acho que a questão Yanomami precisa de acompanhamento permanente. Então, ousamos apresentar um plano até 2030, porque eu estarei membro dessa comissão e lutarei para continuar membro da subcomissão para a gente dar prosseguimento ao plano. Então, estou encaminhando aos gabinetes e a gente já começa a semana que vem a trabalhar com o tema da subcomissão Yanomami, ok? Desta forma, eu encerro a pauta, lendo apenas os expedientes, que não precisam de votação. Precisa sim de votação. Comunico o expediente número 9. Marco Rogério, nós estávamos encerrando a reunião, mas nós temos o item de sua pauta. Você quer fazer a leitura do seu voto e a gente... e é um item tão interessante, equiparar ao feminicídio o estupro de mulher com resultado morte e agravar a pena dos crimes. É a matéria que é a sua cara, a sua luta pela segurança pública. Está pronto para fazer a leitura? Opa, então vamos, já menos um projeto para mutirão semana que vem. Então, item 6 da pauta... Projeto de Lei 2979 de 2025, não terminativo, altera o Decreto-Lei 2848 de 1940 para equiparar ao feminicídio o estupro de mulher com resultado morte e agravar a pena dos crimes dos artigos 213, parágrafo 2º, 217-A, parágrafo 4º. Autoria, senador Ciro Nogueira. Relatoria, senador Marcos Rogério. Favorável ao projeto, o relatório dele, com 3 emendas que apresenta. Ele tramita nessa comissão e ele já segue para a CCJ em decisão terminativa lá. Senador, enquanto o senhor vai limpando o óculos, se organizando, está na mesa uma delegada do Amazonas, lá do interior, faz um trabalho incrível, eu acho especialista nessa área, e que já prendeu muitos estupradores, viu? Eu acho que ela hoje sai feliz dessa sessão, se a gente aprovar e por unanimidade o voto do Marcos Rogério. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, presidente, senadora Damares, cumprimentar a delegada que nos dá a honra da sua presença, a nossa vizinha do estado do Amazonas, divisa lá com o meu estado de Rondônia, e parabéns pelo trabalho feito, pertinho da gente ali, e vai poder nos ajudar muito com o seu exemplo lá no estado do Amazonas, no estado de Rondônia, que teve, e falo isso com muita tristeza antes de entrar no projeto, os índices de Rondônia na pauta de feminicídio são índices assustadores. Nós tivemos nos últimos anos um aumento muito considerável, e é uma pauta que a gente precisa cuidar com muita atenção, a pauta da violência contra a mulher e, nesse caso, a violência capital, que é o feminicídio. Muitas mortes acabaram acontecendo. Nós tivemos, no ano passado, o mapa da violência aponta um crescimento de acima de 60%. É um número realmente muito triste. Mas, presidente, com sua permissão, passarei a análise do projeto. Cabe a esta comissão a análise do projeto de lei no contexto de garantia e proteção dos direitos humanos e da mulher, nos termos do artigo 102E, inciso 3, inciso 4 do Regimento Interno do Senado Federal.
Assim sendo, entendemos que o projeto no mérito é conveniente e oportuno. O feminicídio é um dos crimes mais torpes que existem em nosso ordenamento jurídico. Progressivamente, o legislador tem se atentado para esse fato, aumentando a severidade penal de condutas que atentam contra a vida das mulheres pelo só fato de assim sê-las. Apesar do advento de legislações modernizantes nesse sentido, entendemos que ainda persistem lacunas normativas no ordenamento, como a desproporção de penas para alguns delitos após o advento da Lei 14.994 de 2024, que aumentou a pena de feminicídio, artigo 121A do Código Penal, para de 20 a 40 anos de reclusão. Isso porque, com o aumento do período máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos, operado pela Lei 13.964 de 2019, seria esperado que, ao menos, as penas estipuladas no patamar máximo anterior acompanhassem essa alteração legislativa. Não foi isso que ocorreu, mantendo-se o patamar de 30 anos de reclusão em diversos crimes absolutamente abjetos e dignos da máxima reprovação. É o caso, por exemplo, dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, quando resultam em morte da vítima. É necessário pontuar, entretanto, que o legislador, atento a essa realidade, já efetuou a alteração do preceito secundário do crime previsto no artigo 217-A, parágrafo 4º do Código Penal, estupro de vulnerável de que resulta morte, para o patamar desejado pelo projeto, 20 a 40 anos de reclusão e multa, por meio da Lei 15.280 de 2025, motivo pelo qual propomos emenda supressiva nesse ponto. De outro lado, consideramos que o objetivo do projeto de lei em acrescer o parágrafo 4º ao artigo 121A do Código Penal, ao equiparar o feminicídio ao estupro de mulher com resultado morte, em que pese de boa intenção, peca na técnica legislativa, ao gerar insegurança jurídica na amplitude de alcance de tal equiparação. Melhor seria prever expressamente o mesmo tratamento legislativo para determinadas situações penais, como nas regras de progressão de regime de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Para aprimorar o projeto de lei nesse quadro, propomos igualmente emenda. Voto. Por todo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2979 de 2025, com o oferecimento das emendas que apresento. Indago Vossa Excelência que quer a leitura das emendas que foram apresentadas, estão todas publicadas no sistema. É como voto, senhora presidente, fazendo aqui uma saudação e um reconhecimento à iniciativa do senador Ciro Nogueira, que foi o autor dessa proposta de lei e que tive a honra de relatar por designação de Vossa Excelência. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, excelente, espetacular voto do senador Marco Rogério. Relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto com as emendas 1, 2, 3 da CDH. Senador Marco Rogério, parabéns. Enquanto o senhor estava lendo, a delegada, ela está em Lábrea agora. Ela estava em Tapauá, agora está em Lábrea, pertinho do senhor, lá em Rondônia. Enquanto o senhor estava lendo, a equipe dela estava prendendo o estuprador aqui agora. Eu estava comunicando ela. É essa a realidade. É essa a realidade. E agravar a pena, eu acho que é uma iniciativa louvável, porque a gente, pelo menos, manda o recado. Nós não estamos de brincadeira aqui no Congresso Nacional. Parabéns, senador. Apenas para quem está nos acompanhando, e às vezes a gente apresenta o projeto e a tecnicidade acaba afastando a compreensão mais clara, né, do que é. Esse projeto já tramita desde o ano passado e algumas inovações já até aconteceram e que foram aqui observadas no relatório. Mas tem dois pontos aqui. Primeiro, foi mantida a intenção, né, de endurecer, de tornar mais dura, mais efetiva, né, a lei penal no caso desses crimes. E um ponto que está sendo acrescentado aqui é que, com essa nova regra de execução, quem for condenado por feminicídio, estupro ou estupro de vulnerável, não poderá ter visita íntima ou conjugal. Parece uma coisa básica, né?
Mas se não tiver na lei, O acusador de mulher, a vítima, ela quer visitar o autor. Olha isso. Assim, é uma situação absurda e que às vezes se a gente não coloca no dispositivo legal, né, isso lá na ponta acaba acontecendo e às vezes com a própria vítima, como relatado pela doutora. Então, assim, a lei traz essa inovação, né, que tem um alcance muito objetivo de proteção e de sanção mesmo a quem comete um crime que é um crime hediondo, abjeto. Então, mais uma vez, minha alegria em poder relatar essa matéria. E parabéns a Vossa Excelência, presidente Damares, né, por priorizar na Comissão de Direitos Humanos, né, pautas que realmente dão efetividade à proteção à mulher e aos vulneráveis. Obrigado a Vossa Excelência pela oportunidade de relatar essa matéria. Só para o senhor entender, a vítima que ela está prendendo o estuprador agora, a menina tem 12 anos de idade e foi o padrasto, tá? Olha a situação. Comunica ao colegiado o recebimento das denúncias constantes nos expedientes 227, A, 231, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 279, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comissão. Destaco apenas o 227A. A manifestação complementa a denúncia relativa ao caso de vítima de disparo de arma de fogo, com novos elementos e registros audiovisuais apontando possível omissão de socorro e falhas no atendimento emergencial. Informo que a comissão deliberou pela manutenção do acompanhamento do caso e pelo encaminhamento aos órgãos competentes para apuração e prestação de informações. Comunico ainda o recebimento das respostas de ofícios constantes no expediente 263, 264, 265, 275, 276, 227, 278 e 280. Informando que todas receberam os devidos encaminhamentos, destacando o expediente 264, o órgão competente apresentou informações sobre a implementação do módulo Pessoas Indígenas com Deficiência no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, destinado ao registro e monitoramento dessa população. Interessante. Com vistas ao aprimoramento das políticas públicas de saúde, informo que o expediente foi encaminhado para acompanhamento temático no âmbito dessa comissão. Inclusive, a gente vai acompanhar esse sistema na comissão, na subcomissão Yanomami. Comunico também o recebimento das solicitações constantes no expediente 267, 266, 272, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento do informe constante no expediente 274, que recebeu o devido encaminhamento. Isto posto, submetam-se as senhoras senadoras e os senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação desta comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa número 12/2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da Comissão de Direitos Humanos. Os demais permanecem na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. O senador Cid já autorizou a leitura doc do voto dele, da SUG 17 de 21, na próxima reunião. Então, ele não estando presente, já está autorizada a leitura do voto da SUG 17. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Olha aqui, ó. Isso aqui é mulher empoderada. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um projeto de lei visa incentivar a formalização do trabalho temporário safrista sem risco de perda de benefícios sociais do governo. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de regularização fundiária, rodovias, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Bem-vindo, senador. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui nesse momento, na TV Senado. Com muita satisfação que eu estou aqui para dar alguns esclarecimentos dos projetos, dos nossos trabalhos aí, na condição de senador pelo Estado de Rondônia. Senador, como eu falei na abertura do programa, o senhor relatou um projeto que permite ao trabalhador safrista, ou seja, aquele trabalhador temporário da época de safra, a atuação na lavoura, no campo, sem a perda de benefícios sociais como Bolsa Família. Como esse projeto pode impulsionar o agronegócio de Rondônia? Olha, esse é o PL, o 715. Ele foi aprovado, foi unânime no Senado. Esse projeto está agora já na Câmara dos Deputados. E principalmente para o nosso estado de Rondônia, ele vai beneficiar muito na colheita do café. Que a colheita do café, ainda ela é uma colheita manual. É o café em Rondônia, no Espírito Santo, no Paraná, Minas Gerais, a laranja em São Paulo, a uva no Rio Grande do Sul, a maçã, a cebola em Santa Catarina, a fruticultura também no Vale do São Francisco, melão, manga. Então, isso vai fortalecer muito, porque nós hoje falta muita mão de obra manual. E com isso vai garantir ao trabalhador que ele não vai perder o direito do Bolsa Família e ele vai para um contrato temporário durante 90 dias, pode ser no máximo até 180 dias, depende da cultura, depende de qual que é o modelo de colheita, e ele vai continuar recebendo o Bolsa Família. E quando terminou o contrato temporário, ele não precisa entrar numa fila novamente para se cadastrar no Bolsa Família. Ele já continua recebendo automaticamente. Mas nós temos a expectativa que muitos vão ficar no emprego, no trabalho, e esperamos que não precise mais retornar ao Bolsa Família. Mas fica garantido o retorno deles no Bolsa Família e também não a perca deles de continuar recebendo o Bolsa Família. Ou seja, o benefício, eles continuam beneficiários, mas no período de recebimento do contrato temporário, aí é a suspensão da remuneração do benefício? Não há suspensão da remuneração do benefício. Ok. E aí ele tem um cálculo que é feito por dependente, mas mesmo que ele receber durante os 90 dias R$9.000, vamos fazer uma conta, 3 mil por mês, isso aí é dividido, existe um cálculo, é dividido por 12, divide pela quantidade dos dependentes que ele tem, ele não vai perder, ele continua recebendo normal o valor do Bolsa Família que ele vinha recebendo. E quando termina o contrato temporário, essa que é a grande vantagem para ele. Ele não precisa entrar numa fila para se cadastrar novamente. Ele já fica automaticamente recebendo no Bolsa Família. Senador, o senhor votou a favor da incorporação do marco temporal na Constituição Federal. Pensando na realidade de Rondônia, quais medidas o senhor acredita que devam ser adotadas para garantir o equilíbrio entre os direitos dos povos indígenas e também a produção rural no Estado? Olha, o que nós precisamos é da segurança jurídica no campo. Porque nós temos hoje, não é só o Estado de Rondônia, mas vamos falar especificamente no Estado de Rondônia e principalmente na região norte. Nós temos muitas propriedades que foram documentadas pelo INCRA. Porque o Estado de Rondônia, 100% daquelas terras em Rondônia foram distribuídas pelo INCRA ou foram vendidas por alguma forma de licitação ainda na década de 70. E aí, o que acontece? Nós precisamos da segurança jurídica, porque quando o INCRA passou essas terras para os produtores, ali havia uma negativa que não havia nenhum impedimento, existia uma negativa da FUNAI, que não tinha índio sobreposto naquelas áreas, nenhuma
área que seria indígena. E o que aconteceu após esses anos? Houve esse problema. Então, de muitas áreas sendo questionada e dizendo que ali seriam áreas indígenas. E com isso, com essa aprovação do marco temporal, que foi aprovada uma PEC, inclusive, passou, precisava 49, deu 52 votos, deu no Senado, e o que com essa PEC ela garante que temos que cumprir a Constituição de 1988. Essa é a grande discussão. Esse é o marco temporal da Constituição de 1988. E eu tenho certeza que nós precisamos dar um equilíbrio entre os indígenas e os não indígenas, entre os produtores rurais e entre os nossos irmãos indígenas. E o que nós precisamos para os nossos indígenas do Brasil não é dar mais terra. Nós temos que dar condições de eles terem usufruto da terra deles, obedecendo sempre o mesmo Código Florestal que qualquer produtor brasileiro tem que obedecer. E nós precisamos que os nossos indígenas tenham o direito, sim, de explorar suas riquezas minerais, desde que respeite todo o Código Ambiental. É isso que nós precisamos dar para os nossos indígenas. Inclusive, nós aprovamos o crédito de carbono. Os nossos indígenas hoje têm no Brasil praticamente 118 milhões de hectares. Eu tenho certeza que se eles receberem 50% da área, hoje nós temos não temos 800 mil indígenas que vivem nas aldeias. Então, com esse crédito de carbono, se nós pudermos dar dignidade para os nossos indígenas, você pode ter certeza, não vamos mais ter índios morrendo, igual nós vimos índios morrendo por falta de nutrição. Nós não vamos ver mais isso acontecer. Então, nós precisamos dar dignidade para os nossos indígenas, porque eles já têm quase 15% do território nacional. Agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos à tela aqui. Olá, senador. Eu sou o Maílson, produtor audiovisual aqui na TV Alero. Senador, o seu projeto de lei que destina valores de multas ambientais para a agricultura familiar tem um grande impacto potencial aqui no estado. Como que o senhor vê a implementação dessa medida e os benefícios para os produtores rondonienses? É Maílson, né? Maílson. Maílson, eu quero falar para você que esse projeto, ele passou na comissão na CAI, ele está parado na CMA, e isso aí ia impulsionar muito a nossa agricultura familiar, que é muito forte no estado de Rondônia. Mais de 70% das nossas propriedades vem do pequeno produtor da agricultura familiar. E além desses projetos, dessa situação das multas, nós, quando fizemos aquela subcomissão da Crateras, nós também colocamos que aonde existem as concessões florestais, tanto do Estado quanto da União, que parte um percentual também dessas concessões, que são de plano de manejo, que parte disso também fosse para incentivar também a agricultura familiar. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do senador Jaime Bagato, e eu tenho um conhecimento de mais de 50 anos lá, ainda quando era o território de Rondônia, depois que quando constituiu Estado, em 1981. E nós sabemos que o nosso produtor rural, o nosso pequeno produtor, a nossa agricultura familiar, ela precisa de recursos e precisa que as nossas secretarias de agricultura, que a própria Secretaria do Meio Ambiente esteja do lado, não que não esteja do lado do médio e do grande produtor, mas nós precisamos de uma atenção especial para o nosso pequeno produtor rural, para a nossa agricultura familiar. E esses valores arrecadados vai ajudar em muito a evoluir e alavancar a produção da agricultura familiar no estado de Rondônia. E ainda nesse importante assunto, o senhor mencionou a subcomissão temporária que o senhor presidiu. E uma das atividades da subcomissão foi acompanhar os embargos impostos, embargos de terras, pelo IBAMA. Isso impactou a produção também no seu estado. Que soluções o senhor considera viáveis para essa situação? A situação que tem que ser viável,
Existem muitas propriedades. O pequeno produtor, vamos falar do pequeno produtor, ele tem uma área de 50 hectares. E que ele tem 100 hectares, ele tem 50 hectares que ele está produzindo em 50 hectares. E porventura tem 10 hectares que houve algo, por algum motivo, um embargo ambiental. Então, o que nós queremos? Que esse embargo seja parcial, somente naquela área onde eu cometeu aquela infração. Não pode ser nos 100% da propriedade. É isso que prejudicou, é isso que nós, com o presidente da comissão, da Comissão da Agricultura, o Zequinha Marinho participou, o senador Mourão, o senador Maico Rogério, nós tivemos em Rondônia, tivemos 4 senadores em Rondônia, teve os deputados federais, e assim nós temos trabalhando e lutando para que isso não seja embargado 100% da propriedade, que seja só embargado aquela área que se discuta, aquela infração, naquele percentual daquela área que houve a infração, que aconteceu o embargo. Porque a partir do momento que a área é embargada, ele não tem mais acesso a crédito e ele fica impedido de vender aquilo que ele produz dentro da sua propriedade. Essa situação é gravíssima. Não tem mais o crédito rural com as instituições bancárias e também ele acaba não podendo vender a sua produção por causa devido que toda a área está embargada. Senador, foi aprovada aqui no Senado a chamada PEC dos caminhoneiros, que visa proteger esses profissionais de multas indevidas. O senhor teve um papel fundamental nessa aprovação. Que benefícios essa proposta traz ao caminhoneiro? Olha, quero dizer a todos os caminhoneiros, não de Rondônia especificamente do meu estado, mas isso aí é para o Brasil inteiro. A PEC 22 de 2025, onde eu sou autor, o senador Amin, senador Jaime Bagato é o autor da PEC, o senador Amin de Santa Catarina foi o relator, uma excelente relatoria, e dizer para vocês que essa PEC vai trazer justiça, não que nós derrubamos a lei, foi unânime, aprovamos no Senado, também está lá agora na Câmara dos Deputados, já conversei com o Hugo Mota para colocar temos conversando para ver se coloca nos próximos meses já em pauta. Isso vai corrigir algo, porque em 2017 se criou-se a lei dizendo que tinha um intervalo de 11 horas e o governo federal ou estadual, mas nas rodovias federais, ia ter os pontos de parada nas rodovias. Foi feita a lei, não se constituiu os pontos de parada e com isso, o que aconteceu? A própria Polícia Rodoviária Federal, dentro de uma lei, autuou milhares de motoristas pelo Brasil afora. Então, nós temos que fazer justiça para o nosso caminhoneiro. Enquanto não existir esses pontos de parada, essa PEC, o que ela faz? Ela não é que nós estamos dizendo que a lei não existe. Quando se constituir todos os postos de parada pelo Brasil afora, nas rodovias federais, aí podemos cumprir a lei. Nesse momento, temos que voltar o que era antes, aquele intervalo de 8 horas, que era 8 horas de intervalo da jornada. E, senador, falando em benefícios para os caminhoneiros, a privatização da BR-364 tem gerado controvérsias no Estado. A Assembleia Legislativa, inclusive, promoveu uma audiência pública recentemente para tratar do tema que tem gerado impactos. A gente preparou aqui uma arte para falar mais a respeito. Vamos dar uma olhadinha. Então, quais são as principais queixas dessa privatização, dessa concessão? Que apenas 107 quilômetros duplicados, de um total de 686, aproximadamente 15%, pedágio cobrado antes de algumas obras principais, cronograma lento e baixo volume de obras e impactos negativos ao agro e aos usuários locais. Essas são as principais queixas que estão sendo discutidas. Como que o senhor vem atuando para garantir que a população não seja prejudicada? Olha, eu quero dizer primeiramente que essa situação da privatização da BR-364 já começaram a se discutir lá no ano de 2017. Lá já se falava nessa concessão, na privatização da BR-364. Desde quando eu cheguei,
eu cheguei ao Senado, fui eleito em 2022, em 2023, quando eu já estive no Ministério dos Transportes, conversei diversas vezes com o Renan Filho, conversei diversas vezes com o nosso presidente da comissão lá da infraestrutura, que era o senador de Rondônia, Confúcio Moura. Eu sempre fui contra essa concessão. Por que, Sérgio, que eu sempre fui contra? Porque acontece o seguinte, a BR-364 é a única rodovia que ela interliga o noroeste do Mato Grosso, Rondônia e o Acre, e interligando a 319 que vai para o Amazonas. O que acontece com isso? Quando você tem uma única rodovia, você não pode colocar esse peso para a sociedade, ainda mais que nós estamos longe dos centros consumidores do Brasil. Nós temos na região longínqua, na região norte, nós estamos a 2.400 quilômetros. Porto Velho, por exemplo, está a 3.000 quilômetros de distância da capital São Paulo, que é o maior estado do Brasil, é São Paulo, capital São Paulo. Então, como nós estamos longe do centro consumidor, uma única rodovia jamais podia ser privatizada. E, além disso, você veja bem, qual que é o outro questionamento? Em 686 quilômetros, nós só temos 107 quilômetros de duplicação e um pouco mais de 200 quilômetros de terceira, praticamente 200 quilômetros de terceira faixa. É muito pouco investimento para esse valor que foi colocado o pedágio. Para você ter uma ideia, hoje, um caminhão saindo de Vilhena para ir a Porto Velho e voltar, ele indo e voltando carregado, esses caminhões maiores, que se chama caminhão 9 eixos, gasta em torno de R$ 2.600 de pedágio. Ou seja, além do custo altíssimo do óleo diesel, só o pedágio significa 53% do valor do óleo diesel. É impossível. Essa privatização ela tem que ser revista. Isso o Estado de Rondônia não vai suportar e digo mais. Parte do escoamento da soja hoje, que vem do noroeste do Mato Grosso, de Comodoro, de Campo de Julho, de Sapezal, de Campo Novo dos Parecis e Brasnorte, boa parte dessa soja e milho vai voltar a ser escoado pela ferrovia através de Rondonópolis ou através de Miritituba. E no momento que ficar interligado a ferrovia Santos, junto com Miritituba, que nos próximos 6, 7 anos eu acredito que vai ficar interligado, eu digo para vocês, claramente, Sérgio, essa produção do noroeste do Mato Grosso, ela vai migrar totalmente para Santos ou para Miritituba. Ela não vai mais a Porto Velho. E aí é que vai pesar muito mais ainda a conta para o nosso povo de Rondônia e principalmente para o nosso povo do Acre, que está mais distante ainda do centro consumidor, que depende 100% da BR-364, uma única rodovia que corta o estado de Rondônia, interligando o Acre, interligando a 319, aonde vai para Manaus. O senhor mencionou a 319, a BR-319, e o senhor defende a desburocratização e o asfaltamento dessa rodovia, principalmente no chamado trecho do meio. Como estão os avanços dessa obra? Sérgio, eu nunca tinha visto um absurdo tão grande igual esse. Quando você cita a 319, em 1979 não existia asfalto, na 364 era chão, Cuiabá-Porto Velho. Porto Velho, Manaus, já era asfalto. Já era. O governo militar, naquela situação de integrar para não entregar a Amazônia, eles fizeram a Transamazônica e já fizeram o asfalto. Existia, são 900, em torno de 900 km, Porto Velho a Manaus. Então, existe a estrada. A estrada já era pavimentada, não para trânsito pesado, mas a estrada já existia, é uma rodovia federal. Então, nós precisamos ter essa desburocratização. Por que isso? Porque acontece o seguinte, é tanta lei que nós precisamos... Como que você quer uma lei ambiental para uma estrada que já existe? É só para reativar a estrada, para refazer novamente o asfaltamento da estrada. E o problema dela mesmo é essa situação do meio que você fala, porque até Itacoatiara, não é Itacoatiara, um outro município que tem dentro do Amazonas ali, são 200 quilômetros saindo de Porto Velho, a estrada é um espetáculo.
Dali para frente é que há um trecho de uns 400, 450 quilômetros, que é o problema. Mas nós precisamos fazer essa obra, nós precisamos dar o direito das pessoas de ir e vir. E não estamos pedindo para abrir uma nova estrada, é a estrada que já existe. E essas pessoas têm que ter o seu direito de ir e vir. E digo muito mais ainda para vocês. As pessoas, não é todo mundo que tem condição de andar de avião. Você imagina, para fazer a parte turística, para visitar, quanta gente quer ir visitar Manaus, que é a maior cidade que nós temos hoje na Amazônia Ocidental, e onde está a indústria principalmente de eletroeletrônico, onde tem o turismo. Quantas pessoas que poderiam ir de ônibus não têm condição. Então, por isso, nós precisamos reativar essa BR-319 e temos que simplificar essa situação, porque o que está travando toda é a questão ambiental, é a questão da renovação das licenças ambientais. A gente tem conversado muito isso nessa situação com o IBAMA, com o próprio Agostinho, que é o presidente do IBAMA, para que isso seja definido. Isso tem que ser concluído. Segundo, os senadores, os deputados do Amazonas também, está evoluindo. Acredito que nós vamos conseguir, vamos vencer e vamos vencer mais essa etapa e nós vamos ver essa BR asfaltada, renovada e o povo tendo o direito de ir e vir para Manaus, e ela vai beneficiar não só Rondônia, não só o Acre, mas vai beneficiar muito. Quem vai ganhar muito com isso é o estado do Amazonas. E ainda falando em logística, após algumas pressões recebidas, o governo federal revogou o decreto que previa a concessão de hidrovias na Amazônia, entre elas a hidrovia do Madeira. E o senhor chamou a atenção para o fato de que essa concessão ia gerar custos tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Como que o senhor avalia essas medidas? Sérgio, você imagina um impacto desse que já deu na BR-364? Você imagina uma outra concessão dentro da hidrovia do Rio Madeira, que é a hidrovia mais consolidada, é a do Rio Madeira e a do Tapajós, que é onde tem a maior navegação hoje na Amazônia, principalmente de produtos oriundos da agricultura, soja, milho, minério de ferro. Então, o senador Jaime Bagato não é contra a concessão, contra o modelo que seria feito as concessões. Agora, o que aconteceu lá em Santarém, lá na Cargill, o senador Jaime Bagato é contra invasão em empresas que são da iniciativa privada. A Cargill ficou parada lá praticamente mais de uma semana, pouco mais de uma semana, ficou interditada lá. O que eu sou contra é o modelo que eles queriam fazer, a privatização. Não há necessidade de fazer privatização na hidrovia nem do Madeira e nem do Tapajós, mas o governo, sim, tem a missão de fazer, porque tem que fazer a dragagem desses rios. E o problema é que nós precisamos convencer o Ministério Público que esse material tem que ser tirado para fora. Não tem como você dragar do lado direito, colocar para o meio, ou do meio, colocar para o lado esquerdo. Não vai resolver o problema. Nós temos que retirar e retificar o canal do rio para que ele dê acesso navegável durante, pelo menos, boa parte do período da seca, porque nós temos lá 90 dias, 60, 90 dias, principalmente 60 dias. Na hidrovia, por exemplo, do Madeira, que o mês de outubro e novembro nós temos dificuldade para navegar, que é quando o rio baixa muito. Inclusive, aí você tem que diminuir praticamente em 50% a capacidade das barcaças. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli, pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, Sérgio. Quero mandar um grande abraço a todo o nosso povo do nosso querido estado de Rondônia, ao povo brasileiro, e dizer que o senador Jaime Bagatoli não é só defensor do agro, mas eu sou defensor pelo bem do Brasil, pelo progresso do Brasil, preservando sempre, sabendo da nossa missão, da nossa preservação ambiental no nosso país, e dizer para vocês, temos o melhor código florestal mais rígido do planeta. A Amazônia tem que preservar 80%, que hoje não tem
16% de abertura no total da Amazônia, e o Brasil ainda um país que invejável pelo mundo inteiro, que nós temos 65% da nossa vegetação do Brasil intacta, desde quando foi descoberto o Brasil. E mais a mais, um grande abraço a todos e até uma próxima. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de, além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2014, foram um pouco mais de 4.000 os casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil.
10 anos depois, em 2024, esse número subiu para mais de 72 mil diagnósticos. Para falar do avanço dessa doença e dos cuidados que podemos tomar na prevenção, Cidadania recebe o dermatologista Eduardo Oliveira. Dr. Eduardo Oliveira é um cirurgião altamente especializado, mas ele vem da formação na rede pública e é altamente especializado numa cirurgia de Mohs no Reino Unido, onde ele fez um estágio, né? Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o telespectador. Nós pouco pensamos na pele como um órgão e, na verdade, ele, se fôssemos pensar como um órgão, ele é o maior órgão do corpo humano. Quantas são as funções que a nossa pele desempenha? Boa pergunta. Como você falou, a pele ela é o maior órgão, isso traz vantagens e traz desvantagens também, né? A desvantagem é que ela está exposta a todas as intempéries do ambiente, e aqui a gente deve conversar bastante sobre a exposição à radiação solar, principalmente. E a vantagem é que, por estar mais visível, a gente tem a oportunidade de diagnosticar precocemente não só tumores, como vai ser o tema principal aqui da nossa conversa, mas outras dermatoses, outras doenças dermatológicas e, eventualmente, até doenças sistêmicas que se manifestam através da pele. Então, a função principal, se a gente pensar organicamente, é revestir todo o nosso organismo. E tem outras funções também, como funções sensoriais. Manter a temperatura. Respirar também. Exatamente. Exatamente. Então, mas a que se deve esse salto, né, no número de casos de câncer de pele diagnosticados no Brasil em 10 anos, de 2014 a 2024? Bom, realmente foi um salto muito pronunciado que traz alguns outros fatores, além de um aumento orgânico do diagnóstico, né? E o principal deles é o aumento, de fato, da capacidade de diagnosticar, né? Então, a gente sabe que no nosso país a cobertura de acesso à saúde, acesso médico e acesso especializado, ela é muito desigual, mas ela tem melhorado lentamente, pelo menos ao longo dos anos. Isso faz com que, naturalmente, a gente chegue a mais diagnósticos, né? E daí o telespectador, às vezes, ele pode pensar, bom, a gente está na era da informação, hoje a gente sabe dos riscos de se expor de forma desprotegida, das consequências nocivas dessa exposição, e com tanta informação, será que a gente ainda está aumentando o risco e a exposição a esses tumores, né? E, de fato, talvez paradoxalmente, a era da informação, a gente nunca viveu tanta desinformação também. São informações falsas e vivemos a era da imagem, né? O culto à imagem, à aparência. Exato. E as redes sociais, por exemplo, elas trazem um benefício muito importante, muito significativo de informação, de acesso, de democratização, mas também traz alguma desinformação. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou nas minhas redes sociais e faço também esse papel, eu acho que é o papel de todo profissional, não apenas médico, mas dentro da sua área, de informar. E se eu estou falando lá, olha, Paulo, você tem que tomar cuidado com a exposição desprotegida ao sol, porque isso pode trazer câncer de pele, isso às vezes pode virar uma informação talvez um pouco repetitiva, enfadonha, e talvez vai passar para a próxima. Agora, se eu chegar e falar, olha, cuidado, filtro solar causa câncer de pele. Mesmo que eu esteja totalmente descompromissado com qualquer evidência científica, ao arrepio da melhor evidência científica, isso acaba, às vezes, trazendo luz e chamando muita atenção. Então, a gente tem a desinformação atuando um pouco contra isso. A qualidade da informação é muito importante, né? Agora, desculpa. Pois não. E além disso, né, então, se a gente soma a própria desinformação, a maior capacidade de diagnósticos, né, maior, tanto pelo acesso, né, como eu falei, ainda está um pouco lentificado, mas também a maior disponibilidade de ferramentas diagnósticas. Mas aí ainda entra um outro fator que eu diria talvez seja um fator positivo, que é a longevidade. A gente está vivendo mais. Uma das causas é vive-se mais, então por isso a possibilidade de surgir um câncer de pele é mais frequente, né? Exatamente. É muito comum, por exemplo, durante uma consulta dermatológica,
eu estou diante de um paciente, às vezes um paciente idoso, que está ali tendo o seu primeiro diagnóstico de um câncer de pele, e faz parte da nossa anamnese perguntar sobre o histórico familiar. Ele fala, olha, doutor, na minha família nunca ninguém teve câncer de pele, minha mãe não teve, meu pai não teve. Você pergunta, tá, mas eles viveram até que idade? E às vezes viveram até os 40 e poucos, 50 anos, 60 anos, quando muito, né? E isso era o normal, era o habitual algumas gerações atrás, né? E agora, por um fator positivo, estamos vivendo mais, né? A expectativa de vida, não só do brasileiro, como do cidadão global, tem aumentado nos últimos anos, faz com que estejamos mais expostos ao longo dos anos aos fatores de risco e tenhamos mais oportunidade de vir a receber diagnósticos, né? Então, eu diria aí que é um fator positivo, entre aspas, se a gente puder dizer assim, que justifique esse dado não tão positivo assim, que é o aumento dos diagnósticos, né? Em todos os casos, até vou abrir um parênteses, em todos os casos, procure um médico para você se informar melhor, em vez de acreditar numa propaganda, algo que você vê na internet, assim, olha, pele milagrosa, maravilhosa, usei tal produto. Peraí, não é bem assim, né? Agora, esse salto de 4.200 casos de câncer para 72 mil 10 anos depois, será que isso não houve uma subnotificação? Muitos casos passaram sem ser detectados lá no passado? Com certeza. Esse é um dos fatores principais que justifica um número muito reduzido lá atrás, né? Então, a notificação, hoje em dia, de diversos agravos da saúde, né, muitos deles são de notificação obrigatória. O Ministério da Saúde tem dados mais concretos, hoje em dia, inclusive... Existe um cartão, né? Sim. Existem sistemas hoje em dia informatizados e equipes dedicadas a isso, né? Então, as informações oficiais do próprio Ministério da Saúde é que o câncer de pele hoje representa 30% de todos os cânceres, né? Então, isso é um dado muito significativo, né? Ou seja, 3 a cada 10 tumores. E se a gente for olhar em algumas populações, subpopulações específicas, esse número pode chegar a mais de 50%. Que significa dizer, em outras palavras, que o câncer de pele, numericamente, ele é mais representativo que a soma de todos os outros cânceres do ser humano. Então, definitivamente, é algo que a gente não pode fechar os olhos e ignorar. Ele faz parte da vida e, consequentemente, proteger-se é algo extremamente necessário. Quais são os fatores que predispõem a pessoa a ter o câncer de pele? Bom, embora, sim, existam alguns outros fatores menos comuns, o principal é a exposição solar, né? Então, assim como se a gente for, talvez para um exemplo mais comum ao público, o câncer de pulmão, que a gente sabe que pode ser causado por poluição, pode ser causado... Tabagismo, né? Tabagismo é o principal, né? Mas eu digo por outros, o tabagismo está na cabeça de todo mundo. Bom, fumou, esse é o principal risco e se eu quiser evitar, eu vou ter que reduzir ou, preferencialmente, cessar o tabagismo, né? E para o câncer de pele, a exposição solar, de longe, é o número 1, é a principal causa que aumenta o risco. Quem trabalha no campo, pescador... Sim, originalmente sim, né? Existe a exposição ocupacional, que ela é importante ainda hoje, foi mais importante no passado, mas outras exposições, como em momentos de lazer, né? Isso tem um impacto muito significativo. Existem pesquisas que demonstram para a gente, aliás, além de áreas de momentos de lazer, aquela que a gente não conta, que a gente não soma tanto no dia a dia, que são em deslocamentos, né? Aquela que a gente fala, olha, mas eu não estou tomando sol. Você está dirigindo, você deixou o carro ali, você deixou no estacionamento, andou, voltou, fez isso várias vezes ao dia, foi almoçar, voltou do trabalho, pegou um ônibus e essa exposição, embora sejam alguns minutinhos num dia, alguns minutinhos amanhã, quando a gente soma no final do ano, nos 365 dias no ano, ao longo de vários anos da vida dessa pessoa, isso tem uma soma muito significativa. Então, tem estudos já mostrando que 70% da radiação solar acumulada por um indivíduo ao longo da vida foi em situações de não exposição intencional. Do dia a dia. Mas, fazendo um paralelo aqui, aquela praia que eu peguei 40 anos atrás, aquilo não vai sair, né? Vai me deixar, talvez, muito mais suscetível ao câncer que se eu tivesse tomado cuidado com o sol lá. Com certeza, mas agora,
Também, voltando ao exemplo do câncer de pulmão, sempre é tempo de parar de fumar, né? Então, sim, se você fumou por 20 anos e parou, você não vai zerar o seu risco e não vai se igualar ao risco de um não tabagista, de uma pessoa que nunca fumou na vida. Mas você vai se distanciar cada vez mais daquela pessoa que continua fumando, né? Então, como você falou, aquele sol que você tomou 40 anos atrás na praia, ele faz diferença hoje? Faz. A gente tem tumores que eles são mais dependentes de uma exposição intermitente e outros de uma exposição cumulativa, acumulada ao longo da vida. E se a gente for pensar no tumor mais grave deles, né, que é o melanoma, que é apenas o terceiro mais comum, mas é o mais grave, que é mais ameaça à vida, né? O principal fator de risco do melanoma são queimaduras solares na infância. E ele não é comum na infância. E também não é comum na adolescência. Já da meia-idade para frente, né? A faixa etária mais comum dele é entre 30 e 60 anos de idade, embora possa realmente acontecer em qualquer faixa etária, mas 30 e 60 é onde realmente concentra. Já os carcinomas, podemos falar daqui a pouquinho sobre os carcinomas, eles vão aumentando progressivamente a incidência conforme a idade. Mas o melanoma, embora seja um câncer mais prevalente em adultos, o principal fator de risco são queimaduras solares lá na infância. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica um paciente com melanoma, a gente tem também que lembrá-lo que tem que tirar as crianças do sol, ou pelo menos protegê-las, né? Mas é uma questão muito complicada, porque o sol também é fonte da vitamina D. Em alguns países, a ausência do sol faz com que as crianças tenham que tomar um comprimido de vitamina D, né? Enfim, mas aí a gente não está nesse caso. Quais são as principais dificuldades, as dificuldades mais frequentes no diagnóstico do câncer de pele? Bom, a grande questão é a precocidade, né? Porque a precocidade do diagnóstico, ela está muito ligada ao prognóstico. Então, um câncer de pele diagnosticado numa fase inicial, ele não só é curável, como ele também vai deixar menos marcas, vai deixar menos efeitos nocivos naquele paciente. Agora, o melanoma, que é o tipo mais grave, me corrija se eu estiver errado, ele não é o mais frequente de todos, né? Não. Os mais frequentes são aquelas que vêm aquela casquinha, assim, né? Falando assim na linguagem leiga, né? Assim, é aquele, um arranhãozinho, assim, uma verruga, quer dizer, de uma forma geral, né? Exato. A gente tem 3 principais, simplificando, né? Existem outros mais raros, mas que fogem do mais comum. Os 3 principais. O principal é o carcinoma basocelular. Ele representa quase 80% de todos os cânceres de pele. E, frequentemente, a gente costuma dizer que ele não ameaça a vida. Por que ele não ameaça a vida? Porque ele não costuma metastatizar como o melanoma faz, né? Já o melanoma é o oposto. O melanoma você tem uma chance de diagnosticar precocemente ou, em casos mais tardios, ele passa a ser uma doença muito mais séria, né? Hoje em dia, felizmente, existem tratamentos mais modernos para ajudar, inclusive, esses pacientes com doença mais avançada, mas o prognóstico não é o mesmo do que aquele quando diagnosticado mais precocemente. E no meio do caminho existe o carcinoma de células escamosas, que ele não é tão comum quanto o basocelular, mas é mais comum que o melanoma, não é tão grave quanto o melanoma, mas ele pode sim, em alguns casos mais específicos, metastatizar. Bom, eu presumo que quanto mais precoce seja o diagnóstico, mais fácil e mais efetivo será o tratamento, né? Com certeza. Então, de uma maneira geral, antes de chegar ao tratamento, quais seriam as principais recomendações quanto à prevenção? Tá. A prevenção, eu costumo... Depende da faixa etária também, né? Sim, sim. Eu costumo, assim, didaticamente, na consulta e, enfim, qualquer situação de informação sobre o assunto, dividir, vamos pensar em 3 camadas de proteção, né? Na qual o câncer, o filtro solar, eu colocaria como um terceiro lugar em termos de importância, não que ele não seja importante, tá? Mas de relevância. E por que terceiro lugar? Primeiro, porque a gente sabe que a gente usa muito menos quantidade do que é necessário, né? O que é recomendado tem um número certo, né? São 2 miligramas por centímetro quadrado, e vários estudos já demonstraram que a gente não utiliza isso tudo. E qual seria o fator mais indicado? O fator, o mínimo recomendado é que seja 30. Quanto mais alto o FPS, quanto mais alto o fator, maior a proteção.
embora quando chega acima de 30, essa curva comece a se retificar e a gente não tem um benefício diretamente proporcional, ou seja, um FPS 90, ele é superior ao 30, mas ele não é 3 vezes como possa sugerir o número. Né? Não existe uma progressão matematicamente atribuível, não? Até 30, sim. A partir de 30, o benefício mas aí, ele é menor. Supõe que a reaplicação, em razão do suor, do banho na água, então, no mar, é recomendável, né? Perfeito. Essa é uma parte crucial do uso do filtro solar. A gente deve reaplicar a cada 2 a 3 horas. E se estivermos numa situação, por exemplo, de à beira da piscina e entramos na água ou no mar, que entrou no mar, ou mesmo alguém que esteja praticando uma atividade física e teve ali um suor, a gente tem que antecipar essas 2 a 3 horas. Além disso, ainda tem a questão da uniformização. Então, sabe quando a gente vai na praia, que a gente vê uma pessoa com a marca de mão, né? Ela tentou, na melhor das intenções, aplicar aquilo de uma forma homogênea, mas algumas áreas ficaram falhas. Ou seja, a gente usa menos do que deveria, a gente não reaplica como deveria e a gente não deixa algumas áreas falhas. Então, num cenário ideal que utilizássemos o filtro solar da forma absolutamente correta, ele seria, sem dúvida nenhuma, mais eficaz do que normalmente o benefício que a gente colhe. Mas não dá para abrir mão, né? Em que casos o câncer de pele pode ser tratado clinicamente? Com uma pomada, um creme, ou então, antes de pensar numa cirurgia? São poucos os casos, tá? Mas existem tumores. Quando a gente tem tumores de baixa agressividade, por exemplo, eu falei do carcinoma basocelular, que ele é o menos agressivo, mas ainda assim, dentro do basocelular, existem subtipos, né, do mais leve até um pouco mais invasivo. Então, quando a gente tem subtipos menos agressivos, em áreas de baixo risco, né, que normalmente exclui a face, que é a área mais frequente desses tumores. Em alguns casos, a gente pode sim lançar mão de tratamentos com alguns cremes específicos. Existem estudos até bastante antigos, né? Tem drogas bastante estudadas ao longo dos anos que mostram a eficácia realmente no tratamento clínico desses tumores em específico. Mas a cirurgia, ela acaba sendo, na maioria absoluta das vezes, a melhor chance do paciente obter a cura. Então, para a quase totalidade dos tumores, se possível, operar. E operar quando? O mais rápido possível. Antigamente, às vezes, a gente pensava, deixa a cirurgia para último caso. A cirurgia, se ela for necessária. Muitas vezes a gente está perdendo o timing, perdendo a oportunidade de tratar o tumor enquanto ele ainda é menos invasivo, enquanto ele atingiu menos estruturas nobres, por exemplo. Né? Além da cirurgia, é recomendável o tratamento quimioterápico também? A quimioterapia, ela tem pouca participação, pouco benefício no câncer de pele, ou seja, o câncer de pele ele responde muito mal. E isso vale tanto para os carcinomas quanto para o melanoma, a quimioterapia. Né? Ele responde mal à quimioterapia. Porque é difícil para a medicação chegar até especificamente ao local do tumor? É uma característica do tumor de encontrar saídas, né, escapar ao mecanismo de ação dos quimioterápicos. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, ao longo das últimas décadas, mas principalmente de uma forma mais acelerada nos últimos 10 anos, com o advento da imunoterapia e da terapia-alvo, que são medicamentos que atuam, especialmente a imunoterapia... Anticorpos monoclonais. Isso, exato, incluindo os anticorpos monoclonais. Na verdade, pelo que eu li, eles são... a imunoterapia faz com que a defesa do próprio organismo seja estimulada para focar toda sua potência, todas as suas baterias contra o tumor, né? Exatamente. Existe uma guerra entre o sistema imunológico e o tumor, né? E o tumor, ele tem mecanismos de escape ao sistema imunológico e a imunoterapia, ela vai atuar do lado do sistema imunológico, tentando resolver e atuar junto para poder derrubar o tumor. E a imunoterapia realmente ela mudou, especialmente no caso do melanoma, né, que é o mais grave, mas também do carcinoma de células escamosas, para doenças localmente avançadas, aquelas doenças que a cirurgia ela é muito complicada, ou mesmo situações inoperáveis, ou tumores com disseminação à distância. Agora, o senhor é super especializado numa cirurgia que é muito detalhista e que consegue resultados bastante melhores do que a cirurgia tradicional.
Estou falando da cirurgia de Mohs, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a cirurgia de Mohs, para os casos de câncer, e o que ela representa, quais são os avanços que ela trouxe. Bom, a cirurgia micrográfica de Mohs, ela traz algumas vantagens muito significativas, especialmente para aqueles carcinomas, tá? E é mais adequada para os carcinomas e não tanto para o melanoma, embora exista uma variação da cirurgia micrográfica para o melanoma, mas ela é mais atuante nos carcinomas considerados de alto grau, alto risco. E alto risco de quê? Alto risco de recidiva, ou seja, alto risco do tumor voltar caso seja operado pela cirurgia tradicional. Normalmente, esse alto risco ele é medido por algumas características clínicas, né? Por exemplo, um tumor mal delimitado, um paciente imunossuprimido, ou por características específicas do tumor identificadas na biópsia, por exemplo, um subtipo mais agressivo, a localização numa área de alto risco, né? Então, se antes da cirurgia identificamos que aquele determinado tumor tem uma alta chance de voltar, a cirurgia micrográfica, ela oferece uma taxa de cura mais alta, tá? Normalmente a cirurgia tradicional vai ser em torno de 80%, 85%, versus até 99% da cirurgia micrográfica para os carcinomas basocelulares primários, né? E além de ter essa vantagem oncológica de maior taxa de cura, que é a principal vantagem dela, também traz uma economia de tecidos sadios, ou seja, ela proporciona menos cicatrizes, especialmente em áreas mais nobres. Ela também é chamada de criocirurgia, não? Não, a criocirurgia é uma outra coisa, embora na cirurgia micrográfica a gente utilize a congelação, né? Então, como que é feito? Na cirurgia tradicional você remove o tumor, faz a reconstrução, o fechamento, coloca um enxerto. Manda para a anatomopatologia, para o laboratório examinar. Exatamente, você vai ter o resultado ali alguns dias depois, 15 dias depois, um pouco antes, um pouco depois. E aí o resultado pode mostrar, olha, o tumor saiu completamente ou não, pode ter tido remanescentes do tumor e vão ter que voltar para a cirurgia, tá? Na cirurgia micrográfica, essa análise ela é feita em tempo real. Então, mas na mesma hora vai para o laboratório, faz o exame e dá o diagnóstico. É tempo real, assim, são uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, né? É melhor que esperar dias, né? Ficar Sim, exatamente. De receber o resultado. E isso permite a gente ter novas intervenções conforme a necessidade. Então, já parte do princípio de que, bom, vou partir de margens menores, isso é especialmente útil se estou falando de nariz, de pálpebra, orelha, lábios, né? Parto de margens menores porque eu vou fazer uma avaliação ali em tempo real e saber exatamente se o tumor foi completamente eliminado através da biópsia por congelação realizada naquele momento. E se ainda tiver remanescente tumoral, através do mapeamento, eu vou saber exatamente onde colher um pouco mais de material, onde tirar uma camada fina novamente. E assim sucessivamente, até que tenhamos certeza que 100% das margens estão livres e posso fazer a reconstrução tranquilo de que aquele tumor já foi eliminado. Sempre preservando a aparência da pessoa, sobretudo se é uma face. A aparência e a funcionalidade também, né? Muitas vezes a gente está falando de função também, né? A aparência é importantíssima, sem dúvida nenhuma. É uma das prioridades da cirurgia micrográfica, não é a primeira, como eu falei, a parte oncológica é a primeira prioridade, mas a estética, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante, e a funcionalidade também. Eu acho que o recado assim, super importante que eu sempre peço que os médicos que vêm aqui deem é a questão de chamar para a importância da boa informação, né? Quem tiver com alguma lesão suspeita de pele, às vezes a gente até não procura, estou com medo disso aqui ser uma coisa mais grave, e em vez de procurar uma opinião abalizada, esquece, né? Passa uma borracha em cima. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de procurar o médico quando suspeitar de alguma lesão de pele. Olha, isso é crucial. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode ter um dimensionamento incorreto em relação à importância de uma lesão, né? Então, algo que sangra ou que coça, às vezes eu não estou dando muita importância, e no exame físico e dermatoscópico, que é aquela espécie de lupa que todo dermatologista tem, a gente pode encontrar ali elementos quase que inequívocos da presença de um tumor e fazer isso de uma forma precoce, né? Então, a importância de procurar o especialista já está no diagnóstico precoce. Mas, além disso, muitas vezes o paciente fica com caraminholas na cabeça e às vezes não é nada, né? Então, às vezes ele fala, nossa, mas será que isso aqui é câncer? E não é, e fica alimentando aquela preocupação. E muitas vezes uma simples consulta, simples assim, claro, se ele tiver acesso, a gente sabe tanto que isso é difícil, mas através de uma visita médica, você pode não só ter de volta
volta restaurada a sua tranquilidade, quanto seguir com mais orientações, mais informações de qualidade para a prevenção, que é fundamental. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigado a você e até a próxima. Estou à disposição. Foi um prazer. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Boa tarde. Em Brasília, 1h44. O Senado Notícias está no ar. A sabatina de Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal, foi antecipada em um dia na Comissão de Constituição e Justiça e agora está marcada para o dia 28, terça-feira. Hoje, o parecer sobre a indicação foi lido na comissão. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão, e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. A sabatina de Jorge Messias já está marcada para o dia 28 deste mês. Após a CCJ, o nome dele seguirá para o plenário, onde será analisado no mesmo dia. Para ser aprovado, Jorge Messias precisa contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. E na reunião de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. O projeto será analisado em regime de urgência pelo plenário. Os senadores também aprovaram a proposta que inclui os agentes indígenas de saúde e de saneamento no Sistema Único de Saúde. O projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. E por falar na Comissão de Assuntos Sociais, hoje ela aprovou um projeto de lei que vai garantir mais proteção aos endividados brasileiros. Os senadores aprovaram também projeto que institui o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. O Maio Borderline prevê ao longo do mês campanhas de informação e ações para esclarecer a população sobre o transtorno, que é marcado por instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades nos relacionamentos. As atividades deverão ser priorizadas em unidades do Sistema Único de Saúde e também em escolas públicas e privadas da educação básica. A relatora da proposta, a senadora Tereza Leitão, ressalta a importância do acolhimento do paciente sem julgamentos. Estamos falando de brasileiros
e brasileiras, muitos deles jovens, que vivem uma montanha-russa emocional constante. No Brasil, estimamos mais de 2 milhões de casos e os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria confirmam a realidade dura. Cerca de 10% desses pacientes acabam desistindo da própria vida. Os senadores aprovaram ainda projeto que reforça regras de proteção a consumidores em situação de superendividamento. O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor para garantir o chamado mínimo essencial, ou seja, que a contratação de crédito ou a renegociação de dívidas não comprometam despesas básicas como alimentação, moradia e contas essenciais. Segundo o relator, senador Wilder Moraes, a legislação atual ainda não oferece proteção suficiente para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Hoje são 117 milhões de brasileiros endividados e 30 milhões super endividados. Uma população brasileira de 220 milhões de habitantes, a metade toda endividada, é o que nós estamos acontecendo hoje, e nós ainda com o discurso que o Brasil está crescendo, que o PIB está crescendo, e que isso não é uma sensação que o brasileiro tem no seu poder de compra, na feira, do supermercado, é o que nós estamos sentindo hoje, presidente. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto que cria o Julho Neon, como o mês da saúde bucal. Vamos ver as atividades previstas para a tarde de hoje? Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Agricultura tem reunião marcada para examinar indicações de emendas da Comissão ao orçamento deste ano e também projetos, como o que amplia as ações de combate ao desperdício de alimentos. No mesmo horário, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública prevista para discutir temas relacionados a direito das coisas e direito empresarial. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros itens, está o exame das indicações de embaixadores sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, foi rejeitado nesta terça-feira por 6 votos a 4. A oposição protestou contra mudanças de última hora na composição da CPI. Os senadores Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Avante, foram substituídos por Beto Faro e Tereza Leitão, ambos do PT. Entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro. Nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui presente, se eu entrar no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI, eu já disse desde o início. O senador Alessandro Vieira levou 2 horas para ler as partes principais do texto. Ele destacou as sugestões de propostas legislativas para melhorar o combate ao crime organizado, como um projeto para fortalecer o COAF. O Conselho do Controle de Atividades Financeiras, COAF, desempenha papel central no combate a ilícitos financeiros, especialmente lavagem de dinheiro, ao atuar como a unidade de inteligência financeira do país. Por meio do recebimento e da análise de comunicações de operações suspeitas enviadas por instituições obrigadas, o COAF identifica padrões atípicos de movimentação de recursos, produz relatórios de inteligência que subsidiam a atuação de órgãos como a Polícia Civil Federal e o Ministério Público. O relator também detalhou os pedidos de indiciamentos dos 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os indícios reunidos por essa comissão parlamentar de inquérito de variadas naturezas são plenamente suficientes para fundamentar o indiciamento. Alessandro Vieira fez uma síntese do relatório. O crime organizado no Brasil não é um problema limitado, circunscrito à segurança pública. É uma questão de soberania nacional. Enquanto organizações criminosas, violentas ou não, exercerem seu poder sobre territórios, populações, instituições, o Estado Democrático de Direito permanecerá fragilizado.
A resposta a esse estado de coisas exige vontade política, recursos compatíveis, integração institucional e, acima de tudo, o compromisso inegociável com a legalidade e com a transparência. Parlamentares governistas criticaram os pedidos de indiciamento. O nome é Comissão Parlamentar de Inquérito e não Comissão Parlamentar de Escândalo. E aqui as pessoas não estão buscando a verdade em hipótese nenhuma, senhores. Algumas pessoas aqui estão querendo fazer o libelo por conta que nós estamos no ano eleitoral. Não vejo aqui nenhum indiciamento ou nenhum aprofundamento que apontasse o indiciamento de pessoas vinculadas ao crime organizado e às organizações criminosas. A Comissão de Esporte realizou na manhã de hoje uma audiência pública para debater mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados que reduzem o orçamento para o desenvolvimento das atividades esportivas no Brasil. Proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara propõe que 30% dos recursos arrecadados com tributos sobre as bets deixem de ir para o Sistema Nacional de Esportes e passe a integrar o orçamento da própria área de segurança pública. Durante a sessão plenária desta terça, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, lembrou que neste ano a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado completam 80 anos. A SGM é responsável por coordenar e prestar assessoramento direto às atividades legislativas e administrativas do plenário e da mesa diretora. E a DGER coordena, supervisiona e controla a gestão administrativa da casa. No início do ano de 1946, ocorreu a nomeação do primeiro ocupante do cargo de secretário-geral da mesa do Senado Federal, Isaac Brom, e do primeiro ocupante do cargo de diretor-geral do Senado Federal, Júlio Barbosa. Essas nomeações marcaram a criação da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral, dois setores fundamentais para o funcionamento desta casa. Para comemorar os seus 80 anos de existência, esses dois órgãos realizarão uma série de eventos no decorrer deste ano de 2026. Aproveito esta ocasião para fazer um elogio público aos titulares da Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral, bem como a todos os seus colaboradores, cuja dedicação e o comprometimento resultam no pronto atendimento às demandas das senadoras e dos senadores. O Senado Federal realizou na manhã de hoje uma sessão especial em homenagem ao Lions Club, uma das maiores organizações de voluntariado do mundo. A cerimônia marcou o Dia do Leonismo Nacional e destacou a atuação da entidade em causas humanitárias, como saúde da visão, combate à fome e apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta terça-feira da posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Durante a solenidade, Davi criticou os ataques às instituições republicanas, sejam do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Segundo o presidente do Senado, esses ataques não vão construir o Brasil que os brasileiros precisam. Está muito difícil fazer política com seriedade. As pessoas estão pensando em um processo eleitoral e efetivamente não estão pensando na vida das pessoas que precisam. Deixa o processo eleitoral por si só se cuidar do debate e do embate. Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do Executivo, sejam do Legislativo ou sejam do Judiciário, porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente, mas a todo instante ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam dos poderes. Acabou agora há pouco a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Os senadores aprovaram um projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência.
e outro que aumenta a pena para estupro que resulta em morte. Também foram aprovadas sugestões legislativas que estabelecem pisos salariais para veterinários e para policiais militares, que agora vão tramitar como projetos de lei. Outra sugestão que permitia o uso adulto e o autocultivo da maconha foi rejeitada pela comissão. Foi lançada nesta terça-feira em Brasília a estação de teste da TV 3.0, que deve começar a operar no Brasil em junho. A estação de testes da TV 3.0 foi lançada nesta terça-feira em Brasília, num evento do Ministério da Comunicação, da Anatel e da Empresa Brasileira de Comunicação. O evento ocorreu na Torre de TV de Brasília e contou com a presença de representantes de TVs públicas. O teste da TV 3.0 marca a convergência da radiodifusão tradicional com o ambiente digital. A TV 3.0 está prevista para começar a operar a partir de junho e representa um avanço em direção a tecnologias mais modernas, inclusivas e integradas à internet. Vai ter melhor qualidade de som e imagem, além de interatividade. A TV 3.0 terá ainda o potencial para se tornar uma plataforma de prestações de serviços públicos, mudando a relação do cidadão com seu aparelho de TV. Acreditar nessa nova tecnologia que é a TV 3.0, que aqui é o futuro da TV aberta gratuita no Brasil. A expectativa nossa é muito grande com a chegada dessa nova tecnologia. A partir de junho, em algumas capitais já estará funcionando. Aqui hoje representa a comunicação pública já como prioridade do nosso governo, fortalecendo o jornalismo, fortalecendo o conteúdo local, para que a gente possa levar mais serviço público para a nossa população. O teste de transmissão da TV 3.0 representa o início da implantação de uma TV mais interativa, em que os telespectadores poderão não apenas assistir os programas, mas também participar da programação por meio de enquetes e espaços para discussão. O cidadão poderá, por exemplo, participar de uma audiência pública votando a favor ou contra um projeto utilizando somente o aparelho de TV conectado à internet. Estamos começando com a TV 3.0 ainda numa fase de testes aqui em Brasília. Então Brasília vai ser uma das cidades pioneiras a adotar essa nova plataforma, TV 3.0, e aqui estamos começando com isso. Então, na verdade, essa estação daqui, ela vai ser a porta de entrada para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para a EBC, para a TV Brasil, para o Canal Gov, nesse novo mundo da TV 3.0. A TV Senado faz parte desse processo de mudança em direção à TV 3.0. A união de banda larga da internet com broadband da transmissão de TV aberta, essa união permite que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Nós tivemos que interromper agora porque está começando nesse momento a sessão do plenário, uma sessão deliberativa. Um dos projetos na ordem do dia é o exame das indicações de embaixadores sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores. Acompanhe. Bem, a número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação da mesa durante a sessão. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação de nomes indicados a embaixadores e das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 6.423/2025, iniciativa da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 1.769, de 2019, do senador Zequinha Marinho. Projeto de Lei 6.359, de 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Passamos aos oradores inscritos, que terão um prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito aqui é o senador Esperidião Ambino, está presente. O segundo, o senador Jorge Cajuru, Zequinha Marinho, Paulo Paim, Plínio Valério, Zenaide. Nenhum deles estão presentes. E eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia. Honra ter o senhor aqui presidindo, sempre muito pontual.
Olha, senhor presidente, eu quero saudar, né, os brasileiras que nos acompanham e assistem atônitos, né? Parece que cada dia supera o outro. Mas isso faz parte da limpeza, né? Para a gente... A luz está chegando, isso é uma mensagem de esperança. A luz está chegando e a gente está podendo ver toda a sujeira, toda a podridão. É porque a limpeza vai começar. Antes ela estava embaixo do tapete, agora está às vistas de todos os brasileiros, todas as brasileiras que tiram as suas conclusões e estão atentos ao que está acontecendo aqui. Ontem nós tivemos uma manobra vergonhosa. Na hora da votação do relatório, se tira 2 senadores que, teoricamente, votariam a favor, que sempre estiveram presentes durante toda a CPI do crime organizado, para colocar 2 senadores forasteiros que nunca foram a nenhuma sessão. Nenhuma, desde o ano passado. Foram só para votar, para derrotar o relatório, que pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo mais o PGR. Olha só a movimentação que teve com as digitais do governo Lula para mudar e derrotar o relatório que perdeu por 2 votos. Isso é muito feio. Isso mostra o quão a nossa democracia está adoecida. Faz de conta dela, né? Enquanto isso, a gente vê caçadas implacáveis a adversários políticos no Brasil, gente sendo presa porque fez um Pix de R$500 e vai passar 14 anos na prisão, né? Assim, surreal o que a gente está vendo no Brasil, senhor presidente. E eu quero aqui fazer um repúdio às ameaças de ministros de Supremo, podem ser os poderosos que for. Tem senador aqui que não baixa a cabeça. Tem senador que não vai se submeter a isso, porque nós acreditamos e defendemos a Constituição brasileira com unhas e dentes, custe o que custar. Você querer ameaçar um senador da República, colega nosso, senador Alessandro Vieira, porque fez um relatório pedindo o indiciamento de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet, é você ameaçar todo o Senado, que já está humilhado por vocês, eu sei, que já está esmagado. Vocês fazem as leis hoje, vocês fazem tudo. Mas tem senador aqui que não vai baixar a cabeça, e é o meu repúdio a ameaça que foi feita, a atividade parlamentar legítima de um legislador que é o senador Alessandro Vieira. Fica minha solidariedade pública ao senador e também meu repúdio. Nós não vamos nos aquietar, vamos continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o Brasil vai vencer essa tirania de quem se acha acima das leis, de que se acha melhor do que todo mundo, que se acha Deus. Não, nosso Deus é outro. E a verdade vai prevalecer, porque essa casa vai ser arejada cada vez mais com gente que vai cumprir a Constituição, fazendo o impeachment deles. Aí nós vamos ver a democracia voltar para o Brasil e acabar essa ditadura da toga que vive hoje o Brasil, e alertada pelo nosso Rui Barbosa, nordestino como eu, que lá atrás disse que a pior das ditaduras era a do judiciário. Ele estava certo, ele é um homem à frente do seu tempo. Senhor presidente, no dia último, 13 de abril, nós realizamos aqui no Senado Federal uma sessão especial para celebrar o aniversário de 300 anos de Fortaleza, a bela, ensolarada capital do Ceará. Tivemos aqui a presença de historiadores, de autoridades, de artistas. Foi lindo a sessão solene no plenário do Senado. No próprio dia do tricentenário. É uma das capitais mais desenvolvidas economicamente, com um PIB superior a 80 bilhões de reais. Além disso, o fortalezense é um povo trabalhador, hospitaleiro. Meu conterrâneo, eu tive a bênção de nascer no Ceará, em Fortaleza. Sou da capital.
Apesar disso, existem muitos problemas a enfrentar. Ninguém está dizendo que não tem. Demais até. E eu falo isso quase todo dia aqui no Senado. O mais grave de todos é a questão da violência. Por último, nos últimos meses, já precisei vir a essa tribuna para denunciar a brutal expansão do crime organizado. Bairros inteiros de Fortaleza estão sob o domínio de facções criminosas, extorquindo comerciantes e expulsando moradores de suas próprias casas. Chegaram ao ponto de controlar totalmente serviços essenciais como internet, invadindo até a venda de água de coco na orla marítima da nossa cidade, ali na nossa beira-mar. Chacinas viraram rotina nos noticiários. Já houve caso de invasão e até de enterro e suspensão de aula em escolas da comunidade, em função de disputas territoriais. Mas hoje nós vamos tratar de mais uma gravíssima situação de domínio de facções na cidade de Maracanaú, na região metropolitana, ali 20 quilômetros de Fortaleza, Maracanaú, cidade grande. O deputado estadual Antídio Lunelli, de Santa Catarina, e também um grande empresário do setor têxtil, anunciou da tribuna da Assembleia Legislativa do seu estado que empresas instaladas em Maracanaú tiveram que cancelar o funcionamento de muitos turnos de serviço e, com isso, a necessidade de demissões de conterrâneos meus. Olha que vergonha! Lá em Santa Catarina, um empreendedor denunciando da tribuna o que está acontecendo no Ceará. A coisa já ultrapassou os limites das fronteiras. Isso porque, senhor presidente, as facções criminosas deram ordem para que ninguém pudesse mais transitar na cidade antes das 5 horas da manhã e após as 22 horas. É toque de recolher do Estado paralelo. Senhor, é isso mesmo. Maracanaú, com 234 mil habitantes, é um dos maiores polos industriais do Nordeste, o segundo maior PIB per capita do Ceará, fortemente exportador. É lá a cidade, o município de Maracanaú. E essa cidade, Maracanaú, se desenvolveu como sendo referência de um lugar de oportunidades e tranquilo para se viver. Segundo o anuário publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado do Ceará, há muitos anos, é classificado como um dos estados mais violentos do Brasil, com indicadores sempre superiores a 30 assassinatos por 100 mil habitantes. Índice que, segundo a própria ONU, Organização das Nações Unidas, configura situação de epidemia em violência. Enquanto isso, Santa Catarina está sempre entre os 3 estados com menos violência do Brasil, com municípios apresentando índices inferior a 1 assassinato por 100 mil habitantes. Dentre 5.569 municípios, as 10 cidades mais violentas do Brasil são todas da Bahia e do Ceará. E Pernambuco também. Por que será? São 5 do Ceará e 5 da Bahia, na realidade, dos 12 municípios. Vamos pegar só os 12 mais violentos. 5 da Bahia, 5 do Ceará. Por que será? Para mim, não é coincidência que o PT administra esses 2 estados há muito tempo. Senhor presidente, é preciso, sim, muito investimento e olha aqui, antes disso, é importante a gente lembrar que esses estados, há décadas, vêm sendo governados, como eu falei, por petistas e seus aliados, principalmente pelos petistas. Para enfrentar essa dramática crise de segurança pública, não adianta apenas investir na força de repressão policial. É preciso muito investimento em inteligência e na integração de polícia civil e militar, além de uma nova política para o sistema prisional, com muito rigor do controle interno, isolamento de lideranças criminosas. Temos também que ocupar os espaços, com atividades sociais, com lazer, que essas pessoas, senhor presidente, elas precisam da comunidade para respirar, para ser uma comunidade forte. O Estado tem que ocupar os espaços. Mas, senhor presidente, nada disso é sustentável se não houver a forte presença do Estado nas comunidades de baixa renda, dominadas pelas facções.
E aí muitos poderão dizer, tudo isso é bom e correto, mas falta dinheiro. Não falta dinheiro. Eu afirmo que nunca faltou. Basta enxugar a pesada máquina administrativa do governo, inchada para atender interesses políticos e deixar de desperdiçar tantos recursos como, por exemplo, o indecente gasto com publicidade que no Ceará supera a casa de 10 milhões de reais por mês. Ou seja, dinheiro não falta, falta vontade política para inverter as prioridades. Como eu falei, presidente, eu não vou, o senhor já foi tolerante demais, peço só mais um minuto para encerrar, que eu tenho aquela frase final, mas eu digo, senador Chico Rodrigues, senador Espiridião Amin, senador Marcos Rogério, senador Plínio Valério, e eu digo para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, como é que um Estado gasta quase 2 bi de bola aí de índio nessas gestões do PT, com propaganda e publicidade. Eu fui perguntar ao governador do meu partido, Romeu Zema, um dos melhores governadores que o Brasil já viu, né? Pegou terra arrasada pelo PT, organizou tudo, gerou investimento, 1 milhão de empregos, com pandemia no meio. Senador Espiridião Amin, ele gasta 1/3 do que gasta o Ceará em propaganda e publicidade. Minas Gerais, que tem 800 e tantos municípios, o Ceará tem 184. Eu encerro com um pensamento nos deixado há mais de 2000 anos pelo filósofo, advogado e escritor Marco Túlio Cícero, uma das maiores referências do estoicismo. Abro aspas, há um certo limite para a duração de qualquer coisa nesse mundo. Tudo tem seu preço, sua vida e seu fim. Aqueles que são sábios se submetem de bom grado a esta ordem. Muito obrigado. Eu passo, se o presidente me permite, a parte para o senador. De figura, que é o ex-governador Zema, e como o senhor falou com carinho do exercício da governança por quase 8 anos que ele desenvolveu, eu sugiro que o senhor, para se habituar ao dialeto mineiro, não o chame de governador nem de presidente, chame de tutumumbuca. Tutumumbuca no dialeto mineiro quer dizer o manda-chuva. Manda tudo. Olha só, é vivendo e aprendendo, né, presidente? Muito obrigado. Deus abençoe a nossa tarde. Girão, por gentileza, ali sentado ali à nossa direita, tem um congressista peruano chamado Dr. Luiz Gustavo Cordeiro. Por gentileza, conduz ele aqui à mesa, por gentileza. Por favor. Só buscá-lo. Então, dando seguimento aqui, que já está em pé, eu passo a palavra para o senador Chico Rodrigues. Depois, Espiridião Amin, depois, Plínio Valério. Luiz Gustavo, viu, Girão? Doutor Luiz Gustavo. Ele está com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, enquanto aguarda a vinda do congressista peruano, gostaria também de cumprimentá-lo e dizer que é um motivo de alegria nossa, né, a presença do congressista Luiz Gustavo Cordeiro Jontai, que foi convidado Vossa Excelência, senador Confúcio Moura, que preside a sessão, para sentar ao seu lado na mesa dos trabalhos da Câmara Alta do país. Eu, inicialmente, trato também de um tema que é recorrente em relação à presença do convidado aqui. Meu caro presidente Confúcio Moura, meus colegas senadores e senadoras, eu subo a esta tribuna para registrar com grande satisfação uma iniciativa do Congresso da República do Peru, apresentada pelo congressista Luiz Gustavo Cordeiro Jontai,
que propõe a instituição do Dia da Confraternização entre Peru e Brasil, a ser celebrado em 3 de fevereiro de cada ano. A escolha desta data é especialmente significativa. Foi em 3 de fevereiro de 1827, 3 de fevereiro de 1827, que no Palácio Imperial do Rio de Janeiro, o imperador Dom Pedro recebeu o diplomata peruano José Domingos Cáceres, designado cônsul-geral e encarregado de negócios do Peru, ato que marcou o estabelecimento formal das relações diplomáticas entre o Império do Brasil e a então recém-independente República do Peru. Desde então, são quase 2 séculos de uma relação construída com base no respeito e na cooperação, além da busca por objetivos comuns. Como representante do Estado de Roraima, tenho a oportunidade de vivenciar na prática a realidade das relações transfronteiriças. A convivência com a Venezuela e a Guiana nos ensina diariamente que as fronteiras não são apenas linhas geográficas, são espaços vivos onde circulam pessoas, culturas, economias e desafios complexos que exigem coordenação permanente entre os países. Essa experiência nos mostra que a integração entre nações vizinhas não se faz apenas por tratados ou declarações formais, mas, sobretudo, pela construção cotidiana de confiança, diálogo, instituição e presença de um Estado que nas regiões de fronteira se fazem limites. É exatamente essa lógica que também orienta as relações entre o Peru e o Brasil. Nossos países compartilham uma extensa faixa de fronteira amazônica, marcada por oportunidades estratégicas e responsabilidades comuns. Ao longo dos anos, avançamos juntos na integração física, com destaque para os corredores interoceânicos, no fortalecimento do comércio bilateral e na cooperação em áreas sensíveis como segurança, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. O Brasil, como maior economia da América do Sul, tem desempenhado papel relevante na promoção da integração regional. Ao mesmo tempo, encontra no Peru um parceiro estratégico para a conexão com o Pacífico, para ampliação de fluxos comerciais e para a consolidação de uma agenda comum voltada ao desenvolvimento da região amazônica. Trata-se, portanto, de uma relação de complementariedade que gera benefícios concretos para ambos os países e que precisa ser permanentemente valorizada. Por isso, senhor presidente Confúcio Moura, entendo que a iniciativa do Parlamento peruano merece não apenas o nosso reconhecimento, mas também a nossa reciprocidade. Informo a esta casa que apresentarei, porque já está formatado, projeto de lei de igual teor, com o objetivo de instituir no Brasil o Dia da Confraternidade Brasil-Peru, reforçando este vínculo histórico e projetando-o para o futuro. Mais do que uma data simbólica, estamos criando uma oportunidade de fortalecer a integração entre os nossos povos, estimular iniciativas econômicas e culturais e reafirmar o compromisso do Brasil com uma América do Sul mais integrada, mais próspera e mais solidária. Ao fazê-lo, estaremos também reconhecendo que o desenvolvimento das nossas nações passa necessariamente pelo fortalecimento das relações de vizinhança, especialmente
na nossa Amazônia, onde os desafios são comuns, as soluções precisam ser compartilhadas. E vejam, nós aqui, e quero fazer um registro, né, da presença do senador Lauro do Sergipe, que por algum tempo esteve aqui nesta casa e que tem sido um vetor para trazer essas grandes alianças, essas conquistas, representando e apresentando ao Brasil oportunidades que vão irrigar a nossa economia, vão irrigar a nossa política, vão irrigar, acima de tudo, os laços entre países irmãos. E nas relações comerciais, meu caro senador Lauro, a relação entre o Brasil e o Peru é marcada por forte complementariedade. O Brasil exporta principalmente produtos industrializados e energia, enquanto o Peru, minérios estratégicos, como cobre, além de gás natural e produtos agrícolas. Gostaria só de fazer um breve relato das principais exportações brasileiras para o Peru, como diesel, gasolina e derivados de petróleo. Essas representam as das maiores parcelas de exportação brasileiras, além de automóveis, autopeças, tratores, máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, ferro e aço, carne bovina e de frango, açúcar e café. E as exportações peruanas para o Brasil são minérios como cobre, zinco, prata e ouro. O Peru é um dos maiores produtores minerais do mundo. Gás natural liquefeito, derivados energéticos, farinha de peixe e óleo de peixe. Também importamos. Muitos usados na ração animal, o que obviamente nos fortalece como o maior banco de proteína do planeta, o nosso país, para orgulho nosso. Também exportam para o Brasil uvas, abacates, aspargos, fertilizantes e outros compostos químicos industriais. Como se vê, nós temos uma relação muito próxima pela fronteira longa entre os dois países, uma relação histórica também conhecida e de parceria. E hoje, no Concerto das Nações, nós vemos, meu caro congressista Luiz Gustavo Cordeiro Jontai, que está à mesa, nós vemos que a sua presença aqui, ela é simbólica, é fundamental para que a diplomacia parlamentar cada vez mais ela se estenda para que os governos tenham a compreensão desse papel de aproximação e, acima de tudo, das relações sociais, políticas e econômicas que nelas encerram. Portanto, é um orgulho para nós hoje ter a sua presença aí, aqui no plenário, né? O nosso presidente está atento, está acompanhando e teve a gentileza, o presidente Confúcio Moura, lá de Rondônia, da nossa Amazônia, de o convidar para que nós pudéssemos ter o prazer de, no nosso pronunciamento, termos a sua presença aqui, acompanhando esse discurso, que mais do que o discurso, é uma relação de aproximação e amizade com o Peru. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, ao nosso presidente, e quero dizer aos brasileiros e peruanos que essa relação ela é fundamental para ampliar cada vez mais as relações econômicas, políticas, diplomáticas dos nossos países. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, acabou de falar o nosso querido senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. Dando continuidade, Esperidião Amin não está presente, senador Esperidião não está, deve estar ali no cafezinho. Vamos passar à frente, eu vou chamar agora o senador Plínio Valério. Plínio Valério. Presidente, senadoras, senadores,
eu volto a tratar de um assunto que me revolta como amazônica, como amazonense. Senadoras, senadores, foi preciso um ato de violência sem precedentes para chamar a atenção de todo o país para um gravíssimo problema da Amazônia, que é o abandono da sua população ribeirinha, largada à própria sorte em um contexto de falta de recursos, de omissão do Estado e de baixíssima renda. Esse é o mundo do garimpo familiar, em que famílias inteiras sem atividade econômica permanente vê-se levada a ganhar a vida com parcos minérios que conseguem retirar dos rios. Muitas dessas pessoas vivem apenas do modesto auxílio historicamente apelidado de Bolsa Floresta, que durante 10, 20 anos pagou R$ 50 por família e agora corrigiram para R$ 100. E quem toma conta é uma ONG, que há 2 anos atrás, na CPI das ONGs, confessou ter arrecadado já R$ 455 milhões. De um lado, esse pagamento reconhece o heróico papel do caboclo que preserva a floresta, inclusive defendendo-a de predadores. De outro, impressiona pela sua parcimônia. É por isso que parte deles dedica-se ao garimpo familiar. Em grande parte, esse garimpo se dá nas próprias residências. Eu expliquei aqui, residência porque é um flutuante de madeira, de 5 metros por 10, onde eles fazem um mezanino e dormem e moram ali. Quando essa gente, quando dá sorte, consegue, o muito que consegue é para botar o filho para a capital para estudar, ou então, ou sim, sempre para pagar a drogaria, o açougue, fazer o mercadinho e comprar seus remédios. Quando dão sorte. Quando falei em ato de violência, na verdade, um ato de barbárie, sem justificativa, sem antecedentes, referia-me à ação policial militar desencadeada pelo IBAMA, que chefiava, mas lá também estava a Força Nacional, lá também estava a Polícia Federal, todo mundo de fuzil. Casas foram bombardeadas, metralhadas, também tinha metralhadoras, em vários municípios. Nós tivemos lá em Humaitá e Manicoré. A senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, esteve, ela nos acompanhou, onde foi feito um relatório e enviado às autoridades que não tomam providência. Por isso é que eu entrei, já faz tempo, na CPI agora, com um projeto para legalizar essa atividade. E eu explico logo em seguida por quê. Eu quero falar dessa ação reclamada pelas ONGs, foram justificadas em nome do combate ao que chamaram de garimpo ilegal e da poluição da natureza com produtos tóxicos, associando essa gente ao narcotráfico. Nada mais do que cretino, nada mais hipócrita do que essa acusação. Fazem essas cenas para dizer, Brasil afora, que estão combatendo as dragas financiadas pelo narcotráfico. Eu disse aqui, a gente não pode estar mostrando imagens, mas na edição a gente mostrou, eles bombardeiam, porque esse é o tema mesmo, jogam bombas nesses pequenos flutuantes, e dizem que são as dragas, e não são, nunca foram e não serão. Sabe por quê? Por 2 motivos. Esse pessoal de draga tem armamento, eles vão receber da bala. 2, se uma draga dessa for para o fundo, já tem outra na reserva, porque eles tiram no mínimo 1 quilo de ouro por dia. E essas famílias ao qual eu me refiro, têm que levar o mês inteiro para tirar gramas para pagar as suas despesas. Falei dessa diligência da Comissão de Direitos Humanos, do relatório que foi feito, do pedido de providências que foram tomadas e até agora nada. Aquilo que eu vi e que já tinha visto, não tanto nessa proporção, fortalece a minha convicção de que o garimpo familiar exige ação do Estado, não para persegui-lo, mas para protegê-lo. E é aí que tem que entender. Perseguir é fácil, destruir é fácil, mas essa gente não tem do que viver. Ao contrário do que você brasileiro, que você brasileira, que vocês brasileiros que não conhecem a Amazônia pensam, não dá para viver dos frutos que caem das árvores. Não dá. Ribeirinho não tem renda, mas ribeirinho, ser humano, come. Ele come macarrão, ele come arroz, ele precisa de sal, precisa de açúcar e não tem dinheiro para comprar. E quando encontra uma atividade, ele é bombardeado e riscado do mapa. É urgente que o Estado socorra esses garimpeiros familiares.
Se há uma coisa a ser corrigida em seu sofrido dia a dia, que receba assistência para isso. Mas o essencial é que o Estado colabore para protegê-los das adversidades a que estão expostos. Dessa forma, já estou concluindo um projeto de lei destinado a ajudar o garimpo familiar. Lembramos que essa atividade é não apenas protegida, mas até estimulada pela Constituição. Gostaríamos também de explicar que já existe complexa legislação a respeito da exploração dos nossos recursos minerais. Faz parte dessa legislação chamada Estatuto do Garimpeiro, eivado de exigências burocráticas e de enorme presença estatal. Há também uma grande quantidade de normas necessárias, claro, certamente a respeito da poluição, de danos à natureza, prejuízo à qualidade de águas e outras questões de gênero. Tudo isso precisa ser levado em conta. Não discordo e nem desconheço. Eu só acho que a gente pode conciliar e obedecer o que a Constituição brasileira garante. Portanto, no meu entendimento, é necessário criar uma figura jurídica, o garimpo familiar de subsistência, com o objetivo de reconhecer, disciplinar e conferir segurança jurídica a uma atividade econômica reconhecida como de pequena escala, exercida diretamente por núcleos familiares voltados à garantia de sua subsistência. A proposta, o projeto está sendo finalizado, mas é bom lembrar que quem encontra essa proposta, esse projeto, vai encontrar sólido fundamento na Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de promover tratamento favorecido às atividades econômicas de pequeno porte, incentivar o desenvolvimento regional e reduzir desigualdades sociais. No contexto amazônico e em outras regiões de baixa densidade econômica, a exploração mineral de pequena escala constitui frequentemente meio essencial de sobrevivência de populações locais, como ribeirinhos, pequenos produtores e comunidades tradicionais. E a ausência de um regime jurídico específico tem levado à indevida, maldosa, cruel equiparação de atividades, subsistência e empreendimentos minerais de larga escala, a draga e o flutuante. Esse projeto a gente apresenta em breve, porque é importante que nós, congressistas, que nós, brasileiras que viemos para o Senado, para a Câmara Federal, com o intuito de corrigir distorções, de legislar a favor da população brasileira, dos menos favorecidos. E esse projeto visa isso, legalizar o garimpo de subsistência, que a Constituição prevê e assegura. Eu acredito que dessa forma estaremos garantindo aos garimpeiros familiares o devido amparo do Estado, melhores condições de trabalho, o reconhecimento de seu importante papel social, em especial a proteção governamental de que necessita. Deixa eu traduzir isso para vocês. O Brasil precisa voltar o seu olhar para a Amazônia e vê-la como uma região habitada por seres humanos. Você não pode olhar a Amazônia e achar que é só verde, que é só floresta, riquezas que têm que ser preservadas. Preservadas para quem? Se você condena o homem à pobreza eterna, se você condena o homem à fome, está preservando para quê e para quem? Quem é que luta tanto pela essa preservação para que você não toque? É você brasileiro? É você brasileira? Não, nem eu da Amazônia. São eles, as ONGs, são elas as ONGs que permeiam, que propagam essa narrativa cruel e absurda de que é preciso deixar a Amazônia intocável, porque se tocar na Amazônia, o mundo vai sentir. Mentira, o mundo não vai sentir. E que se sentisse, que eles se danem, porque acabaram com os seus recursos naturais. E querem agora que nós, amazônicas, não façamos nada com a natureza. Não podemos colher, não podemos plantar, não podemos vender, não podemos comer. Para isso e por isso foi que o povo do Amazonas me elegeu, para estar aqui semanalmente pregando essa injustiça, combatendo essa injustiça, pugnando por justiça a essa gente. E se há um povo que merece a nossa assistência e que nós façamos justiça, é o pessoal que pratica o garimpo extrativista, o garimpo familiar. Daí o nosso projeto que vamos apresentar para legalizar essas pessoas que precisam de socorro, da nossa intenção, do nosso companheirismo, do nosso reconhecimento. São eles que preservam nossas florestas. São eles que preservam. O Brasil deve muito a essa gente, ao Estado territorial que hoje tem, porque se dependesse daqueles que reclamam, que dizem
deixado de ser brasileira há muito tempo. E sabe que se a Amazônia não fosse do Brasil, fosse um país, seria 15º, 18º maior país do planeta. Graças a Deus, a Amazônia é brasileira. Nem que para isso tenhamos nós, a Amazônia, brigar para provar e ser tratado e respeitado como brasileiro. Obrigado, presidente. Acabou de usar a palavra o senador amazonense Plínio Valério, com a palavra... Está perfeito. O senador veneziano Vital do Rego, em permuta com a senadora Zenaide Maia. Tá bom. Querido senador Confúcio, minhas saudações, meu agradecimento mais uma vez à generosa atenção de minha senadora Zenaide Maia, que nos permite fazer essa permuta em razão de um compromisso firmado que nós temos agora às 15 horas e tentarei não ocupar os 10 minutos que nos são conferidos regimentalmente. Ocupo essa tribuna para saudar. No dia de ontem, presidente Confúcio, tivemos nós, na Paraíba e particularmente em Campina Grande, a satisfação em poder participar de uma inauguração de muita importância histórica, importância social e econômica em Campina Grande, que foi o centro de treinamento da AIC. A AIC é uma empresa mineira de call center que começou a ter uma relação direta conosco, particularmente em Campina Grande, quando nós respondíamos pela administração local, quando nós éramos prefeito da cidade, amada cidade de Campina Grande. E nos buscava para ampliar a sua presença, nascida em Minas Gerais, teve essa oportunidade com a diligência que nos cabia, Prefeitura de Campina, em parceria inclusive com o próprio governo do estado à época, viabilizou a área e, além da área, outras ações que nós desenvolvemos para que pudéssemos recepcioná-la, a empresa, e com ela, presidente, senhoras e senhores, 5.000 novos empregos, senadora Zenaide Maia, 5.000 novos empregos, e notadamente empregos que nós pedíamos para o primeiro jovem que buscava essa oportunidade inicial na sua vida e também para a mulher. Essa inauguração se deu no ano de 2012, quando nós estávamos nos despedindo da Prefeitura de Campina. E de lá para cá, a empresa só veio crescendo. Hoje são 12.000 empregos gerados, são 12.000 famílias em Campina Grande e praticamente 25.000 no estado da Paraíba. Ampliar-se-á para as cidades de Souza e de Cajazeiras, no sertão da Paraíba, também 2 novas unidades. A AIC tem cerca de 55.000 funcionários, portanto, mostra-se e evidencia-se a atenção que a mesma teve para conosco, povo da Paraíba, território paraibano. E a gente fica muito feliz, porque, afinal, nas referências que fazemos aos seus proprietários, na pessoa do meu amigo particular, Guilherme Noronha, de Dr. Rafael, de Nelsinho, lembrando em memória uma outra grande figura, Cássio, que, falecido recentemente, há 3, 4 anos, foi um dos mais notáveis entusiastas para que a gente pudesse atrair esses investimentos. E ontem a ampliação com o centro de treinamento, além do novo centro de treinamento, mais novas oportunidades foram conferidas, foram garantidas a cerca de 2.000 cidadãos e cidadãs de nossa cidade. Por isso, eu dizia ontem na solenidade, e foi em razão de ter, por uma obrigação desejada de cumpri-la, que eu cheguei um pouco tarde aqui na sessão em plenário. Mas eu não poderia faltar, eu não poderia me ausentar. Todos os aspectos nos levam a agradecer. Os nossos companheiros diziam, Campina Grande acreditou nos forasteiros, Campina Grande acreditou naqueles que apresentavam essa proposta, e assim nós o fizemos, porque, de fato, é uma
um empreendimento que tem a marca da seriedade, que tem a marca daqueles e daquelas investidores e investidoras que desejam se fazer presente, ajudar com o crescimento da cidade, ajudar com o crescimento do nosso Estado. Então, a todos os que fazem a AIC, o meu mais profundo agradecimento por ter participado da gênese, do início da vida da empresa em Campina Grande e por também estar podendo participar do seu crescimento, da sua evolução. Segundo ponto, para encerrar, minha querida senadora Zenaide Maia, e aí diretamente a Vossa Excelência, como profissional da área de saúde, como também ao senador Confúcio Moura, que teve que se ausentar. Na sexta-feira nós vamos estar lançando a pedra fundamental do novo Hospital do Amor, que vai se instalar em nossa cidade. O Hospital de Amor é um braço do Hospital de Barretos. E Vossa Excelência bem o sabe, o trabalho preventivo, toda a assistência que essa instituição de décadas, se vindo a milhares e milhares de brasileiros, não apenas se reservando ao território paulista, tem feito Brasil afora. E existe uma linha de atuação do Hospital de Barretos, que é a de ampliar a sua presença não em capitais, mas sim em cidades de estados que não são capitais. No estado da Paraíba, a nossa amada Campina Grande foi agraciada há 2 anos e eu quero agradecer penhoradamente a demonstração que teve, à época, o senador Davi Alcolumbre, que foi fundamental para que nós pudéssemos fazer essa interlocução com a direção do Hospital de Barretos. Me recordo muito bem que nós participávamos da inauguração lá em Imperatriz. E quando eu vi, representando à época o presidente Rodrigo Pacheco, eu fiquei entusiasmado e fiz o pedido ao presidente Davi Alcolumbre para que o mesmo pudesse fazer esse primeiro contato, a fim de que o pedido fosse formulado. E assim foi feito, e assim foi atendido. Esta inauguração se deu de forma provisória, numa estrutura, hoje provisória, que foi emprestada pela Secretaria de Saúde do município de Campina Grande. Vamos há quase 2 anos já atendendo às mulheres. As ações preventivas para o câncer de mama e para o câncer do colo de útero, com a construção dessa unidade em definitivo, e quero de já agradecer a 2 empresários campinenses que tiveram esse gesto em doar a área na qual estaremos a lançar a pedra fundamental nessa próxima sexta-feira. Arimateia Rocha e o seu filho Renato Rocha foram imprescindíveis as suas atenções, os seus gestos, porque afinal, senadora Zenaide, muito mais do que eu próprio, Vossa Excelência com percussiência pode dizer, quando nós fazemos um trabalho preventivo, a expectativa gerada para a cura e não apenas para uma sobrevida é real. E isso, todos os centros que receberam essas unidades têm números que mostram exatamente isso. Centenas de mulheres que tiveram a oportunidade de realizar os seus exames preventivos foram curadas. E com esse novo hospital, com essa nova estrutura, cuja previsão de entrega é de 1 ano e meio, 2 anos, além da prevenção do colo de mama, do câncer de mama, do colo de útero, também teremos exames para câncer de pele, detecção de câncer de pele e câncer de boca. Eu acho que a senhora gostaria de fazer alguma intervenção. O câncer, senhor presidente, Plínio, meu colega veneziano, o câncer não é uma sentença de morte, desde que diagnosticado precocemente. Mais de 90% dos cânceres têm cura. Agora, tem que ter o diagnóstico precoce. Então, eu quero parabenizar por ver esse hospital, que já é uma medicina de altíssima complexidade, que tem uma respeitabilidade em termos de saúde no Brasil como um todo, e que Campina Grande, que me enche de felicidade em saber que querem chegar ao interior. Eu costumo dizer, a saúde, a educação, a segurança pública e o desenvolvimento econômico, como você falou aí sobre uma indústria que está indo para lá, isso é que é o dever do Estado. Então, nós temos que ir onde o povo está, não é sentar na capital e esperar que as pessoas cheguem. Infelizmente, hoje, ainda temos mulheres nesse país
que anda 300, 400 quilômetros para fazer uma mamografia ou fazer um exame de colo uterino, que é feito e que é essencial. Então, dizer, mulheres e homens desse país, o câncer, quando diagnosticado precocemente, ele tem cura sim, não é uma sentença de morte. E aqui estamos, é muito salutar saber que esse Congresso se une para melhorar e prorrogar, aumentar a vida média do nosso povo, que é esse nosso papel. Muito grato. Minha querida e estimada companheira, vizinha, conterrânea, potiguar, pela sua palavra, porque, repito, é a palavra de uma profissional da medicina que sabe muito bem o quanto significa uma detecção preventiva, né? Há tempo de se ter a cura. Então, eu quero, encerrando a minha participação, meu estimado amigo, companheiro do peito, senador Plínio Valério, fazer esse agradecimento ao senador Davi Alcolumbre, que teve um papel fundamental para essa conquista. Agradecer ao doutor Henrique Prata, que é o responsável, diretor, que segue os passos deixados pelo seu saudoso pai com o Hospital de Barretos, a equipe clínica, doutor Rafael, todos aqueles que estarão conosco na próxima sexta-feira, às 9 horas, um investimento considerável. A construção em si são mais de 25 milhões de reais e eu assumi, à época, ter o compromisso de fazer indicações de média e alta complexidade através das nossas emendas previstas legalmente, exatamente para a manutenção do custeio desta futura unidade. Como a atual, mesmo que provisoriamente atuando, tem a nossa participação. Então, muito obrigado, muito feliz, porque, afinal de contas, é o sentido que nós damos à nossa presença no Senado Federal ou à frente de qualquer mandato que assumimos, é utilizar os instrumentos disponibilizados às nossas mãos, tanto os nossos, como a época ainda presente entre nós nos 2 anos que teve a honra de poder representar a Paraíba, a senadora Nilda Gondim, levando a Paraíba. E a senadora Zenaide bem disse, não apenas, é bom que nós salientemos, quando essa instituição estiver funcionando, os seus serviços não serão adstritos tão somente aos cidadãos, cidadãs campinenses, mas nós teremos um raio maior atuando em diversos municípios que a circundam. Muito obrigado, senador Plínio. Senadora Zenaide, muito grato e desculpe por ter lhe pedido, eu sei que a senhora faz com a sua generosidade peculiar a permuta do seu tempo. Obrigado. Parabéns, meu amigo, senador representante da nossa Paraíba. Boa sorte. Senadora Zenaide Maia, ocupar a tribuna por 10 minutos. Senador Esperando de Amin, meu mestre Amin, mas não quer ocupar aqui a presidência, que tem uma gravação agora 3 horas, por favor, enquanto a senadora Zenaide faz o seu belo discurso. Senhor presidente Plínio Valério, colegas senadores, colegas senadoras e a todos que estão nos assistindo, Rádio Senado, TV Senado. Senhoras e senhores, eu quero falar aqui sobre Chico Anísio, que amanhã essa casa vai fazer uma sessão em homenagem a esse grande humorista desse país. Já disse o grande escritor Euclides da Cunha, autor do livro clássico Os Sertões, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase resume o espírito inquebrantável dos homens e das mulheres do Nordeste. Isso tem tudo a ver com um grande gênio das artes cênicas e do humor brasileiro, o nordestino Chico Anísio, que será homenageado de forma muito justa em uma sessão especial nesta casa amanhã. A inventividade de Chico legou ao país uma galeria inesquecível de tipos que encaram as dores, incoerências e mazelas da vida nacional. Seus personagens foram canais de críticas mordazes ao poder político, à hipocrisia social, ao abandono do povo mais pobre, à superficialidade da fama, ao egoísmo e à vaidade do ser humano. É por isso que a velha máxima se reafirma atual: a arte
imita a vida. Outro conhecido dito vale muito para esses dias tão conflagrados no mundo e tão polarizados no Brasil. Faça humor, não faça guerra. Como não lembrarmos de Justo Veríssimo, Professor Raimundo, Alberto Roberto, Painho, Coalhada, Bento Carneiro, Coronel Pantaleão, Azambuja, Nazareno e Bozó. Infelizmente, perpetuam-se em setores da política muitos justos veríssimos, insensíveis à coletividade, querendo que o pobre se exploda. O mestre da escolinha, imortalizado com "e o salário, ó", deixa um alerta sempre atual sobre os baixos salários da classe trabalhadora desse país. Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, encarna uma denúncia contundente sobre as práticas odiosas que assaltam os cofres públicos, sobre a corrupção que desvirtua o cuidado com a coisa pública. Chico Anísio viveu de 1931 a 2012 e escreveu sua arte na eternidade efetiva que nos une como povo na identidade nacional. O grande mestre criou, com arguta capacidade de observação de figuras da vida real, mais de 200 personagens ao longo de sua vitoriosa carreira. Seus tipos, com bordões icônicos e traços únicos, definiram o humor da televisão brasileira. Intelectualmente elaborado, incrivelmente capaz de se comunicar com as massas, Chico Anísio se conectou de forma profunda com os sentimentos humanos, com a simplicidade do nosso povo, com a vida real dos que sofrem. Seus recursos cênicos e de caracterização se firmaram na picardia para ironizar os desmandos da elite, das desigualdades sociais e as injustiças. Chico Anísio nunca teve medo de dizer que o rei está nu, ridicularizou poderosos, questionou os costumes, provocou com propósito reflexivo, deixa saudades, deixa orgulho e deixa exemplo. Em entrevista à jornalista Marília Gabriela, Chico, numa reflexão de profunda sensibilidade humana e imensa sabedoria, assim definiu o poder e a função da piada, da provocação, do exercício livre da crítica. Abre aspas, uma piada é a tragédia de ontem, é a desgraça que passou, a infelicidade passada. É a demonstração alegre de um momento que estamos vivendo. A piada é a coisa que minimiza o drama. A piada é importante nos países que sofrem, porque ela minimiza o drama das pessoas que vivem situações péssimas. Por isso, não há humoristas em países certos. Não há humoristas holandês, finlandês, norueguês, sueco. Não há. Fecha aspas. Senhoras e senhores, o poeta Ferreira Goulart, também nordestino, já disse que a arte existe porque a vida não basta. A grande escritora Clarice Lispector disse que temos direito ao grito e o humor explicita esse direito à voz, ao protesto, à reivindicação da nossa existência e do nosso direito à dignidade. A obra vista de Chico Anísio ultrapassou o entretenimento e se inscreveu como marca nacional no nosso jeito de ser e estar no mundo como cidadãos e cidadãs. Viva o legado de Chico Anísio, que alçou o humor à estatura de um instrumento de salvação, de reconhecimento do outro, de um reconhecimento de humanidade. Rir também inspira, cura, educa e mobiliza. Apesar de tudo que nos deixa indignado,
A vida vale a pena e muito. Os mais de 200 personagens de Chico Anísio nos convidam diariamente a rir de nós mesmos, a recomeçar todo dia com um sorriso no rosto. Por trás do humor ácido e da crítica corrosiva desse mestre, há sempre uma declaração de amor ao povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Espírito a mim. Eu quero dizer da minha alegria por poder ouvir as suas palavras. Eventualmente, na presidência do Senado, eu quero lhe agradecer como brasileiro pelas belas palavras que a senhora pronunciou aqui, antecipando a sessão solene que será realizada amanhã. Chico Anísio é isto que a senhora falou e muito mais do que nós sabemos e mais ainda pelo que nós sentimos e percebemos diante da sua presença, nos vídeos que ainda circulam e provocam as mesmas reações de alegria, de entusiasmo, de patriotismo, porque Chico Anísio, e aí acrescento duas coisas, 2 itens ao que a senhora falou. Me emocionava muito ouvir o Chico Anísio falar sobre educação. E mesmo a escolinha do professor Raimundo, com todas aquelas ironias, aquelas cenas replicavam as cenas da escola, claro que pela via do humor, da sátira, mas nos mostrando que aquele era o ambiente mais civilizado para se conviver e para se aprender. Então, eu acho, aí por uma parte, que a arte de Chico Anísio deixou um legado cultural, não só para o Brasil, mas para o mundo. É isso que eu vejo. E o cenário predileto dele era a sala de aula. Foi onde ele deixou o maior legado em termos de vídeos que nós podemos acessar. Então, meus cumprimentos à senhora. Sabe, eu sou seu admirador dos aspectos de humanidade, na sua profissão de médica, de epidemiologista. Enfim, sou admirador da sua carreira profissional pré-política ou além da política, que é a mais importante de todas. Então, quero lhe agradecer pelas palavras que a senhora proferiu aqui, na tribuna do Senado, na véspera da sessão solene que o Senado vai realizar, para homenagear este grande brasileiro. Lembrando que, segundo os biólogos, o primeiro sintoma de inteligência que o ser humano manifestou foi o sorriso. Foi aí que ele se distinguiu de todas as outras criaturas que possam ter alguma relação mais íntima com o ser humano. Parabéns. Obrigada. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. A questão da produtividade, porque nós estamos incrementando tecnologia e eu também tenho defendido muito essa questão das escolas técnicas profissionais, das universidades. Então, lá na NTT, foi apresentado o projeto da duplicação do trecho de Sinop até a divisa com o Pará, em Guarantã. Mas o prazo é muito longo, 9 anos para fazer essa conclusão da duplicação. É claro que essa rodovia, quando foi concessionada do trecho de Sinop ao Pará, imaginava-se que iria construir a Ferrogrão em 12 anos. Até hoje, como Vossa Excelência falou, presidente Zequinha, nem um passo praticamente foi permitido dar, né? Porque é tanta dificuldade, e Vossa Excelência colocou interna, porque isso é uma decisão do Brasil, né? E não decide-se
vai para lá, é Ministério do Meio Ambiente, vai para o Supremo Tribunal Federal, nós aqui aprovamos. Vai para o TCU. Vai para o TCU e o mais necessário é que a população que espera para poder promover o desenvolvimento não tem. Imagina se nós não tivéssemos a saída do Arco Norte, aonde, senador Bagatoli, nós íamos exportar essa grandiosa produção do Nortão de Mato Grosso. Tudo pela BR-163 para Santos, para Paranaguá, era impossível. Então, por isso eu quero aqui também registrar essa audiência, que foi muito importante. Agradeço aqui em nome de todos os prefeitos e vereadores da região Nortão de Mato Grosso que estiveram na audiência, mas mais uma vez aqui fica o apelo à NTT. O Brasil precisa de infraestrutura. Nós não podemos deixar os nossos irmãos brasileiros morrerem em acidentes de trânsito, como acontece hoje, 40 mil mortes por ano de irmãos que são vidas ceifadas, perdidas. Não é toda guerra sangrenta. Não tem guerra, né? Esse mundo de guerra que está tendo aí, quantas pessoas já morreram? Né? Mas aqui nós continuamos nessa guerra urbana e no trânsito nas nossas estradas. Então, a infraestrutura era necessária para salvar vidas e é necessária para promover o nosso desenvolvimento. E a BR-163, ela é extremamente importante para Mato Grosso, para o Pará, para o Brasil. Então, assim como a 364, também a nossa luta para a 364 no estado de Rondônia, que é uma causa só, é um objetivo só. Isso não pode ter decisão e definição ideológica, isso nem partidária, isso é uma causa do Brasil. Por isso eu registro aqui essa audiência e aqui peço à diretoria da NTT que ainda dá tempo de fazer essa modelagem para que a gente tenha esse trabalho com mais celeridade, tanto no Mato Grosso como também no Pará. Claro. Senador Jaime Bagatoli. Só para concluir, senador Wellington, agora você vê uma privatização, uma concessão vergonhosa que aconteceu no estado de Rondônia, uma única BR, que até teria que ser feito um projeto de lei para quando existe uma única rodovia num estado cortando de sul a norte, que aquilo foi um presente que o Nortão do Brasil ganhou ainda lá dentro do governo militar, do governo Figueiredo. Fez 1.450 quilômetros de rodovia em 4 anos. 1.450 quilômetros de uma rodovia em 4 anos, saindo de Cuiabá, passando por Cáceres, Mato Grosso. Metade dela, 50% quase está dentro do Mato Grosso, e ainda deixou 200, quase 300 quilômetros feito por Rio Branco, que depois demorou mais quase 14, 15 anos para terminar, para chegar na capital do Rio Branco. Mas o que eu quero dizer sobre a concessão é muito vergonhoso, vergonhoso. 6, 7, 8 anos para se fazer 110 quilômetros de duplicação e 200 quilômetros de terceira faixa. 30 anos de concessão, 30 anos de concessão e, além disso tudo, custando mais de 50% do que um caminhão vai gastando de óleo diesel, ele gasta no pedágio. É impossível, acabou, aniquilou com o estado de Rondônia e nós precisamos reaver essa questão dessa concessão do estado de Rondônia, por isso que é de importância essa audiência pública, é na NTT, né, Wellington? Já houve ontem. E, assim, nós precisamos lutar para que isso volte, tem que haver uma revisão nessa situação dessa concessão aí, porque isso aí prejudicou muito o estado de Rondônia, o estado do Acre e principalmente o sul lá do Amazonas, que a BR-364 ela interliga com a 319 lá. Presidente, olha, coincidentemente, eu estava olhando aqui, é histórico, viu, general Mourão? Quando eu nasci, inauguração da 364, lá em Jataí, com a presença do presidente da República, em 1957. 1957. Registro aqui, eu gostaria até de deixar isso aqui nos anais dessa nossa audiência. Vou pedir para incluir, presidente, se Vossa Excelência autorizar, para que fique nos anais esse vídeo aqui, para que muitos possam, inclusive, entender o que o senador Jaime Bagatoli falou. Isso é muito importante, isso é histórico e que o Brasil há tanto tempo, né, essas estradas que foram construídas na época do militarismo,
que já foi tão combatido, mas aqui está o general Mourão, que conhece tanto a realidade da Amazônia, sabe o que foi para, né, fazer... Imagina se não tivesse feito essas estradas na Amazônia, general. Aí sim a tese da internacionalização da Amazônia, ela já seria, não tese, já seria fato, né, general? Então, eu gostaria até da contribuição do general aqui, porque essa nossa sessão, nossa reunião aqui, ela está ficando histórica. Senador Zequinha, presidente, eu era motorista de caminhão, final dos anos 70, início dos anos 80, uma viagem saindo de Cuiabá, Vilhena, é 50% do caminho, 750 quilômetros. Para chegar a Porto Velho são mais 700, 1.450 quilômetros. Se demorava com um caminhão, quando ia bem, era 8 dias. 8 dias de viagem para fazer quando e tinha que ir muito bem. Gastava-se 8 dias. Eu fiz essa linha aí um tempo aí. Nós temos lá desde os anos 70. E aí... Depois, ninguém acreditava. Senador Zequinha Marinho, quando se lançou-se para fazer, o Figueiredo iniciou a obra em 1981, veio a licitação, final dos anos 80, a licitação em 81, uma rodovia fazer 1.450 quilômetros, ele colocou para inaugurar em 84, em novembro. Pelo contrário, inaugurou 4, 5 meses, 3 ou 4 meses antes do previsto. Eu jamais acreditava que ia fazer uma rodovia daquela, mas naquela época parece que as coisas andavam mais, mas também, né, nós não tínhamos a Marina Silva naquele momento. Quero agradecer a presença de todos os senhores e dizer que nada mais havendo tratado, declaro encerrada. Incluir aí esse vídeo também na nossa sessão. Não precisa, Vossa Excelência mesmo pode fazê-lo, né? Para ficar nos anais dessa sessão. Com certeza. Que eu encaminhei. Secretaria da Comissão, por favor, faça o registro. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, quero declarar encerrada a presente reunião. Boa tarde. E não pode, porque precisa seguir as leis orçamentárias e os fundos também precisam seguir todos aqueles ritos, né, do PPA, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. A gestão pelos conselhos, que devem fazer seus planos de aplicação. Então, hoje o CONANDA, todo início do ano, tem um limite orçamentário, e os conselhos outros estaduais também, municipais. Todo conselho para definir prioridades, para construir seu plano de aplicação e definir para onde vai a repartição do recurso do Fundo da Infância. O Fundo da Infância, ele tem um recurso financeiro muito maior do que o orçamentário. Então, exatamente... financeiramente é mais de 100 milhões, em torno de 120 milhões, mas orçamentariamente, esse ano, por exemplo, o CONANDA só conseguiu deliberar sobre 16 milhões. São recursos que vêm de doação de pessoas físicas e jurídicas e que a gente precisa resolver para esse recurso não ficar parado. Recurso parado é direito não garantido na ponta. E fica rendendo juros para os bancos. Isso tudo porque precisa obedecer leis de ajuste fiscal, mas criança e adolescente é prioridade absoluta. Tá? E a gente tem no CONANDA trabalhado muito na questão de desbloquear orçamentariamente esse recurso para poder utilizar e para chegar onde deve chegar, né? Tantas políticas, inclusive de enfrentamento à violência, que a gente precisa tratar, e com recurso bloqueado, travado, a gente não consegue. Deixa eu ver aqui que as leis orçamentárias vinculado, né? A questão da obrigação legal do Estado, estou falando do Fundo da Infância, mas é uma obrigação do Estado fazer com que as políticas públicas elas estejam no orçamento próprio de cada secretaria, e que o fundo ele é um recurso complementar.
né? Apesar de ser muito importante para o cofinanciamento das políticas, e faz muita diferença, a gente sempre tem que cobrar que os estados eles tenham em seus orçamentos próprios os recursos para as políticas de cada secretaria. Então, aqui também há um trabalho bem focado, né, nessa questão de que a gente consiga ter orçamento nas pastas, nos ministérios, e o fundo a gente conseguir desbloquear para utilizar. Porque é uma política transversal também, né, assim como das mulheres. Então, o trabalho ele acaba sendo redobrado, porque a gente precisa entender. No nacional, por exemplo, tem agenda transversal das mulheres também, né, tem uma agenda transversal orçamentária, e entender onde que está essa mulher, essa criança, esse adolescente no orçamento, para a gente entender para onde está indo esse recurso e, consequentemente, a política pública. A importância do Conselho de Direitos, né, com relação ao fundo, e a importância dos dados, das evidências, para a gente trabalhar a divisão de recursos, né? A gente precisa ter como que está esse território, né, na PUM, como está a violação, o que a gente precisa trabalhar enquanto prevenção para trabalhar o recurso do fundo e deliberar sobre ele. 60 segundos. Conforme eu disse, o Fundo da Infância, ele deve ser criado por lei, né? Então, a regra nacional diz. E ter um plano de ação, um plano de aplicação. Muitas vezes os conselhos não conseguem, né, avançar, muitas vezes nos planos de aplicação e fazer a conexão com as leis orçamentárias que precisam ser feitas, e ficam numa discussão sobre recurso, sobre política, sem conectar com as leis orçamentárias. Multas, né, também do Poder Judiciário, vem por fundo, dependendo do encaminhamento das decisões. E aí, assim, o fundo, ele pode ter várias fontes de receitas e pode trabalhar com diversas formas de instrumentos para que chegue o valor na política da criança e do adolescente, né? Tanto enquanto receitas, dotações orçamentárias do próprio Estado, multas, conforme eu falei, fundo a fundo, do federal para o estadual, isso acontece muito no Fundo da Saúde, né, na assistência, as doações de imposto de renda e outras fontes aí, conforme cada ente federado for trabalhando, né? Eu atuo no Paraná, nós temos fontes diversas lá que entram no Fundo do Paraná para a gente compor aí um fundo robusto, né? As doações incentivadas e o que o fundo ele pode ser gasto. E eu acho que aqui é bem interessante a gente saber como que é essa experiência. É exclusivo, né, para criança e para adolescente. Ele é pontual, então não é para manter uma política, é complementar também. E para ações inovadoras, tá? Não pode ser feito, precisa ser deliberado e não pode ser gasto, por exemplo, para manutenção do conselho, para manutenção do conselho tutelar, para financiamento total das políticas básicas, conforme eu falei, de caráter continuado. E aí cabe, a partir do momento que o Conselho de Direitos deliberar, cabe ao Poder Executivo executar. Então, se o Conselho de Direitos estiver ligado ao Ministério da Mulher ou do Desenvolvimento Social, cabe a esse Ministério executar. E muitas vezes a gente também acaba travando uma questão, as questões burocráticas, né, de execução dos fundos, e aí a gente também tem que trabalhar nessa questão aí de desburocratizar a execução do fundo. E aí isso é a importância da sociedade civil, a importância dos conselhos, né, em trabalhar nesse controle social, porque você tem que entender como é que funciona o fundo, como é que funciona o orçamento, para que ele tem, ele pode, ele não pode. E, para além disso, quando deliberado, fazer o controle também da execução, para que, de fato, chegue
na criança e no adolescente, né, o recurso. Pode ser feita a abertura de chamamento público, né, editais de chamamento público à sociedade civil, os termos de execução descentralizada, que são parcerias entre secretarias de governo, direta, banco de projetos de captação, acordos internacionais e o fundo a fundo. Eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria trazer a experiência aqui do Fundo da Infância, porque ele é uma experiência que pode potencializar ações aí, de garantia de direitos. Então, eu acho que a gente pode aproveitar muito da experiência do Fundo da Infância e também trabalhar a questão das meninas, né, da violação contra as meninas por meio do Fundo da Infância e como também estender essa experiência para a questão da política dos direitos da mulher. Ok? Muito obrigada pela fala e vamos lá. Obrigada, conselheira. Passo a fala imediatamente para a senhora Berenice Dark. É esse, né? Dark, conselheira suplente do Conselho Nacional do Direito das Mulheres. Obrigada. Boa tarde a todas. Quero começar cumprimentando essa mesa em nome da deputada, dizer da importância de uma mesa dessa, da minha companheira Isabel, uma mulher negra sentada num espaço como esse, para se vibrar e se valorizar. Então, 2 mulheres negras para valorizar muitíssimo, né? E eu tenho certeza que isso a gente faz representar a representação bem de toda a mesa. Acho que quero começar dizendo, inclusive, deputada, que a sua primeira atuação com as mulheres aqui nessa casa com certeza a primeira vez da Isabel, minha primeira vez, a primeira vez de muitas mulheres, mas que não sejam as primeiras, únicas vezes das mulheres, que a gente tenha, no momento como que nós estabelecemos nesse ano, o ano de 26, que a gente tenha uma virada. E que essa casa tenha muitas mulheres, mulheres negras, que sejam capazes de olhar para a dimensão das mulheres com o olhar que a mulher tem, né? De fazer esse todo olhando sempre para quem mais precisa do Senado, para quem mais precisa do Congresso Nacional. Então, esperamos que a gente tenha um ano de grande virada e que a gente possa, inclusive, mudar a cara do Congresso Nacional e com mais mulheres, que a gente possa disputar esses números que são tão pequenos diante da grandeza e do tamanho da população de mulheres que nós temos nesse país. Então, vamos fazer diferente esse ano, né? E quero começar dizendo da felicidade que eu falo depois de Débora, porque falar de financiamento, falar de recursos não é fácil e a gente tem as dificuldades da gente estar sempre avançando sobre isso. E a Débora traz aqui uma linha importante que dá para que se referencia ao Conselho da Criança, mas todos os conselhos. E eu quero, inclusive, aproveitar para ficar com a parte de falar da perspectiva mesmo das políticas, né? Que você iniciou. Né? E a gente tem aqui um exemplo importante que Daniele traz, né, da Prefeitura do Recife, que são das políticas possíveis de serem enfrentadas a partir de uma gestão democrática. Né? Então, é importante a gente olhar da experiência que Daniele traz, do quanto é possível fazer quando a gente tem uma perspectiva democrática de Estado. E aí a gente poder construir, inclusive, mesmo nesse diálogo que eu já trago, uma perspectiva de não só um país cada vez mais democrático, mas de estados e municípios mais democráticos, para a gente possa ter, a partir dos conselhos, essa tarefa que é dada ao conselho de fazer o monitoramento, né, de fazer o controle das políticas. E aí a gente tendo orçamento, então é mais legal ainda, né, Débora? Quando não se tem orçamento, o orçamento é apertado, como o do Ministério da Mulher, por exemplo, a gente tem maior dificuldade ainda de fazer, de pensar isso, né, as políticas para isso. Mas não nos deixamos abater. Né? Nós temos movimentos organizados que nos oferecem, nas suas lutas, na sua prática, tantas possibilidades. Né? Nós temos aqui o Conselho, e eu nem me apresentei, eu sou Berenice, estou suplente do Conselho Nacional do Direito da Mulher, e a gente sabe que cada entidade da sociedade civil
juntamente com os órgãos de governo, mas todas as representações de governo, mas a sociedade civil traz, na sua experiência nos órgãos de controle, um espaço importantíssimo. O Estado tem políticas públicas e avança em políticas públicas, mas não avança sem um conselho, sem um monitoramento dessas políticas. Então, estar no conselho, estar nos conselhos, ter um papel de monitoramento, ele é fundamental. E fundamental quando a gente tem os movimentos organizados representados nesses conselhos. Isso se dá em gestão democrática. Então, a gestão democrática em todos os estados ela é necessária, se faz necessário. E quando a gente tem conselhos representativos, a gente pode fazer melhor o papel. E aí eu falo diante de uma perspectiva de que a gente passou por um período muito difícil neste país, onde os conselhos foram aniquilados ou resistentes, alguns muito resistentes, para permanecer. E aqui na mesa nós temos exemplos de resistência de conselho, e esses conselhos resistiram nos momentos mais difíceis. Então, por isso a importância da política de Estado, que a Daniele se refere aqui. Por isso a importância da gente ter a política como uma demanda de Estado, mesmo provocada pelos movimentos, pela sociedade civil e movimentos sociais. A gente acabou de passar por conferências, as conferências de mulheres, as conferências de direitos humanos, e as conferências apontaram planos de ação e planos que a gente precisa e deve assegurar como planos de Estado para cada um dos nossos espaços. A nossa conferência de mulheres foi uma das maiores conferências e a gente sai com um plano nacional extremamente importante e que agora, deste nosso espaço, esses espaços de controle, essa representação das mais de 4 mil mulheres, 5 mil mulheres estiveram lá, muitas mulheres eleitas em conferências livres e que elas estão aqui depositadas em cada membro dos conselhos a sua representação e o seu desejo, a sua vontade. Então, esses elementos de controle de Estado, e aí coloca muito aqui as questões das entidades que se referenciam nos movimentos de mulheres, como aqui a Amanda, que é representante do coletivo de Criança Não é Mãe, mas tantos outros coletivos que fazem, que traçam, que pensam a política e que essa política tem aqui nessa casa e na Câmara Federal uma importância fundamental. Quando a gente há 2 semanas atrás, 3 semanas, acho que o Senado aprova o PL da misoginia, a gente se sente extremamente bem feliz com uma luta que é nossa, que vem dos movimentos de mulheres para cá, para essa casa, e que está agora esbarrando aí numa Câmara Federal mais conservadora ainda, mas a gente fica feliz quando a gente tem as políticas dos movimentos sendo representadas em casas como aqui como o Congresso Nacional, e que a gente tenha, eu falava isso na semana passada na Câmara Federal, a resistência de mulheres valorosas e corajosas, como as senadoras e as deputadas que estão nessa casa, para fazer valer essa necessidade, essa busca das nossas lutas cotidianas, dos movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento em defesa das crianças e adolescentes, enfim. Então, é importante que a gente tenha nos órgãos de controle e aí os conselhos, esses espaços de muita valorização. E valorização se dá a partir dos governos democráticos e populares. Acho que por isso a gente tem essa fala inicial da importância que nós termos neste ano, um ano de vínculo importante, de tarefa de cada uma de nós, que a gente possa pensar no movimento que se aproxima, que se avizinha da gente, que são as eleições, que a gente possa ter as mulheres cada vez mais representadas no espaço de gestão, nos espaços de prefeituras, de governos estaduais, mas principalmente que a gente possa ter nas casas legislativas, onde a gente não só enfrenta dificuldades em aprovar leis importantes, mas como também a gente pode ter uma transformação enorme a partir desses espaços. Então, quando a gente fala em violência
contra as mulheres, quando a gente olha, eu nem vou trazer, eu trouxe aqui os números e números, mas vocês ontem tiveram números, né? Nós todos os dias, nos nossos espaços de discussão e debate e representação, nós temos os números, e os números no Brasil nos assustam muito, e eles precisam ser mudados, e mudam quando a gente ocupa uma mesa como essa, a gente faz um debate como esse. Por isso, parabenizar aqui as deputadas por essa ação importante, que é de construir esse seminário, para que a gente possa trocar, não só trocar as experiências de como fazer este combate, mas as experiências de como a gente pode avançar. Porque o que hoje nós temos no Brasil, com mulheres morrendo todos os dias e com crianças sendo estupradas todos os dias no espaço mais importante, que é o espaço dos seus lares, onde elas deviam ter proteção, a gente está errando, e errando muito ainda. A gente está errando e a política não está no caminho certo. Então é preciso que a gente pense e coloque a política no caminho certo. E certamente é a partir de planos como o que nós construímos na Conferência de Mulher, mas fazer com que esse plano saia do papel e vá para a sua execução, e os conselhos, eles têm importância fundamental, e o CONANDA tem importância fundamental, e o Conselho de Direito da Mulher tem importância fundamental, e o Conselho de Direitos Humanos tem importância fundamentais, e que a gente se organize no conselhão, do conselho grande, um conselho que reúna todos os conselhos, para que a gente dê dimensão e consequência a essas políticas construídas. Porque é importante construir políticas, é importante debatê-las, mas é importante, sobretudo, fazer com que elas se concretizem. E se concretiza quando a gente busca a implementação e o olhar cuidadoso sobre ele. E eu quero só terminar, porque começou da educação, quero dizer, dizíamos na semana passada na Câmara Federal, da importância que é a gente ter uma centralidade na educação. Deputada, a gente tem uma educação no Brasil hoje que caminhou enormemente nesses últimos 4 anos, mas que tem um atraso, né? Ontem nós tivemos o presidente Lula assinando o nosso PDE, nosso Plano Nacional de Educação, mas ainda falta um debate central, que é a prática diária em sala de aula, que é o nosso currículo. Ele precisa mudar. A discussão de gênero precisa entrar na sala de aula, porque senão nós vamos ter criança ainda dizendo que bateu na irmãzinha porque era mulher, e vai ser normal para as crianças, porque a gente não muda a prática na escola. Então, a escola, ela precisa ser um espaço central dessa mudança, dessa virada, que é fazer a partir dos currículos, a partir da educação infantil, da creche, da educação infantil, até a escola superior, né? O governo também, há 15, 20 dias, fez um processo importante, que é da violência nas universidades e nos IFs. Parabéns ao governo federal por fazê-lo, mas é preciso avançar. É preciso que a gente tenha um currículo nacional que discuta gênero na escola, e que a gente possa passar deste patamar que nós temos hoje, que as crianças percebam a outra criança como um sujeito igual, e que a gente possa emancipar essas meninas, para que a gente tenha uma outra sociedade que não é essa que a gente tem hoje, em que feminicídio todos os dias mata, e que o estupro virou uma questão tranquila, né? Uma questão que acontece no âmbito das nossas casas. Então é importante a gente mudar essa realidade, e se muda fazendo melhor educação, e se muda na prática com os nossos planos nacionais, que nós conseguimos com tanta lindeza construir nas nossas conferências. Então é isso, também não queria nem passar, mas passei, falei 10 minutos é ótimo, né? 15 é melhor. E a vozinha da moça é simpática. Obrigada a vocês, estamos juntas. Obrigada, Berê, carinhosamente chamada por nós, né, Berê, né? Pelas suas colocações, né, se referindo, sobretudo, às mulheres negras nesse espaço, né? E também já parabenizando a deputada Luiziane, né? Sim. Luiziane, por proporcionar este conselho a continuar a fazer o seu papel, né, de monitoramento, de proposições em busca do bem viver e de enfrentamento a todo tipo de violência do qual o Berê acabou de falar. Tá? E parabéns também ao nosso conselho, né? Então, continuando as falas, com a palavra a Amanda Luiz Nunes Santos, representante do coletivo de Criança Não é Mãe.
Boa tarde, gente. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da conselheira Maria Isabel, principalmente o Conanda e o Cladem, que também estão aqui representados, né? O Cladem também compõe a campanha Criança Não é Mãe, e o Conanda tem sido um grande parceiro, né, nas nossas lutas, assim, né? E ressaltando especialmente a importância de espaços de participação social como o Conanda, o CNDM, o CNDH, enquanto instâncias que realmente têm ouvido e atuado em parceria com a sociedade civil a respeito do problema da violência contra meninas, né? A gente sabe que existe uma grande resistência de enfrentar adequadamente esse tema na agenda pública, principalmente no Poder Executivo, né, por questões políticas e eleitorais, a respeito principalmente da questão do direito à interrupção legal da gravidez e das gravidezes forçadas na infância, né? E é, inclusive, uma resistência que ela não leva em consideração que a nossa sociedade civil majoritariamente é a favor que meninas e mulheres tenham o direito de decidir nesses casos de violência sexual, né? Então ela ignora completamente esse cenário e ignora uma demanda da sociedade civil. E como bem falou a conselheira Maria Isabel, a gente está falando aqui de temas que a gente não gostaria mais de estar falando, né? Eu acho que isso é particularmente verdade quando a gente fala da questão da violência contra meninas, da gravidez forçada e do casamento infantil, né? Eu queria começar com um caso ilustrativo que eu acho que ele representa bem a realidade que a gente enfrenta, né, hoje no Brasil em relação à situação dessas meninas, e principalmente das meninas que ficam grávidas em decorrência desses estupros, né? É um caso em que nós atuamos também na campanha Criança Não é Mãe, de uma menina que ela engravida uma primeira vez em decorrência de violência sexual, ela não recebe informações de que ela tem o direito de interromper a gravidez e, além disso, ela permanece desprotegida em relação a essa violência que ela estava sofrendo de maneira sistemática na família, né? Onde é o espaço em que as meninas mais sofrem violência, como bem lembrado pela conselheira Berenice, né? E essa menina fica desprotegida, o que acontece? Ela engravida uma segunda vez. E ela vai atrás novamente do direito dela de interromper, ela não recebe essas informações, né? O conselheiro tutelar identifica essa situação de risco, encaminha essa menina para um abrigo, junto com o filho decorrente da primeira gravidez, né? Ela fica numa situação nesse abrigo de maternar, né, em relação a essa criança, uma menina, lembrando aqui, eu não falei a idade, mas uma menina de 10 anos, ela apresenta perante a Justiça o pedido de interrupção da gravidez. Na Justiça, ela tem esse pedido completamente negligenciado. Ela repete reiteradas vezes que ela deseja interromper e isso é completamente ignorado pelo Judiciário, né, o que deu ensejo, inclusive, à abertura de um procedimento administrativo no CNJ. Nesse processo todo, a defensoria que deveria cuidar e proteger essa menina é nomeada como curadora do feto, né? No fim das contas, essa menina, depois de sofrer pressão para manter essa gravidez, inclusive uma pressão que ela foi patrocinada por grupos antidireitos, né, que começaram a representar judicialmente, foram atrás dos genitores, em particular da mãe, para convencê-los a manutenção da gravidez, começaram a representá-la judicialmente. A menina sofre esse assédio, desiste de fazer o procedimento, né, e é levada novamente a parir uma criança decorrente de estupro, né? E com todas as consequências que isso tem para a saúde mental e para a vida dela, né? E a gente sabe que esse não é um caso isolado. A gente estima que a cada 1 hora, 2 meninas menores de 14 anos deem à luz a filhos no Brasil, né? Ou seja, se tornem mães, assim. A maioria dessas meninas, mais de 70%, são meninas negras. Então, a campanha, ela surge justamente para fazer enfrentamento desse tema, né? A gente sabe que, embora crianças e, especialmente meninas, né, sejam as mais afetadas pela negativa do direito ao aborto legal, tendo em vista que elas são as maiores vítimas, né, de violência sexual no país, elas frequentemente são ignoradas nesse debate público, né, invisibilizadas totalmente nessa agenda, não se considera os impactos que isso tem para elas, né, quando você vai discutir sobre esse tema, inclusive a partir de uma perspectiva moralizante, fundamentalista, né. E a campanha surge justamente para colocar as meninas no centro dessa agenda, né? E principalmente clamando pelo respeito ao direito ao aborto legal nos casos de estupro, que ainda é sistematicamente desrespeitado no Brasil, né? E a gente tem atuado em diversas frentes, não só atuação em casos concretos, mas também atuação em incidência legislativa, em produção, sistematização de dados, em elaboração de denúncias nacionais e internacionais, representações. Para citar alguns exemplos que talvez sejam os mais importantes, né, de atuação da campanha, a gente teve um enfrentamento do PL 1904, que ficou conhecido como PL do estuprador, que tinha o objetivo, basicamente, de equiparar a interrupção da gravidez ao homicídio
simples, né? Quando passasse do prazo de 22 semanas, o que a gente sabe que afeta principalmente as meninas, que elas demoram a identificar uma gravidez, elas demoram a conseguir chegar aos serviços, porque elas precisam de apoio de um responsável, de recursos financeiros. Então, a campanha visibilizou também os impactos cruéis desse PL, e graças ao trabalho da campanha, foi, finalmente, nessa proposta, ela saiu da agenda de votação, né? E aí, em paralelo a isso, também teve o trabalho da campanha junto ao CONANDA, e por isso, né, eu cumprimentei especialmente o CONANDA no começo, na construção da Resolução 258, que foi uma resolução, né, que ela finalmente surge para suprir uma lacuna que a gente tem na política pública, que é a regulamentação do acesso de meninas vítimas de violência sexual à interrupção da gravidez, enfrentando temas que são primordiais, né, como, por exemplo, a celeridade, a dificuldade de acessar os serviços, o direito de transporte até esses serviços, a importância de preservar o sigilo dessas meninas, porque muitas vezes elas acabam sendo expostas e, inclusive, precisam mudar de identidade, o que acontece em vários casos, né? Principalmente esses casos que acabam vazando para a imprensa, para enfrentar também a revitimização, né? Como nesse caso que eu comentei, em que as meninas elas não são ouvidas sobre o desejo e a vontade delas, apesar da gente ter, né, um paradigma inaugurado pelo ECA que as reconhece como sujeito de direitos e sujeito de direito de expressar a sua vontade, a sua opinião, né, e de serem ouvidas, surge também para enfrentar a questão do que fazer, né, quando o agressor é aquela pessoa que deveria proteger, aquela pessoa que deveria decidir representar essa menina acerca dos direitos dela, né? Então, a resolução também enfrenta essa temática, enfrenta a temática da violência psicológica contra essas meninas, que é um problema que a gente tem observado em vários casos, né, e principalmente praticado por esses atores externos que procuram esses familiares para produzir violência, medo, vergonha, culpa nessas meninas, inclusive com oferecimento de vantagens financeiras, né, para que elas sejam forçadas a manter a gravidez. Enfrenta, enfim, a violência institucional que é praticada no Poder Judiciário, a necessidade de proteger também a confidencialidade nos casos dessas meninas. Então, é uma resolução que ela enfrenta problemas que são centrais, né, e que ainda são muito negligenciados e que são objeto de uma lacuna muito grande na política pública. E aí a gente coloca isso como talvez uma das grandes avanços que a gente teve, né, nessa política de proteção à criança e ao adolescente, e que reforça, né, essa importância do tema que a gente justamente está falando aqui hoje, que é o controle e a participação social, né? E a gente sabe aqui que nessa casa, inclusive, tramita um PDL que tenta assustar os efeitos dessa resolução. Então, acho que isso deve ser um objeto de alerta de nós todas, né? Que principalmente nesse período eleitoral a gente sabe que o direito ao aborto legal ele não é tratado de maneira séria, né? Como uma questão de saúde pública, mas ele é tratado como uma pauta moral, assim, como uma pauta eleitoreira para captar votos, assim. Então, a gente precisa enfrentar esse tema seriamente e seguir em alerta contra essas iniciativas, né? E eu acho que um outro aspecto importante, né, que a gente tem trabalhado na campanha é a importância de formar profissionais, né? Profissionais de saúde, profissionais da assistência social, profissionais do Poder Judiciário, né, advogadas, a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas, né? Porque a gente sabe que tem uma lacuna muito grande na formação desses profissionais, eles não sabem como lidar nesses casos e acabam produzindo revitimização contra essas meninas e veiculando desinformação, né, sobre seus direitos, enfim. Uma série de coisas que ainda resulta numa prática sistemática de violência institucional contra elas. Então, a gente tem trabalhado muito na campanha sobre esse viés também, é algo que foi abordado pela resolução, né, dessa importância de capacitar profissionais, de iniciativas formativas, e a gente lançou recentemente um curso, que é o curso Criança Não é Mãe, que ele está disponível, inclusive, as aulas no YouTube, mas a gente também tem certificação pela Universidade de Brasília, em breve a gente vai abrir uma segunda turma, que ele é um curso que ele aborda vários tópicos relacionados justamente à temática da violência sexual e o acesso de meninas, né, o direito das meninas acessarem a interrupção da gravidez, entre outros diversos temas, né, que permeiam essa temática. Eu acho que esse é um exemplo também de iniciativa que ela deve ser replicada, né? E deve servir de exemplo, assim, para a gente pensar uma política pública que realmente esteja comprometida com a defesa, né, e a proteção dos direitos de meninas vítimas de violência sexual. Então, acho que com isso eu encerro, né? Então, cumprimentar novamente a todas, agradecer também pelo convite da gente poder estar aqui falando do trabalho da campanha, né? Convidar todas também a conhecerem a campanha, as organizações que quiserem se juntar também, né, se juntar. A gente tem um formulário de participação. Atualmente, a gente tem cerca de 30 organizações, né, associadas à campanha. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada.
sempre no topo, né? Meninas negras, mulheres adultas negras, sem o direito de escolher, como eu também, enquanto menina negra, não tive o direito de escolher ir trabalhar com 8 anos ou não, como fui levada. Então, a violência contra essas meninas, ela perpassa, né, por todas as esferas, desde o início da vida delas, de crianças, levada para o trabalho, né, não deixa de não ser a violência, né, e é um trabalho invisível que ninguém consegue ver onde essas meninas estão, num condomínio fechado. Então, isso também é uma questão de violência. E lá, elas são assediadas, estupradas pelos seus patrões, né? Então, isso aí também tem que ser visto, não sei se pelos conselhos também. Essas meninas que são invisíveis, que estão nas casas alheias, trabalhando e que ninguém consegue ver. Agora, dia 30, lá em São Luís, vai ter um seminário, né, no qual eu vou estar na mesa também, tratando do trabalho infantil doméstico, né, que é um trabalho invisível que ninguém consegue... terminou? Não. Elas estão aí, nas casas alheias, trabalhando. E, às vezes, quando saem de lá, saem com uma criança, né, na barriga ou em algum lugar. Então, nunca tiveram o direito de escolher, de decidir. Eu também fui levada para trabalhar 8 anos de idade, né? E, com isso, eu passo a palavra para Ellen dos Santos Costa, coordenadora geral da Central de Atendimento às Mulheres. Olá, boa tarde a todas e a todos presentes. É com uma gratidão enorme que a gente aceita esse convite de estar aqui hoje, esse momento importante de troca que nós temos, além de trazer as informações que são importantes, que a gente possa fazer essa divulgação cada vez maior dessa central, também é um momento importante de conhecimento. Então, eu estou muito feliz, né, das companheiras que estão aqui na mesa com as informações que foram trazidas. A gente já está também pegando essas informações e vamos já incluir também lá dentro da central. Só para avisar que a gente faz isso também, eu vou colocar mais um pouquinho disso aqui na nossa apresentação. Então, cumprimento a deputada Juliana Cardoso, aqui presente, a Maria Isabel, que está nos conduzindo tão bem. Em nome delas, cumprimento a todas aqui presentes. E aí vamos, então, falar um pouquinho dessa central, que a gente tem muito orgulho de dizer que é esse que é o principal serviço de atendimento às mulheres em situação de violência do país inteiro, e que nós passamos por todo um momento de reestruturação desse serviço. É um serviço que está dentro da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, dentro do Ministério das Mulheres. Pode passar, por favor? Eu consigo passar aqui? Eu não tinha visto, perdão. Para cá, né? Bom. Gente, então, eu sempre gosto de trazer a linha do tempo do LIC 180 para falar que ele é um serviço consolidado. Ano passado, nós completamos 20 anos de funcionamento da central, e ele vem evoluindo com o passar do tempo de acordo com as demandas que vão sendo apresentadas, né? Então, ele foi autorizado a criar em 2003, primeiro governo do presidente Lula. Ele efetivamente entra em execução em 2005, então, de fato, a gente tem esses 20 anos ano passado. Nós temos o lançamento do decreto que traz todas as diretrizes de funcionamento da central em 2010, então norteia todo o nosso trabalho. Como eu falei, com a evolução das demandas, né, que chegam para a central, a gente já fazia o registro de relatos de situações de violência. Em 2014, nós efetivamente alçamos ao status de DISC denúncia, né? Então, a gente passa a registrar denúncias e encaminhar para os órgãos de apuração. Em 2019, infelizmente, nós passamos por um momento que eu chamo de desmonte, porque nós fomos unificados a outra central também de uma importância grandiosa, que é o DISC 100, DISC Direitos Humanos. E quando a gente tem duas centrais com públicos muito variados, públicos de vulnerabilidade, unificadas em um tamanho que hoje é o tamanho da central 180, a gente tem uma baixa na efetividade desse serviço de ambas as centrais. E aí a gente tem uma baixa também na busca por esses serviços e da confiabilidade, né? Então, nós de 2019 a 2023, nós estivemos unificados e nós começamos a trabalhar a partir da criação do Ministério das Mulheres e a reestruturação dessa central através de diagnóstico, muito diálogo, ouvindo a sociedade, ouvindo os órgãos parceiros, ouvindo os conselhos também, para poder fazer essa reestruturação e entregar para a população um serviço que ele necessita ser efetivo. Porque, por vezes, ele é a única porta de entrada, a única escuta, o único acolhimento que vai existir para aquela mulher naquele território, naquela situação em que ela se encontra. Em 2024, agosto de 2024, então, nós reinauguramos a central, fazemos a separação ali do DISC 100 e começamos a implementar essas melhorias
Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui para vocês. E agora, no início de 2026, nós fizemos uma atualização desse decreto, trazendo aí também a implementação, a integração com o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que é o que norteia o nosso trabalho, e também o Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Para cá. Opa, eu não consigo. Eu não estou conseguindo passar. Ele está teimoso com a gente, o controle. Voltou. Pronto. E aí, pode passar, por favor. Eu sempre gosto de explicar sobre o que é o Ligue 180, pessoal, porque a gente consegue passar aí da mesa? Sim. Que aqui está bem... É importante a gente falar o que é o Ligue 180. Nós identificamos, e tem até uma pesquisa do Data Senado, que fala que das mulheres que responderam a essa pesquisa, 78%, 79% conheciam o Ligue 180. Então, ele é, sim, um serviço muito conhecido, mas ainda precisa chegar mais, que as pessoas, às vezes, têm uma ideia de que se eu ligar agora, a polícia já vai chegar, e aí confunde um pouco qual é o momento que tem que ligar, quais são os serviços que a gente presta. Então, é importante que a gente faça sempre essa nitidez, né, do que é esse serviço para toda a população. Vamos lá? Então, o decreto que a gente trabalha, né, que nos norteia no desenvolvimento das nossas ações, o Ligue 180 é esse serviço do governo federal, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e vai estar atuando em todo o território nacional, desde que nós tenhamos ali acesso à telefonia ou à internet, vai ter o Ligue 180 chegando. Isso é importante, porque, como eu falei, nós somos um país de tamanho continental, nós temos mais de 5 mil municípios, e a gente não vai ter essa rede especializada atuando em todos os municípios. Então, a gente tem que fazer esse serviço chegar. E aí a gente trabalha principalmente, pessoal, com a prevenção a essa violência. Então, a gente trabalha para que ela, primeiro, não aconteça, e, se ela vier a acontecer, para que ela não escalone e chegue ali no mais fatal, que é a questão do feminicídio. Então, o nosso principal serviço é disseminar informação para a população. Eu falo à população, não apenas as mulheres que precisam desse atendimento. É importante, você que conhece uma situação de uma mulher que está vivendo essa violência e você queira ajudar, tem dúvidas do que fazer, quem procurar, entre em contato com o 180, que lá nós temos essas profissionais especialistas no atendimento em gênero para fazer esse esclarecimento para você, essa informação, né? E aí vai informar também essa rede de serviços especializada. Então, a gente faz todo o mapeamento em todo o território nacional de quais são esses serviços que estão atuando para poder passar essa informação para a população. Se existe uma delegacia especializada, se tem um núcleo da Defensoria, se existe Patrulha Maria da Penha, a gente faz todo esse levantamento no 180. Então, a gente recebe e encaminha denúncias de violência contra a mulher. As denúncias é o nosso segundo principal serviço, mais buscado, né, desse registro, desse encaminhamento. Nós também recebemos sugestões e elogios sobre os serviços que nós estamos disseminando. Então, quando a gente diz para uma mulher procurar uma DEAN, a gente também informa que ela pode, posteriormente, entrar em contato com o 180 para contar para a gente como é que foi o atendimento dela, né? Se ela pode, sim, fazer uma sugestão ou um elogio. Olha, eu fui muito bem atendida pela delegada. É importante que nós tenhamos essa visão. Ou não, eu não fui bem atendida, não quiseram registrar, disseram que não é uma violência. Isso acontece muito, principalmente quando são casos de violência psicológica, né? As delegacias acabam querendo registrar apenas quando existe ali uma violência física. A gente sabe que a gente tem que trabalhar para evitar, né, chegar nessa questão da violência física. E aí a gente também recebe essas reclamações desses serviços. Então, a gente registra, por exemplo, violência institucional. Você pode entrar dentro do 180, fazer esse registro, que a gente tem um link ali com os órgãos que vão apurar, seja Ministério Público, ouvidorias. A gente vai estar encaminhando essa denúncia, tudo muito sigiloso, pessoal, anônimo. Essa informação ela não pode ser alterada em momento algum. Nosso sistema garante isso, independente de quem seja o agressor, de se for um juiz, se for um deputado, aqui dentro do 180 não faz essa alteração, tá? Isso é garantido via sistema, via LGPD. A gente segue toda uma legislação para que essa violência não fique sem uma resposta, né? E a gente produz uma base de informações sobre a violência contra as mulheres. Então, hoje, a gente tem uma maior série histórica do país desse termômetro dessa violência, eu costumo chamar. A gente consegue enxergar essa violência, principalmente chegando em territórios
que tem ali, por vezes, esses casos de forma subnotificada. Então, a gente precisa enxergar para poder direcionar a política pública. E a gente vai mostrar para vocês como é que a gente enxerga todos esses perfis dessas mulheres. Então, essa nova reestruturação envolveu uma nova estrutura física, a separação do Disque 100, como eu falei para vocês, focamos muito na qualificação e na especialidade do atendimento. Nós iniciamos essa reestruturação através das atendentes do 180, escutando essas mulheres. Elas que estavam todo santo dia ali, sendo atravessadas por essa violência. Então, onde é que precisava melhorar? Como é que estava a saúde mental dessas mulheres? O que é que elas precisavam entender melhor do serviço que elas estavam desenvolvendo todo dia? Estou falando de qualificação em violência de gênero mesmo, e entender quais são as leis. Então, no contrato atual, todo mês a gente paga para que elas sejam qualificadas permanentemente e a gente paga também para que elas tenham um apoio psicológico. Então, elas têm esse apoio psicológico todos os meses, assim que precisa, em grupo, individualmente, elas têm esse apoio, e isso é visível quando você volta para conversar com elas vestem a camisa do 180, levantam a bandeira e são felizes, assim, porque elas sabem que o trabalho delas faz a diferença e salva vidas, né? Elas têm esse entendimento. Obrigada. E a gente avançou também, isso é muito importante, dessa integração com pontos focais. Os pontos focais são esses órgãos de apuração e de acompanhamento, monitoramento dessa mulher lá no território. A gente acha importante estabelecer esse diálogo, porque não é só receber e registrar a denúncia dessa mulher no Ligue 180 e mandar. Não é só isso, a gente precisa monitorar. Para monitorar, precisamos ter um diálogo muito bem construído com esses pontos focais, segurança pública, secretarias da mulher, Recife a gente tem, viu? Pernambuco nós temos um ACT, um acordo, pronto, vocês recebem também. Então, a gente vai sempre trabalhando para chegar na rede local e para fazer essas melhorias. Com o tempo, a gente vai superando gargalos e sempre estreitando e melhorando esse atendimento. Pode passar? Como é que a gente funciona, então? Pode passar, por favor. Nós atuamos hoje com 4 principais canais de atendimento. Então, evoluímos, não é só apenas a telefonia, a gente tem também o WhatsApp exclusivo do Ligue 180, lançado em abril de 2023. Nós temos o e-mail, que também é uma grande porta de entrada para receber denúncia, perguntas, disseminação de informação e contato com os órgãos, né, que estão lá na ponta. E nós temos também o atendimento em Libras no site do Ministério das Mulheres, né? Então, a gente amplia para tentar, assim, receber todo mundo que precisa desse acesso a esse serviço que é tão importante, e já estamos trabalhando outros canais. Eu queria que a Sarinha ali levantasse a mão, faz parte da nossa equipe, é a nossa TI, também atua com esses canais, com os dados 180. A gente vem estudando quais são as novas formas de acesso para que cada vez mais pessoas possam entrar em contato com a gente. Quando você liga ou manda mensagem, passa pelo atendimento, né, da central com essas mulheres que são especialistas e são apenas mulheres que atendem no 180, evitando já ali uma revitimização, né? Por vezes uma voz masculina já revitimiza. Então, só mulheres conseguem atender e sabem a dor da outra mulher, né? Como se fosse uma amiga ali que vai te escutar. E essa proximidade faz com que você tenha, naquele momento, um encorajamento, relaxe ali, consiga passar as informações que são necessárias para a gente poder ajudar você depois. Isso é importante e faz a diferença. Às vezes, elas ligam só para ter informação e ter uma escuta ali e um encorajamento. Elas nem registram a denúncia. Mas só daquele encorajamento já faz com que elas se dirijam até uma delegacia ou com algum outro serviço especializado. Depois que a gente consegue registrar e coletar essas informações, a gente faz esse encaminhamento e direcionamento para a rede de apoio. Principalmente Polícia Civil, na maioria dos casos, né, de acordo com a competência. Dependendo do caso, vai também para o Ministério Público. Eu vou correr porque tem muita coisa. E a gente faz, depois do encaminhamento, como eu falei para vocês, o monitoramento. Então, a gente começou a acompanhar os casos de forma mais efetiva, agora através desse novo contrato, porque a gente atua, pessoal, agora via sistema com esses estados que nós temos acordo de cooperação técnica. Isso agiliza muito o nosso diálogo e esse monitoramento. Pode passar? A gente consegue? Eu quero mais tempo, eu não tenho culpa.
Aqui é rapidinho, gente. Isso aqui, esse fluxograma tem lá no site do Ministério também, no painel de dados do LIC 180. Mas só para chamar a atenção a questão do LIC 190. Quando a gente recebe uma ligação, um contato, se a gente identifica que a urgência é emergência, a gente sempre informa para ligar para o 190, porque a polícia militar é que vai chegar na porta, e hoje a gente não tem uma integração com os 27 sistemas da polícia militar do país, né? Nós estamos buscando formas de alcançar essa polícia, mas essa urgência, emergência, competência, polícia militar no Estado, né? E aí a gente sempre faz essa orientação para sempre fazer essa diferenciação de ligar para o 190. Isso é importante porque, por muito tempo, no imaginário popular, ficou aquela questão, vocês lembram? Aparecia na novela uma cena que uma mulher acabou de ser agredida, e logo depois vinha, ligue 180. Aparenta que, em caso de urgência, já era para ligar. Então, a gente está fazendo agora, né, essa informação, reforçando essa informação, de diferenciar quando é para ligar para 190, quando é para ligar para 180. Tem todo um fluxo bem definido, você consegue enxergar lá e saber que depois que você for atendida, vai acontecer alguma coisa com a sua demanda, a gente não vai deixar ela parada, a gente vai ficar acompanhando, tá bom? Pode passar. Hoje, como é que a gente atua com os estados via esses ACTs, esses acordos de cooperação técnica que eu falei para vocês? Nós inserimos os organismos de política para as mulheres que antes não atuavam nesse fluxo de atendimento. Isso foi importante para poder direcionar essa mulher, que quando ela chega a denúncia para a segurança pública, eles vão fazer a apuração, né, conforme a competência, a persecução ali penal, para poder fazer toda essa investigação do ocorrido. Mas ela também precisa ter um acompanhamento das políticas públicas que são desenvolvidas no território. Por exemplo, a questão do aluguel social que tem lá em Recife, né? Então, a OPM vai receber essa mulher, fazer uma busca ativa, fazer uma escuta e ajudá-la a romper com esse ciclo da violência, porque vai estar levando essas outras políticas públicas para essa mulher. Então, a gente está fomentando o trabalho em rede no território. Tem estados que essa rede nem dialogava, eles não se conheciam. Então, quando a gente propõe esses acordos, eles sentam à mesa e eles estabelecem um fluxo entre eles, isso é importante demais. O Ministério Público vai entrar também ali como um fiscal, né, da lei, um controle externo, para quando esse fluxo principal aqui não funciona, a gente encaminha também lá para o Ministério Público, super parceiros do Conselho Nacional do Ministério Público, e tudo isso depois esses parceiros retornam para a gente, dão devolutivas para a gente, e nós vamos gerar dados a partir dessas devolutivas. Eu tenho um desenho, eu consigo enxergar o território, identificar quais são os gargalos, quais são as melhorias, orientar a política pública, não só para a ministra, mas para o governador, a governadora do Estado, o prefeito ou a prefeita, poder aplicar essa política pública e a gente ter uma integração efetiva da rede atuando e funcionando para atender essas mulheres. Pode passar? Os acordos que nós já temos firmados, né, nós temos 15 já em execução e 2 ali só formalizando no SEI, que somam os 17 acordos de cooperação técnica. Nós precisamos ampliar, porque depois que a gente ampliar, a gente vai ter o Brasil integrado dentro do sistema do LIC 180, e isso é importante para a gente ter essas trocas de informações, ou quando uma mulher viajar para um outro território, a gente continuar acompanhando. Pode passar? Aí toda vez corta esse slide, não sei por quê. Mas eu queria trazer aqui o impacto dos ACTs, quando era antes enviado por e-mail e depois que a gente entra via sistema, né? Que a gente tem uma melhoria ali de monitoramento de retorno. A gente tinha bem baixinho ali, por exemplo, Pará está 20%, na outra aba que sumiu, a gente tem um monitoramento de 90%, 91% de retorno, e isso para a gente é muito importante, muito impactante. Pode passar? E aí, gente, a gente atende, na taxonomia do LIC 180, não é apenas a violência da Lei Maria da Penha, é todo e qualquer tipo de violência de gênero contra as mulheres. Então, as principais, sim, ainda são da Lei Maria da Penha, que está dentro de um campo específico dessa taxonomia, um bloco que a gente chama, pode passar? Mas a gente também atende os outros tipos de violência que estão fora do escopo da Lei Maria da Penha. Então, violência virtual, está crescendo demais, violência simbólica, violência institucional. Agora que a gente vai ter eleições, violência política de gênero, nós vamos ter agora no mês de maio, né, Sarinha? A gente vai ter a qualificação das meninas novamente para que elas atendam, e estamos no protocolo de atendimento da violência política de gênero antes e durante o período eleitoral e depois também. Aí os dados desse trabalho que a gente vem realizando, né?
Por tipo de atendimento, ali 2025, para vocês verem em roxinho, o nosso principal serviço, como eu falei, disseminação de informação. Em segundo lugar, vem denúncia, orientação de serviços da rede e manifestação sobre esses serviços, né? A gente já tem também um número dos primeiros meses de 2026 ali. Acho que esse ano, de segunda projeção, a gente já vai superar bastante também esse serviço que a gente vem executando. Aqui seria um ranking de quais são os serviços mais procurados. Tá? Em primeiro lugar, vem as DEANs e os núcleos especializados, os centros de referência da mulher, os juizados especializados, aí vai. Casas da Mulher Brasileira, defensorias, enfim, a gente tem essas pessoas buscando e quais são esses serviços mais buscados, orienta também o território para que eles possam desenvolver esses serviços lá. Pode passar? E aí, pessoal, o número de ligações. Esse embaixo, mais azulzinho, é o número de 2023. Como estava baixo, como eu falei para vocês, a busca pela central. Nós chegamos a ter ali no mês 38.401. Isso aqui não é o número de atendimento de um estado pequeno como o Ceará. Pequeno assim, né, de populacional, mas como o Ceará, acho que tem muito mais ligações para a central deles lá do que para o próprio 180, que atua em âmbito nacional. Então, quando a gente inicia um novo contrato, que foi ali em julho para agosto, veja um salto no rosinha, né, da procura pelo serviço. A população sentiu a diferença. Quando você orienta orçamento, você orienta política pública para um serviço desse, para a melhoria de um serviço desse, você vê o impacto da população buscando o serviço novamente. E a gente mantém ali depois, em 2025, 2026, a gente já tem o maior número até agora de ligações atendidas depois dessa reestruturação, que é aquele azulzinho ali em cima. Pode passar? Denúncias também segue a mesma dinâmica, o aumento, né, nos anos a partir ali da reestruturação. Pode passar? A gente tem, pessoal, isso para mim é um dado muito importante, porque o principal quantitativo de denúncias que hoje são registradas no LIC 180 são para municípios de até 100 mil habitantes, municípios de pequeno porte. Então, está aí a importância da gente ter esse serviço funcionando nesses municípios, porque são municípios pequenos que não têm uma rede estruturada. E aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe essa informação que mais de 50% dos feminicídios que ocorreram no país estão justamente nesses municípios de até 100 mil habitantes. Né? Então, por isso que a gente precisa melhorar, para além do 180 chegar, a rede que vai atuar lá. A patrulha tem que funcionar, a DEAN tem que funcionar, o centro de referência, apoio psicológico precisa funcionar. Quando eu faço aparecer aqui no 180, eu busco a responsabilidade desse atendimento nesse município. Só assim a gente pode conseguir diminuir esse número alarmante de feminicídios. Pode passar? Para vocês verem também, né, a violência psicológica que está escrita ali é a violência mais denunciada nos dois grupos que eu falei para vocês. Dentro da Maria da Penha ou fora, continua sendo violência psicológica. Para a gente também é importante, porque a gente está atuando lá no início, né, da escalada da violência, fazendo essa prevenção para que ela não evolua. Pode passar? Eu trago aqui muito rapidamente um perfil, né, das denúncias. A gente tem que a própria vítima é o número maior que faz essa denúncia, porém, denúncias de terceiros está crescendo bastante. E isso a gente reforça, né? Você que conhece uma situação, entre em contato e denuncie. Não pode ser uma responsabilidade da mulher que está sofrendo a violência, não apenas dela. Precisa passar para que a sociedade se engaje, se sensibilize e faça essa busca de fazer essa denúncia. Nós temos também anônimos realizando, né, quando não quer se identificar, às vezes pode ser a própria vítima também. O próprio agressor também liga, tá, pessoal, para fazer esses registros. A gente está, inclusive, estudando esses casos. A maioria das vítimas são mulheres negras, então segue também o que vem sendo demonstrado com as demais pesquisas que são feitas, né? Em 69% dos casos ocorreram na casa onde a vítima mora, seja com suspeito ou não. Então, segue também os dados dos próprios boletins de ocorrência que a gente tem da segurança pública. Pode passar? A faixa etária, as vítimas estão entre 20 e 49 anos, somos 61% das denúncias, então são mulheres ali em idade reprodutiva, de trabalho, né, e tudo, desenvolvendo esse trabalho, então acaba sendo essas mulheres que estão sendo mais, sofrendo mais violência, né? E, no caso do agressor, o grupo entre 25 e 54 anos é que ocupa essa concentração de agressores desse tipo de violência. Pode passar?
Faixa de renda, 41% das vítimas recebe até um salário mínimo, então a gente tem essa questão da vulnerabilidade, né, dessas vítimas, atinge de forma mais cruel, infelizmente. 22% com ensino médio completo e vítimas em todos os níveis de instrução, vocês podem perceber, para entender que ela não deixa de atingir, né, ninguém, nenhuma classe, mas nos perpassa de forma diferenciada de acordo com as nossas intersecções, a gente sabe disso. Pode passar? Aí, gente, eu vou passar, mas lá no site do Ministério das Mulheres tem um painel da rede de atendimento, é importante que vocês utilizem e colaborem com a gente. Lá tem um formulário que vocês podem nos ajudar a fazer essa atualização dessa rede de serviços. Pode passar? E tem também o nosso painel de dados, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Pode passar? Aqui é o da rede, como eu falei para vocês, que a gente tem essa responsabilidade de fazer o mapeamento, são mais de 2.600 serviços, a maioria são serviços de saúde, a gente vê ali que os serviços especializados que precisam estar mais disseminados têm um número menor. Precisamos apostar mais, principalmente ali em centros de referência também especializados da mulher. Pode passar? E o nosso painel de dados, que vai conter todas essas informações. A gente também pede que vocês utilizem, vão ver todo um perfil de quem são essas vítimas, quem são esses agressores, os tipos de violência, a frequência que acontece, o dia, a hora, os meses, tudo aqui nesse painel vocês conseguem ter essa informação. Os estados, né, municípios, vocês conseguem também pegar por aqui. A importância das parcerias, pessoal. Toda vez que nós temos uma parceria, como o Magazine Luiza, Casas Lotérica, disseminação ali da época dos 21 dias de ativismo na projeção no Cristo Redentor, o impacto na central é imediato. Então, por isso que é importante a gente estar falando tanto, divulgando tanto, para que as pessoas entendam como é que funciona e acessem o serviço. Pode passar? A parceria que nós fizemos agora no mês de março, todos os aplicativos de mobilidade, Uber 99, iFood, Lalamove, estavam divulgando também o Lix 180 para poder entrar em contato. Tivemos um impacto também muito importante nessa parceria. Então, para resumir, nós somos uma central, que é essa porta de entrada, né, desse serviço especializado nacional da política pública. Nós trabalhamos sempre com essa qualificação dessas denúncias, desses encaminhamentos, é que a gente busca a todo momento, essa integração com a rede local, que ela precisa ser fortalecida cada vez mais, por isso é importante esse momento de fortalecimento que a gente está discutindo hoje aqui, para ter essa resposta efetiva lá na ponta. E esse fortalecimento dessa atuação em rede com essa corresponsabilidade interfederativa, a gente fala aí também do Pacto Brasil, né, do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Pode passar? E aí eu queria só fechar com um exemplo do que eu estou falando de como é importante um trabalho de integração. Nós temos o exemplo do estado do Tocantins. Quando a gente fecha o ACT com o estado do Tocantins, lá só existia a ouvidoria de estado das mulheres, apenas. Não existia nenhuma outra ouvidoria. Como as demandas do 180 começaram a chegar, o estado entendeu que precisava ampliar. E isso aqui foi uma decisão política do estado também, de poder ampliar para receber essa demanda, para dar conta, para poder atender essas mulheres que estavam lá no território menores. Então, assim, do momento que a ouvidora estadual foi qualificada aqui pelo nosso time, foi até a central, conheceu os atendentes, se sensibilizou, de 2023 para agora 2026, ela ampliou de 1 para 48 ouvidorias da mulher criadas no estado de Tocantins, só a partir dessa demanda que o Ligue 180 criou para o estado. Então, isso aqui mostra como a gente consegue, a partir do que aparece, né, do que o 180 traz de informação, de dados, de necessidade, que precisa ter uma melhoria no território, a gente tem a melhoria acontecendo lá de forma efetiva, sendo executada. Pode passar? Aí a gente tem a qualificação que é feita, ele é ampliado, esse canal lá do Ligue 180 no estado. Pode passar? Aí eu tirei o slide, mas eles foram premiados, receberam um prêmio a partir desse trabalho que foi feito junto com o Ligue 180. E aqui, pessoal, o QR Code do nosso guia prático do Ligue 180. Tem todas as informações que eu estou trazendo aqui de forma bem didática, direta, quando ligar, como ligar, o que é que o Ligue 180 fornece, quais são as principais dúvidas. A gente responde aqui também e é a responsabilidade que todos nós possamos nos engajar para poder lutar contra esses números que, infelizmente, são muito
muito cruéis no nosso país, né? Então, eu queria agradecer novamente o convite. A deputada Luiziane chegou ali, uma super parceira nossa também, mas nós estamos sempre juntos, tentando trabalhar com esse compromisso, né, que enquanto nós, enquanto brasileiras, enquanto nação, precisamos agir para que nós mulheres tenhamos, de fato, o exercício do direito fundamental a uma vida livre de violência, que é o que todas nós queremos para nós e para as nossas meninas também. Muitíssimo obrigada, eu estou à disposição de vocês. Portanto, se eu posso fazer uma pergunta para o 180. Pode fazer. Rapidinho. Quando você coloca... Posso fazer? Pode fazer. Quer saber se pode fazer uma pergunta? Ah, sim, a senhora está deixando. Pode. Pode. Que vai protocolo aqui. Ô, Ellen, quando você coloca essa questão das parcerias, vocês fazem parcerias com grandes empresas. Qual é a nossa reclamação enquanto organização social nas cidades do Brasil? Não existe parcerias nem dentro da cidade, nem dentro do Estado, com as organizações sociais. E nós fazemos um trabalho que, às vezes, a cidade, a prefeitura, o Estado não realiza. E nós temos essa função, né? Eu pertenço à entidade lá de Ribeirão Preto, que tem 30 anos, fez 30 anos ontem, né? E a gente faz um trabalho junto à prefeitura com a mão de obra barata, certo? Porém, a prefeitura não nos respeita. Construímos, há 20 anos, a gente está tentando construir a rede protetiva da violência contra a mulher. Mais ou menos faz 2 anos que o Ministério Público e a Vara da Violência encampou, junto conosco, né, essa rede. E com a vinda da Justiça e a vinda também do Ministério Público, aí a Prefeitura abraça também a rede. Então, não nos respeitava enquanto, né, trabalhadoras atendendo mulheres em situação de violência doméstica, né? E o nosso trabalho é fundamental para a cidade. E a Prefeitura não dá conta de fazer o trabalho. Então, qual é a minha pergunta para você, né? E a minha observação? Em relação a parcerias com as OSCs, que somos legalizadas, temos diretoria, fazemos prestação de contas, né? Porém, o 180, em algumas situações, tem visto muitas reclamações das OSCs, em relação ao 180. Nós nunca temos devolutiva de nada que acontece dos encaminhamentos que a gente faz. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa questão. Oi, se vai ter resposta, eu te agradeço. Vai responder? Responda, é bom responder. Eu agradeço, na verdade, a colocação. A gente precisa, esses momentos que nós precisamos, de fato, desse contato com vocês, porque o nosso objetivo é justamente chegar em quem está desenvolvendo esse trabalho lá na ponta. E é como eu falei, é um trabalho difícil, mas que nós precisamos, sim, ampliar as parcerias. O 180 está de portas abertas para a gente poder construir uma forma de parceria com vocês, sim. A gente busca construir com essas pessoas que também entram em contato já com a gente. A gente sabe a questão desses grandes parceiros, porque tem essa capilaridade. Mas é como você está colocando, tem município pequeno que não vai chegar. Então, a nossa construção, por hora, com esses estados e municípios, a gente atua ali buscando sempre os governos estaduais, primeiramente, e o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, acho que pode ser também essa super porta para a gente conseguir chegar nessas OSCs que estão lá nos territórios, nos municípios. Sim. Então, a gente se coloca à disposição para a gente construir essa parceria. Esses Exato. grandes parceiros chegam nas periferias. Isso, eu agradeço a observação. Nós estamos nas periferias, nas favelas, atendendo mulheres negras que não têm nenhuma informação nem do serviço público da cidade. Isso, a gente fica com o compromisso de estabelecer essa parceria para poder fazer chegar essa informação. Te agradeço. Tá. Que a deputada Luiziane me permite, já que a Adria falou com relação... Assim, o Maranhão ele tem 217 municípios, né? E nós temos problema com a internet, né? A rede de telecomunicação. Então, não chega a todos os municípios, né? E aí a gente se pergunta, como é que essas mulheres lá... tem municípios que as pessoas precisam ir para cima de árvore ou de alguma montanha para poder falar. E aí uma mulher que está sofrendo uma violência naquele instante, né? É bem complicado. Então, não sei se tem que haver alguma parceria, algum diálogo com relação a esses órgãos, né? Para que cheguem. Porque, assim,
né, o serviço fica prejudicado. Deputada, a senhora abre para a Rita? Sim. Sim. Eu estou mediando, queria já até aproveitar para a nossa querida deputada Luziane. Cabe aqui mais uma cadeirinha que eu já vou também, que eu já tenho uma conversa. Eu posso passar para a deputada? E aí, sim, eu vou já vou fazer uma fala para encerrar. A deputada Luziane vem agradecer muito, né, vocês que estão aqui presentes nesse nosso seminário nacional. É importante até por conta do momento que nós estamos vivendo dessa epidemia de feminicídio e da violência, né? O feminicídio é o fim, né? Do que já tem essas mulheres sofrido de violência. Eu quero aqui dar o meu carinho especial para a nossa deputada Luziane, que é uma mulher que eu sempre admirei, né? Desde quando fui, como vocês sabem, eu sou filha de militante, né? E sempre vi o trabalho dessa mulher aguerrida e tenho muita felicidade de ter sido aqui deputada junto com você nessa legislatura. E eu quero também falar com cada uma de vocês que fazem parte dos movimentos, dos conselhos. Vocês são fundamentais para a nossa construção da nossa caminhada aqui, principalmente mulheres parlamentares que são feministas, que têm bandeira, que têm lado, que sabem para onde a gente precisa das políticas públicas. Não é fácil conviver aqui nesse espaço, né, nesse plenário, não é fácil, às vezes, inclusive, né, Luziane, permanecer dentro dos nossos próprios partidos. A gente tem, às vezes, muita dificuldade, dói em alguns momentos, até porque os nossos corpos também incomodam, porque a gente tem clareza e definição das nossas pautas. E dependendo de como fica, isso incomoda, e a forma de eles nos tentarem destruir é fazer nos machucando verbalmente, ou, às vezes, nessa Câmara, até de forma física, né? E isso não é diferente da violência que as meninas e mulheres do nosso Brasil vêm sofrendo nessa realidade. A gente viu que um governo do Bolsonaro foram 4 anos e ele destruiu 400 anos da nossa vida em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, em todas as relações de políticas públicas que foram construídas ao longo das décadas. E aí, essa violência, quando você não tem política, é uma violência que cresce de todas as formas, cresce em agressão, cresce em abusos, cresce em discursos misóginos, cresce em violência política de gênero e, infelizmente, chegando no fim, que é o feminicídio, e que não são só com as mulheres de todos os territórios, mas mulheres na política. Haja visto o que aconteceu com nossa querida companheira Marielle, e entre outras tantas mulheres na política que vieram a ser mortas pela sua atuação. Essa questão do feminicídio que foi tipificado agora, né, recentemente, 2015, luta de vocês, luta desse movimento de mulheres que teve essa tipificação. É importante a gente falar sobre a história, né? É importante a gente dizer as pessoas que fizeram essa construção. E, naquele momento, em 2015, já era um alerta e que cada vez mais vem crescendo. Depois, esses números, né, vão crescendo e a gente precisa de política pública. Aqui mesmo, né, em todas as falas, é muito claro, se não tem política pública, se não tem transversalidade, se não tem orçamento, a gente não consegue avançar para poder cessar essa violência e cessar esse feminicídio. Aqui lá na Secretaria de Mulher, eu vi que você fez uma explanação. Em São Paulo, nós temos poucas prefeituras que são do campo progressista. Uma delas é em Mauá, na cidade de Mauá. Então, eu vi muito parecido o que vocês estão desenvolvendo lá em Recife e o que ela está desenvolvendo. Nitidamente a porta de entrar, a porta aberta, né? E o primeiro atendimento é o que está dando ali, que era um dos lugares mais violentos, né, na região metropolitana, que está cessando a violência e está cessando o feminicídio. É rápido. A mulher não fica nem um dia no abrigo, para vocês terem clareza, né? Porque já faz a junção da política, então vale a pena vocês darem uma olhada na política da Secretaria de Mulher da cidade de Mauá.
eu falo isso porque quando a gente não avança na política pública e cortam, né, aliás, o recurso, o mal vem pela raiz e a gente impede, né, que os crimes cessem. A gente precisa disso porque nesses espaços do parlamento, eu como uma mulher afro-indígena, uma mulher filha de uma mulher negra, uma mulher que fez uma construção de um partido político, né, que é o PT, que é uma mulher militante, que lutou muito e luta até hoje, a minha mãe, Ana Maria, né, para poder buscar pelo direito. E sou filha de um homem indígena, né, de Mato Grosso do Sul, da cidade de Nioaque. Eu sou terena, né, sou das poucas indígenas que existem aqui nessa casa, da bancada do COCAR. E isso... eu tenho falado muito isso, Luziane, porque por muitas décadas, né, eu não falava sobre a minha questão indígena, né? E aí eu não percebia que isso também foi me retirado, né, enquanto identidade, enquanto pessoa indígena, que meu pai, expulso de Mato Grosso do Sul por conta de toda a falta de política, veio para cá. Então, essa bancada do COCAR é pouca, mas a gente faz muito barulho com outras companheiras, né, que sempre estão aqui com a gente. E eu cresci vendo muita dor da periferia, né? Eu nasci em Sapopemba, na região de Sapopemba, São Paulo, e ali a gente enfrentava a criminalização e enfrentava ali o ódio, né, da polícia matando, que era o Esquadrão da Morte. E a gente passava por ali enxergando que, meu Deus, será que nós vamos morrer também, né, à mercê de um fuzil? E a gente foi lutando por políticas públicas, né? Minha mãe criou nós duas sozinhas, eu e minha irmã. Tenho uma irmã que também já é falecida, que perdi ela por conta da questão da drogadição, né? E não foi só por falta de orientação da família, mas foi porque ela, que era uma mulher muito determinada, né, não conseguiu sobreviver a essa violência que ela tinha de uma mulher forte, de uma mulher que enfrentava, né? E ela, infelizmente, veio a falecer com a questão da drogadição. Então, eu falo tudo isso porque todas nós, mulheres brasileiras, mulheres de etnia, mulheres de vivência de territórios, precisamos estar juntas em todos os aspectos enfrentando essa violência. É o que nos faz viver, é o que nos faz florir, é o que nos faz resistir, é o que nos faz sonhar. Eu sempre, para poder, acordo assim, às vezes eu venho para cá e falo assim, meu Deus, hoje mesmo, falei, meu Deus do céu, eu vou acordar hoje e a minha principal tarefa era ir para a Comissão das Mulheres e enfrentar mulheres e homens bolsonaristas que estavam querendo criminalizar a minha ministra de mulheres, numa política que ela estava lá. Aí já estava aqui, né, pensando nas estratégias, assim, meu Deus, olha que situação. Ao invés de eu ter que me preparei no dia, mas a agenda mais importante era a gente poder, por exemplo, votar o projeto da misoginia, né? Seria o mais importante, não, mas a gente está lá, o mais importante é você fazer frente para que não criminalizem uma política. Então, eu, por conta disso, entendo que aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso espaço. Projetos que eu apresentei agora, que é o 2975 de 2023, que vai tramitar aqui pela Câmara, que é o projeto da misoginia. Misoginia não, desculpa, do projeto para que a gente organize a questão da masculinidades, que já existem, né? De a gente falar com a nossa sociedade para que a masculinidade não seja tóxica, né? Que ela seja um lugar onde aceite as mulheres. E eu vou precisar muito de vocês aqui, né? Para que esse projeto tramite na Câmara, depois no Senado, para a gente poder aprovar. E acho que quero agradecer, né, coletivamente a todas vocês e dizer que nós estamos à disposição enquanto mandato. Somos mulheres de luta, mulheres que entendem que a políticas públicas é transversal, ela é territorializada, ela precisa de uma formação continuada, ela precisa de profissionais na rede, formados, qualificados para poder atender as nossas mulheres. A gente precisa de ampliação de equipes nos nossos territórios e em todos, inclusive nos territórios
indígenas. Nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, precisamos de trabalho, emprego e renda, precisamos tirar essas mulheres vítimas de violência, mas tudo isso só pode ser se a gente garantir orçamento e execução dessa política, e vocês me tenham como essa parceira de luta. Muito obrigada, minha linda. Aqui, você assume aqui, Luziane, seu espaço, e eu vou me pedir para me retirar, porque agora a tarefa já vai ser outra. Deputada. Obrigada, deputada, pela sua excelente fala. Não encerramos ainda, gente. Sim. Eu sou a deputada que tu... Sou a deputada aqui. Não é pra sair, não. Pra ficar. Ela que vai. Maravilhosa. Bora bater, quebrar esse protocolo ali na frente. Ok? Não, tem mais uma palestrante, a senhora Rúbia. Ela vai falar no Zoom. Oi, gente, ainda não acabou. Vamos voltar. Deputada, eu gostaria de ter garantido o meu direito de fala, se possível, mesa. Ei, gente, vamos lá. Só retomado para a gente fazer um encerramento, a gente ainda não encerrou. Isso sim, a Rita vai falar. Eu tenho algumas também questões para falar aqui. Não, sem problema algum. A gente vai só retomar aqui, a gente vai já encerrar. A gente vai escutar aqui as pessoas que querem se comunicar, se falar, né, se colocar. Ainda não terminou, tá, gente? Foi só um momento de catarse, assim, rápida. Agora a gente retoma aqui para a gente... Tá, sim. Vamos lá. Então, assim, aqui a partir de agora, eu vou passar para a nossa querida... Para tocar, para ela vai continuar aqui facilitando aqui tem as pessoas que estão inscritas, tá certo? Sim, a Rita está com a palavra. Rita, pode fazer a sua pergunta. Obrigada, querida. Bem, eu sou a Rita Andrade, sou do Levante Feminista contra o Feminicídio, o Lesbocídio e o Transfeminicídio, e nós estamos dentro de um projeto da Fiocruz, com elas...
pelo fim do feminicídio, uma pauta que a gente está desenvolvendo muito especialmente aqui dentro do Distrito Federal. E também participo de um projeto no Sol Nascente, que é considerado hoje a maior favela do Brasil, né, que se encontra aqui no Distrito Federal, também fazendo um trabalho na base, na ponta, com as mulheres, né? A gente vai mesmo para os territórios. E, deputado, o que nos impressiona muito é que quando a gente chega no território, as mulheres não reclamam especificamente da violência. Meu marido me bate, meu filho, enfim, elas reclamam profundamente, constantemente dos serviços, da violência institucional, como a polícia recebe mal, como o 180, muitas vezes elas falam, é um atendimento evasivo, a gente não sabe, a gente vai lá, está falando, e a gente não sabe de toda essa rede, essa cadeia de proteção. Reclamo profundamente da Casa da Mulher Brasileira, que sempre diz que tem um atendimento de 24 horas, mas as mulheres, quando chegam lá de noite, de madrugada, quando as violências acontecem, se deparam apenas com um porteiro, 31. Olá, boa tarde. São 4 horas e 32 minutos em Brasília. Você estava acompanhando o seminário da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e passa a acompanhar a partir de agora a sessão de votações do plenário do Senado Federal. Na pauta, há várias indicações de autoridades, entre elas a de 8 embaixadores e a do deputado federal Odair Cunha para ministro do TCU. A indicação dele foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e será analisada hoje aqui pelo Senado Federal. Acompanhe. Está reaberta a sessão, encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Gostaria de solicitar a atenção do plenário do Senado Federal para uma breve manifestação. A presidência comunica ao plenário que na data de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo número 249 de 2026, que indica o nome do deputado federal Odair José da Cunha para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Odair Cunha pela legitimidade da aprovação do seu nome na Câmara dos Deputados, onde teve o apoio expressivo de 303 votos de deputadas federais e de deputados federais, em uma votação que contava com 5 candidaturas. Da mesma forma, esperamos que Vossa Excelência também tenha o seu nome aprovado por larga maioria nesta casa. Desejo a Vossa Excelência, deputado Odair, desde já, sucesso no Tribunal de Contas da União, órgão fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e, assim, contribuir para a melhoria da vida das brasileiras e dos brasileiros, destinatários das políticas públicas aprovadas pelo Congresso Nacional. Ressalto que essa indicação é para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, que é destinada ao Congresso Nacional nos termos do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Federal e do inciso 2 do artigo 72 da Lei número 8.443 de 1992. Além disso, no caso específico desta vaga destinada ao Congresso Nacional, informo às senadoras e aos senadores que a indicação cabe à Câmara dos Deputados nos termos do Decreto Legislativo número 6 de 1993. Assim esclareço que,
por se tratar de uma indicação da Câmara dos Deputados, a sabatina do candidato é feita somente perante a comissão competente na casa iniciadora do processo, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º do referido decreto legislativo. Neste sentido, e com base na legislação, a matéria será submetida diretamente à deliberação do plenário do Senado Federal em votação secreta e por maioria simples dos senadores e senadoras presentes e votantes. Eu queria agradecer a presença no plenário do Senado Federal. Me permitam, Vossas Excelências, em nome do Senado da República, da presença também de Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira, que está desde a tarde, do início da tarde de hoje, nos acompanhando em uma reunião fundamental para o bom e efetivo e pleno exercício dos Tribunais de Contas do Brasil, e que fizemos ainda há pouco esta reunião com a presença do deputado Ordair, do ministro Jorge Oliveira, de mais de 50 conselheiros dos Tribunais de Contas dos estados e dos municípios, além de mais de 30 assessores dos respectivos tribunais. E também agradecer a presença do Dr. Edilson, presidente da Atricom, que está no plenário do Senado Federal, participando deste momento histórico para o controle de contas do Brasil. Ao tempo, gostaria de informar, querido senador Laércio Oliveira, a Vossas Excelências, que nós nos comprometemos com a Atricom, com o controle de contas e com o Brasil, para que na primeira semana do mês de maio, o Congresso Nacional, convocado em sessão solene do Congresso Nacional, fará a promulgação no dia 5 de maio, na terça-feira, às 15 horas, da emenda constitucional aprovada em 2 turnos no Senado Federal, ainda em 2022, e na Câmara dos Deputados no ano de 2025. Esta matéria tramita no Congresso Nacional como casa iniciadora desde o ano de 2017 e teve como primeiro signatário Sua Excelência, o ex-presidente desta casa, ex-senador e atual deputado federal, Eunício Oliveira. Portanto, informo a Vossas Excelências que, diante da reunião e do encontro estabelecido na tarde de hoje, numa reunião muito produtiva, nós estamos estabelecendo, conforme compromisso assumido com Vossas Excelências, senhores conselheiros e conselheiras, com a data e o horário da promulgação da sessão solene do Congresso Nacional, com a presença do presidente Hugo Mota, com a presença de Vossas Excelências, para promulgarmos esta emenda constitucional, que trata da essencialidade dos tribunais de contas do Brasil, protegendo a sua segurança jurídica, financeira, orçamentária e equilibrando para este importante órgão, com todas as garantias asseguradas na Constituição, o seu pleno funcionamento. Eu queria fazer uma consulta ao plenário do Senado Federal, querido senador Omar Aziz, líder, senador Jacques Wagner, querido líder, senador Randolph Rodrigues, querido líder, senadora Tereza Cristina, querida líder, senador Everton, querido líder, senador Alan Rick, querido líder, e a todos os senadores e senadoras e lideranças, senador Cídico Gomes, querido líder, consultar a Vossas Excelências se nós poderíamos, em respeito à indicação feita pela Câmara dos Deputados, incluir esta votação da indicação
de Sua Excelência, o senhor deputado federal Odair Cunha, como disse e como relatei, querido senador veneziano Vital do Rego, feita e votada na sessão de ontem na Câmara dos Deputados, se nós poderíamos, em sinal de compromisso institucional, de respeito e espírito público entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, darmos de forma célere e altiva a possibilidade de inserirmos como item extra-pauta esta mensagem e este requerimento de inclusão para que senadoras e senadores possam votar a deliberação de Sua Excelência, o indicado, repito, a Sua Excelência, o indicado na vaga decorrente pertencente à Câmara dos Deputados Federais do Brasil, o deputado Odair Cunha. Consulto o líder Everton pela liderança do PDT. Presidente, de acordo, já cumprimento o deputado e agora próximo ministro do TCU, deputado Odair Cunha, que vai representar também essa casa no Tribunal de Contas da União. Consulto o querido líder, senador Omar Aziz, para fazer a sua manifestação em relação à solicitação da presidência. Senhor presidente, é lógico que nós concordamos, até porque a Câmara dos Deputados ontem, por sua maioria absoluta, uma votação muito expressiva do deputado Odair, e cabe a nós respeitarmos a casa que compõe o Congresso Nacional e a gente agilizar essa votação e, lógico, votar pela aprovação do nome dele, senhor presidente. Gostaria de consultar pela liderança do PT ao senador líder Randolfo Rodrigues. O candidato foi aclamado pela Câmara dos Deputados. O deputado Odair Cunha é mineiro. Como diz Guimarães Rosa, Minas entende, atende, toma atento, avança e faz. Então, votemos aí no deputado Odair Cunha. Gostaria de consultar pela liderança do PSB, Sua Excelência, o senador Cid Gomes. Senhor presidente, eu delego a tarefa ao nosso ex-presidente, o mais preparado senador dessa casa, Rodrigo Pacheco. Conceda a palavra ao senador presidente Rodrigo Pacheco. Presidente Davi Alcolumbre, agradecendo ao líder Cid Gomes pela oportunidade, em nome do nosso partido PSB, fazer o encaminhamento favorável à proposição de Vossa Excelência, para que possamos, até em homenagem à Câmara dos Deputados, fazer a apreciação do nome do indicado, o deputado Odair Cunha, na data de hoje. E quero aqui fazer o meu testemunho como mineiro e como parlamentar do Estado de Minas Gerais sobre a qualidade do deputado federal Odair Cunha. Somos numa mesma região em Minas Gerais, a região sul de Minas, ele de Boa Esperança e eu de Passos, e convivemos ao longo de muito tempo, não necessariamente do mesmo lado político, na política de Minas Gerais. Eu sou capaz de dizer que o deputado Odair Cunha é um dos melhores quadros da política de Minas Gerais, muito preparado, é um homem de absoluto diálogo e de muita sensatez, independente de questões ideológicas, alheio a essas questões ideológicas, e que certamente vai representar muito bem o Congresso Nacional no Tribunal de Contas da União, assim como outros tantos membros que hoje lá estão. Então, queria desejar muito boa sorte ao deputado federal Odair Cunha, fazer esse reconhecimento público sobre a sua qualidade, a sua origem humilde, de muitas dificuldades na vida, e que galgou cada um desses postos e desses cargos de maneira muito proba. Por isso, esse reconhecimento e enaltecendo o espírito público de Vossa Excelência, para que possamos nos desincumbir, enquanto missão do Senado Federal, para apreciação desse nome, para que o Tribunal de Contas da União fique com a sua composição completa. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Obrigado, presidente Rodrigo. O PSB orienta apoiamento na sugestão da mesa. Consulto a liderança do Republicanos, consulto o líder, senador Alan Rick, sobre a proposta. Senhor presidente, o Republicanos orienta o voto sim, até mesmo mantendo aquilo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e em conformidade com a harmonia entre as duas casas, o voto, a orientação é sim do Republicanos.
Muito obrigado, querido líder, senador Alan Rick. Consulto pela liderança do Progressistas, Sua Excelência líder, senadora Tereza Cristina. Senador, presidente Davi Alcolumbre, sim, vamos colocar em votação aqui hoje o nome do nosso querido deputado, que foi meu colega, né? E vamos, em breve, caminhar rápido, presidente, que hoje o dia está tumultuado. Então, vamos sim. O PP também está de acordo. Eu gostaria de consultar a liderança do MDB, ouvir o presidente Renan Calheiros sobre a possibilidade de fazermos a deliberação na tarde de hoje da indicação do deputado Odair para compor o Tribunal de Contas da União na vaga destinada à Câmara dos Deputados. O presidente Renan Calheiros e o MDB apoiam a inclusão na pauta como item extra-pauta da sugestão. Consulto a senadora professora Dorinha Seabra para fazer a sua manifestação em relação à inclusão como item extra-pauta da mensagem de indicação pela Câmara dos Deputados de Sua Excelência o deputado federal Odair Cunha para compor o Tribunal de Contas da União. Nós concordamos com a inclusão, fazendo justiça à escolha realizada pela Câmara dos Deputados. O União Brasil orienta o voto favorável à inclusão. Há uma solicitação sobre a mesa. Me permita, senadora Tereza Cristina, se encontra no plenário? Senadora Tereza? Há uma solicitação, senador... Não, a minha é apenas uma solicitação da senadora Tereza Cristina, que a gente possa votar a solicitação da mensagem de empréstimo do Estado do Mato Grosso do Sul, que foi anunciado na tarde de ontem, que a decisão da presidência era trazer imediatamente ao plenário por conta da possibilidade do vencimento do prazo de deliberação que ocorrerá no próximo dia 20. Senadora Tereza, me permita fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Vossa Excelência desejaria rapidamente fazer a leitura dessa mensagem de empréstimo ou Vossa Excelência concorda que a gente inicie a votação antes de Sua Excelência o indicado deputado Odair Cunha? Porque era para chamar o quórum, né? Apenas votar o empréstimo rapidamente, dando conhecimento a todas as senadoras e aos senadores, para que os líderes possam chamar os senadores para o plenário, que esta votação é uma votação secreta e carece da presença física de Vossas Excelências no plenário. Eu tenho certeza que com o apoio das bancadas, as lideranças partidárias, e eu faço esse apelo ao líder Omar, à líder Dorinha, à líder Tereza, ao líder Renan, ao líder Alan, a todas as lideranças políticas que possam chamar os seus liderados para que eles venham ao plenário votar a indicação. E eu vou sugerir para chamar os senadores, deputado Odair, que a gente possa iniciar pela votação do empréstimo, que é uma votação rápida, e cada líder e cada senador, se puder ajudar a mesa, chamar os nossos companheiros para que possam vir ao plenário iniciar a votação da indicação para o Tribunal de Contas. Eu vou fazer, então, a inclusão do item extra-pauta, apenas informando ao plenário novamente, que é sobre a mensagem de empréstimo para o Estado do Mato Grosso do Sul. Item extra-pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 249 de 2026. Não, perdão, está errado aqui.
Item extra pauta, mensagem número 13 de 2026, de iniciativa da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 200 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Manutenção Proativa, Adequação à Resiliência Climática e Segurança Viária de Rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul. O nome do programa é Rodar MS. Foi apresentado o requerimento número 303 de 2026, de iniciativa de líderes partidários que solicitam a urgência para a apreciação da matéria em plenário. Em votação, o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a urgência. Informo que a matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação da senadora Tereza Cristina para proferir o seu parecer em plenário em relação à mensagem. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente Davi Alcolumbre, e eu peço para ir diretamente à análise do projeto. A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal e visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções do Senado Federal, nos 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia no âmbito dos 3 níveis do governo. De acordo com a exposição de motivos mencionada, a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, o STN informou que o mutuário recebeu classificação A+, quanto à capacidade de pagamento. Saliente-se que a operação de crédito pleiteada é dispensada da análise de custo efetivo máximo por seu credor ser organismo multilateral ou agência governamental estrangeira, conforme portaria da normativa do Ministério da Fazenda número 1583 de 2003. Ainda de acordo com a exposição de motivos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na portaria normativa do Ministério da Fazenda número 500, de 2 de junho de 2023, adimplência do ente, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. Dessa forma, concluímos que, sob o ponto de vista técnico, inexistem óbices à concessão da autorização pleiteada. O voto. O pleito encaminhado pelo Estado do Mato Grosso do Sul encontra-se de acordo com o que preceituam a Lei de Responsabilidade Fiscal e as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte:
na forma do projeto de resolução já publicado. O artigo 1, o Estado do Mato Grosso do Sul autorizado a contrapor a operação de crédito externo como garantia da República Federativa do Brasil junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento no valor de $200 milhões. Parágrafo único. O recurso da operação de crédito que trata o CAPT destina-se ao financiamento parcial do Programa de Manutenção Proativa, Adequação à Resiliência Climática e Segurança Viária das Rodovias do Estado do Mato Grosso do Sul, RODAR-MS. A operação de crédito referida no artigo 1º deverá ser realizada nas seguintes condições. 1. Devedor, Estado do Mato Grosso do Sul. Credor, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Garantidor, República Federativa do Brasil. Valor, $200 milhões. Valor da contrapartida, no mínimo 20% do valor total do projeto. Juros e atualização monetária. SOFR, taxa de financiamento overnight garantido, acrescida de spread variável, divulgado periodicamente pelo BIRD. 8º, demais encargos e comissões, comissão de compromisso 0,25% ao ano, sobre o saldo não desembolsado com pagamento semestral. Front-end fee, taxa de carregamento inicial 0,25%, sobre o valor total do empréstimo e juros de mora, acréscimo de 0,5% à taxa de juros. Prazo de carência, até 102 meses a partir da data da aprovação do financiamento pelo BORD. 9º, prazo de amortização, 162 meses. 10, prazo total, 264 meses. 11, periodicidade do pagamento dos juros e amortização semestral. Sistema de amortização constante. Parágrafo único. Será exigida nova autorização do Senado Federal caso ocorra, antes da assinatura do contrato, alterações nas condições financeiras do empréstimo autorizado que impliquem ônus superiores aos previstos da resolução. Artigo 3º. Fica a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia ao Estado do Mato Grosso do Sul na contratação da operação de crédito externo referido nessas resolução. O exercício, parágrafo 1º, o exercício da autorização prevista no CAPT fica condicionado a que o Estado do Mato Grosso do Sul celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias sobre a forma de vinculação das receitas de que tratam os artigos 155, 157 e 159, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, e de outras garantias em direitos admitidos, podendo o governo federal requerer as transferências de recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais. Parágrafo 2º. Previamente à assinatura do contrato e como requisito indispensável para tanto, o Ministério da Economia verificará e atestará a adimplência do Estado do Mato Grosso do Sul quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o artigo 10º da Resolução do Senado Federal, número 48, de 21 de dezembro de 2007, e ao pagamento de precatórios judiciais, bem como o cumprimento substancial das condições de efetividade do contrato. Artigo 4º, o prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 dias, contados a partir da vigência dessa resolução. Artigo 5º, esta resolução entra em vigor na data da publicação. É com muita satisfação, senhor presidente, que apresento o parecer favorável à autorização para que o meu Estado, Mato Grosso do Sul, contrate a operação de crédito externo garantido pela União com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A primeira coisa que quero destacar é que a análise desse financiamento só chegou hoje ao Senado porque o governo do Mato Grosso do Sul demonstra capacidade de pagamento e de honrar seus compromissos financeiros, o que é resultado direto da responsabilidade do governo Riedel com a gestão das contas públicas.
O mesmo devo dizer em relação ao fato de que o governo federal será avalista desse empréstimo externo. Apenas estados ou município com equilíbrio fiscal têm acesso a esse tipo de crédito. O aval da União já conseguido foi obtido porque Mato Grosso do Sul é um pagador confiável com suas finanças em ordem. Os 200 milhões de dólares americanos contratados nessa operação serão destinados a um projeto inovador que prevê uma parceria público-privado para manutenção preventiva contínua, adequação e resiliência climática e segurança viária de rodovias do estado do Mato Grosso do Sul. É um projeto que pretende melhorar 730 quilômetros de pavimento em rodovias estaduais no Vale do Invinhema, como a MS 141, MS 145 e MS 147. Mais de 20 municípios deverão ser beneficiados por um modelo de PPP, em que o vencedor da licitação não fará apenas manutenção e restauração das rodovias durante 10 anos, mas também melhorias na logística, na segurança de transportes, como a aquisição de novos equipamentos e a capacitação de servidores. Com esses recursos, a população do Mato Grosso do Sul vai se beneficiar das obras rodoviárias que englobam aspectos sociais e ambientais, ou seja, serão criadas oportunidades socioeconômicas para vários municípios. Por todas essas razões, peço aos meus colegas senadoras e senadores que aprovem essa mensagem. Muito obrigada. C'est fini. Para falar. Queria cumprimentar a senadora Tereza Cristina. Antes de passar a palavra, há uma solicitação de senadores e senadoras aqui solicitando que a gente inclua, que o quórum aumentou, para a gente incluir a deliberação, senador Fabiano, da indicação para o Tribunal de Contas da União. Eu queria que a gente, rapidamente, em acordo, pudéssemos votar essa autorização de empréstimo. O parecer é favorável à mensagem, nos termos do projeto de resolução apresentado pela relatora na tribuna. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Nelcínio Trade. Senhor presidente, é com muita alegria que eu quero aqui nesse momento agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência. Nós tínhamos um prazo até o dia 20 para a devida tramitação legal dessa matéria. Vossa Excelência se mostrou sensível a isso, vez que na semana que entra nós temos o feriado de Tiradentes, e eu quero ressaltar o trabalho da equipe técnica do governo do estado de Mato Grosso do Sul, que de uma maneira ímpar e singular arrumou o projeto, ajustou dentro das normas técnicas necessárias para que ele pudesse chegar até essa casa pronto para a deliberação. Parabenizar o governador Eduardo Riedel por ter tido essa iniciativa e a certeza de que, com esse recurso, o nosso estado, em especial o Vale do Inviema, vai garantir estradas mais seguras, fazendo com que o acesso das pessoas possam ser feito com segurança, evitando assim acidentes, evitando assim transtornos e fazendo com que o desenvolvimento possa ver Mato Grosso do Sul como o cenário ideal a fim de ser empreendido. Assim, senhor presidente, peço aos colegas o voto favorável para que essa matéria possa ser esgotada e devidamente aplicada no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Tem meu voto. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado pela relatora em plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução.
O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item 2, item extra pauta. Projeto de decreto legislativo... Perdão. Senador Jorge Seife, Vossa Excelência não estava ainda há pouco no plenário quando a presidência consultou as lideranças partidárias em relação à orientação dos partidos. Eu consulto Vossa Excelência para orientar pelo PL sobre a deliberação desta matéria na tarde de hoje. Qual a matéria, senhor presidente? A indicação para o membro do Tribunal de Contas da União, que foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados, na vaga decorrente e disponibilizada à Câmara dos Deputados. Senhor presidente, o Senado Federal e o PL precisam respeitar a Casa Irmã, a Câmara dos Deputados. Foi uma disputa política, bem disputada, democrática, e doutor Odair, deputado Odair, venceu, e nós do PL orientamos pelo sim para respeitar a Casa Irmã e respeitar a eleição do colega parlamentar. Muito obrigado, querido líder. A orientação do PL é de inclusão na pauta e também de apoiamento com o voto favorável. Projeto de item extra pauta. Projeto de decreto legislativo número 249 de 2026, de autoria da Câmara dos Deputados, que escolhe o senhor Odair José da Cunha para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso 2º, do parágrafo 2º, do artigo 73 da Constituição Federal e do inciso 2º, do artigo 105 da Lei número 8.443, de 1992. Passamos com o apoiamento de todas as lideranças partidárias, passamos imediatamente à votação. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que a votação está aberta. Vossas Excelências já podem votar. Presidente Davi, pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, com bastante alegria, estou vindo do Palácio do Planalto e o presidente Lula acaba de sancionar uma lei que foi projeto de minha autoria
transformando o dia 7 de maio como Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito. Presidente, eu fui delegado de trânsito por 14 anos e presenciei a dor das famílias. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é no DML, que cheira a morte. Eu fiquei ali recebendo, presidente Davi, pais e mães para fazer a liberação de vítimas fatais que me faziam pergunta do tipo: a minha filha foi para a escola e não voltou, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, o delegado fixou R$1.000 de fiança, a vida da minha filha vale R$1.000? E aquelas dores, presidente, me motivou a instituir no Estado Dia Estadual em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito. E aqui no Senado, com a ajuda de Vossa Excelência e da Câmara dos Deputados, hoje o presidente sanciona essa lei, porque passou da hora da gente entender que as estatísticas têm rosto, têm voz, têm história. Só no Espírito Santo, 1.000 pessoas morrem por ano vítimas de acidente de trânsito e que sofrem pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Mas eu queria partilhar outra vitória com o senhor. Eu consegui aprovar, transformando dentro do Código de Trânsito, determinando cadeia para motorista bêbado que mata no trânsito, porque até então ele podia ser condenado a 8 anos de reclusão, que não ficaria nem um dia preso, porque os juízes tinham que substituir a pena de reclusão por uma prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana. Hoje é lei de minha autoria, cadeia para motorista que mata na direção. E agora eu quero, com a ajuda de Vossa Excelência, transformar a embriaguez com o homicídio ou racha com o homicídio em crime inafiançável. E aí sim nós estaríamos protegendo o principal bem jurídico, que é a vida humana. Parabéns ao presidente Lula, agradeço pela sensibilidade, agradeço ao meu líder, senador Jacques Wagner, pelo empenho que sempre faz e na certeza de que nós podemos sim construir uma sociedade com segurança dentro do sistema viário. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, senador Davi Alcolumbre. Me permitam fazer apenas um esclarecimento. Nós estamos com um quórum de 62 senadores que estão presentes no Senado Federal e em Brasília. Tem muitos senadores que ainda não votaram e alguns estão presentes no plenário. Senador Plínio Valério, senador Isalci Lucas, senadora Leila Barros, senador Magno Malta, senador Elisiane Gama, senador Wellington Fagundes, senador Cleitinho, senador Zequinha Marinho, senador Efraim Filho, senador Sérgio Moro, senador Marcelo Castro, senador Romário, senador Rogério Marinho, senador Marcos Rogério, senador Chico Rodrigues, senador Laércio Oliveira. Apenas 46 senadores votaram. Nós vamos aguardar um pouco mais para aumentar e ampliar o número de senadores votantes. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra ao líder Eduardo Braga. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores do MDB que estejam na casa para virem ao plenário. Nós estamos em votação secreta, em votação que a maioria simples do plenário vai decidir, e é importante a participação de todos os senadores. Esta é a primeira de várias autoridades que vão votar no dia de hoje. Portanto, pedir aos companheiros senadores que venham, e senadoras que venham ao plenário para poder exercer o direito do voto. Me permitam, senador Eduardo Braga, senadoras e senadores, há uma solicitação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça sobre as autoridades pendentes de deliberação no Senado Federal. Não estava na pauta, não está na pauta a deliberação dessas autoridades. Não, eu achava que a aprovação ou não de um membro do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público carecia de maioria simples. Eu fui informado
que precisa de maioria qualificada, ou seja, 41 votos sim. Eu quero avisar aos nossos conselheiros e às nossas conselheiras que, através dos portadores, em especial do doutor Bandeira e do doutor Gustavo Saboia, que nós não vamos deliberar hoje porque o quórum está muito baixo. Numa sessão adequada, com o quórum qualificado, a presidência vai incluir em deliberação. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando, enquanto aguardamos o quórum, para fazer um comunicado a Vossa Excelência e aos colegas senadores. Queria solicitar atenção. Queria solicitar atenção aos senadores que nós temos um orador na tribuna. Obrigado, senhor presidente. É para fazer um comunicado a Vossa Excelência e aos colegas senadores e senadoras. Embora seja público e notório, acho que é oportuno registrar aqui em plenário. Ontem, nós fizemos a votação do relatório da CPI do crime organizado. E dentro de um processo absolutamente democrático, o relatório foi rejeitado por 6-4. Foi feita uma mudança de integrantes e com a mudança de integrantes se chegou a esse resultado. E isso tudo está absolutamente dentro do trâmite democrático das coisas, não há problema nisso. Não dá para ser democrata só quando a gente gosta dos resultados. Tem que ser democrata sempre confiando nas votações. Mas ao longo do que fiz lá como relator, manifestei no meu voto opinião sobre uma série de temas. São mais de 200 laudas. Mas, em particular, fiz o indiciamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, por crime de responsabilidade de 3 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral da República. Quando fiz isso, senador Davi, colegas senadores e senadoras, eu exerci a minha livre opinião com relação a fatos que foram comprovados nos autos. Na tribuna, enquanto relator, manifestando meu voto. Enquanto fazíamos a análise e votação, senador Davi Alcolumbre, ministros da Suprema Corte, do outro lado da praça, ameaçavam a atuação parlamentar de forma aberta, franca. O ministro Gilmar Mendes me acusou de ter esquecido colegas milicianos, ofendendo toda a polícia do Estado de Sergipe. Me ameaçou de processo criminal. O ministro Dias Toffoli, também ele indiciado, por motivos óbvios, que até as pedras da Praça dos Poderes conhecem, por motivos óbvios, o ministro Dias Toffoli ameaça de cassação e de cassação também de direitos políticos, inelegibilidade, num processo relâmpago. Isso hoje é notícia aberta. A apuração mais recente, apresentada por vários veículos, dá conta de que ainda hoje o ministro Gilmar, decano da Suprema Corte, pretende apresentar uma representação criminal, senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o senador Alessandro Vieira, que vos fala, relator da CPI. E aí eu faço esse registro aqui, senador, para que se compreenda de uma vez por todas que os ataques dessa natureza não devem ter abrigo. E digo por quê. Naquilo que excede, naquilo que ofende, mais do que justo que se busque a justiça para a reparação. Mas naquilo que é exercício civilizado, sóbrio, do direito de manifestação e de voto, ter como consequência uma ameaça de cerceamento, de prisão, de cassação, é um absurdo extremo. Então, peço de Vossa Excelência, senhor presidente, veja a quadra de coisas. Veja a quadra de coisas. É sempre muito fácil fechar os olhos quando o abuso acontece contra um adversário político seu. Mas abuso vai acontecer contra qualquer um, porque o abusador não escolhe, ele não é seletivo, ele vai abusar a todo instante. A minha posição de crítica e de questionamento das posições do Supremo Tribunal Federal através de determinados ministros não é recente, só é testemunha disso. Em fevereiro de 2019, eu procurava Vossa Excelência, recém-eleito, informando que daria entrada numa comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de ministros. 2019, fevereiro, não foi adiante. Não foi adiante. De novo, democraticamente, o colegiado entendeu que não existia condições de avançar.
Mas as notícias de hoje apontam 2 parlamentares ameaçados de processo. Um mais prático e mais próximo, que é o senador Flávio Bolsonaro, que para ele já tem até parecer da PGR, determinando que por conta de uma postagem em rede social ele seja processado por crime contra a honra. E no meu caso, presidente Davi Alcolumbre, veja a gravidade dos fatos. No meu caso, nós temos uma manifestação de opinião jurídica feita na tribuna, na condição de relator. Um voto. Eu estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, senador Davi Alcolumbre. E aí questiono de Vossa Excelência, qual será a postura da Casa? Que Vossa Excelência comanda com a legitimidade de quem foi eleito quase que por unanimidade. Será que o Congresso, o Senado, tem que se rebaixar tanto ao ponto de tolerar esse tipo de ameaça? Convivemos aqui há quase 8 anos. Nunca desrespeitei ninguém. Com Vossa Excelência, eu tive diversas divergências, inúmeras. Todas elas sempre manifestadas com civilidade e respeito, porque isso aqui não é lugar de brincadeira. Mas isso aqui não é lugar de covardia. Esse tapete azul e esse cargo exige que a gente tenha coragem para fazer os enfrentamentos. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Acho que cabe, por parte de Vossa Excelência e dos colegas, a atenção para o que está acontecendo, porque a pior ditadura possível é aquela contra a qual não cabe recurso, que é a da toga. Presidente, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência, senador Flávio Bolsonaro, só para pedir aos colegas senadores e senadoras que nós temos a presença de 62 senadores e só 54 votaram. Pela ordem, senhor presidente, também. O senador Efraim pediu para aguardar um pouco, ele está vindo. Conceda a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano, ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia e, a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo.
com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, a harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Tabi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Magno Malta. Presidente, fazer um esforço para ficar de pé aqui, senhor presidente. Ontem nós vivemos todo o imbróglio ocorrido no plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente lia aqui o senador Alessandro, o relatório da CPI do crime organizado. Quero deixar claro para os ministros que eu não sou de Sergipe, o senador Alessandro não é meu candidato a senador. Quero dar essa claridade para dizer que eu escrevi uma carta para Vossa Excelência, pedindo a Vossa Excelência na carta, como presidente do poder, que Vossa Excelência haja em favor do poder. Quando eles falam em respeito aos 3 poderes, isso não existe. Eles não respeitam esse poder. E, no plenário, o senhor Toffoli, um homem limpo, que não está de fralda suja, um homem decente, que não tem um cassino, um homem decente, que não é um contraventor, que foi afastado de uma investigação de que, como ministro guardião da Constituição, ele comete crime e foi afastado. Aí ele levanta a voz dele, como se tivesse Limpinho da Silva. Limpinho da Silva, ele não tem nada e também não é nada. E aí ameaça de inviabilizar ou até mesmo de impeachment, até mesmo de tirar o mandato do senador Alessandro. Se fosse do PT, do PSOL, eu estaria fazendo a mesma fala aqui. Senador Alessandro foi eleito pelo povo de Sergipe, é um senador da República, e é preciso que a casa tome providência e devolva para aquela casa, para que eles respeitem esse plenário. Encerro, senhor presidente, falando ainda sobre o nosso senador Flávio Bolsonaro. Mais uma de Alexandre de Moraes, outro homem limpo. Um homem limpo que pode dormir em cima de um colchão de 129 milhões pago pelo Vorcaro. Um degustador de uísque. Um homem das grandes festas. O lobista com a capa preta, que mentiu nessa casa, estelionato eleitoral, o que ele fez aqui, quando foi sabatinado, essa figura impoluta, o ditador, agora um inquérito contra Flávio Bolsonaro para perseguir. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, nós não podemos engolir. Quem é Alexandre de Moraes? Quem é você, rapaz? Te ponha no teu lugar, Alexandre de Moraes. Essa casa precisa reagir. Podia ser qualquer um aqui, PT, PSOL, PDT, qualquer partido, eu estaria falando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, porque não admito. Vossa Excelência é uma pessoa de bom trato e é com todo mundo. Por isso eu peço a Vossa Excelência que esse seu bom trato, sei que o timbre de voz de Vossa Excelência não é o mesmo do meu, não é a minha maneira de falar. Se você tem a sua maneira de falar, e na sua maneira de falar, como presidente dessa casa, se dirija ao presidente Fachin e a esses 2 ministros, e o terceiro também, Gilmar, que é outra pessoa limpinha, para que eles respeitem o Senado, para que respeitem o senador Flávio Bolsonaro e respeitem o mandato do senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Eu consulto, tem vários senadores inscritos para falar, eu vou dar a palavra para todos. Nós estamos em processo de votação da indicação para o Tribunal de Contas da União na vaga destinada à Câmara dos Deputados. Senador Laércio Oliveira estava no plenário ainda há pouco, senador Marcos Rogério, senador Marcelo Castro, senador Romário, vários senadores ainda não votaram, senador Carlos Viana.
eu consulto as senadoras e os senadores. Senador Cleitinho, Vossa Excelência já votou? Senhor presidente, pela ordem. Deixa eu encerrar a votação. Tá bom. Eu vou encerrar a votação. Já votaram 59 senadores dos 64 presentes. Posso encerrar a votação? Está encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 50 senadores e senadoras. Não, 8 senadores. Está aprovada a indicação do senhor Odair José da Cunha para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. A matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados e imediatamente à Presidência da República. Concedo a palavra ao senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Ontem eu também vi a sua fala e concordo que a gente tem que ter um equilíbrio, mas vale aqui relembrar, eu como um perseguido político, reconhecido por um órgão internacional, um órgão desde 1880, antes de inventar o avião, antes do Titanic afundar, esse órgão já me considerou um perseguido político pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que o que vai dar esse equilíbrio, presidente, é o próprio ministro Alexandre de Moraes parar com o que ele está fazendo. Ele encerrar essa perseguição aos de direita e aos parlamentares, porque há 2, 3 anos atrás, todo mundo sabe que eu passei, hoje eu não respondo por absolutamente nenhum crime, nem por multa de trânsito, senador Girão. Nem por multa de trânsito, mas ele me botou tornozeleira, ele tirou meu salário, ele me imputou uma multa que eu não tenho nenhum real, mais de 50 milhões, tirou o plano de saúde da minha mãe que estava em tratamento de câncer e por aí vai. Eu estou pedindo, presidente, para que você possa, então, com esse discurso de trazer o equilíbrio e a paz, que você possa falar diretamente com uma única pessoa que está trazendo todo esse caos para a nossa República, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse para todos, quando a esposa dele entrou na Lei Magnitsky, qual foi a razão. Hoje, a CPI, tanto do INSS como a CPI, que ontem, do crime organizado, fizeram uma movimentação contra o regimento para botar 2 do PT no lugar de mim e do senador Sérgio Moro, mostra que o sistema realmente está com culpa no cartório. O Brasil não é bobo. Eu peço, presidente, para que você possa, com sabedoria, com diálogo, possa encerrar esse assunto do Congresso com o STF, porque os órgãos internacionais já sabem quem é o ministro Alexandre de Moraes e sabem que é ele que trouxe toda essa estabilidade na nossa democracia. Então, peço encarecidamente, em nome de todos os capixabas e brasileiros, que o senhor possa intervir e trazer essa paz para a nossa democracia. Obrigado, presidente. Eu vou iniciar uma votação, mas eu preciso fazer uma fala em relação à manifestação dos senadores Alessandro Vieira, Vossa Excelência, Magno Malta e Flávio Bolsonaro. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Muito obrigado, presidente. Era isso que o Brasil precisava. Eu quero só, antes, vou começar uma votação de embaixador. Senador líder Eduardo Girão está escrito. Senador Jorge Seif está escrito. Senador Cleitinho está escrito. E senador Randolfo Rodrigues está escrito. Deixa eu começar a votação da próxima autoridade. Enquanto nós estamos votando, nós temos 10 embaixadores para votar hoje, querido líder, senador Plínio Valério. Eu queria pedir a Vossas Excelências que pudessem ficar, ainda são 17 horas e 33 minutos, para a gente concluir essa votação solicitada pelo ministro de Relações Exteriores, por conta da questão diplomática do Brasil com outros países, também muito em virtude
dos problemas das guerras que estão acontecendo no mundo, e o Brasil precisa ter as suas embaixadas com os seus embaixadores tratando em nome da defesa da soberania, dos interesses do nosso país. Eu peço a vossas excelências que fiquem no plenário. A gente precisa apenas de 41 votos. Se todo mundo votar rápido, a gente encerra uma votação, começa outra, e todos que estão inscritos vão se manifestar. Mensagem número 57 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Eduardo Botelho Barbosa, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata dos Ministérios de Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. Parecer favorável número 86 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator foi o senador Espiridião Amin. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores podem votar. E o mais rápido que os senadores votarem, a gente inicia a próxima autoridade. Conceda a palavra ao senador Cleitinho. Senhor presidente, eu estou aqui com o Alessandro Vieira, quero deixar aqui minha solidariedade. Ele fez um relatório indiciando os ministros, e eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, dar um recado para o STF, é abrindo impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF. O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar atitude de abrir pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alessandro Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez, porque eles fazem o que querem aqui no país. Parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros, vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que dos 81 senadores dê um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu solidariedade, Alessandro Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado, não. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, é só uma justificação aqui de requerimento. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal a tramitação conjunta do PL 2504/2019 com o PL 1969/2023 por tratarem da mesma matéria. Justificação. Senhor presidente, o PLS 2504/2019 de 1969 de 2023 tratam da criação de um piso salarial para os técnicos e auxiliares em saúde bucal. Por isso, requeiro que tramitem em conjunto, passando pelas mesmas comissões, a fim de termos uma discussão mais robusta e, consequentemente, uma decisão melhor, embasada neste assunto. Acrescento ainda que a tramitação em conjunto poupará o Senado a fazer trabalho, além de valorizar ambas as iniciativas apresentadas na Casa, dando a elas a merecida análise com maior propriedade. Assim, solicito o apoio para a aprovação desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de eu passar a palavra ao senador, olha, nós temos só 29 senadores que votaram e nós temos muito mais senadores no plenário. Eu queria pedir a atenção de Vossas Excelências para nós votarmos a pauta que está estabelecida para hoje. Mas eu quero pedir a atenção do plenário para mais um assunto muito importante. Eu queria solicitar a Vossas Excelências, senadores e senadoras, inclusive as lideranças do governo e da oposição, porque todas as semanas... Cadê o senador Cleitinho? Senador Cleitinho? Senador Cleitinho? Essa resposta é para Vossa Excelência. Ainda não. Essa resposta é para Vossa Excelência e para outros senadores que têm solicitado da mesa. Eu queria a atenção das lideranças do governo, porque eu estou falando aqui há algumas semanas. Senhor presidente,
Vossa Excelência está dando uma informação importante e o plenário aqui, parece que nós estamos aqui na feira, vendendo para saber quem que vende mais. Eu queria pedir atenção das senadoras e dos senadores. Eu vou concluir essa votação, o senador Cleitinho, eu vou concluir, vou começar outra e vou fazer uma manifestação. Eu queria a atenção do plenário. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 39 senadores e senadoras, não 2. Está aprovada a indicação do senhor Eduardo Botelho Barbosa para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe da Síria. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 62 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor João de Mendonça Lima Neto, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Congo e cumulativamente na República Centro-Africana. Parecer número 91 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o relator foi o senador Sérgio Moro. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar, a votação está aberta. Eu gostaria de fazer um esclarecimento e uma solicitação ao plenário. Durante as últimas semanas, os últimos dias, várias matérias estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas especialmente posso falar em relação ao Senado Federal, inclusive sendo deliberadas nas comissões respectivas do tema correlato, que tratam em relação ao estabelecimento de alguns pisos salariais de servidores brasileiros e também da educação, das categorias da educação, a questão relacionada aos odontólogos, a questão relacionada aos enfermeiros, a questão relacionada aos médicos, a questão relacionada aos gari. Tem uma proposta de emenda constitucional que está sendo deliberada na Câmara dos Deputados, que trata de um valor junto ao orçamento do Brasil, a questão da assistência social, e que vai chegar no Senado Federal. E todas as semanas, esta presidência está ouvindo as solicitações dos senadores. Todas as semanas, as senadoras e os senadores estão cobrando da presidência e da mesa a inclusão desta matéria na pauta de deliberação, e acaba que parece para a sociedade brasileira e para os senadores que a presidência do Senado Federal não está querendo tramitar e deliberar essas matérias e esses assuntos. Ocorre que eu estou falando, e falei várias vezes e repito novamente a vossas excelências, que a gente procura consultar o governo, consultar as categorias, consultar as entidades, no que diz respeito aos pisos desses funcionários que servem o Brasil, sejam nos municípios brasileiros, sejam nos estados brasileiros, ou sejam na União. E a gente precisa, e é o meu entendimento, compreender se os municípios e os estados brasileiros terão condições de pagar esses salários quando nós votarmos uma lei referente, obrigando terem um piso. Quando a gente votar a lei e obrigar a sanção ou o veto presidencial, vai ter que ter a fonte da receita para o pagamento desses pisos. Então eu quero dividir com vossas excelências essa preocupação, porque não é que a mesa esteja boicotando ou atrapalhando a deliberação desta matéria. Porque quando a gente consulta municípios que serão impactados com a votação dessas legislações estabelecendo piso em salário,
há um reflexo imediato nos orçamentos dos municípios, dos estados e da União. E acaba toda semana as cobranças da presidência para colocar na pauta a deliberação, muitas das vezes expondo as senadoras e os senadores a votarem sim ou não uma matéria, em função de não sabermos se isso causará um desequilíbrio orçamentário, financeiro, nas contas públicas desses municípios. Quando a gente conversa com a Frente Nacional dos Prefeitos e com a Confederação Nacional dos Municípios, a todo instante, Vossas Excelências são cobrados por isso, os prefeitos falam para todos nós que os recursos dos repasses não dão conta, muitas das vezes, de pagar o salário dos servidores de pequenos municípios do Brasil ou de estados que não possuem uma arrecadação específica, ou expressiva, perdão. Eu queria pedir para as lideranças partidárias, com serenidade, com tranquilidade, com seriedade, tratar este assunto, para não ficar todo o tempo o presidente Davi é o responsável de não patar a matéria do piso da categoria A, da categoria B, da categoria C ou da categoria D. Porque se nós tivéssemos condições de pagar esse salário, eu colocava todos os pisos para votar e nós ficaríamos bem perante a opinião pública e a sociedade brasileira e as redes sociais. E a gente tem que saber se esses municípios vão ficar bem quando não tiverem no segundo mês o recurso para pagar aquele servidor que, por uma lei, será obrigado a ter um piso. Então, eu queria pedir a Vossas Excelências, a minha decisão não é botar na pauta nenhum, mas eu quero ouvir Vossas Excelências para a gente buscar um entendimento também com o governo federal, com os estados brasileiros e com os municípios brasileiros e decidir em conjunto quais as matérias nós vamos deliberar no plenário do Senado que impactam direta ou indiretamente nas finanças públicas do Brasil, para que a gente possa manter o equilíbrio das contas públicas nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros e na União. Já alcançou o quórum? Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 41 senadores e senadoras, não um senador. Está aprovada a indicação do senhor João de Mendonça Lima Neto para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Congo e cumulativamente na República Centro-Africana. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 65 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Luiz César Gazer, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Polônia. Parecer número 79 de 2025, favorável da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator foi o senador Sérgio Moro e o relator ad hoc foi o senador Milton Mourão. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. As senadoras e os senadores já podem votar. Pela lista de oradores inscritos, conceda a palavra ao senador líder Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de manifestar minha integral solidariedade ao senador Alessandro Vieira. Nós podemos e nós temos discordâncias em vários embates aqui de ideias, inclusive com o próprio senador Alessandro. Eu tenho divergências. Mas eu tenho o dever de dar o testemunho, senhor presidente, do trabalho técnico, do trabalho feito com independência, de um trabalho que aos trancos e barrancos, mesmo com sabotagem, com boicote, de alguns ministros do STF, o senador Alessandro Vieira conseguiu desenvolver um relatório que foi um relatório robusto, senador Rogério Marinho, e que fez essa deliberação ontem. Nós tivemos, isso não é novidade nenhuma, uma manobra da base do governo Lula, trocando na hora senadores
que teriam uma tendência a votar a favor do relatório, mesmo fazendo algumas ponderações, e colocar senadores que sequer foram a uma reunião, de meses de debates, de oitivas, de votação de requerimento. Para mim não é novidade esse tipo de jogo, é feio. Mas para mim, que vi a comissão de parlamentar de inquérito, participei de praticamente todas as sessões e vi a blindagem do governo Lula em alguns requerimentos, para mim não é novidade nenhuma. Agora, senador Alessandro, eu acredito que essa solidariedade que o senhor está tendo aqui de alguns senadores e o próprio presidente da casa colocando a advocacia a seu dispor, eu acredito que podemos mais. Eu acredito, presidente Davi, eu acredito o senhor como o presidente da casa, do Congresso Nacional, mas do Senado Federal, eleito por uma maioria esmagadora dos seus colegas. Eu acredito que uma fala do senhor sobre o que alguns ministros da Suprema Corte fizeram ontem, ameaçando de forma descarada o senador da República eleito pelo povo de bem de Sergipe, eu acho que era fundamental, o senhor como presidente. Porque o ataque não foi ao senador Alessandro Vieira, senador Cleitinho. O ataque foi à sua casa, à nossa casa, a essa casa da República. E ali, senador Davi Alcolumbre, foi ataque. O que eles fizeram foi ataque. Porque hoje em dia virou moda, quando se faz crítica, se dizer que está sendo atacado. É um vitimismo, senador Magno Malta, que a gente tem visto nos 3 poderes da República. Não se pode mais fazer crítica. É considerado ataque. Mas o que fizeram ontem com o senador Alessandro Vieira... É fácil entender, não? Foi. É fácil, porque quando as pessoas batem no Senado, o senador Davi Alcolumbre não vai para o microfone dizer: estão me ofendendo, estão batendo em mim, como eles fazem lá. Como eles fazem lá. Tocou no nome de Gilmar Mendes, está batendo na instituição. O povo fala. No Davi Alcolumbre, na rede social, nunca vi ele pegar o microfone para dizer: estão ofendendo a instituição. Está aí, está claro, está diante dos nossos olhos. Esses mimizentos com a fralda tudo suja. Então, eu repudio o presidente Davi Alcolumbre esse ataque com todas as letras. Isso sim é ataque à nossa casa, a partir de um senador que está fazendo o seu trabalho. O senador Renan, ele está fazendo o seu trabalho legislativo, o relatório intelectual, foi lá, fez o trabalho, ouviu, e ele não ficou sozinho não, ele foi votado. E nós tivemos lá senadores, eu inclusive votei a favor do relatório, senador Magno Malta, senador Márcio Bittar, senador Marco Rogério. Alguns votos não foram computados, né, porque tem ali toda, como é que funciona o ordenamento da votação, tem os suplentes, mas eu quero dizer que essa casa precisa ser defendida e é pelo senhor, presidente Davi Alcolumbre, é pelo senhor, né, pela democracia, pela pacificação, mas nós precisamos ter a independência e separação entre os poderes, porque para eles não existe isso, para eles existe um poder subalterno, que é o Senado, subalterno para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que são mais políticos, senador Alan Rick, eles são mais políticos do que nós. Falam-nos fora dos autos, dão entrevistas, e isso está errado, presidente. Muito obrigado. Eu queria consultar se há algum senador ainda em plenário que ainda não votou, porque nós estamos ainda... Senador Zequinha Marinho. Ainda está faltando. Senador Lucas Barreto está presente no plenário? Senador Cid Gomes. Senador Eduardo Girão. Senador presidente Renan Calheiros. Senador Omar Aziz.
E eu queria pedir a Vossas Excelências que a gente está encerrando com 41, porque é o mínimo necessário para encerrar essa votação. Que a gente permaneça aqui para a gente votar todos os outros. Os 41 presentes. Dê o quórum. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram 139 senadores e senadoras, não 1. Está aprovada a indicação do senhor Luiz César Gazer para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Polônia. Mensagem 69 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Alfredo César Martinho Leone, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Iraque. Parecer número 89 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o relator foi o senador Espiridião Amin. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. E pela lista de oradores inscritos, conceda a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, em seguida ao senador Jorge Seife e depois o líder Rogério Marinho. Presidente, eu queria, sobre esse assunto, suscitar, primeiramente, antes de entrar no tema que tem sido alvo dos pronunciamentos, suscitar, em primeiro lugar, duas questões que eu quero saudar a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, presidente, eu acho que o senhor foi um tanto preciso durante a posse ontem do agora ministro José Guimarães, quando o senhor falou da necessidade que se tem dos poderes da República ter independência e harmonia entre si, e um se comportar respeitando o outro. Foi essa a síntese de vossa fala que eu presenciei, que foi aplaudida por mim e foi aplaudida por tantos outros que estavam naquela cerimônia. Saúdo por isso, presidente, e saúdo também, junto disso, a manifestação de Vossa Excelência nesse momento, colocando a advocacia do Senado em defesa das atribuições parlamentares, em defesa das prerrogativas e das atribuições parlamentares, conforme reza o artigo 53 da Constituição. Presidente, sobre o relatório do senador Alessandro de ontem, deixa primeiro manifestar minha opinião. Minha opinião é divergente do relatório de Sua Excelência. Eu acho que o relatório em si, e lá estando debatendo, aproveito para manifestar agora, lá debatendo, eu acho que o relatório em si ficou faltando o tema que era a razão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, tenho minhas divergências com o relatório. As minhas divergências com o relatório eu enfrento assim, dialogando com o senador Alessandro. Assim como acho que é legítimo a qualquer um atingido, sobretudo por serem, pelo status de figura pública, de homens públicos, de serem ministros do Supremo Tribunal Federal, é legítimo a eles refutarem, se manifestarem, até irem para a rede social, manifestarem as posições e o repúdio que tem a citação que eles argumentam como indevidas. É direito isso de qualquer cidadão. O que não é direito é aquilo que for alegado por eles ser utilizado do outro lado da praça para cá. Não é passível. O senador Alessandro pode falar o que quiser. Ele está protegido pela tribuna e, sobretudo, pela função que está nesta comissão, que estava nessa comissão de relator. Está claro na Constituição, no artigo 53, a inviolabilidade da opinião, das palavras e dos votos. Reitero, qualquer um dos atingidos pode e deveriam se manifestarem como queriam, como quiserem. O que não podem é ameaçar senador da República no uso de suas atribuições. Isso não pode. Isso extrapola a atribuição. Então, se alguma razão na reação, na indignação dos ministros assistia, toda a razão deles foi perdida no momento que se utiliza também da função que estão para arguir abuso de autoridade ou qualquer outra coisa. Reitero,
Se alguma razão assistia na indignação da parte deles, essa indignação é perdida quando, em nome de acusar alguém de abuso de autoridade, se utiliza do mesmo mecanismo. Então, queria só aqui, presidente, deixar essa manifestação. Acho que a melhor manifestação em todo esse contexto foi a de Vossa Excelência ontem, na ocasião da posse do ministro Guimarães. O episódio de ontem, em vários aspectos, é lamentável, mas, sobretudo, é lamentável por não reconhecer as atribuições e as prerrogativas de senadores da República no uso de suas atribuições e prerrogativas constitucionais. Tem muitos senadores que ainda não votaram. Eu queria pedir a Vossas Excelências depois dessa votação, ainda tem 5 embaixadores. Se a gente votar rápido, os 41, a gente termina em mais 30 minutos aqui. Está levando em média 5 a 8 minutos cada um, mas dá para ser mais rápido. Está faltando 5 votos ainda. Tem algum senador? Senadora Tereza Cristina, senador Jaime Campos. Queria cumprimentar, enquanto os senadores estão votando, em nome do presidente Jader Barbalho, que está ali, senador pelo estado do Pará, cumprimentar a conselheira do Tribunal de Contas do estado do Pará e ex-primeira-dama do estado do Pará, esposa do nosso amigo governador Helder Barbalho, conselheira Daniela Barbalho. Seja bem-vinda ao plenário do Senado Federal. Vossa Excelência está muito bem acompanhada do senador presidente Jader e do seu sogro. Faltam 3 votos. Faltam 3 votos. Senhor presidente. Senador Carlos Viana, com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero me juntar aqui aos demais senadores que já se manifestaram nessa questão e as ameaças a um colega nosso que tem o direito de trabalhar, de exercer as prerrogativas, o senador Alessandro Vieira. Senhor presidente Davi Alcolumbre, pela segunda vez, um relatório robusto, técnico nessa casa é derrubado e investigações não podem dar sequência como a população brasileira espera. E o pior, nós temos assistido, nesses últimos anos, a invasão das nossas prerrogativas a cada decisão monocrática que é tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um ano difícil de nós discutirmos esse assunto, é um ano eleitoral, é um ano em que nós sabemos os discursos ficam todos eles muitas vezes contaminados pela questão ideológica, mas nós precisamos nos levantar e com responsabilidade discutir o reequilíbrio entre os poderes da República Brasileira. Nós precisamos, presidente Davi Alcolumbre, com a cadeira e a responsabilidade que Vossa Excelência tem, nós nos posicionarmos diante do povo brasileiro, dizendo que nós aqui queremos também o respeito a essa casa e às nossas prerrogativas. Como presidente da CPMI, que investigou o escândalo do INSS, todas as semanas nós tínhamos legitimamente o nosso trabalho impedido por decisões monocráticas. O Senado já votou o fim dessas decisões, está lá na Câmara. Nós precisamos avançar, presidente Davi Alcolumbre, com responsabilidade, com técnica, com tudo aquilo que o Brasil espera de nós, com equilíbrio, mas nós não podemos deixar que o Parlamento continue perdendo as suas prerrogativas no seu espaço, presidente Davi Alcolumbre. Nas ruas onde eu viajo, no meu estado, as pessoas me questionam constantemente o que nós vamos fazer diante das decisões que nos impedem de seguir com investigações, que é o nosso direito. Está na Constituição que nós podemos investigar. Fazemos quebras de sigilo, fazemos toda uma série de relatórios, vêm decisões que nos impedem de, infelizmente, convocar e saber o que as pessoas têm ou não de culpa. Nós temos que nos levantar, presidente Davi, em nome do povo brasileiro. Nós somos eleitos e dizer do respeito que nós exigimos ao nosso mandato. E aqui, o senador Alessandro Vieira tem todo um direito de fazer o trabalho dele como ele fez e não ser ameaçado por ninguém. Os ministros
podem se manifestar, os ministros têm o nosso respeito, o Supremo tem o meu respeito e o respeito dessa casa, mas precisam também respeitar o trabalho desses senadores que foram eleitos pela população brasileira. Está nas mãos de Vossa Excelência, que pela terceira vez é presidente dessa casa, uma manifestação firme em favor do senador Alessandro, mas também, principalmente, das nossas prerrogativas das comissões parlamentares de inquérito, que constitucionalmente têm o direito de investigar e a obrigação de dar respostas ao povo brasileiro. Senador Portinho, Vossa Excelência já votou? Falta um voto. Falta um voto. Eu vou encerrar essa votação. Se Vossa Excelência puder permanecer, ainda temos 5 votações. Senador Jorge Seif, eu vou só encerrar essa votação e vou passar a palavra a Vossa Excelência. Assim que a gente iniciar a outra. Senador Portinho, nós estamos com saudade de Vossa Excelência, fica aqui. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram 38 senadores e senadoras sim, 2 não. Está aprovada a indicação do senhor Alfredo César Martinho Leone para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Iraque. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem número 80 de 2025. Que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Jorge Geraldo Cadre, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Socialista do Sri Lanka e cumulativamente na República das Maldivas. Parecer número 94 de 2005 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator foi o senador astronauta Marcos Pontes. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa criar um painel para início da deliberação. A votação está aberta e senadoras e senadores já podem votar. Concedo... Já. As senadoras e os senadores já podem votar. A votação está aberta. Conceda a palavra ao senador Jorge Seif. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos colegas do PSD, dos colegas do Partido dos Trabalhadores, do Avante, do PDT, do PSB, do Republicanos, do Progressistas. Sabe por quê, presidente? Nós temos falado nessa casa que o chicote muda de mão. O chicote que nos últimos 4, 5 anos tem dado na direita brasileira, no Partido Liberal, e que às vezes parlamentares se regozijam. Ontem, só quero, alô Brasil, o presidente da CPI, do crime organizado, era do Partido dos Trabalhadores, senador Contarato do Espírito Santo. O relatório lido do Alessandro Vieira, senador de Sergipe, do MDB, base do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, cadê, pelo amor de Deus, a Corte Suprema? Eles são guardiões da Constituição. Cadê o respeito ao artigo 53? A Constituição garante que deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos. Quero chamar a atenção dos colegas do MDB. Vocês viram o que o ministro decano da nossa Corte Suprema ameaçou publicamente por conta de uma fala de um senador do MDB. Qual foi o crime de Alessandro Vieira? Falar a verdade, ter uma opinião diferente daqueles que estão no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero que vocês prestem atenção nas atitudes do Supremo Tribunal Federal contra prerrogativas parlamentares que cada um dos cidadãos brasileiros deu para vossas excelências. E ontem, mais uma vez, vocês vejam que não é uma perseguição contra a direita, é uma perseguição ao seu livre pensar, é uma perseguição contra a sua opinião, é uma perseguição contra o seu mandato, é ameaça de cassação, é ameaça de inelegibilidade.
E vocês vão ficar parados até quando? Ou não vamos mais poder falar no microfone na tribuna? É uma vergonha isso. Porque se eles ligam para Alessandro Vieira, alô, ó, tu cala a tua boca, senão eu vou te lascar, seria vergonhoso igual. Mas eles falam para a imprensa. E vocês estão fazendo cara de paisagem. Prerrogativa que o cidadão brasileiro lhes deu e que ontem foi perseguida vergonhosamente, publicamente, contra o senador Alessandro Vieira, que é a base do governo Lula e que é, tradicionalmente, parceiro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Tem algum senador no plenário que ainda não votou? Senador Efraim, Vossa Excelência, já votou? Está faltando 10 senadores. E eu acho que nós temos aqui no plenário 41. Só um pedido de ajuda aqui dos nossos assessores, dos senadores. Senadora Zenaide, Vossa Excelência já votou? Senador Lucas Barreto. Tem muitos senadores que estão presentes que ainda não votaram. Se todos ficarem mais um pouco, a gente vai conseguir concluir todas as votações. Senador Nelcínio Trade, nosso querido presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República. Por gentileza, a mesa solicita o seu assessoramento no convite e na chamada das senadoras e os senadores para virem votar. Senador Jorge Seife, Vossa Excelência ainda não votou. Senador Jorge Seife. Senador Jorge Seife. Senador Camilo Santana, estava aqui presente ainda há pouco. Senador Fabiano Contarato. Senador Marcos Duval. Senadora Leila. Senador Everton. Senador Rodrigo Pacheco. Senador Cleitinho. Está faltando 4 votos. Tínhamos vários senadores aqui presentes ainda há pouco. Senador Veneziano Vital do Rego. Senador Veneziano Vital do Rego. Senador Rogério Carvalho. Senador Alessandro Vieira. Vossa Excelência já votou? Senador Laércio Oliveira. Faltam 3 votos. Faltam 3 votos apenas. Senador Nelcínio, por gentileza, Vossa Excelência precisa entrar em campo e atuar. 3 votos. Será que a assessoria pode...
Só falta o voto do senador Laércio Oliveira. Presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos começar outra votação, só aguardar um pouquinho. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 40 senadores, não 1. Está aprovado a indicação. Mensagem número 84 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor João Alfredo dos Anjos Júnior, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República do Quênia e cumulativamente na República de Uganda, na República do Burundi e na República Federal da Somália. Parecer número 4 de 2026, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o relator foi o senador Hamilton Mourão. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar, a votação está aberta. Peço a Vossas Excelências que ainda falta 4 autoridades que permaneçam no plenário do Senado Federal. Temos muitos senadores presentes que ainda não votaram. Senador Laércio Oliveira, em nome dos senadores da República e das senadoras, nós gostaríamos de cumprimentar a Vossa Excelência pela passagem do seu aniversário no dia de hoje. E uma coisa muito curiosa, que as senadoras e os senadores estão aqui ao meu lado a se manifestar. Uma coincidência incrível. Vossa Excelência completa aniversário no mesmo dia da data do nascimento. Parabéns pelos 67 anos de idade que Vossa Excelência completa hoje. Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos ao senador líder Rogério Marinho. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, agradeço a gentileza de Vossa Excelência, quero me somar aos demais parlamentares, homenageando aqui o senador Laércio, que faz 77, não, deve ser 40 anos, mas de qualquer maneira, parabéns, senador Laércio, e obrigado pela convivência amena de sempre aqui no plenário. Senhores, nós estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país, mas momentos desafiadores. Desafiadores porque conseguem, de forma clara, separar perante a opinião pública aqueles que de verdade exercem a sua função com espírito público e aqueles que exercem a sua função com outros interesses. Ontem, o Brasil assistiu mais um lamentável episódio, quando o governo, mais uma vez, utilizando-se dos artifícios os mais variados, consegue modificar a composição de um colegiado que durante 4 meses se reuniu, substituindo senadores por outros senadores que não participaram do debate e que lá foram apenas para convalidar o inevitável, votar contra um relatório que não deram causa, que não construíram, que não se posicionaram e que não conhecem, exercendo um mandato ou sendo mandatados por um poder para sufocar ou para impedir que a vontade do parlamento fosse exercida. Aqui, aqueles que me antecederam falaram que, em muitos aspectos, tinham até reparos a fazer em relação ao relatório, porque tratava-se de crime organizado. E nós não vimos ali, por exemplo, menções ou indiciamentos a elementos ligados a notórios grupos criminosos que assolam esse país, como o Comando Vermelho, como o PCC, apenas a proposta de indiciamento de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Reparos tínhamos, poderíamos discuti-los, tentar aperfeiçoar o relatório, mas não impedir que ele viesse à tona. Mais uma vez, o governo coloca a sua digital na hora em que impede que a sociedade possa se manifestar. E aqui, eu quero manifestar a minha solidariedade ao Parlamento brasileiro
personificado nesse caso pelo senador Alessandro, que foi vítima, de referendo logo após, de um verdadeiro linchamento feito por um colegiado de senhores ministros que deveriam ser árbitros, magistrados perante a sociedade e não defensores de um corporativismo que cada vez mais tem feito mal à democracia brasileira. E falo assim porque mais do que ninguém, como democrata liberal que sou, defendo a separação dos poderes, defendo a autonomia dos poderes, defendo o equilíbrio entre os poderes, como preceitua a nossa Constituição, que é fundamentada na separação, que foi chantada desde Montesquieu e de Locke, e que fez, ao longo do tempo, nas democracias liberais, a diferença fundamental entre o poder absoluto e a necessidade do balanceamento de pesos e contrapesos. Nós assistimos um espetáculo explícito de uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão e do exercício da atividade parlamentar, onde se colocou que há um corporativismo por parte desta casa que utiliza os instrumentos que lhe são proporcionados pela Constituição brasileira e pelo nosso regimento interno, o nosso exercício como parlamentar, de fiscalizarmos os poderes da República, de estabelecermos os procedimentos para averiguarmos se há malfeitos e puni-los, ou entregar às autoridades competentes o resultado dessas investigações, e ainda a insinuação de que amigos milicianos, quaisquer que sejam eles, estão sendo protegidos. Pois muito bem, era importante que o ministro, que de forma desassombrada fala desta forma, ao invés de generalizar, exemplifique, aponte o dedo para quem de fato é miliciano, ao invés de jogar uma pecha sobre toda essa casa de uma maneira absolutamente desassombrada. Senhores, se vamos falar de corporativismo e de abuso de poder, eu quero lembrar à sociedade brasileira que há mais de 7 anos, o inquérito, que deveria durar no máximo 90 dias, permanece incólume, como uma espada na cabeça, não deste parlamento, mas da sociedade brasileira. Um inquérito imoral, um inquérito que dá a um cidadão poderes acima do bem e do mal, que alça o ministro do Supremo Tribunal Federal à condição de xerife da nação brasileira, que se utiliza desse artifício para intimidar, para impelir a sociedade a ter receio de se manifestar nas redes sociais, de exercer a sua liberdade de expressão. Centenas de brasileiros estão exilados nesse momento, com receio daquele que tem no seu punho a condição da continuidade de uma exceção de jurisprudência que é olhada de uma forma impávida, de uma forma absolutamente normalizada e banalizada, inclusive por meios de comunicação, que deveriam estar gritando contra esse tipo de aberração jurídica que permanece aí como um cadáver insepulto e mal cheiroso. Se vamos falar de corporativismo, vamos lembrar das conversas não republicanas que ocorreram e foram publicizadas entre um juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral e os seus auxiliares na área de computação, onde esse juiz, segundo este mesmo juiz, a mando de uma personalidade que presidia o tribunal na época, pede que se use a criatividade, vejam, senhores, para que se encontrem provas contra um adversário político e um veículo de comunicação. E eu tive, como senador da República, a iniciativa de peticionar ao Conselho Nacional de Justiça para que eu apurasse não a posição do ministro, porque eu sei que eles estão acima dessa situação, mas do juiz auxiliar, e recebi como resposta de que aquelas eram conversas normais. Normais para quem? Se queremos falar de corporativismo, de abuso de poder, vamos falar da censura prévia que ocorreu durante o processo eleitoral, quando um dos juízes daquela corte disse que só dessa vez se praticaria a censura, como se descumprir a Constituição brasileira fosse possível, justificada
pelo fato de que havia um inimigo comum e a ele não era dado o resguardo, o amparo e o guarda-chuva da Constituição, dos direitos fundamentais que qualquer cidadão brasileiro precisa ter. Se vamos falar de corporativismo, vamos lembrar de diversos casos que a sociedade já evidenciou, de juízes que julgaram, apesar de serem pretensas vítimas ou desafetos daqueles que estavam sendo julgados. Vamos nos lembrar do fato de que nós podemos até afirmar que é legal cônjuges ou parentes de primeiro grau atuarem como advogados em ações cujos árbitros, cujos magistrados são os próprios ministros e os juízes. É legal, porque passou num acórdão daquele tribunal. Mas é moral? Essa é a imagem que queremos passar para a sociedade brasileira? Pois muito bem, este mesmo colegiado ontem, do alto desses abusos reiterados de autoridade, se arvoram no direito de cercear, de censurar, de querer intimidar o parlamento brasileiro. Vesgos, talvez, da sua própria condução como ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhores, vou mais além, se me permite, o ilustre presidente, ainda faltam 4 a votar. Nós assistimos hoje à instauração de um inquérito por parte do ministro Alexandre de Moraes contra o candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, porque ele afirmou num pôster que Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terrorista e ditadura, eleições fraudadas. Olha o que está sendo dito aqui. Uma crítica feita a um presidente da República, um ato absolutamente normal entre adversários políticos, própria da própria conjuntura, da circunstância do embate. Isso é colocado como uma calúnia, como uma difamação, e o Supremo Tribunal Federal instaura um inquérito contra um candidato a presidente que disputa o poder numa das 10 maiores economias do mundo. O ministro do TSE manda o PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e Venezuela, como foi tratado. Eu quero perguntar aos senhores se o presidente Lula não é amigo ou não era amigo dos ditadores da Nicarágua e da Venezuela. Veja como a Justiça tratou esse caso, impediu a divulgação. Eu quero perguntar se Lula não foi fundador do Foro de São Paulo, como está dito aqui nesse post. Está aqui, ó. A abertura do Foro de São Paulo. Lula disse que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. Está aqui, ó. Está esfregado aqui na cara daqueles que querem cercear a verdade. Lula é amigo de Maduro? Está aqui, ó. Amorim mantém viagem à Venezuela para acompanhar eleições, mas não descarta a mudança de última hora. E Lula recebe com tapete vermelho o senhor Maduro. Está no post. Qual é a mentira? Qual é a calúnia? Lula concede a Maduro a recepção de chefe de Estado. Está no post. Onde é que está a mentira que ele é amigo de Maduro? As acusações de narcotráfico, inteiras acusações contra Nicolás Maduro por ser pretensamente um narcotraficante. Está aqui, ó. Está no post. Cadê a mentira? A eleição foi fraudada. Isso foi consolidado em qualquer fórum internacional de que houve fraude nas eleições da Venezuela. Tanto é que o próprio governo brasileiro, apesar de ser amigo, teve pudor de não reconhecer essa fraude escancarada que foi as eleições na Venezuela. Aí, nós temos a Advocacia Geral da União e na próxima semana nós vamos fazer aqui a sabatina. E eu quero concluir, senhor presidente, peço só mais 3 minutos. Como é que se pode votar em alguém para ser ministro do Supremo Tribunal Federal que no ato de exercer o ministério à frente da Advocacia Geral da União, que deve defender os 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo, instaura o Ministério da Verdade? Quem já leu aqui George Orwell? Quem já leu George Orwell? Está aqui a distopia de 1984, transformada em realidade pelo governo do Lula, à frente do senhor Jair Messias. À frente do senhor Messias. Jair, Deus o tenha, Deus o preserve, Deus o conserve, nosso grande líder. À frente do senhor Messias, que foi o artífice desse processo e que rejeitou. Aliás, eu quis testar, saber se esse negócio era para valer. Todas as denúncias que eu fiz foram arquivadas, mas a AGU tem atuado
para remover qualquer post que é feito com crítica ao governo. Se você fizer uma denúncia contra o governo, arquiva. Se fizer uma denúncia contra a administração de Lula, aí você vai adiante. Ao final, meus amigos, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós estamos numa situação em que nós precisamos decidir de que lado estamos, se do lado da democracia ou do lado do faz de conta. Nós temos hoje uma oportunidade de nos debruçarmos sobre os fatos que estão ocorrendo no Brasil, de verificarmos de que maneira o aparelhamento da máquina pública está prejudicando a democracia brasileira, de que forma estão agindo os órgãos de Estado. Se nós queremos preservar uma democracia liberal que permite que haja visões diferentes de mundo, chegou o momento. E a grande resposta que esse parlamento pode dar, e eu digo aos senhores com toda a tranquilidade e toda a serenidade, para mostrarmos a nossa altivez, para mostrarmos a nossa independência, para mostrarmos que, independente do lugar político que estivermos, da nossa preferência, nós precisamos dar um não ao senhor Jorge Messias, a quem eu respeito como cidadão, mas não posso acreditar que ele, dentro do Supremo Tribunal Federal, vai contribuir de alguma forma para melhorar as condições de credibilidade daquela instituição e a necessidade que a democracia tem de vigir de uma forma soberana pelo bem de toda a nação brasileira. Agradeço, senhor presidente. Nós atingimos o quórum. Eu peço a vossas excelências que permaneçam em plenário, que nós temos ainda algumas votações e aí temos alguns oradores inscritos. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 39 senadoras e senadores, não 1. Está aprovado a indicação do senhor João Alfredo dos Anjos Júnior. Mensagem número 68 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ministro de primeira classe do quadro especial de carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Helênica. Parecer favorável número 87 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator foi o senador Nelsinho Taradi e o relator ad hoc foi o senador Hamilton Mourão. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Enquanto os senadores estão votando, vou conceder a palavra ao senador... Senadora doutora, eu escrevi Vossa Excelência, mas o senador Moro está escrito também? Mas ela pode falar primeiro, né? Então, vai falar da mesa? Então, com a palavra, a senadora doutora Eudócia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu povo brasileiro e cidadãos do meu querido estado de Alagoas, é com muita alegria que subo mais uma vez a essa tribuna para falar sobre esperança e sensação de dever cumprido, que divido com vocês a mais recente conquista na área de oncologia, que fará diferença na vida dos pacientes que estão em tratamento contra o câncer, lutando pela vida. O presidente da República sancionou no dia 10 de abril o projeto de lei número 126 de 2025, de minha autoria, que incorpora a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, que é o marco regulatório da vacina contra o câncer. E agora, esse projeto de lei da minha autoria, que foi o meu primeiro projeto de lei aqui no Senado Federal, agora é lei. Agora é lei. É a lei número 15.385, que foi de 10 de abril de 2026, que foi sancionada pelo presidente da República, e que irá contribuir para modernizar a política oncológica brasileira ao promover inovações importantes que farão a diferença no tratamento do paciente oncológico. De uma forma resumida, o que é que esse projeto de lei veio trazer para o povo brasileiro
e para todos que estão em tratamento oncológico, tanto do nosso Brasil, como em especial do meu estado de Alagoas. Esse projeto de lei veio modernizar toda a política oncológica brasileira, veio diminuir a demora entre a descoberta de um tratamento e sua oferta no SUS. Porque o que acontece hoje? Os pacientes demoram a ter o diagnóstico precoce e o câncer é tempo dependente. O melhor tratamento para as doenças oncológicas é o diagnóstico precoce, para que tenha um tratamento devido e de uma forma oportuna. E aí os nossos pacientes terem uma boa evolução clínica e até a cura. Porque as doenças oncológicas, se forem diagnosticadas em tempo real, em tempo recorde, num breve período de tempo entre os sintomas, sinais e às vezes até nos check-ups, porque muitas vezes o câncer é silencioso, ele não demonstra nenhum sinal, nenhum sintoma, mas no check-up, nos exames de rotina, é diagnosticado muitas vezes esses casos de doenças oncológicas e de uma forma oportuna é feito o tratamento. O que é que traz também esse projeto de lei, esse marco regulatório que agora é lei? Ele reforça que o acesso do paciente oncológico no SUS deve ser universal, equitativo e integrado ao nosso SUS. Então, não temos mais que esperar que o paciente oncológico, só porque não tem condições de pagar e não tem condições de ter um tratamento na rede suplementar e dependa exclusivamente do SUS, ele tenha que estar fadado à morte. Ele tenha que estar fadado a ter uma evolução clínica insatisfatória e muitas vezes evoluindo para a forma metastática, que esse tratamento, sim, onera muito a união e também causa muitas dores no paciente oncológico e nas suas famílias. Esse projeto de lei, que agora é lei, ele estimula a produção nacional de medicamentos e vacinas no Brasil. E digo com muita alegria que foi o meu primeiro projeto de lei, como eu já mencionei, e que eu tive a iniciativa de colocar todas essas medicações nesse projeto, medicações de ponta para tratamento oncológico, junto com a vacina terapêutica contra o câncer, sendo produzidas aqui no nosso país. Por quê? Porque nós temos institutos competentes, com colegas cientistas competentes, que poderão avançar nessa pesquisa dessa vacina contra o câncer, que é a vacina RNA mensageiro. E com isso, avançando nessa pesquisa, nós estamos avançando junto com as grandes uniões, com os grandes países que já estudam há algum tempo essa vacina contra o câncer, que é uma vacina terapêutica. Ela trata o câncer. Ela não é para prevenir o câncer, ela é para tratar o câncer. Muito embora que já tem alguns cientistas estudando vacinas que irá prevenir alguns tipos de cânceres. Mas nessa lei eu estou falando da vacina terapêutica. E através dos institutos como a Fiocruz, o Biomanguinhos, o Butantan, nós conseguiremos, uma vez que essa vacina que isso vai levar em média de 2 a 3 anos, essa vacina sendo constatada, a sua eficácia e a sua segurança para uso universal, então essas vacinas, como nós já temos essa lei no Brasil, e mais uma vez repito, fico feliz em ter tomado essa iniciativa em primeira mão aqui no Brasil. Depois que eu fui autora desse projeto de lei, outros
Outros colegas acompanharam essa ideia e que bom. O que é bom a gente tem que replicar. O que é bom a gente tem que avançar. E até agradeço porque reforça o meu trabalho aqui no Senado. Essa vacina, que ainda está em estudo, como eu já falei, daqui 2, 3 anos ela poderá ser usada em toda a população do mundo e, por que não, aqui do Brasil. E esse foi o meu objetivo, fazer esse projeto de lei para que o nosso país não ficasse para trás e pudesse andar lado a lado com esses países que já avançaram muito nesse estudo dessas vacinas, para quando forem autorizadas, e aqui eu falo do Reino Unido, aqui eu falo da China, aqui eu falo da Alemanha, aqui eu falo da Espanha, aqui eu falo da Rússia, e a Rússia, a China e o Reino Unido, eu tive a oportunidade de ir pessoalmente, em caráter de missão oficial, acompanhar de perto esses estudos que estão muito avançados, de forma que o Brasil irá acompanhar esses países. Quando a NICE do Reino Unido, quando o FDA dos Estados Unidos, que é como se fosse a nossa Anvisa, esses países avançarem como eles estão bem avançados, detectarem que ela tem uma excelente eficácia clínica, como já está mostrando que tem pela pesquisa, e mostrarem que elas têm segurança clínica em usar em todos os pacientes oncológicos, especialmente os pacientes metastáticos. E eu tive, o nosso presidente Alcolumbre me mostrou uma reportagem, o senhor, Vossa Excelência, o senhor me mostrou a reportagem sobre as imunoterapias, que debela os tumores, os cânceres. Isso é fato, senhor presidente. Isso já vem de algum tempo atrás. A questão é que hoje nós já temos quatro blocos de imunoterapias. E o que o senhor me mostrou hoje foi das vacinas, das imunoterapias mais avançadas, que a gente chama de 3ª e 4ª geração. Então, cada vez mais as imunoterapias estão avançando para diversos tipos de cânceres. E agradeço a Vossa Excelência de ter comentado comigo sobre essa reportagem de hoje, e eu me debrucei sobre o estudo dela, e realmente é uma dessas imunoterapias que fazem parte também do bojo do projeto de lei a qual foi relatora. E agradeço pela sua colocação, mas eu já estou terminando aqui a minha fala. Voltando para a questão da vacina terapêutica, ela também contribui para a celebração de convênios, para a transferência de biotecnologia. Todos os países que eu passei, a Rússia, Reino Unido e China, eu, junto com os colegas cientistas desses países, eu solicitei e ficou em aberto, essa porta aberta, para que os colegas cientistas desses respectivos países fizessem conosco, aqui com nossos cientistas brasileiros, um intercâmbio de conhecimento dessa biotecnologia e abertura para convênios, para que essas biotecnologias avançadas pudessem vir aqui para o nosso país através dessa troca de talentos. E, além disso, diminui a judicialização também através das regras mais claras pela incorporação de medicamento no SUS. Então, esse projeto se chama Marco Regulatório da Vacina contra o Câncer. Realmente, ela é um marco histórico. É um marco histórico para as doenças oncológicas no nosso país, que tanto matam os nossos brasileiros e brasileiras, que tanto matam os nossos amigos de todo o mundo. Hoje o câncer é a 2ª doença que mais mata, só perde para as doenças cardiovasculares. Mas os estudos científicos mostram
que daqui para 2030 será a doença que irá mais causar mortes em todo o mundo, e não pode ser diferente aqui no nosso país. Por isso que nós temos que nos debruçarmos sobre esse tema, para que a gente não fique para trás e que a gente ande lado a lado com esses grandes países, trazendo para os nossos brasileiros terapia de ponta para o tratamento do câncer, sem ficarmos para trás, porque o nosso Brasil é gigante, o nosso Brasil merece, os nossos brasileiros e brasileiras merecem tratamento digno, equitativo e universal, não apenas para quem pode pagar, não apenas para quem tem rede suplementar, mas para todos, em especial para todos que dependem exclusivamente do SUS. Exclusivamente do SUS. E aqui eu quero também colocar para vocês, senhoras senadoras, senhores senadores, todos que acompanham essa sessão, que em apenas 3... Concluindo, senhor presidente. Obrigada. Em apenas 3 dias foi sancionada a lei, como eu já falei, 15.385, do Marco Regulatório da Vacina contra o Câncer, da minha autoria, e foi sancionada a Lei 15.379, de 2026, do projeto de lei 2371 de 2021, o qual fui relatora. Esse projeto de lei ficou, ao todo, quase 6 anos parado aqui no Congresso Nacional. Eu fui relatora desse projeto de lei que trata das imunoterapias, mas que agora é lei, senadora Damares, que nós comemoramos juntas. Mais uma vez, repito, você que fez parte da CAS Câncer, minha amiga, e que tanto contribuiu para que hoje essas 2 leis, a Lei 15.385 e 15.379, fossem sancionadas. Então, isso é motivo de alegria e de comemorarmos. Não apenas nós, Damares e colegas senadores e senadoras, porque não apenas nós, mas todo o povo brasileiro, porque tudo isso foi idealizado, projetado, trabalhado para o nosso povo, para todos os pacientes oncológicos do nosso país, especialmente os nossos pacientes do SUS. E deixo aqui para vocês o seguinte, que a senadora Eudócia irá continuando lutando aqui no Senado para que todas as terapias inovadoras no tratamento do câncer, eu estarei na linha de frente e, óbvio, com a ajuda dos colegas senadores e senadoras. Muito grata, senhor presidente. Eu tenho ainda o senador líder Marcos Rogério inscrito, o senador Sérgio Moro abriu mão da sua inscrição, mas é evidente que nós não conseguimos atingir o número mínimo necessário para... Senador Nelsinho, a gente tentou aqui, está faltando 10 senadores, ainda não vai dar. Como nós não vamos atingir o quórum, eu vou votar apenas um item da pauta hoje. O relator está presente, senador Ângelo Coronel, e eu determino à Secretaria-Geral da Mesa que cancele esta votação nominal. Está cancelada a deliberação. Presidente, eu estou aqui presente, tem um item que é muito importante para o meu estado, o item 3. Tudo bem, então, como Vossa Excelência está presente e o senador Coronel também está presente, eu vou colocar em deliberação os que estão presentes. Perfeito, muito obrigado pela sensibilidade costumeira de Vossa Excelência. Obrigado, querido líder Nelsinho. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 1769 de 2019, de autoria do senador Zequinha Marinho, que dispõe sobre as definições e características dos produtos derivados do cacau, o percentual mínimo de cacau nos chocolates e a informação do percentual total de cacau nos rótulos desses produtos, nacionais e importados, comercializados em todo o território nacional. Foi apresentado o requerimento 283 de 2026 de iniciativa dos líderes partidários, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento.
A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Ângelo Coronel para proferir o seu parecer de plenário. Com a palavra, Vossa Excelência, como relator da matéria. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. O parecer de plenário sobre o projeto de lei 1769 de 2019, substitutivo da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre as definições e características dos produtos derivados de cacau, o percentual mínimo de cacau nos chocolates e a informação do percentual total de cacau nos rótulos desses produtos nacionais e os importados também, comercializados em todo o território nacional. Com sua permissão, senhor presidente, eu vou direto para a análise. De início, cabe observar que, segundo o artigo 65 da Constituição Federal, o projeto de lei aprovado por uma Casa Legislativa será revisto pela outra e, sendo emendado, voltará à Casa Iniciadora. Consoante os artigos 285 e 287 do Regimento Interno do Senado Federal, RISF, a emenda da Câmara a projeto do Senado não é suscetível de modificação por meio de subemenda, e o substitutivo da Câmara a projeto do Senado é considerável uma série de emendas. Logo, nesta fase de tramitação do PL 1769 de 2019, cabe a esta Casa aceitar ou rejeitar o substitutivo, na íntegra ou em parte, não lhe sendo permitido promover modificações nos dispositivos já aprovados. Quanto ao substitutivo, não há divergência sobre as alterações de redação e técnica legislativa realizada pela Câmara dos Deputados, pois entendemos que contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto. Já em relação ao mérito, temos apenas 2 pontos de divergência, os quais propomos que sejam rejeitados por esta Casa. Não entendemos, senhor presidente, oportuno possibilitar a autoridade reguladora atualizar a definição de sólidos totais de cacau, uma vez que a descrição proposta no inciso 5º do caput do artigo 2º da proposição em análise já se demonstra suficiente. Ademais, tampouco concordamos com a previsão de a autoridade reguladora competente estabelecer as diretrizes, as características e os padrões de identidade, de qualidade e de composição aplicáveis aos produtos de que trata a proposição, razão pelo qual proporemos a rejeição do parágrafo 3º e 4º do artigo 3º do projeto de lei 1769 de 2019, que é o substitutivo da Câmara dos Deputados. Propomos emenda de redação ao parágrafo único do inciso 13 do artigo 2º da proposição, com o intuito de deixar claro que o texto da lei considerará as limitações técnicas que impedem uma remoção total das cascas, películas e outros subprodutos de amêndoa de cacau. O objetivo é explicitar a necessária necessidade de previsão de margem de tolerância técnica quanto à presença de cascas, películas e demais subprodutos do cacau nos sólidos de cacau, em razão das limitações inerentes ao processamento industrial, que não permite a remoção integral desses elementos, sendo tecnicamente inevitável a ocorrência de traços residuais. Situação análoga já é reconhecida em outras cadeias agroindustriais, como o café e a cana-de-açúcar. A ausência de previsão expressa de tolerância pode gerar insegurança jurídica ao impor padrão materialmente inexequível. Também propomos, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, propomos que a emenda de redação do caput do artigo 3º do substitutivo, no sentido de conferir maior clareza normativa e flexibilidade regulatória à exigência de rotulagem, ao estabelecer que a definição dos critérios técnicos para a indicação do percentual de cacau será disciplinada por ato do Poder Executivo, sem afastar a observância dos limites e requisitos fixados na própria lei. Os demais dispositivos da proposição em análise, contudo, são muito oportunos, uma vez que o objetivo regulamentar de maneira apropriada a produção e comercialização de produtos derivados de cacau em todo o território nacional. Com esta finalidade,
estabelece definições e características para os produtos derivados de cacau, percentual mínimo de cacau nos chocolates e disciplina a informação do percentual total de cacau nos rótulos desses produtos nacionais e também os importados. Conforme bem destacou o autor da proposição, nobre senador Zequinha Marinho, dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, relativos ao ano de 2017, indicam que o Brasil é o 6º maior produtor de cacau do mundo. Internamente, o Pará e a Bahia vêm se destacando como os maiores produtores nacionais, respondendo juntos por mais de 90% da produção brasileira. O consumo de chocolate é cada vez mais integrante do cotidiano dos brasileiros. Nos últimos 4 anos, a penetração nos lares nacionais passou de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, sendo que cada cidadão consome, em média, 3,9 quilos de chocolate por ano, conforme dados da ABICAP, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. Nesse contexto, também têm ocorrido transformações no perfil do chocolate demandado pelo consumidor brasileiro, já que, se há 2 décadas o cacau nacional era quase integralmente destinado às exportações, hoje o mercado interno exige produtos de maior qualidade e valoriza os pequenos produtores locais, especialmente aqueles que adotam práticas sustentáveis de produção. Para os senhores e as senhoras verem que o chocolate realmente é uma paixão dos brasileiros. Destaca-se, contudo, que a evolução do patamar do paladar do consumidor nem sempre é acompanhada por informações claras e precisas nos rótulos dos alimentos. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Neste contexto, a proposição em análise é estratégica e coaduna-se com os princípios consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Entre eles, destaca o artigo 6º, inciso 3º, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado. Acrescenta-se que os dispositivos em análise contribuem de maneira decisiva para a valorização do produtor de cacau brasileiro, e principalmente o produtor de cacau brasileiro, que tem sofrido muito com a questão dos preços, onde o governo não faz a previsão de safra, liberando a importação do cacau da África, um cacau que ninguém sabe qual é a sua origem verdadeira, um cacau que tem essa denúncia de ser hoje a escravidão, escravidão de menores, produto esse que não vem com controle fitossanitário, podendo acontecer no Brasil o que aconteceu no passado, de novo com essa vassoura de bruxa que quase dizimou a lavoura cacaueira brasileira, em especial da Bahia. Então, a gente tem que ter sempre, senhor presidente, a previsão de safra, para que com essa previsão de safra, feita pelo Ministério da Agricultura, com o CEPLAC, a gente possa aferir se realmente precisaremos, o Brasil vai precisar importar ou não, porque nós temos que valorizar o produtor nacional, o produtor que levanta de madrugada, principalmente da agricultura familiar, para fazer o seu trato cultural, para adubar a sua roça, para colher o seu cacau, e na hora da venda, muitas indústrias reduzem até, faz um deságio do preço que está cotado na Bolsa de Nova York, sendo um verdadeiro desrespeito aos produtores de cacau que tem hoje aí na Bahia e no Pará os seus grandes estados. Então nós precisamos fazer com que, senhor presidente, o produtor de cacau seja respeitado, e a partir do momento que a gente aumenta o percentual de chocolate, no chocolate barra,
nos achocolatados, no chocolate branco, a gente vai fazer com que se aumente o consumo de cacau. E se aumenta o consumo de cacau, com certeza vai estimular o plantio e vai estimular os tratos culturais, porque vai ter quem compre mais produto para atender a demanda das indústrias. É importante, presidente, senhores senadores e senadoras, é importante esse comparativo. Até o dia de hoje, o chocolate continha 25% de cacau. Esse PL passa para 35%. E olhe que a Codex Alimentários, que é da FAO, da ONU, registra que também tem que ser 35% de cacau. Nós conseguimos, com isso, parametrizar o chocolate brasileiro com o que tem de chocolate fabricado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Na questão do chocolate ao leite, hoje, nós não temos essa definição no Brasil e nós colocamos nesse PL que 25% de cacau mais leite, enquanto a Codex Alimentários também é 25% de cacau mais leite. Na questão do chocolate branco, hoje é 20% de manteiga, permanecemos com os mesmos 25% de manteiga e também a Codex Alimentários também exige 20% de manteiga, mantivemos. Agora temos aqui a polêmica, que é o achocolatado, aquele que a gente toma na latinha, no copinho de manhã cedo, que é aquele ali que é o problema, que ninguém sabe qual é o teor de cacau que tem naquele achocolatado. E nós estimamos, mantendo que a Câmara também aprovou, em 15% de cacau manteiga. Com isso, nós vamos aumentar essa demanda do cacau para que a indústria possa, com isso, dar mais fôlego ao produtor brasileiro, principalmente de Bahia e Pará, e evitar que esses produtores sejam literalmente esmagados pelas multinacionais que preferem hoje comprar o produto da África do que comprar o produto brasileiro. E quando vai comprar o produto brasileiro, temos denúncia, senhor presidente, que ainda praticam deságio, ou seja, é um desrespeito ao produtor de cacau do Brasil. Então, senhor presidente, concluindo, acrescenta-se que os dispositivos e análise contribuem de maneira decisiva para a valorização do produtor de cacau brasileiro e da indústria nacional. Eu quero também ressalvar, eu não estou aqui contra a indústria, eu estou querendo simplesmente dar mais no rótulo dos chocolates quais são os percentuais que são utilizados, para ninguém ficar comprando algo e não é aquilo que ele está comprando, achando que aquilo ali está dentro da realidade e dentro das normas e das práticas de produção. Então, é maneira de valorizar o nosso produto. Com isso, você vai valorizar o consumidor, que não vai comprar gato por lebre. Trata-se de estratégia essencial para o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil, uma vez que fortalece a agricultura familiar e empresarial, gera emprego e rendas no campo e na cidade, estimula a agregação de valor por meio da produção de chocolates e derivados de alta qualidade e, por conseguinte, reduz a dependência de importações. Isso é que é importante. Eu não sou contra importar, mas se tiver o produto aqui no Brasil, principalmente em Bahia e Pará, por que importar se nós temos o produto aqui? Caso não tenhamos o produto, tudo bem, que se libere as importações. E como hoje nós temos aí cacau sobrando, não tem por que liberar para importar cacau da África sem saber realmente qual é a origem daquele produto. Então nós temos que dar essa força, e esse Senado não vai se furtar isso, dar essa força ao produtor de cacau, principalmente da minha querida Bahia. Trata-se de estratégia essencial para o desenvolvimento econômico sustentável do país, uma vez que fortalece a agricultura familiar e empresarial, gera emprego e renda no campo e na cidade, estimula a agregação de valor por meio da produção de chocolates e de derivados de alta qualidade e o produtor nacional. É ponto de partida para aumentar o investimento em tecnologia, rastreabilidade e práticas socioambientais responsáveis, que é importante, socioambientais responsáveis, o que leva o Brasil a consolidar sua competitividade no mercado internacional, promovendo a preservação ambiental, especialmente em sistemas como o cacau cabrunca. Antes de proferir o voto, senhor presidente, eu queria aqui ressaltar a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que tem feito um trabalho gigante
para resgatar o preço, porque hoje não tem cabimento de uma pessoa hoje produzir para vender uma arroba de cacau a R$100, R$175 a arroba. Isso é um absurdo, não paga os custos. Antigamente, uma arroba de cacau você comprava um saco de adubo, hoje você não compra nem meio saco de adubo. Por quê? Porque as indústrias, a denúncia que nos chega, em vez de praticar o preço que está na Bolsa de Nova York, já que o cacau é uma commodity, simplesmente pratica até deságio, repetindo aqui, para pagar no cacau brasileiro produzido principalmente pela agricultura familiar. Então nós temos que realmente coibir esta prática. Vamos ao voto, senhor presidente. E quero aqui saudando o pessoal do IFBA, da Associação Brasileira, na pessoa da presidenta Vanusa, que está acompanhando essa sessão com o seu grupo, que realmente é uma lutadora em prol de resgatar a lavoura cacaueira na Bahia. Nós temos que realmente tecer loas, abraçar aquelas pessoas que lutam, não lutam para si, mas lutam por uma coletividade. Parabéns à Vanusa, parabéns a todas as entidades envolvidas, aos sindicatos, aos produtores bravos de cacau. E tenho certeza que aqui vocês terão, como sempre tiveram, uma voz firme e forte para defender essa lavoura que foi responsável pelo polo petroquímico de Camaçari nos idos bem antigos, vamos assim considerar. Foi feito o polo petroquímico de Camaçari com recursos oriundos dos impostos gerados pelo cacau. Então o cacau não pode ficar simplesmente abandonado. Nós temos que resgatar essa cultura que é um orgulho dos brasileiros, em especial um orgulho dos baianos. São 100 municípios na Bahia, senador Davi Alcolumbre, aqui vale a quase 30% que hoje vive do cacau. E o cacau hoje literalmente é avacalhado, porque está faltando políticas públicas para valorizar essa produção e valorizar também o agricultor familiar. Vamos ao voto. Diante de todo o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 1769/2019, substitutivo da Câmara dos Deputados, com rejeição do inciso 3º e 4º do seu artigo 3º e acréscimo das emendas de redação apresentadas nesse relatório. Há uma correção, senhor presidente. Na emenda de redação, onde se lê ressalvados, leia-se atendidos. Então, esse aqui, presidente, é o relatório. Espero que a Bahia e o Pará, que são responsáveis por essa cultura tão nobre, se sintam confortados, que eu sei que foi a pressão grande para que ele pudesse chegar aqui essa tarde para relatar esse projeto. Então, muito obrigado a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senador Ângelo Coronel. O parecer é favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados, com a rejeição dos parágrafos 3º e 4º e de seu artigo 3º e com as adequações redacionais apresentadas pelo relator. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Me permita, querido líder, senador Jacques Wagner, e me permita, querido relator, senador Ângelo Coronel, antes de iniciarmos a discussão, me permita registrar a presença no plenário do Senado Federal, em sinal de respeito institucional à nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados. Nós temos no plenário do Senado Federal vários deputados que passaram no dia de hoje nos acompanhando e que ainda estão aqui. O deputado Diego está presente, e assim como a presença do presidente Hugo Mota, que vem ao plenário do Senado Federal agradecer publicamente, e isso ele já o fez ainda há pouco aqui pessoalmente, o gesto grandioso do ponto de vista institucional do Senado da República, de nós termos no dia de hoje, com o apoiamento, percebam, de todas as lideranças partidárias, de governo e da oposição, em relação a incluirmos como item extra-pauta a mensagem de indicação da vaga decorrente da aposentadoria do ministro Haroldo Cedrais, que cabe à Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da União. Presidente Hugo Mota, a presença de Vossa Excelência no plenário do Senado Federal é também um sinal de respeito a esta casa. Vossa Excelência, no dia de ontem, liderou uma votação no plenário da Câmara, aonde, pela maioria dos votantes, votaram quase 460 deputados, e o deputado Odair Cunha teve exatos 303 votos,
e foi aclamado pela votação dos seus colegas deputados federais e deputadas federais como o indicado da Câmara dos Deputados para compor o TCU. E hoje, deputado ministro Odair, votado na Câmara e votado no plenário do Senado. Dizer a Vossa Excelência que nós fizemos isso com a certeza do dever cumprido e das obrigações constitucionais do ponto de vista da institucionalidade do Poder Legislativo brasileiro. E dizer ao presidente Hugo Mota que todas as lideranças apoiaram a inclusão desta matéria como item extra-pauta. Menos de 24 horas da votação da Câmara, ou melhor, na Câmara dos Deputados, o Senado Federal cumpriu a sua obrigação de referendar e apoiar, com a maioria dos senadores, a indicação do deputado Odair Cunha e agora ministro do Tribunal de Contas da União, aprovado na Câmara e no Senado. Fiz questão de fazer essa fala rápida, mas ela representa o simbolismo da nossa relação, Hugo. Uma relação de fraternidade, de amizade, de sinceridade e de cumplicidade para a defesa intransigente do Poder Legislativo brasileiro. Parabéns, meu irmão, parabéns, Odair, e o Senado se desobrigou na tarde de hoje de cumprir a sua obrigação em relação à indicação da Câmara dos Deputados. Obrigado. Parabéns. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao líder, senador Jacques Wagner. Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência só para completar, não, para me associar às palavras de Vossa Excelência sobre o dia de ontem e hoje. Eu acredito muito no Parlamento e tenho a convicção de que ontem foi um dia de nobreza, porque essa casa vive de debates, discussões, compromissos e acordos políticos. E o acordo que é feito deve ser cumprido. Eu parabenizo o presidente Hugo Mota, assim como o indicado Odair Cunha, porque houve, em determinado momento, um acordo feito quando da eleição. E, para mim, bato palmas e sei do esforço que o presidente Hugo Mota fez para que fosse respeitado o acordo feito no momento da sua eleição. Portanto, eu acho que isso valoriza o Parlamento, nós dependemos disso, porque nós dependemos da palavra e do compromisso de cada um no acordo feito. Meus parabéns a Vossa Excelência, tenho certeza, e a Vossa Excelência também, que, entendendo o momento grande que foi ontem, fez questão de hoje, com o apoio de todas as lideranças, imediatamente referendar o nome aprovado pela Câmara. O Parlamento está de parabéns por esse momento que vivemos ontem e hoje. Sobre o projeto, eu quero saudar o senador Ângelo Coronel, parabenizar pelo relatório, parabenizar também o senador Zequinha Marinho, autor do projeto, o deputado Daniel Almeida, que foi o relator na Câmara dos Deputados, e dizer, senador Coronel, e dizer que até invejo Vossa Excelência, porque tentei ser o relator dessa matéria quando ela voltou, mas a legitimidade de Vossa Excelência, que tinha sido relator, quando ela saiu daqui para a Câmara, evidentemente voltou às suas mãos para que Vossa Excelência fizesse esse relatório. Vossa Excelência é coautor? Não, pelo ciúme, confesso, eu disse, eu preciso participar desse momento, e aí assinei o requerimento de urgência para que pudesse vir imediatamente para cá e Vossa Excelência poder fazer o relatório. Eu acho que o projeto vem ao encontro do desejo dos produtores de cacau, que vivem um momento de muita dificuldade pela oscilação espantosa que houve do preço. O presidente Lula, percebendo isso, fez aquela MP, exatamente sendo mais rigoroso com a importação e reduzindo o tempo do chamado drawback de 2 anos para 6 meses, exatamente para dar mais fôlego aos nossos produtores. Esse projeto, evidentemente, ao estabelecer mínimos de chocolate de verdade, de cacau de verdade para o chocolate, eu não tenho dúvida que socorrerá a lavoura de cacau, principalmente no nosso estado, que é o maior produtor, e no estado do Pará. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo relatório
e vamos desfrutar vendo a nossa lavoura vicejar e melhorar. Me permita, senador Ângelo Coronel, nós não temos mais senadores inscritos, mas eu queria fazer... senador Jaime Bagatoli, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar o senador Ângelo Coronel por essa relatoria desse projeto do nosso senador Zequinha Marinho, do Pará. Dizer para você, Ângelo Coronel, Rondônia é um produto, já foi o terceiro maior produtor de cacau do Brasil. E o cacau, é uma cultura que está na mão do pequeno produtor rural. Na Bahia, no Pará, em Rondônia, e agora ele está até São Paulo, hoje já começou, tem alguns lugares em São Paulo que começou com cultura de plantando cacau. E hoje a indústria, a gente entende, tenta pelo menos entender também o lado da indústria, que quer diminuir o custo. A indústria também procura diminuir os custos. E nós precisamos entender que naquele momento da falta de cacau, o cacau chegou a custar R$ 70 o quilo. Obrigado. Hoje está em torno de R$ 10 o quilo. E é impossível o nosso produtor, o nosso pequeno produtor rural, ele sobreviver com esses valores, que hoje o custo varia entre R$ 20 e R$ 22 o quilo. Então, esse projeto vai trazer mais segurança para o nosso pequeno produtor rural, colocando um volume mínimo de cacau no chocolate. E eu acho que não é de agora que, depois de anos que já se sofreu tanto nessa cultura, aquelas doenças todas que deram no passado, que nós tivemos na Bahia, aquele desastre total da cultura do cacau, com a vassoura de bruxa. E hoje, nós, depois de todos esses anos, nós não podemos eliminar o cacau no Brasil, porque eu digo aos senhores que estiver nos acompanhando pela TV Senado, se nada for feito, em 2 anos, nós vamos diminuir em mais de 60% a produção de cacau no Brasil. Obrigado, presidente. Parabéns ao relator e parabéns ao autor do projeto. Presidente. Pois não, relator com a palavra. Antes de concluir, eu queria fazer uma ressalva no meu relatório a respeito, porque houve uma polêmica hoje durante o dia, a respeito de 15% nos achocolatados. Não é que eu seja contra os 15%. Agora, só que tem que botar bem no rótulo que ali tem 15%. Se a indústria achar que é muito, ela pode criar um novo produto e colocar 1%, 2%. Ela só não pode chamar de chocolate. Por exemplo, se o senador Jacques Wagner quiser um chocolate Wagner Latte, contanto que ele especifique qual é o percentual que ele quer de chocolate no produto. O que não pode é você pegar os 15% e ficar como se fosse parametrizado, usando para todo tipo de produto achocolatado. Então foi importante isso, porque eu soube que a indústria andou fazendo aí algumas interseções para tentar suprimir esses 15%, e isso aí não tem problema nenhum. O produto novo faz rótulo novo, sem nenhum problema. Eu, por exemplo, se quiser lançar o meu chocolate, eu posso lançar Coronel Latte, pronto, e botar 1%, 2% de chocolate, a indústria é minha, eu faço o que quiser. Agora, o que não pode você ter menos de 15% do cacau nesse achocolatado. Isso é importante que traz. Agora, presidente, concluindo aqui, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação da Vossa Excelência, posso? Presidente, está tramitando aqui a PEC 14/21, da aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e endemias, já desde 2006, aguardando parecer para que ela foi votada. Eu gostaria que Vossa Excelência intercedesse, que é uma PEC meritória. Os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, estão aí realmente ansiosos por essa aprovação, e gostaria que Vossa Excelência apadrinhasse esse processo. Temos também, presidente, o PL 460 de 2019, que é um incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde,
que traz segurança jurídica para que os municípios paguem o 13º e o IFA aos agentes comunitários de saúde, está na sua presidência desde 2025, aguardando despacho às comissões ou definir um rito de urgência. Então, presidente, gostaria de ouvir de Vossa Excelência a respeito do 460 que encontra sob sua gaveta para despachar, para ele tramitar e que o Congresso aprove ou não aprove. O importante é tramitar. Temos também a PEC 5, que redistribui a contribuição previdenciária dos municípios. Essa PEC é de minha autoria. Nós aprovamos uma emenda reduzindo o INSS das prefeituras de 22% para 8% e já está, voltando praticamente a quase os 20% que era antigamente. Ou seja, nós tivemos uma redução de 22% para 8%, o governo já subiu de 8% para 12%, 12% para 16% e para o ano, a partir de janeiro, volta a ser os 20%. Então eu apresentei uma PEC, que é a PEC de minha autoria, voltando a ser os 8% eternamente. Essa PEC, presidente, encontra na CCJ e gostaria muito de que Vossa Excelência também interferisse para que a gente botasse essa PEC para tramitar, escolhendo um relator. Temos também, presidente, a PEC 2 de 2026, que é o piso salarial de médicos e dentistas, parado na presidência desde também de fevereiro, aguardando o envio para a CCJ ou indicar um calendário especial. Gosto também do seu empenho, sei que Vossa Excelência também é defensor dessas causas. Tem a PEC 24 de 2022, que é o piso nacional do fisioterapeuta, inclusive de minha autoria, relatório já apresentado pelo relator Cajuru, aguardando somente a CCJ pautar. Temos o PL, encerrando, presidente, tem um PL 1731 de 2021, que é o piso nacional dos fisioterapeutas, já aprovado na Câmara dos Deputados, com alteração, está parado também, presidente, na presidência, aguardando envio às comissões ou definir um rito de urgência. Então, são matérias, presidente, que mexem com pessoas que mexem com saúde, que cuidam de gente. Então, quem cuida de gente, esse Congresso e o Senado tem que dar um carinho especial. E conto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senador Ângelo Coronel. Me permita, senador Ângelo Coronel, fazer uma pequena fala para esclarecer o motivo da inclusão desta matéria na pauta da sessão de hoje. No momento que esta matéria ainda estava tramitando na Câmara dos Deputados, na busca de um entendimento ainda na Câmara, Vossa Excelência entrou em contato comigo, falando da importância desta matéria ser aprovada para fortalecer o setor produtivo do cacau no Brasil. Então é importante fazer esse registro da preocupação de Vossa Excelência quando ainda da tramitação desta matéria na Câmara dos Deputados, preocupado que nós dessemos a celeridade necessária para tratar este assunto muito importante. Então eu queria fazer esse registro de cumprimentar pela atenção de Vossa Excelência a este assunto. Mas eu não poderia também deixar de fazer um registro que, ao tempo, o líder senador Jacques Wagner entrou em contato com esta presidência, falando da importância e da prioridade da deliberação desta matéria no Senado Federal. E ainda, da mesma maneira, esta matéria estava em deliberação na Câmara dos Deputados. Faço esse registro, senador Jacques Wagner, para externar para a sociedade da preocupação de Vossas Excelências em relação a este assunto. Tanto o senador Jacques Wagner como o senador Ângelo Coronel externaram a preocupação da necessidade urgente do plenário deliberar este assunto. E é muito importante a gente fazer essa fala para esclarecer aquelas pessoas que aguardam a deliberação deste assunto, para saber que verdadeiramente Vossas Excelências estavam preocupados com a tramitação e com a deliberação deste projeto de lei muito importante, não só para a Bahia, mas para o Brasil. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, o relatório apresentado pelo senador em plenário Ângelo Coronel. Em votação, o substitutivo da Câmara dos Deputados em turno único, com supressões e adequações redacionais apresentadas pelo relator e consolidadas nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados, com supressões e adequações redacionais do relator.
O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. Cumprimento Vossa Excelência, querido senador Ângelo Coronel. A matéria vai imediatamente à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei número 6.359, de 2025, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que cria várias varas federais destinada à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau nos estados do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. Foi apresentado um requerimento de número 293, de 2026, assinado pelos líderes partidários, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto ao plenário do Senado a votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Nelsinho Trade para proferir imediatamente o parecer em plenário. Senhor presidente, direto à análise, com o consentimento de Vossa Excelência e do plenário. No que diz respeito à constitucionalidade, a proposta atende aos requisitos formais e materiais, trata-se de matéria de competência da União. Não há reparos quanto à juridicidade, à técnica legislativa da proposição, que vincula a matéria que deve ser tratada em lei federal e está redigido com observação da devida técnica legislativa. A proposta também está adequada quanto às exigências orçamentárias e financeiras, pois prevê a instalação das varas e provimento dos cargos necessários de forma gradual, conforme a disponibilidade dos recursos, de acordo com a previsão orçamentária e a expressa autorização da LDO. Dessa forma, fica garantida a observância das exigências de limites de ampliação de despesa previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e no novo arcabouço fiscal. No mérito, a proposta se alinha às determinações constitucionais de amplo acesso à justiça e melhor prestação da função jurisdicional com a duração razoável dos processos judiciais. É inegável que, no decorrer dos últimos anos, a Amazônia tem cada vez mais se tornado uma região estratégica para o Brasil e principalmente para o mundo. A preservação do seu ambiente e dos povos tradicionais é fundamental para a sustentabilidade e preservação de culturas milenares. Ao mesmo tempo, a região recebe a pressão de crescimento econômico, implantação e infraestrutura de transportes e comunicação e exploração de riquezas naturais. Tal situação leva ao crescimento dos conflitos, resultando no aumento do número de processos judiciais e, portanto, exigindo um fortalecimento da presença da Justiça Federal. De forma semelhante, o estado de Mato Grosso do Sul tem se tornado uma das maiores fronteiras econômicas do país, com forte crescimento na produção agropecuária, instalação de novas indústrias de transformações de matérias-primas, especialmente a celulose, e desenvolvimento de infraestrutura e rotas logísticas que projetam a atração de novos negócios. Além disso, ambas regiões são caracterizadas por extensas áreas de fronteira internacional, com baixa capacidade de monitoramento, em razão das características ambientais. Como resultado, é crescente a sua utilização como rotas de tráfico internacional e contrabando, resultando em grande número de processos judiciais complexos de natureza penal. Assim, a implantação de novas varas federais em municípios já são origem de grande número de processos e estão distantes das sedes atuais. Aproximará a prestação da justiça dos jurisdicionados, assim como dará maior celeridade à solução dos conflitos.
Diante do exposto, a iniciativa é meritória, constitucional e juridicamente compatível com o ordenamento, recomendando-se a sua aprovação. Senhor presidente, direto ao voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6359 de 2025. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Cumprimento Vossa Excelência. O parecer apresentado pelo relator é favorável ao projeto. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão imediatamente. Informo ao plenário do Senado que nós não temos senadores ou senadoras inscritos para discutir a matéria, portanto, está encerrada a discussão. Passamos à votação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com o voto contrário consignado do líder Eduardo Girão. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem, senador Nelsinho Trade. Requerimento extra-pauta 305. Pode vir. Já devidamente assinado por 6 senadores. 305, requerimento extra-pauta. Devidamente assinado. Está aí na mesa com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. Se Vossa Excelência puder ajudar a presidência... Eu posso ler ele? Está aqui. Eu queria que Vossa Excelência lesse esse nome aqui para mim não errar, entendeu? Tá bom. Faça a leitura. Fulbright. Não, fala direito, senador Nelsinho. Porque eu preciso ouvir, que senão eu vou errar. 80 anos da Comissão Fulbright do Brasil. Fulbright, aprendi. Propõe a sessão com a presença dos seguintes convidados: senhor Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, senhor embaixador Marco Antônio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa, representante do Ministério das Relações Exteriores, representantes do CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. A marca de 80 anos da Comissão Fulbright merece ser celebrado como um marco na diplomacia e no saber. Mais do que um acordo entre o Itamaraty e o Departamento de Estado, a comissão é um elo vital que une o Brasil e os Estados Unidos por meio da ciência e da cultura. Esse é o requerimento extra-pauta, senhor presidente. Me permita, a senadora Elisiane Gama, rapidamente votar o requerimento de inclusão de um item extra-pauta proposto pelo senador Nelsinho Trade em relação ao Fulbright. Estou falando que eu sou um bom aluno. Requerimento 305 de 2026, item extra-pauta, de autoria do senador Nelsinho Trade e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a comemorar os 80 anos da Comissão Fulbright do Brasil. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa em tempo recorde Fulbright. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, cumprimentando nosso presidente, que é sempre muito bem-humorado, né? E muito intenso, aliás. Presidente, lhe cumprimentar os colegas e fazer um registro, presidente, que nós temos agora, nesta sexta-feira, dia 17 de abril, às 9 horas, lá em São Luís do Maranhão, especificamente lá no anfiteatro do IFMA, não é, que é o Instituto Federal do Maranhão, a consulta pública sobre a reserva extrativista Tauá-Mirim. O que nós temos, na verdade, a partir desta consulta, é a apresentação do que eu diria de um equilíbrio entre a proteção das nossas comunidades tradicionais e o meio ambiente, ou seja, equilibrar, de fato, dentro do princípio da sustentabilidade, fazendo garantir uma produção que respeite também as questões ambientais. Essa consulta pública é resultado de uma intensa
eu diria, de um intenso diálogo, não é? Entre várias partes. Nós tivemos aqui debates com o ICMBio, tivemos debates com o governo do Estado do Maranhão, tivemos debates com o setor da indústria do Maranhão, e o que é muito importante, aliás, algo que eu tenho colocado na minha vida, que nem sempre, às vezes, a gente consegue o ideal ótimo, não é? Mas, às vezes, você precisa recuar, flexibilizar para você alcançar aquilo que é razoável, aquilo que é bom. E é exatamente isso que nós estamos chegando nesse entendimento em relação ao Estado do Maranhão. Esta reserva, essa RESEX, que estamos agora, na verdade, a ser efetivada, a criação desta reserva, é resultado de um esforço intenso do governo federal. O presidente Lula, ao assumir a presidência da República, deixou claro o seu comprometimento com as comunidades tradicionais. A ministra Marina Silva também no mesmo entendimento e evoluiu na implantação e na criação dessas reservas em todo o Brasil. E essa, portanto, no Maranhão, é resultado desse esforço concentrado do governo junto às comunidades e, naturalmente, também a flexibilidade a partir dessas várias reuniões. Nós tivemos reuniões com o governador do Maranhão, que eu queria destacar, inclusive, a sua participação importante nessa mediação, da mesma forma também como a FIEMA, a Federação da Indústria do Estado do Maranhão, e também a bancada federal, além, é claro, de uma presença intensa e constante das comunidades tradicionais, que através das suas contribuições junto ao ICMBio, nós chegamos, inclusive, ao resultado, portanto, desta consulta pública. Os meus cumprimentos a todos os envolvidos, e quem ganha com tudo isso é o meio ambiente, quem ganha com tudo isso é a sustentabilidade, quem ganha com tudo isso são as nossas comunidades tradicionais. Presidente Davi Alcolumbre, eu venho também a esta tribuna para lhe fazer algumas solicitações, presidente. Nós recebemos em nosso gabinete várias organizações da sociedade civil, estiveram conosco presentes, e eu solicito a Vossa Excelência, presidente, a inclusão na pauta de um requerimento de urgência nosso, que estabelece o projeto de lei, ou melhor, que coloca em pauta o projeto de lei que institui o piso salarial nacional para profissionais técnicos e administrativos da educação básica pública do país. Nós já temos hoje o piso salarial dos professores, que é naturalmente um resultado de uma ação intensa dessa classe, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, mas falta hoje o piso salarial dos técnicos administrativos da educação básica, que carregam uma responsabilidade gigante na educação de nossas crianças e adolescentes no Brasil. Esse nosso pedido nós já protocolamos no requerimento, e eu peço a Vossa Excelência que nós possamos pautar, porque já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está aqui para ser pautado por Vossa Excelência, e, portanto, eu trago este pedido. Venho também a esta tribuna, presidente, pedir a Vossa Excelência a inclusão também, e aí, portanto, a distribuição às comissões competentes de 2 projetos de lei de grande relevância. O projeto de lei que estabelece o piso salarial dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Eu recebi esses profissionais no meu gabinete e eles apresentaram de uma forma muito importante o que eles representam, inclusive, para a saúde pública brasileira. Garantir o piso salarial desses profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é garantir dignidade, é garantir salubridade e garantir a proteção de direitos desses profissionais que são vitais, sobretudo, inclusive, eu diria assim, não é, para os nossos idosos do Brasil. O meu pedido, presidente, é que Vossa Excelência paute este projeto de lei, distribua, na verdade, às comissões, para que nós possamos fazer o debate necessário nas comissões, possa vir ao plenário desta casa e nós possamos proceder a esta votação. Presidente, também peço a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia, presidente, de um projeto de lei que trata da carteira profissional de técnico em agente comunitário. O agente comunitário hoje tem um papel vital, porque ele está lá na ponta. Ele conversa com a Dona Maria, com o seu João. Ele conversa com aquele morador que, às vezes, a pessoa nem sabe o nome dele.
mas ele é conhecido pelo apelido carinhoso que ganha na comunidade, que ganha lá no povoado. Então, o agente comunitário, ele conhece o dia a dia dos homens e das mulheres do nosso país. E esse agente comunitário, ele pede, presidente Davi, aqui, neste projeto de lei, uma coisa muito simples, que é exatamente a sua carteira profissional de técnico em agente comunitário. Ou seja, o projeto de lei trabalha e atua sobre a validade dessa carteira profissional. É fundamental isso, porque é uma identidade deste profissional. É a forma dele se apresentar com mais dignidade e, naturalmente, exercer com maestria a sua função. Por fim, presidente Davi Alcolumbre, solicito a Vossa Excelência o requerimento que nós colocamos aqui na ordem do dia e nós, na verdade, estamos solicitando que Vossa Excelência paute com urgência o projeto de lei número 1721 de 2026. O requerimento eu acabei de protocolar nesta casa, que estabelece, por exemplo, que os estudantes de pós-graduação, sobretudo de mestrado, não é? Possam contribuir com as suas bolsas, os bolsistas, para a Previdência Social. Porque, senador Jacques Wagner, é uma forma de dar a oportunidade, que uma boa parte deles, inclusive, são jovens, não é? Que iniciam a sua... que se profissionalizam para iniciar a sua carreira profissional. Com a bolsa que ele já recebe, ele poderá, a partir desse projeto de lei aprovado, fazer a sua contribuição e, portanto, já somar para que no final da sua caminhada possam realmente, a partir das suas contribuições, receber a sua aposentadoria. Sem falar que este projeto de lei também ele traz um incremento da ordem de 220 milhões de reais para bolsas. E aí, portanto, uma ampliação para o aproveitamento e aí o investimento dessa juventude brasileira, desses jovens brasileiros que querem se qualificar para mudar a sua realidade. Eu estou aqui hoje, presidente, fruto da universidade pública. Toda a minha trajetória de vida foi na universidade, ou melhor, foi na escola pública, desde o ensino fundamental até a universidade. Mestrado e demais especializações, eu busquei para me aperfeiçoar como profissional. Mas eu aqui no Parlamento Brasileiro tenho a responsabilidade pública de lutar para que outros jovens também possam ter a oportunidade de poder fazer uma universidade de qualidade, para poder fazer um mestrado, um doutorado, né, uma pós-graduação à altura, mas que a partir das bolsas que possam receber, possam já iniciar as suas contribuições e aí, portanto, fazer a sua contribuição previdenciária. O incremento de 220 milhões de reais será vital para esses jovens de todo do Brasil. Presidente Davi Alcolumbre, encerro a minha intervenção nesta tarde, solicitando a Vossa Excelência a sua atenção, presidente, a essas nossas solicitações, que todos esses projetos já foram aprovados na Câmara dos Deputados e agora aguardam a sua decisão para trâmite aqui no Senado Federal. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente Davi. Senadora Elisiane, o doutor Danilo e os nossos assessores da mesa, a doutora Sabina, recolheram as solicitações de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência puder entregar os pleitos de Vossa Excelência para a gente colocar com as outras solicitações dos outros senadores para encaminhar as respectivas matérias solicitadas por Vossa Excelência. Fico muito grata, presidente Davi. Vossa Excelência tem muita sensibilidade, isso demonstra o seu comprometimento com a coisa pública brasileira. Muito obrigada. Obrigado, senadora Elisiane. Eu peço a atenção do plenário, há uma solicitação do senador Jacques Wagner e esta matéria estava na pauta, portanto, como há ainda a presença do senador Jacques Wagner, que solicitou para que nós pudéssemos deliberar ainda no dia de hoje esta matéria, eu queria colocar e submeter à deliberação. Projeto de lei número 2120 de 2022, de autoria do deputado federal Pedro Uczai, que institui o Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Parecer favorável número 25 de 2026, da Comissão de Assuntos Sociais. O relator foi o senador Humberto Costa e a relatora ad hoc foi a senadora Zenaide Maia.
foi apresentado o requerimento 25 de 2026, de iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, que solicita urgência para a deliberação e apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Senador. Está aprovado o requerimento. E líder Wagner, está ligado o microfone. Passamos à discussão da matéria. Conceda a palavra ao líder senador Jacques Wagner. Sobre essa matéria. Todos nós sabemos o sofrimento que foi a pandemia da Covid. E nós perdemos 700 mil brasileiros naquele episódio. Eu creio que homenageá-los ou lembrá-los é também ligar um alerta para o nosso comportamento e para o poder público também sempre estar atento, principalmente na questão da prevenção. Hoje temos várias doenças que nós já temos vacinas. Recentemente o ministro Padilha lançou mais uma campanha de vacinação da gripe XYZ, porque são muitas, e, portanto, a ideia de homenageá-los, que o sofrimento foi muito grande, repito, uma hora homenageá-los e, ao mesmo tempo, deixarmos sempre o alerta para que nunca mais aconteça, se possível, no sentido de sempre trabalharmos com a prevenção necessária. Obrigado, senador Wagner. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Concedo a palavra ao senador Jorge Seife, que fará uso da tribuna pela lista de oradores inscritos. Senhor presidente, muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer às autoridades americanas, agradecer aos deputados e senadores que se somaram nos esforços para ajudar o Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, delegado federal de carreira, foi deputado federal, foi colega nosso, que infelizmente, mesmo com as determinações constitucionais, dizendo que a Câmara podia manter o mandato dele, o nosso Supremo desrespeitou isso e ele perdeu o mandato, foi para os Estados Unidos como mais um perseguido político com a sua família e no dia de ontem ele passou por uma investigação do ICE, a Polícia de Imigração, que o deteve e havia dúvidas se ele poderia ser, então, preso e extraditado. O que não ocorreu, nós agimos. Quero agradecer às 50 senaturas de deputados e senadores, quero agradecer a ajuda da Embaixada Americana em Brasília, mas principalmente parabenizar o grande patriota, o grande guerreiro, o grande amigo Eduardo Bolsonaro, que se esforçou, junto com o prestígio que goza ao governo americano, para ajudar esse refugiado político. Quero parabenizar o Eduardo, porque hoje a maior potência do mundo, potência bélica, potência econômica, você ter acesso ao homem que é considerado um dos homens mais poderosos do mundo, quando se fala de poder político, poder bélico, poder econômico, não é para qualquer um. Tem que ter prestígio, tem que ter conquista, tem que ter trabalho. E o Eduardo, junto com outros amigos que estão hoje, também refugiados, que Eduardo também é um refugiado político, André Porciúncula também é um refugiado político, Paulo Figueiredo também é um refugiado político, Rodrigo Constantino também é um refugiado político. Então eu quero parabenizar os esforços de todos, o parlamento se mexeu, e eu estou muito feliz que Alexandre Ramagem é um grande homem, e se Deus quiser ele vai retornar ao Brasil com a sua família, com a sua esposa Rebeca e seus filhos, e
será prestigiado, ganhará uma homenagem nessa casa por seu ato de bravura e um pedido de perdão do governo brasileiro pela perseguição implacável que ele e outros sofrem no dia de hoje. Senhor presidente, mudando de pauta, eu quero subir essa tribuna também na condição de relator do projeto de lei 1146 de 2023, que proíbe o uso, o comércio, a fabricação e importação de coleiras que emitam choque elétrico ou que provoquem danos físicos, psicológicos e animais domésticos. E também como alguém que teve a honra de vivenciar de perto o que há mais de nobre no serviço público brasileiro, o comprometimento silencioso, técnico e altamente qualificado de homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da sociedade. Nos últimos dias, presidente Davi, atendendo a convites institucionais, realizei várias visitas técnicas em importantes unidades operacionais, onde fui recebido com extremo profissionalismo, respeito e espírito de cooperação. Registro, portanto, meu sincero agradecimento. No grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, fui recebido pelo comandante-tenente-coronel Eduardo Furquim, a quem agradeço pela condução exemplar dos trabalhos. Destaco também a apresentação técnica realizada pelo primeiro-tenente Lucas Lima, que demonstrou com clareza a profundidade, capacidade operacional e relevância estratégica das ações desenvolvidas por aquela unidade. No Centro de Treinamento de Cães do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no âmbito do projeto Cão Guia, registro meu reconhecimento ao Major João Gilberto Silva Cavalcante, cuja liderança tem sido fundamental para o sucesso de uma iniciativa que alia técnica, a sustentabilidade e inclusão social. Trata-se de um trabalho que transcende a segurança pública e alcança diretamente a dignidade humana. Tive a honra ainda, senhor presidente, de visitar o 3º Batalhão de Proteção e Defesa Nuclear Biológica, Química e Radiológica, onde fui recebido pelo comandante de Mar e Guerra, fuzileiro naval Rodrigo Ramos Ferreira. Ali, senhor presidente, testemunhei o nível de preparo, disciplina, sofisticação técnica que orgulha qualquer brasileiro, a grande Marinha do Brasil. Em um cenário global cada vez mais complexo, estruturas como essa são essenciais para a soberania e segurança nacional. Aproveito, senhor presidente, para te pedir, fazer um apelo. Nós precisamos votar a PEC do Portinho para destinar pelo menos 3% do PIB às nossas Forças Armadas que precisam de investimento. E isso é o que eu ouço em cada uma das forças que me visitam de todo o Brasil. Faço também um registro especial, senhor presidente, a assessoria parlamentar da Marinha, na pessoa do comandante Piso, cuja atenção, organização e apoio institucional foram determinantes para o êxito dessa agenda. Senhoras e senhores, é fundamental reconhecer que boas leis nascem de diálogo com realidade, e foi exatamente isso que essas instituições proporcionaram. Abriram portas, compartilharam conhecimento e ofereceram subsídios técnicos de altíssimo nível. Quero, portanto, exaltar o trabalho extraordinário do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, da Marinha do Brasil e também da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, todos eles instituições que representam o que há de melhor no serviço público, disciplina, preparo, espírito de missão e comprometimento com o Brasil. Recebam, senhores, todos envolvidos, o meu sincero agradecimento e o meu respeito e minha admiração. Para finalizar, senhor presidente, e agradecendo vossa benevolência, já falei, foi a primeira pauta aqui. Foi a primeira pauta. Senhor presidente, o requerimento 300 de 2026, que diz o seguinte: requiro nos termos do artigo 222, número bonito, hein, 222? O Senado lá de Santa Catarina, 222, deu certo, viu, Davi? Do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, pela implementação do Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento Inteligente, iniciativa que representa um marco na modernização da segurança pública e na incorporação de soluções tecnológicas avançadas em benefício da sociedade. Requero ainda que seja enviada a cópia do presente voto, conforme dados anexos. Presidente, rapidinho. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina está implementando nos 295 municípios do meu estado câmeras de reconhecimento facial e de OCR, que lê placas, em várias rodovias, em várias estradas, em várias SCs, em vários locais,
de forma que se um bandido sai lá do Rio de Janeiro, sai de São Paulo, sai do Rio Grande do Sul, sai da Argentina e vem para o nosso país e passeia por Santa Catarina, as câmeras de monitoramento já olham e já avisa a Secretaria de Segurança Pública, ó, esse cara tem passagem, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro. Olha, esse carro foi furtado. Dessa forma, Santa Catarina hoje, senhor presidente, que é um dos estados mais seguros do Brasil, se não é o maior, em número de homicídios, tudo isso, assalto à mão armada, latrocínio, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. E agora, com essa medida que nós estamos, inclusive, empenhando emendas, senhor presidente, já empenhei mais de 5 milhões de reais nesse projeto, que vai tornar Santa Catarina ainda mais segura. E quero aproveitar, senhor presidente, que essa ação foi inspirada naquele sistema Smart Sampa, que está sendo implementado em São Paulo e que reduziu, né, o número de assaltos, o número de criminalidade no estado de São Paulo. Então, aqui em nome do meu amigo Graf, que é o nosso secretário de Segurança Pública, do Simval, que é o 02 da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, e de todas as forças do meu Estado. Meu voto de aplauso pela iniciativa, que eu tenho certeza, senhor presidente, Santa Catarina, que já é Santa e Bela Catarina, estará cada vez mais cuidada e sua população protegida pela melhor polícia do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Jorge Seife. A mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência em relação ao voto de aplauso para a Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina e a Secretaria-Geral da Mesa, nos termos regimentais, encaminhará para a publicação. Obrigado, meu presidente. Uma boa noite a todos e até agora, só semana que vem, é isso? Nós estamos avaliando. Sim, senhor. Requerimentos de licença. Requerimentos número 123, 128 e 130 de 2026, de autoria dos senadores Nelcínio Trade, Daniela Ribeiro e Chico Rodrigues, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados e será cumprida a deliberação de plenário. Queria agradecer aos nossos servidores do Senado Federal, o senador André, que está aqui presente, deputado Altineu, nosso querido ministro João Inácio Ribeiro Roma Neto, João Roma. Cumprimentar os nossos colaboradores, servidores da imprensa, todos aqui presentes, em nome dos servidores da mesa, em nome da servidora doutora Sabrina, meus agradecimentos. Um beijo, senador Jorge Seife. Vá com Deus. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 15 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou hoje regras sobre percentuais mínimos de cacau em chocolates. O texto segue para a sanção presidencial e nós vamos saber mais detalhes com a repórter Isabela Dutra, que está lá no plenário do Senado e acompanhou toda a votação. Boa noite, Isabela. Oi, Márcio, boa noite a todos. E antes de aprovar esse projeto sobre o cacau, o Senado hoje aprovou várias outras coisas. Aprovou a indicação do deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, como novo ministro do Tribunal de Contas da União. Também aprovou a indicação de 6 embaixadores para os países da Síria, Congo, Polônia, Iraque, Sri Lanka, que também é Maldivas, também vai ser embaixador das Maldivas, nada mal, né? E
do Quênia. E agora há pouquinho, o Senado aprovou a criação do Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Aí também foi aprovado esse projeto que você falou, são as regras para percentuais mínimos de cacau no chocolate. Esse projeto vai à sanção presidencial e ele estabelece, por exemplo, que o chocolate amargo ou meio amargo tem que ter 35% de cacau e que o chocolate ao leite tem que ter, no mínimo, 25% do cacau. Veja a reportagem que nós preparamos. Chocolates e derivados passam a ter percentuais mínimos de cacau. O projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado também prevê novos parâmetros para a produção e regras para a rotulagem dos produtos. Os rótulos, embalagens e a publicidade deverão conter informação do percentual de cacau presente na fórmula, tanto em produtos nacionais como importados. Além de aumentar a transparência para os consumidores, outro objetivo da proposta é incentivar a melhoria da qualidade dos produtos de chocolate e ainda reduzir práticas enganosas, ao impedir que produtos com pouco cacau sejam vendidos como chocolate. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Pois é, Márcia, e a aprovação desse projeto foi bastante comemorada aqui no plenário, porque a intenção é melhorar, então, a qualidade do chocolate que a gente consome aqui no Brasil e igualar também aos produtos importados. Teve um outro projeto aprovado aqui no plenário, que você vai chamar também, que é a criação de novas varas da Justiça Federal. Com você, Márcio. Tá certo, Isabela. Muito obrigado. É importante essa do chocolate, porque todo mundo gosta de chocolate, né? É uma coisa universal, parece universal. Muito obrigado. Pois é. Muito obrigado. Como a Isabela falou, também foi aprovado no plenário do Senado um projeto que amplia a Justiça Federal. Esse texto autoriza a criação de novas varas no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O texto segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado autorizou a criação de 8 novas varas da Justiça Federal de primeiro grau no Amazonas e em Mato Grosso do Sul. O projeto aprovado nesta quarta-feira também cria cargos de juízes, servidores e funções comissionadas para essas unidades. O objetivo da proposta é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira. A instalação das varas vai depender da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que o Congresso Nacional vai se reunir no dia 5 de maio para promulgar a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção de tribunais de contas de estados e municípios. Vai ser promulgada no dia 5 de maio a proposta que proíbe a extinção dos tribunais de contas de estados e municípios, conhecida como PEC da essencialidade. A data da promulgação foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante reunião com representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O texto estabelece que os tribunais de contas são órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Davi Alcolumbre falou sobre a reunião na sessão plenária do Senado. Nós nos comprometemos com a Atricom, com o controle de contas e com o Brasil, para que na primeira semana do mês de maio, o Congresso Nacional, convocado em sessão solene do Congresso Nacional, fará a promulgação no dia 5 de maio, na terça-feira, às 15 horas, da emenda constitucional aprovada em 2 turnos no Senado Federal, ainda em 2022, e na Câmara dos Deputados no ano de 2025. Esta emenda constitucional, que trata da essencialidade dos tribunais de contas do Brasil, protegendo a sua segurança jurídica, financeira, orçamentária e equilibrando para este importante órgão, com todas as garantias asseguradas na Constituição, o seu pleno funcionamento.
O governo federal apresentou na tarde de hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027. A proposta de salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.717, com pagamento a partir de fevereiro. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027 estima o salário mínimo em R$ 1.717 no ano que vem, um aumento de 5,9% em relação ao atual, de R$ 1.621. O texto também prevê um superávit primário de 0,5% do produto interno bruto, cerca de R$ 73 bilhões, além de medidas para conter gastos e reforçar a credibilidade fiscal. O objetivo é reequilibrar as contas públicas após sucessivos déficits no orçamento do governo. Especialmente aí para os anos de 27 em diante, estão colocados no gráfico à esquerda o centro da meta, então nós estamos trabalhando para o ano que vem com uma meta de 0,5, depois com um centro da meta de 1, depois 1,25 e depois 1,5 a partir de 2030. A sabatina de Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal, foi antecipada em um dia na Comissão de Constituição e Justiça e agora está marcada para o dia 28, terça-feira. Hoje, o parecer sobre a indicação foi lido na comissão. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo.